A cara dele é poderoso. Que foi, meu filhinho? O HK dele ele só dá com metade da vida, não é? Por aí, acho que quando arrebenta 2 patas, eu acho. Aí é bom que você só pega, põe as alt pra pegar o hit lá e já era. Salve, Galera, chat! Bom dia! Salve! Enfia o salve no... Nossa, mano, esse dia foi Ah, o fantástico. Bida tá on Moleque, também, ó. Tá on, o Bita tá Tá on sempre também, on, cara. É que ele CSzinho. tá transmitindo CS hoje, eu acho. Tem o que de jogo? Tô ligado, de CS? Simizada, relaxa. Tem Domínio WC de já. CS. Pontualidade do homem. Eu sou a pessoa mais pontual que vocês vão conhecer na vida. Ha! Tixinhadois? Eu sempre chego na minha hora certa. Ué, tua live é Tixinhadois? Já tinha um Tixinhadois na Tixinha Twitch, já? no YouTube e na Kick. Tixinha DOIS. Não é Tixinha número 2, é Tixinha 2. 2. Comeu tudo, filho? Joga fora aí o restante. Mais 2 normal, sem ser o carioca. Que é com E vai lá lavar a Bom mão. dia, vai. chat. Como é Cara, que vocês tu vai estão? comer Preparados? fora? Hoje tem Fala, bastante jogo, hein? Eu tô aqui no Discord com os meninos porque nós vai ter um boss agora às 11 da manhã. Aí nós vamos matar rapidinho. Aproveitar que o Valorant é só meio-dia, né? Vai lá lavar a mão, cara. Olha o Vai Samizinho lá. aí, salve Samizinho. Tisha, tem como abrir um palpite só pra mim, rapidex, vou pra academia e não vou ver o primeiro game? Tem. Tem como, E peraí. essa pedrada aqui, Tixinha, que você ia pra escola ouvindo no MP3, né? Ah, eu ia pra escola, na real eu ia pra escola, sabe o que eu ia pra escola ouvindo? Ah. 6h20, repita, 6h20. O governo acaba de aprovar uma ação, não sei o quê. Era só, mano, Toma então aí. rádio. Eu não tô estudando. Aquele radinho pequenininho, parecendo Manda um o chat da negocinho calma. estojinho. É, minha avó, mano, tinha esses radinhos. Eu tinha uns radinhos pequenininhos, mano, quando eu era pequeno. Coloridinho, sabe? Que era transparente. Esse é antigo. Pam, 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 Alckmin. pam. Boa. Caralho, Alckmin. É o 7h10 da manhã, repita, 7h10 da manhã. Trânsito intenso na Walker. Marginal Tietê, mais de 100 km por conta de um acidente. Calma aí que eu ia fazer alguma coisa. Essa. Eu tenho que abrir os palpites. Enquanto a gente bate no boss, não fica dropando item aí, ó. Vai NA não, velho. Bora, boys. Agora, atrasadinho da escola? Não, peraí, atrasadinho não. 11-1 aqui pra mim. Hits, É tira atraso. tua alt da PT, por favor. Que dia que é hoje? 14, né? Do 8. 14 do Vai 8. querer vaga aí, mano? Aí eu Tixinha, vou para de botar minha bater alt nos lá ursos e pra vem trás. bater no boys. Tô indo, pera um pouquinho, me dá um segundo. Pode bater nos outros, não vai. Oi? Tem alguma PT de alt aí? Ravi, sai da PT, por favor. Sami, Eu passa o não líder aí. posso não, minha mulher não deixa não. Ai não, peraí. Meu Deus. Cadê? Tem a PTzinha de alt aí? Cria aí, Rick, PTzinha de alt. Boa, meu garoto. Garoto bom. Tem que jogar uma curinha aqui pra nós também, né? É, nós tem que caçar uma cura aí, hein? Aí foi. Joga Tô, uma tô curinha te pra mandando. cá. Aí é maga, Sami. Pronto. O Raivizão tá away, né? Ele vai voltar em instantes. Tô indo aí no boss. Pronto, palpites foram abertos dos jogos pra quem tem que sair aí. TH e SG, eu acho que tá certo. Depois eu vejo se tá certo lá. Se tiver alguma main account fora da PT, entra na PT, por favor. Ganha o que, Tisha, nesse palpite aí? Eu pago R$40 todo dia pra quem for o campeão dos palpites. É isso. E se Mas for acerta todos os jogos? Não, se você acerta o vencedor, você ganha 1 ponto. Pra- Se acerta o vencedor com o placar exato, você ganha 3 pontos. Aí no final do dia, quem tiver mais pontos ganha. Pode crer, maneiro. É. E aí tem o da semana também. Durante todo jogo da semana dá ponto. Aí o top 3 da semana ganha. O top 1 ganha 150, o top 2 70 e o top 3 40. É um pacotinho ali, né, tropa? É, então. Caralho, se tu me falar toda vez quem vai ganhar, eu posso ganhar sempre, moleque. Mas eu não sei quem vai ganhar toda vez. Tem que acertar o placar do jogo. Tipo, o placar do mapa 1, placar me do mapa diga. 2, placar do mapa 3. Não me diga. Achei que você ia entrar na brincadeirinha. Ah, tá. Aposta Ele- sempre no melhor, velho. Eu acho que ele não entendeu essa zoeira. Ai, E aí, Lect, salve, pessoal. Bom dia.
Bom Sabe dia. Comentar o suporte. crítica aí, Tintinha. Não tá gritando no boss, não, hein? Não Ah, tá não. criticando, não, velho. Só dando branco, pô. Só daninho forte. Prestem atenção no Discord, por favor. Presença vai ser aberta em instantes. Não 5, reclame depois. 4. Vocês conhecem um bom 3. suporte pra microfone? Mano, eu uso um da Fifine que eu paguei R$200, que eu acho muito bom. Esse é coisa, cara? Ele é Bluetooth? Esse fone? É, o meu é wireless, esse aqui. Bateria dura bem? Dura bem. Assim, não é incrível, mas dura bem. Não é o Revolta, mas... É, não é o Revolta, mas rouba o barão. Dura bem. É que, mano, bateria de fone é foda durar muito, né? De headset, qualquer um. Mas procura o Iki, procura esses Da LG suportes também da é bom. Fifine. Da LG é bom pra microfone? Todos deles são muito bons. Ah, então tá Tanto aí. para monitor quanto de fone. Fifine também, então já tem duas marcas aí boas e custo-benefício. Manda 10 no Pix do Tixinha agora, tamo junto. Então, Brincadeira. Iki, a Fifine tem um De suporte... Fênix? É ele mesmo. Tem um suporte de microfone que eu achei ruim também. É um preto. Só que o meu é esse aqui, ó. O meu é esse aqui. Esse é bem bom, tá? O meu é esse branco aqui, ó. Paguei R$250. Tá 280 agora na Amazon. 266, na real. Eu achei ele bem bom, mano. Ele é bem fixo, assim, pesado. Tem link? Tem Tá na link. live? Você sabe? Você tá na live, né? Sim. Quem tá falando? É Tixinha, Ué? né? Deixa eu ver aqui. Não, não é. Não. É Bida. É porque eu não sei. Presença no Discord, todos, por favor, agora, não é? Presença no Discord. Confirmar presença. Pronto. Twitch. Presença. Eu tô na Twitch, na Kik e no YouTube. Fala, Sami. Seu cagadão. Pegou um monte de coisa. Pegou coisa lendária. Pegou mítica. O Sami tá, mano. Ah, é pra entrar na PT, né? Chama pra PT aí, não? Chama. Ô, Tixinha, Oi. entrou na PT aí, mano. Beleza, vou entrar. Voltei. Presença no Discord, boys. Por favor. Ai, não arrumei os alertas, mano. Já tô até vendo a galera tomando susto hoje, velho. Ah, ele não tem aquele microfone que você tira o microfone dele. Como é que é? Você tira o microfone dele? Sim. O microfone, ele é encaixado. Sim, Deixa eu ver se eu consigo encaixado mostrar também. na câmera aqui. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Tá vendo? Ó, Tô vendo? ele tá aqui. Aí eu tenho... O meu microfone é esse aqui. E aí ele encaixa aqui. O meu microfone não é desse coisa. Não, é do fone, no caso. É o fone. o headset, você tá falando? Isso, do headset. É, ele tem um microfone fone- do lado. É que eu tiro porque eu uso o microfone de mesa. Beleza. E aí eu tenho o cabo. Eu tava aqui pra procurando um carregar fone ele. bom. Aqui, mano, é caro esse fone, tá? Ele é carinho. Esse da Logitech. Logitech é tudo muito caro. M2zinho também é top. É, os da Logitech M2 são eu legais sou- mesmo. Mas Logitech é o baby, né? Não tem erro, não. E aí, Guiloso, salve. Melhor RMA do planeta. Isso aí eu tenho que concordar. Tá louco, Não, Logitech assim, você fala não assim, tem nenhuma quebrou um empresa. botão, os caras, tá bom, te manda um novo. Não, mano, Toma. Tixinha, se você parar pra pensar que os caras têm esse nível de RMA no Brasil, que tudo é caro, imposto, a porra toda, é inacreditável. É inacreditável, não, é Eu bizarro. tenho um Astro 50, cara, deu um negócio de interferência, eles me enviaram um novo e deixaram eu ficar com o que eu já tinha. É, Sim, aí. mano, meu G Pro, ele veio com, tipo assim, o dongle, o extensor do dongle veio levemente com a borrachinha um pouco pra trás, assim, aí você conseguia ver levemente, assim, por um frame de 1 pixel, o fio dentro, tá ligado? Aham. Uhum. Aí eu mandei a foto perguntando se eles tinham outro, porque, tipo, com o tempo aquilo ali ia ceder, tá ligado? Ia sair. Aí eles mandam o endereço, eu achei que os caras iam mandar um fio do dongle, velho. Chegou um mouse novo lacrado, eu fiquei me sentindo mal, Sem- velho. Meu mouse sem ele muito tinha papo. acabado de abrir o mouse, mano. Tinha acabado de abrir o mouse. Uhum. Aí eu, mano, o mouse tá intacto, não tem como ser só o fio, não. Eles falaram, esse é o Nossa. protocolo, tá tudo bem, pode ficar com os dois.
Falei, que É, eu vou isso? te falar, eu fui 4 anos patrocinado pela Logitech, né, velho? Eu trabalho, tipo, conheci a galera aqui do Brasil, trabalhei com o pessoal lá, mano, os caras são muito foda, velho. Renatinha ri demais, né? É, os caras são muito pica, velho. E é Lelê um também, bagulho gente boa de demais, raiz de né? empresa que veio da gringa e eles implementaram aqui e seguem, tipo, mano, a risca. Essa parte de Mano, O os risca é mouse caras, eu só foda. compro a gente teve a deles. oportunidade de ir lá no escritório deles lá, os caras mostrou os bagulho que ia ter da McLaren antes de lançar. Mano, esse ninguém é muito rei, mano. É muito louco, né? Aham. Renatinho, Leandro, todo mundo fora da curva também. Olha quem chegou, Raivizão. É, eu gosto da Logitech, tipo, eu acho que a Logitech... eu gosto muito dessas empresas de periféricos que fazem a própria tecnologia. Porque a maioria hoje usa, mano, sensor, esses que são públicos, que todo mundo usa igual, e assim vai. Aí quando você vê a Logitech, a Razer, Ah, ou algumas outras que fazem o próprio sensor, sabe, a própria tecnologia, isso é muito foda, velho. Cara, eu vou ser sincero pra você, velho. Há muitos anos atrás, eu sempre fui um cara que gostou muito de mouse. Então, eu sempre testei vários mouses. E teve vários mouses que eu tive na minha mão que eu gostava muito, mas, por exemplo, a parada do clique me incomodava. Aham, O activation, tá ligado? aham. Isso o não tinha o que fazer Razer na época. fica ruim rápido, Então, o Razer. então, isso foi uma parada que eu sempre tive na minha cabeça. Falei, cara, imagina um mouse que você pudesse configurar exatamente no activation point que tu queria, tá ligado? Sim. Aí passou anos e anos e anos, aí fizeram o teclado. Aí agora tem o Aí mouse. agora os caras fez um mouse. Esse Do mouse que? Da entrou, vai Logitech? ser dentro. É, Ah, o Super Strike da Logitech foi Super inovação, mas agora Strike. já tem umas 10 marcas já fazendo o delas, né? Mano, eu uso o Ah, da não, isso Zoya é aqui. normal. Sim. Excelente. Mas é aquilo, Tichinha, que eu te falo, velho. Tipo assim, eu só recomendo mouse que não são da Logitech pra quem é entusiasta. Ah, Porque se sim, o cara sim. é gamer, é loucura comprar qualquer coisa que não seja Logitech. Porque a Eu vou te falar Logitech que eu garanto, os te mouse entrega. da Razer estão bons, os últimos, tá? O DAV4, o Viper V4, estão bons. O problema é a durabilidade, né? Eu já tive muito É, desapontamento com Razer. é. Então, tipo assim, não é uma garantia que tu vai ter muito tempo. Se você tiver um problema com o produto, você não vai ter a RMA da Logitech, cara. A gente tem que ser sincero com isso aí. Sim, sim. E, mano, a A, galera compra a às vezes não Razer pensando trabalha no bem algumas pós-venda, coisas. né? No tipo garantia, nessas paradas, a galera Exatamente, às vezes não se exato. liga nisso. O controle de qualidade é bem menor. Por exemplo, para mim, o melhor produto que a Razer já teve foi o Black Widow Ultimate Sim. 2014. Esse Aquele teclado, azulzinho para lá. mim, foi fora da fucking curva. É bizonho. Com esse teclado foi bom, E durável aí, e tancou Cartizeira? muito tempo. Só que, meu Gabarito irmão, pra eu já tive hoje? todos os produtos da Razer, velho. Me estressei com todos. 2x1 Heretics, 2x1 Fnatic. Mas sempre tem espaço para melhorar e reconquistar as paradas, né? Ah, com certeza. O dia que eu abrir a minha É marca só... de periféricos, eu te mando pra você testar. Ih, mal tu sabe o que tá para acontecer aí, meu filho. Vixe, lá vem. O Tô que que tá pra brincando aí pra você acontecer? ver. Ah, aprendi muita coisa, né? Nice. Tem dinheiro aí? Te resolve uns problemas aí, viu? Oi, filho. Conheci LOL pelo Tixinha, Valorant e agora Emir. É, o Tixinha é má influência. Só craque. Só vício. Vamos jogar uma semana e depois parar. Tipo isso. Não, não vou fazer guilda Tipo lá no isso. Ion não, velho. Nem esperem. Ah, Vou jogar o acesso antecipado pra ver qual vai ser lá, fazer um conteúdinho na nossa, então live. miou total, velho. Tu Não, vai aí sozinho depois, nessa quando jornada aí, lançar, viado. eu Não, crio com não, 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 vocês no não. servidor que vocês forem criar e tal. Tá maluco? Eu tô muito de boa dessa cilada aí, velho. É. Tá Guilda eu vou louco, entrar velho. em Os uma, não vou moleques, ser meu líder irmão, de o nego guilda, tá não. cheirando cocaína pra jogar isso aí, literalmente, velho, quando lançar, não vai. Vai ser o único momento bom, vai ser esse pré-release do jogo, né? Porque depois, né? Isso é louco. O acesso antecipado começa dia 30 de setembro, se não me engano, hein, do Ion. Ô, Ike, então, os mouse da Logitech todos têm uma qualidade boa. Não tem nenhum que você fala assim, ah, se eu pegar o G203, que é o baratinho, ele vai ser vagabundo? Não, tá ligado? Todos têm uma construção boa, todos têm uma qualidade boa. É lógico, você não vai comparar o G203 com o Logitech Super Strike ou com o Super Light 2. Em questão de construção, são mouses completamente diferentes.
Mas não fica preocupado com isso. Se você pegar um G403, um G703, algum mouse um pouco mais barato, em questão de qualidade, eles são bem bons. Ah, tem que jogar, né, guys? Sou streamer, eu gosto de jogar MMO, tem que jogar o acesso antecipado, fazer um conteúdo. É trabalho, tá ligado? Trabalho, tem que testar o game. Deixa eu ligar a luz aqui, eu tava sem luz ligada. Até 200, 300 conto no mouse, beleza. Mas 1000 conto no mouse. Começa não, irmão. Vem querer Deus. cagar a regra aqui nessa caga porra, a regra não. não. Caga a regra não, irmão. Vai se Ah, fuder, doido. fica o Você dia gasta inteiro no 1000 conto boteco em enchendo a cara de cerveja e a gente pinga. não fala nada. E a Fica cerveja? quieto aqui, começa a meter o louco não, seu cubuço. Mas cerveja é bom, né, velho? Mouse, foda-se. Mouse é bom demais também. É que só de mostrar os meus aqui eu já fico todo, meu irmão, tesão, velho. Aí. Se eu Tem um tivesse o de 1000, mousepad de vidro. Ô, Rick, Tá você tem com um quem no bumbum, mousepad de né? vidrozinho aqui. se eu tivesse um Só mouse tem de 1000 conto 100 no também, mundo. velho. Coisa mais linda do mundo, velho. Então, Se Ike, eu tivesse um mouse Oi. de 1000 conto também, seria. Ele tava guardado aqui de. não ia usar, né? velho. Nunca ia usar. Tem alguns, velho, Tem problema que não. são meus xodó. Calma, bota seu desenho. Oi, que eu acho, ó. mano, que se dependendo do mouse, dependendo do estilo de mouse que você quer, você economiza pegar o G Pro. Não, mano, é a mesma coisa que você fala pro jogador de futebol que ele tem que jogar de que chute, que ele não tem que jogar chuteira boa, pô. Tá brincando com a minha cara, caralho? Que isso, botou a caroça na live aí, mano. Botei Tá, pra mas eu ô mostrar Rick, aqui, ó, o que tem eu tô uma usando aqui parada agora. também de mouse, o Ítalo falou certo aqui. Quando você paga hoje R$1.000 um G Pro, até menos, né? O Superlight 2 tá 700, eu acho 600, sei lá. Você sabe que é um mouse, mano, de verdade, que vai durar 3, 4 anos, talvez 5 anos mais. Você não trollar, né? Você não deixar cair, não fizer merda. Agora você vai comprando esses da Shopee, do AliExpress de 150, 100 conto, você vai trocar a cada 6 meses o mouse, tá ligado? O meu é o Logitech, eu acho que 403, pra confirmar. Deixa eu abrir o aplicativo aqui. É um puta É mouse o esse aí. 400, é o 403 Hero, mas não paguei. Eu paguei 200, eu acho. É, R$200 300. esse. 350 O reais Aspas que foi você campeão pagou. mundial com esse É. mouse, pô. Ele usava o Foi isso. G403 meu aí. mouse foi o mouse que eu joguei competitivo de Overwatch com ele, e Já Fortnite, tem mano. muitos anos já, velho, que tá aqui comigo. Só que o problema, entre aspas, dele é a questão do peso e fio. Porque, querendo ou não, questão de peso é algo que influencia muito, e questão de sensor e fio também, pelo fato do atrito e etc. É, vou te falar, Ó, É tem um luxo, de fato, é um luxo, mas com certeza tem diferenças absurdas. Tá? Eu tô querendo Eu muito paguei, eu comprar esse comprei aqui, um. ó. Da ATK. Eu comprei um sem fio uma vez, eu acho que foi. E esse aqui, tinha, tá com a live aí no Murphy, Esse né? aqui tá caro. ATK Air A9. Eu tô É o querendo- marronzinho? Não, é a versão Superlight da ATK, tá ligado? É o que concorre com o Superlight 2 da Logitech. Eu tava querendo experimentar. Porque eu tô gostando das coisas que eu tô vendo da ATK ultimamente. Só que tá. Cara, no então, Brasil ele eu tá tô caro. querendo velho. testar, eu tô querendo testar o Noctua. Conhece? Conheço. Da Pulsar, Da com a Pulsar, Noctua. A aham. Noctua é a empresa que faz sistema de air cooler, essas paradas, tá ligado? Aham. Eles fizeram esse aqui, ó. Vou mandar no chat da Copa. Tá? Manda aí. Esse aqui parece ser bom Olha que o demais pra Sam me mandou testar. alguma coisa. Ah, o Sam me mandou as fotos. Meu Deus, olha essa foto do Nam, mano. Puta que pariu, Sam. Meu Deus, que isso? Ah, eu tô ligado. Vou pôr na tela aqui pra galera ver. Noctua. Que isso? Bonitão. Eu não sou muito fã desses mouse vazados, não, tá? Final Mouse que deixou isso muito famoso, né? Aí Final Mouse. Não foi nem eles que fizeram, foi os China antes, mas o problema do Final Mouse é que a construção deles é a coisa mais ridícula que eu já vi em toda a minha existência como pessoa, velho. Tu tá com a live aberta? A minha aqui no Murphy? Não, pior que não. Eu fechei tudo. Ah, depois eu mando foto. Então. Eu abro, peraí. Pronto, tá aberto. Tá aberto, tá na tela. Ó, esse aqui é o que nós estamos usando agora. Ah, legal. É pulsar isso aí. Né? Pistãozinho. X2V2, esse. É, Bom pra caralho também. Aham. Foi a Customize que fez lá? Fez pra Legal, é do Blurry, né? mim. É, Aham, da hora. eles que fazem meus mousezinhos da ADV também da galera. Ah, eu tô ligado, eles são pica. Vai ou não da SKF aí que eu fiquei sabendo.
Qual é o nome desse jogo? Esse aqui é o Legend of Mir, ô Silvano. Já tá perto do HK, não tá, mano? Mano, pior que tá. Eu acho que é Virou ao 250 vivo, hein? barra. 4 barras. Oi? Deixa eu ver a foto aqui. Sam. É o que, Lute? Oi, tudo. Falta quantas barras pro HK? Uma. Não sei, Cara, que mano. porra de foto É agora, essa? 250 barras, eu acho. Você é louco, hein, João? Caralho, não, tá velho. ridículo. Entrou em Já fúria. nem vem pro boss, né, HK, cara? guys. HK. É, aqui, ó, João. 3, 2, 1, shift. Morreu. Aí, João. Sam, Ult, viu ao ulta, Sam. vivo. Ulta, Sam. Ah, o Sammy Sam. morreu ele e a Luta, Smurf luta. dele, o out dele. Foi rir. Ele vai falar, pô, tava na live rindo. Foda que agora não dá pra trazer as alt, né, velho? Ô, Fran, É só vou bater e também deixar lá. do lado as altas. o Nem Ymir precisa da preocupar em Steam, dar ele dano. não é NFT e ele é um server americano. Esse aqui que nós estamos jogando, server brasileiro, então a gente joga com ping brasileiro e ele é NFT. E aí, Big, salve. Nameira tá online também, hein, guys. Quem quiser dar uma moral, twitch.tv/nameira, kick.com/nameira. É, tamo juntinho. Mas nem esquentem. Farmem os pontos de vocês indo na live verdinha do Tixas, ó. Tá chegando, hoje tem jogos bons no eu ver Valorant. aqui. Hoje tem Fluxo O contra teu cupom não é o- Cloud9. Tá de olho aí, né, É. Tim? Que tem visitas indesejáveis aqui no bench. Teu cupom Onde? não é o SSS, Supremo? É o DGZ. Supremo ou é o qual? Não, teu cupom. Supremo, velho. T2 acabou a graça. Ah. O meu eu não sei qual que é, eu tô esperando receber lá. Ninguém É tem só aí, tu- não? O dois, Não, mas abre seu perfil lá e vê qual que é o símbolo que Porque fica. o teu Se não for aparece roxo, é o ali, mano. Supremo. Exclamação Cids. Tem o link aí, não? Direto? É SSS. Ou é o pera. perfil normal do SSS? Eu abro aqui. É, abre seu perfil do SSS e vai em Você quer me mandar seed, DG? É isso? início. Tem Não, não, ele vai filho, me acabou. mandar seeds. Dá uma exclamação SSS que você tem o link aí. Então, obrigado. É esse comando mesmo que ele precisa digitar aqui. Calma aí, deixa eu abrir meu perfil aqui. Ô, shift aí, Tichinha. Shift, Ai, meu shift, Deus! shift, Ai, meu shift, shift. Deus! Tô vivo. Que isso, mano. Qualquer Vou coisa- doar Cid mais não. Não, dou a Meu seed Deus, aí. o Sam. O Sam, ele já morreu 2 vezes já, velho. Terceira pé de música. Porra, o Chame veio na minha live e manda um filho da puta. O cara morre e o que, que tem a ver com isso? Você que é o líder, cara. Tem que dar a cal, pô. Mas, Dar a cal na hora que o bicho tá estourando no final. meu irmão, eu avisei pensa. muito antes, velho, pro Tichinha que tava lá Onde no que é? site Na, da na Alttab. missão, início, gestão No de... início, aí tem o seu nick ali. Qual que é a bandeirinha que tem do lado? Azul ou roxa? Ah, eu acho que eu tô no lugar errado, não tem bandeirinha nenhuma. Peraí. Aqui, ó. Fazia boa, hein? 18 Oi. mil. 18 mil Ixi, tô seeds. morrendo. Tá maluco? Cara, isso tudo não, cara. Claro que eu avisei, Sammy. Eu fiquei avisando o Tichinha, deu alt-tab no bagulho. Cadê o mouse? deu Vocês não viram o shift. mouse? Eu te mostrei na tela do Aí Nan? ele falou, DG, obrigado pela Cadê? seeds. Manda meu cupom! Qual foi, Ticha? Meu cupom! Não, é que a minha labelinha mandou cadê o mouse. Eu não sei se ela tinha visto o seu mouse quando você mostrou. Cadê, Dá uma de Nanzi? novo, Tem um não. cupomzinho aí? Tem, né? Vai, né? Qual foi, Pitbull? Tem um cupomzinho aí? Tenho quando minha missão for aprovada, tá submitted. Vou te mandar tá. com todo o meu coração. Que, vai me jogar agora? Me mandou o link, né? Não, né? Mandei no chat da cal. Ah, no chá da cara. Vai ter o shift agora. Vai ter o shift agora. Vai ter o shift agora. Shift. Shift. Agora? Ué, né? Eu tava nessa Melhor. página. Onde que você vê Ih, Então, bandeirinha? aí- Tira, ué. morreu. No início, tem temporada 4, rodada 1. Aí tem um Q do lado ali. Ah, P azul. P azul? Tá Aham. T2 então. T2, tá aí. Dá T2 aí, Tixê T2. No máximo 10 seeds pra ele e o restante pra mim, galera. Vamos nessa, que ele Que não isso, pode perder cara? esse T2, hein? Se derem muitas seeds pro Tixê, ele vai perder o T2. Que Então é isso? no máximo mano. 10 seeds, rapaziada. Vamos nessa, velho. Será que Todo é o mundo em Tixinha é luta o do quê, último velho? T2. Se eu Agora soubesse aí- que Então é o quê, tinha Tixinha? mandado pra ele. Eu sou o quê? Como assim? É. O teu é SS? É, você mandou ali, o bot respondeu. Ah, respondeu com delay. É, Cerola. Palpite pro EMEA, 2x1 Manda Heréticos, 10, 2x1 né? Fnatic. É tudo que eu tenho. Só uma coisa, eu Não tenho tô uma encaixando, reunião às não. 11h30, tá, Nan? Aí eu vou montar o Discord aqui. Beleza. Caralho, Fazer DG, raid obrigado de pelas fim. 2.000 seeds. Tamo junto, irmão. Caralho, nego, fica doido. Já aqui com o Aula. DG da guia.
Ô, Tisha, presta Falou atenção. que me bate, pô, tá maluco? Que tem Brum. Tô prestando. Na hora do vamos ver, tu já tá ligado. Aham. O Cane. Esse Zula é do outro server, né? Mas ele... Zula é um FPS, cara. Não, você entendeu, cara. Não, pior que eu Ó, não tô IK, vendo, IK, tá? IK, IK. Shift. Ixi, o Não, Basto morreu, mano. Foi pro saco. Morri nada. Morreu. Eu baixei o volume da Cities, guys, tá muito alto. Não, Silvano, não, tô não. Tô no meu AP agora, não moro mais de aluguel. Graças a Deus. Graças ao governo brasileiro. Não, brincadeira. Graças ao meu trabalho e ao donate de vocês. Então continue mandando Também like. passa esse canal aí, velho, do governo brasileiro. Ah, aí, você que já eu só mora tô em me Brasília aí, fudendo. irmão. Já fala com os caras aí na hora. Fala com os caras tudo aí. Falou, me ajuda aí, mano. Dou uma seed pra mim. Fala, meu Lulinha. Ah, dá uma seed aí, Ele vai lá companheiro. falar, além de não darem, vai taxar ele ainda. Já vou fazer a boa. Opa, né? tá recebendo seed sem imposto? Toma. Vou vetar o Tixinha do próprio assunto aí. Cara, velho. vai jogar o AP aí que tu pagou barato, pô. Tem que pagar várias paradas ainda. No Américas, meus palpites pro Américas é 2x1 to game, 2x1 Cloud9. Mas esses porradão no chão aqui é Chato foda, pra né? caralho, né? A Image não quis fazer um boss que tem mecânica, quis fazer um boss chato, né, velho? É, mano. Derruba toda hora, velho. É pra não ficar away, mano. É pra não ficar away, é literalmente isso. Onde já se viu um boss de MMO que Já tem que jogar, apareceu. né, velho? É, que podia aparecer um monte de torre pra nós quebrar, Ó, IK, tá shift. ligado? Mentira, eu tô Mecânica. criando a trompa, pai. Cuidado com a trompa. Aí. Ah, era você, Silvano, verdade, que da hora. Como é que você tá, mano? Você tá lá ainda, não? Tá em outro lugar. Titi, recebeu convite pra fazer o Watch Party Masters ou Champions? Nunca recebi, Felipão. Eu fico de casa fazendo Watch Party pra vocês, mano. Com todo o meu conteúdo, cartinhas, Pokémon, Por pouco eu não lojinha. consigo fazer 2 trompas. Consigo fazer uma trompa. Cria agora e bale ou depois? Cria agora, Cria porque agora dá e vale, sorte. pô. É. Conteúdo. Agora. Vai fazer que nem o One Hit, que fazia o bagulho pra mítica no off e ninguém viu, velho. Tá aí, É. meu brother. Só pedir, Tixinha. Vai sair não um falou que era passarinho 2? dourado. Sexta Maluca começa meio-dia, Davi. Meio-dia a gente ativa a Sexta Maluca. Ó, brilhou, hein? Trompa épica sempre brilha, né? Ih, você voltou pro Paraná? Da hora. A vida tá boa, Silvana? Que bom. Eu tenho medo do... Mano, tem um moleque de 16 anos que joga hoje da França, que o apelido dele é Jamelinho. Jamelinha? Jamelinho 203, é o nick dele, velho. Nossa, que nickzinho de quem quebra ao meio, velho. Aí, Todo Cai, mundo- cai, 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 cai. Mano, o nickzinho de quem joga na PSN, mandou o PlayStation fazer o nick dele automático, tá ligado? Moleque, nick de Roblox zero, tá ligado? Moleque vinha lá do Bad Business. Full 220, trocação Oi, de Fê? tiro. Não entendi. Pá, né? Se Opa. pá, agora quando acabar Deita esse na cama, boss, a gente faz as raids, faz tudo. Aí eu vou deixar um salão de ouro, um templo, alguma coisa pra pegar bandeira, pra poder fazer minha Valkyria lendária. Aí pegou bandeira e a gente volta pra cá, tá ligado? Ou não? Bota eu no lugar do Tisha. Pode botar. Quantas horas, Tisha, você vai ficar fora? Mano, eu preciso fazer 200 bandeiras. Eu acho que em 15 minutos eu faço 200 bandeiras. Ah, então não vou. Eu tô ligado, amor. Eu tô vendo aqui, fica tranquilo. Chat, eu tenho uma reunião em 4 minutos, tá? Importantíssima. Eu vou deixar a live só com música e tal. Mutadinha. E é isso. Aí vocês vão ficar ouvindo música. E eu vou deixar o countdown do EMEA na tela e tal.
Não, você que pega os baús, tá? Não sei se eu vou conseguir pegar por conta da reunião. Beleza, meu irmão. Tu tá de bobeira, pega aqui na minha mão. E aí, Crono, salve, salve. Ei, Salve, Carol. ei, ei. Fala, rapaziadinha do chat do Tichinha. Como é que tá o anime, rapaziada? Tá em dia? Fica Como é right, que tá vi que a isso final aí? do CBLOL vai Som Demons voltar. of the Não vi, Shadow meu, Ítalo. Vai Realm. ser Como é onde? que tá a Já playlist falaram? da Já? rapaziada aí? E cá. 3, 2, 1, shiftzinho. Tô pelo 2-0 Electrics, 2-1 Fnatic, 2-1 to Game, 2-0 Cloud9. Não? Bons resultados. Bom que o bloquinho tá pra usar meia hora antes, mano. No Rio, a final do CBLOL vai ser no Rio. O cara faz stream, joga em mim, faz reunião. Esse boss esse boss do Ymir, guys, a gente tava fazendo 1 da manhã. Só que ele demora quase mais de meia hora pra ser feito, tá ligado? Aí tava acabando muito tarde. Fala, meu parceiro. Aí a gente Fala, resolveu deixar ele pra 11 da irmão. manhã. Quem tá de bobeira, pega aqui. Minha mão. Vermelho aí, verifica só se é da Forsaken. É o Zula. Zula. Peço perdão, hein? Ativei o carniçal sem querer, velho. Tá, deixa eu configurar as coisas aqui. Eu vou mutar o microfone. Já venho, guys. Beijos. Já venho, pessoal. Beijos. Beijo, boa reunião. Espero que dê tudo certo. Você fique milionário e eu te tabela. Vamos nessa. Nice. Chat, vou mutar tudo aqui, tá? Tô escutando a música, né? E o som do jogo. Vou deixar assim. Já venho, chat, rapidão.
Madre mía, qué bonita la iglesia esta. Que está medio a ser. Qué ornamentos, qué claraboyas. Irradia más luz que una flash de Sky. Qué pocas ganas tengo de andar. Con lo bien que estaría yo viendo las finales de la VCT EMEA en Barcelona. ¿Pero os queréis callar? Contemplad. Cautico, tú ya tienes el paso marítimo. Vaya mar, vaya ola más grande, parece la ulti de Harvard. Qué rico me está sabiendo este heladito que me estoy comiendo poquito a poquito. Vaya pirulo, niño. Ya estoy bien la coña. Vamos a ver lo que vamos a hacer. Porque las Ramblas están muy vistas. Y un museo como que no, ¿no? Irnos de fiesta a cabeza, que ya tenemos una edad, y el Tibidabo pasando. Pero chapulines, si ya está claro lo que vamos a hacer. Basta ya de tonterías. ¿Vamos a ver la final de EMEA? Venga, vamos para el Olímpico. Pues venga, comprad las entradas porque ya están a la venta. Y bueno, la fiesta la dejamos para el domingo después de la final, ¿no? I'm out here in the cold night, running till I barely feel my feet. Wanna see it through my own eyes. There's no going back, and I'm not afraid anymore. Cause I know I'm gonna be the last one standing. Yeah, I'm not afraid anymore. Yeah, I don't wanna wait anymore. I'm ready to fall, I'm ready to rise up. I will do what it takes, I'll run blind straight into the flames. Watch me burn, alone in the shadows. I'll carry you home on my back. If it's you or me, then I'll take the shot. Still they say I'm the villain. I scream and nobody listens. Still they say I'm the villain. Too bad you can't take me down. See that I'm surrounded by predators. It's critical, they got me in my element. It's dirty how you trying to keep it elegant. Keep my eyes open wide when everyone around me is an enemy. See my life cross my eyes. I'm ready to fall, I'm ready to rise up. I will do what it takes. If it's you or me, then I'll take the shot. Still they say I'm the villain. I scream and nobody listens. Still they say I'm the villain. Too bad you can't take me down. Too bad you can't take me down. You can't take me down. I'm ready to fall, I'm ready to rise up. I will do what it takes, I'll run blind straight into the flames. Watch me burn, alone in the shadows. I'll carry you home on my back. If it's you or me, then I'll take the shot. Still they say I'm the villain. I scream and nobody listens. Still they say I'm the villain. Too bad you can't take me down. Hello everyone and welcome back to VCT EMEA. We're on our third elimination day here in the play-ins, and it feels like each day we are just sending a lot of teams home at this point. It's quite sad really, but of course we've got some banger games coming up. Let's have a look at the bracket and see how these play-ins have progressed. Of course I'm joined once again with Kukuka and Minnie. Minnie, thoughts, feelings after yesterday's games?
You guys were calling me evil in the green room just before coming out. You're bringing it up already. I guess I'm excited. That is evil. We can talk about it later. You don't have to bring it onto the show. We can talk about it later. We get to send some more teams home. That's, you know, my vibe. First of all, I called you evil in 2023, and you brought it up today. I just need people to understand how spiteful you are. But yeah, surprises. I don't know if that many Fanatics showed a new face yesterday. Brilliant schedule for them, right? Like you showed that yesterday, very good, back to back. I think that also could give them some strength moving into playoffs if that is to happen. Yeah, 100%. And we need to speak about the games that we have today as well, because of course we have Eintracht Frankfurt going up against Team Heretics, and then later on today, as you've mentioned, we'll get to see Fnatic going up against Job Life. Such a crazy schedule for these teams. It's so crazy. It's not only the schedule, because I think that most of the teams will prefer the tournament style, more the playing week to week. And as I'm saying, since playoff is at the end of the play-in line, you want to get with that warm-up of like, oh, you know, especially for these teams that are in the lower bracket. But at the end of the day, we have Team Heretics and Fnatic that could end their year today, and it could be the complete end of the two best orgs that we've had in EMEA Valorant. But reality-wise, they are playing against Challengers teams, and it should be a David and Goliath kind of matchups, but obviously Fnatic and Heretics have been looking very shaky. And crumbling under pressure. Crumbling under pressure? Yeah, for Heretics and Fnatic, like not this play-ins, but Fnatic during the stage, yes. Sure. I just think they've been pretty bad. I don't think it's been crumbling under pressure. I think the schedule in general, this stage has just been crazy because we've had so many condensed games. And I think as well, each day we come into this, we are saying, oh, we could be saying goodbye to this team. And this, like we had that for Fnatic yesterday, we have it again today. And it is really difficult because we're having to have that approach all throughout these weeks. But the best thing is that on the other side, and when we speak about the Challengers teams, they're still all alive. You know, like anything could happen for them. We've been so hopeful. They've been showing so many good things. So we need to put that on the scale and actually see that we're getting a good play in. I was thinking about this though. We can't have all four because of course we have Enterprise versus FireFlux in that top bracket. So one of them will come. Yeah. So like at best case, there's 3 Challengers teams that make it to playoffs, which is that's pretty evil. That's not evil. How do you think that's evil? Like, nah, VCT teams, get rid of them. But I think initially, the expectations were, I think you had said maybe you'd be happy with one going through. Actually, after seeing like the first week of playing, I was like, I think 2 and 2. I think FireFlux and Enterprise so far have impressed me so much that we need them into playoffs. Yeah, we need them to test our teams. I think today is to prove like Job Life and Eintracht. I want them to prove that they are of the caliber. For sure. You know, of the caliber to go to playoffs. Well, let's speak about that first matchup because of course you mentioned Eintracht there. Someone that we wanted to highlight coming into today's game was Fizzy because I feel like he was one of the players that was able to kind of close out that series for them in the last game that they played. Yeah, I think that right from the get-go, right, to me is the Astra. I'm an Astra enjoyer, and actually seeing Fizzy, having seen him for such a long time and thinking back to 2023 with the best team, with the best Warcry, the soul that we absolutely loved doing back then. I think of the Sentinel and whatnot, but especially in this series versus Mates, where he exclusively played the Astra, is not only he felt like he was so comfortable, but more so like he was able to close both pistols, both initial rounds for his team. And look at him. Look at the way that he was enjoying it. Yeah, he was so happy after that series. Yeah, and I think that if we look here, like head-to-head, Boo's also been performing very well on that Astra too, and he's generally been playing very well. I want to just go back to Fizzy though for a second. I think this Eintracht team, playing this Astra, they really understood how to play with the defaults. It feels like Astra's an agent that is harder to play than the Yeoman, but if you thought through it, I think it provides more value. And I'm hoping later on that I can break down some of the ways that they are playing this Astra, because they're able to do things that I think that some of the VCT teams struggle with the way that you're dissipating around the map, getting map control. They're playing post plants very well. Their ult theory is very good. Like, this Eintracht team is a good team. Do you think that maybe like teams are just because of all the changes that there's been and like teams trying to find themselves and deal with the double duelist or the lack of it and how to navigate it, they maybe got too comfortable and just lock in the Omen? Frankly, I just think that teams don't understand what's good sometimes and get a bit lazy. And I think that players push back on things, and there's not coaches who will say, no, you're wrong. Omen isn't the best agent. More Astra. More Astra, please, Boo. He said yes. He did look very happy. It's Boo. So yeah, I just think that that's the case. Sometimes that you need a very strong
coach to be able to say no to players sometimes. I love an Astra. As an Astra main myself, I do love an Astra. I feel like the desk is kind of aligned with this one, that we enjoy watching Astra players. But let's The stars are aligning? Okay, sorry. Oh, you had to do it. You had to do it to them. Let's turn our attention to Team Heretics here as well, though, because something that the kind of topic for them at the moment has been inconsistency, and that perhaps being one of their problems. And I feel like for Riens, we definitely saw an uncharacteristic performance last time they played. Yeah, I think that especially that first map in the first half, he only got 1 kill, and it was with a Hunter's Fury. Something incredibly weird to say about a player like Riens, but he also went on an interview on Sheep Esports, and he spoke about what we've been talking about for a while now, saying that, yeah, their highs are really highs and lows are really lows, but we're still looking for a definitive answer, because I feel like we keep hearing it's like a mental thing, or like the pressure thing, but it feels like it's not good enough after 3 years. Yeah, I think that when I hear their comms in particular, it feels very hectic, sometimes quite stressed, and I wonder if like the expectations they have and means that they're kind of forcing things a bit in those moments, and you can feel that they're not coming like an experienced, mature team sometimes. And I think that you should be at this point with that experience doing so, and I do wonder if it's the expectations that they have on themselves that means that they are struggling in those moments potentially. I think that that's definitely an interesting conversation, because when I had spoken to Benji the other day, he had said that like we have a baseline of an expectation that we have to hit ourselves. We just need to unlock that potential, because the highs are very high and the low are very low, just as Riens had mentioned in the article with Sheep Esports, and I think that's really important. And when I had asked him, well, how do we reset these expectations for you guys? Like, where should we be setting the bar? And he said, you just have to believe in us in the same way that we believe and trust in ourselves, which I think was really interesting from him. Not good enough. Not good enough. I don't think that we've ever doubted Team Heretics. In fact, we want them to do good, because we are still looking for a team to spearhead EMEA back to winning trophies, and they were doing so well. They had such a good 2024, and as I said, like the moment that going to those events with subs, thinking that maybe they were punching ahead, maybe too high for themselves, and then seeing them achieving that even with those struggles makes us think, well, when things are all flat and looking good for you, why can you not achieve a new high? I genuinely feel like a philosopher trying to find the meaning of life when I'm talking about Heretics. Like I don't know what the answers are. I think there's several things we can look at in the inconsistencies. Some of the stuff I said before, maybe expectations. Sometimes it might just be player quality isn't at the standard we had 2024. Like it's very easy to come out of the gates there and have all that momentum and firepower and the kind of the motivation, I guess. They've been talking about it when talking about those challengers teams. Is the challengers teams obviously have an advantage in the sense that how much they want it and how much that it means to them. But I'll be honest, you still need to have that fire if you're a VCT team. At the end of the day, the challenger teams have been fighting to get here, and the teams that were on that top 4 in tier 1 or in partnership are the ones that have to battle through. So of course the context matters a lot. Yeah, for sure. And I feel like we've kind of maybe touched on more negatives for Team Heretics, but one of the positives coming out of that last series was Voot. I think especially on those first couple of maps, seeing him on the chamber, the sniper usage especially, for me, one of the top players. Yeah, especially on that second map when he was against Hero and we were just literally glued to the screen looking at those deals. He's looked very good. I think I saw an interesting stat, and I'm not gonna, don't quote me, but it was where like the instances where Wook tops frags, they have almost an 85% win rate. So like if he is playing well, he is the key to success for this team. And I think historically he's been in a kind of weird position where they've not really known what his role necessarily was. I'm loving seeing the Euro and Chamber. I think they're very good agents in this meta, and it seems like he's been gelling very well with it, especially with the operator. Like Wook, historically not an operator player, but he's been playing very well, and it's good to see him at least there. It's just about Riens and him going together, and they're in a good spot. Well, let's have a quick look at the predictions and see what we've all gone for. You guys have sided with Team Heretics. Mitch and I are still sticking with the Challengers picks. Does it feel like an easy swing, though, towards the Team Heretics side? No, I'm glad we're 3-2. Like, it feels good that we're 3-2. Because Eintracht, I think we have to give them quite a bit of respect here. But Heretics, they have the legacy, they have the players, we know what they're capable of. I think the ceiling for them is higher. Benji asked to believe, so I believe. What can I say? I am incredibly biased towards Team Heretics. I love that so much from you. Well, either way, I feel as though we've been able to chat about both teams here and deliver their kind of stories for this one. Of course, for today, one of their journeys will end here in VCT EMEA. Let's welcome Team Heretics up against Eintracht Frankfurt to the stage.
Heretics need to make a lower bracket run all the way to Barcelona if they want to have any chance of being there. We know that they've been able to do it before when we think back to that stage 1 trophy lift, but the question is, can it all end here today, guys? This map veto's coming in. Bea, I'm coming to you instantly because of that reaction. Because I'm seeing the SG bunning the summit, and I was like, damn, we do not get to see Monster on the waylay again. But honestly, if I look at this map, I see an SG that has a lot of comfort in that Lotus, and I think that it is the question mark for Team Heretics, because we saw 2 very different faces from them. First of all, super excited, Rian's on the Viper, please let's have this every day. Casey decided to 13-2 them on it. Did not look good, but overall I see things pretty evened out for the entirety of them. Yeah, I agree. I think that both teams show good faces on both Lotus and Haven. I think that there is a high level of play. Yeah. A breach on Haven maybe, but we'll get to that later. You'll see. Because there wasn't too bad things happening, but it was a breach. But yeah, Lotus and Haven, I think that they're maps where both teams, I think, are coming off a loss here, but I think they're both still strong on those maps. So maybe a bit of a surprise to the opponents, they're picking them. But I saw a lot of strength in this map pool for both these teams. Yeah, for sure. Do you think it swings in any way, or do you think it's pretty even across the board? I think it's even now. I think that for Heretics, it's about the bouncing back, and that sometimes that they cannot do that. For SGE is a lot of comfort on that Lotus. We heard it from themselves the other day, being like, oh yeah, Lotus is good for us. It's doing us a favor. And speaking of comfort, the players are looking comfortable as they're setting up in their Razor chairs, getting ready to get into the server. But I guess we've kind of touched on the stakes for Team Heretics, you know, understanding that they need to have that lower bracket run. But looking at this Lotus as well, do you think that this is a good place for Eintracht Frankfurt to start? I mean, I think they lost 13-5 last time. But sorry, so I got it wrong. I got my tier 2 teams mixed, and I'm so sorry. I apologize. Oh, it's all good. It's all good. But they both play extremely strong compositions on the map. Usually playing that Viper and Vice. For the first time, I'm seeing it on both sides at once. I'm in heaven right now. I get to see some potential good Lotus. So yeah, Eintracht coming off a loss, but to be honest with you, I think that because they're playing this comp, they know they're good at this map. They know what to do. Heretics historically have been also quite strong here, and they're coming off a loss to KC, but KC looks like the best Lotus team in our region right now. So I think we're in for just a banger on this map. Yeah, and I think that we were speaking about Woods and the highs that he reached the other day on the Yoru, on the Chamber. Now he's going head-to-head with one of the youngsters that has been a surprise. Jamalinja on the other side, I think is going to be very explosive on it. Very explosive indeed. Well, let's get right into this one. Mitchman and Tom Biz, take it away. Thank you very much, Billy. Eintracht Frankfurt coming up against Los Niños. Tom, this is going to be a big challenge for them, and I think getting past players like Rienz, for example, it's hard for even the teams that are at the top of the ladder. Sometimes. That's kind of where we sit at the moment. Sometimes, because Heretics might be the weirdest team in EMEA right now. They have 2 13-0s and then a load of defeats just in the mix of it. I think the most terrifying thing is you mentioned Rienz and versus Na'Vi. He had a bit of a stinker, which is so rare. Like, this is the guy that we talk about as like being Mr. Consistent. He's the one guy in Heretics you can rely on. And then you look to the other side of things. I'm thinking, hey, Azuri had an absolute banger of a day. We've seen a lot from Jamalino. Fizzy was talking about having a life game, but honestly, he was fairly consistent throughout the series. And I don't know, like, I haven't even mentioned Monster. I think he's probably been their best player overall. I don't know where I stand with Heretics, but Eintracht Frankfurt impressed me the other day. Yeah, well, I ended up swinging for them in the prediction. I feel like Eintracht Frankfurt have a good chance to carry that momentum through here. They're on the uptick, and Heretics have something to prove. But it looks like Rienz is starting well. A snake bite gets him a kill on the board. And it's already down to a 5 versus 2 with the space taken by Woot. Even if the numbers were even, this one would be hard for Eintracht Frankfurt to pull across the line. A ticking time bomb as to when Woot will come on the scene, and Azuri dead to rights the second he does. Yeah, a lurking Woot now with the Sheriff in hand, and they should have a rough idea of where Monster is. Clearly wanting to try and get that final kill, and I can't blame Koshmaris for that. Last time out, had a very rough performance playing on that Omen. In fact, I'll be honest, I came into this map today maybe thinking they would have changed the entirety of the composition, because he went 2-15 when playing against KC. But clearly they feel like that was more of a blip, or maybe KC playing well.
or just maybe haven't had the time. We'll have to wait and see. Also for Eintracht Frankfurt, this is an interesting pick because you go their run through the Tier 2, they had a streak of victories, 6-2 over the last few months, but they got battered by GX, who are sadly now out of the tournament. So clearly, again, both teams feeling like their last performance isn't reflective of how they play this map. Well, only one will be proven correct. Or they could both be bad and one of them still wins. Actually, that's very true. They could both be wrong. Only one of them will be proven correct at a maximum. At least for now. Good start for Heretics. They'll lose Woot, but as long as they keep this mostly clean, it's not too much of a concern. A pistol on the other side, finding a freebie. Rienz is grabbing an extra orb. Happy to leave that Marshall by the wayside. As you said, those 3 rifles are all Heretics really care about keeping over. Benji, Boo, and Kosh won't be taking too many risks, but Rienz already working towards that ultimate. Spike planted. Oh, expectations now fairly low for Jamalino. Any damage he can do would be nice. Of course, I think that's also an interesting prospect with the veto in general, is both teams have kind of come in and picked the map that the other has played the most. Obviously, I think for Eintracht Frankfurt, this is also joint, so it kind of makes a little bit more sense. But we have seen Heretics playing a lot of Lotus. Obviously, then Heretics picking Haven is not the craziest thing in the world until you realize that it's 8-0 for Eintracht Frankfurt over the last 3 months. So clearly, they're just looking at that and going, okay, we know how to beat them. Which, hey, when Heretics are good on a Haven, they're very good. They can batter people, maybe even 13-0 people here and there. But that's the question I have most coming into this game, is what version of Heretics are we getting? Because as you were sort of stating, at their best, they can beat anyone. Like, genuinely anyone. At their worst, they can lose to genuinely anyone, except Pacific. Oh, that is a fresh wound and a whole lot of salt. That was mainly to hurt you more than anybody else. I do feel bad for the players. There's really no need for that. They could be at home watching right now. They have nothing better to do. 2-0 for Heretics. A strong start now. Eintracht Frankfurt. Salt in the wounds. Get themselves those rifles up. And squeeze it on. Lovely stuff. For Heretics, it's going to be a bit of a direct approach, at least to start the round, but they're not afraid to leave Rienz to look for space, and he has got a competition on his hands. Already making a little bit of noise, trying to deter them from taking that orb or deal some damage as they do. For Eintracht Frankfurt, you mentioned Monster. Could be one of their best players so far. Definitely been a highlight. He's going to be on the Vice, playing that C site. He's got support for now. I'd almost expect them to be shifting away from this C site. Azuri helping out on B, maybe exploring some aggression, but they've triple stacked up. It looks like they're suspicious of the play ending here, and the read is right from what we can see. I think just more happy to play retake on B, which does have a gamble when you're up against a lower buy. I think a lot of times teams will more quickly head in towards that B site, but they have at least some information they can get on that side of the map. Now pushing into the 3-man stack. Woot taking damage as he makes his way through the Thorns. Koshmaris as well has teleported across. A lot of early damage taken, and well, they are losing the fights up until Woot. That's the turning point. Missouri far enough away to survive. He can hold on to some ground at least and give some space to his teammates rotating in. Jamalino's hit the door, putting pressure on the other side, but Woot is not turning his eye. A triple kill. They ran into a stack. Heretics couldn't possibly have expected that many players to be there. Vice utility on top of it. Fizzy. Last player standing. Well, he was pulling 3Ks out of nowhere last time, but he'll get nothing done, leaving Jamalino alone. They know where he is. The door and now the walls giving it away. And Woot with a 4-piece, he used his showstopper and it didn't really do anything. He'd already gotten the work done. A 3-0 start. Easy beginnings for Heretics. Yeah, he was someone again. Like you look back to their match versus Na'Vi, and he had a map where he gets 30 kill and loses. Like that's how good Woot was playing in that series. So we talk about players like Jamalino, a youngster, the future. Nice. Many talked about getting an opportunity to play on the stage a little bit earlier.
Well, we were waiting for Woot as a youngster. Almost the day he turned 18, he was breaking into this roster, making it to international events. He is pretty much the epitome of what young talent can be. I guess the other is probably Alfia, coming up a little bit later on in the day. But I'm excited to see if we can still see that individual brilliance from Eintracht Frankfurt, because I think there's no doubt they've got the talent, but so does the other side. Well, for Heretics, I think they're the ones that are showing it off right now. Like last round, they run into a 3-man stack, a trap set by Eintracht Frankfurt. And that trap card never gets flipped. It's shredded on the board by Woot. They had a player spamming the smoke, 2 swinging into him, and he just ripped their heads off. A surprise it might have been, but his reaction was there. 7-1 start. And this round, it's weak weapons. Question, oh my goodness, Woot was almost caught off guard. Will be dealt with, but Benji's the one picking up a big play, a necessary big play though. Despite this being what should be an easy round, I was thinking about Woot farming orbs. Now Azuri with a chance converted, and a Mona Thrifty puts them 3-1 in a round that I didn't think was even going to get started. He's able to finish it off. Unbelievable. But yeah, I was thinking back to some of the sight holds we saw from him the other day, but that might have been the best of the lot. Insane individual skill. Okay, 1 or 2 of these were a little bit more uncomfortable at the beginning, but this is just a Sheriff masterclass as they look to try and walk into this site, and even maybe assumed that they would rotate away, and maybe they should have done. Yeah, sorry, Fizzy. You were the star yesterday with your 3Ks early on, but Azuri's just giving you a real chance. Kick-started their heart. For Eintracht Frankfurt, an AWP pulled into play already finds an advantage. Pressure onto Heretics. Benji removed means no flank control. Neither him nor his utility stand. And Heretics, they're marooned. They're left in this A main control. They're gonna have to pick a spot to fight from, and for now they're hoping Eintracht Frankfurt get aggressive. But they will on the back of utility, and that swing, dangerous! Rien's left down to a sliver of health. He shouldn't get anything more from here. It's a worthwhile early fight. Monster even tucking back in. That was the one bit of timing that I thought, okay, maybe there's a chance, but now they're going to almost rely on an overextension from somebody on this defensive side. They've all just tucked in. They have the cross being held. Azuri's position might not be expected. The wall baited, but it's already cleared immediately. It does kind of section off the defense a little bit, and a nice shot from Rienz. He's only on 8 HP. A single bullet would have done the work, and while I thought for a moment Fizzy might have both, instead they brought it back, and yeah, 8 HP. A right click, there you go, I was gonna say, just the classic is all will do the trick, and yeah, I'm a little surprised by that pit. On 8 HP, yeah. I mean, he just found another kill. I guess if they're going to win, it kind of had to be the pit to make the difference. But that's a big ultimate committed on a gamble, on a whim. And what should have been a 4-0 start, let's not forget, has now ended up 3-2. Team Heretics being challenged very early on. Woot was 7-1. We thought, it doesn't look like anyone's going to catch him, at least for a while. But a Sheriff in the hands of Azuri. And off for Jamalino, and things have taken a turn for the better on the defensive side. They're getting those few early rounds. We saw this in their opening map. They had a 3-9 defensive side versus GX. Got blasted out of the server initially, but this time they broke him back a little earlier. Rienz is still going to make things a little bit more interesting. He's definitely turning up more today. And that's why these rounds have been competitive so far. Monster finding 3 keeps it even, but considering what was invested in this round, this is a pretty good start. Oh, the ult from Benji to even the odds. That'll probably get them a plant. You don't expect Eintracht Frankfurt to be pushing up against this. A wall blocking off Fizzy. The judge. He's got a smoke up, he snuck in, and they know about him, but it's Benji alone. Good pick by Jamalino. But Benji's gonna get the jump on him, and with a judge in the other side, it could be tough, but the paranoia, it gave Fizzy the chance. Distance closed.
Not just in that fight, but in the score line as well. 3-3 for Eintracht Frankfurt. I don't even think the distance was close that much. That looked quite far away. Actually, it was, yeah. Like, I'm surprised that was an insta-kill, but I guess it was already half HP. I kind of want to see that last kill again. How far away was he? Maybe I'm delusional. It looked like the distance of the, whatever that's called on site. Yeah, pretty much. Nice. Headshot. It was a headshot kill. So yeah, that's why, Tom. Yeah. A lot of those pellets must have went into his head. Well, 3-3, and really this was looking like a guaranteed 4-0 start. Like no questions asked. Woot 7-1, and all of a sudden, this man changed the course of the game. That 4K with the Sheriff has injected adrenaline into Eintracht Frankfurt. They are now off to a flyer themselves. Yeah, for sure. And I think, again, you look at this Eintracht Frankfurt roster, and I think there are a couple of names that stand out. Jamalino was one because, obviously, of how young he is. I think Monster is someone that many have been talking about as a person who could rise to the Tier 1. I was looking at the other three and going, okay, I've seen your names around a lot. Like, you've been in the scene for a long time, but are you going to hit the ground running when you get into the Tier 1? And I think maybe in the first map, as said, I think everybody was a little bit shaky, but they definitely stepped up into that second game. I think, at least for me coming in, I looked at mates as quite heavy favorites, just based on individual players. Like Martin probably been one of the best players all year, especially if you're just talking about EMEA. But players like Azuri, players like Monster have proven that, yeah, that gap doesn't exist. And Jamalino in some of those games, the Neon especially, I'd say on a raise. Jet on Ascent as well. Jet on Ascent, yeah, very much. But for Heretics, a 4-0 start, but it's been pruned early on. Let's see how they're getting on in the listening. Listen, can we... Others come back, guys. I want to double hold A. Sorry, I want to double hold B. Yeah. For this guy re-aggressing. Careful, push to the Viper ult. Yeah. And me and Nanas will push them back. Okay. Yeah. I'm waiting until you come. I'm picking bull. Come. Go. One. Two. Can you castle it now? Yeah. Fade Prowler C. I want a blue smoke. Wait, why? Dodge Fade Prowler on C. Smoke. I will up. Okay. Yes. Go up. Come back to me now. I want to Prowler, be ready to stay. Molly, okay? Yes. You can go on top as well. Bring them down. Fade Viper on C. No, I will wall down, okay? And I will do orb. You dogs B. Okay. I'm gonna reveal in 8 seconds, in 5 seconds here. Yep. Guys, keep waiting for the B repush. Yeah, he dogged already. Smoke over, care, okay? Okay. I just revealed the open. I'll find you. Can you wall up again? But they have yes. hit C, why would they B push? Yes. Can you hit straight B with my yes, boomerang. He will boomerang A, we will go B, okay guys? I don't have anything for the pick angle, we need to pick it. Like, I don't have anything. Wall up. Wait, I cannot, bro. Zero toxin. Wall up whenever you can. Yes. I'm coming back to you. Wall up now. Walk, okay? We are close. 30 seconds left. Guys, can you come now? Let's pick. One. Smoke B. They smoke B. Yeah, go in smoke and pop through if there is wall. Yes. One. Yes, go paranoia. I'll throw ceiling. I also molly ceiling. Yeah, go smoke top. I'm not opening. One heaven if you take. Guys, I'm planting. Oh, yeah. They have Guys, take heaven. Take heaven. Come. Okay, come. Stop talking and listen to one of you. Come heaven. Yes, I'm coming. Let's pick. Ready? Yeah, 1, 2. That's a link. Come, go in the corner. I bait for you. Okay. Yes, I have re-smoke for ceiling. Bait for me. You just speak on Benji then. Yes. Carry link. Yes, I'm holding it. I'm fade port. One on me. I cannot pick on Benji. 40 on bites. Wait for it. Can we pick heaven later? No, I can't. I'm holding ceiling. Wait, I'm blind, guys. I'm blind. I can't ceiling. 2 ceiling, 1 heaven. 2 ceiling, 1 heaven. I cannot help you, bro. Yeah, I'm 70 on Viper. Oh, nice try in there. Fuck. So close, bro. As well. Listen, guys. Play for your teammates instead of... Yeah, I think a lot of it is, you can hear Boo as the leader getting a little bit frustrated because I'll be honest, and this is not anything to do with our production. I thought we might have been playing both comms at once with how many people were talking in that moment. I was like, have we overlaid these? Like, no. It was just so much communication going on at the same time that I think everybody was just hearing the sound of their own voice and nothing else. Yeah, genuinely, you could hear Boo take control of the reins for a second there. Like, they had to get back in line. A little bit of chaos from Heretics. And it was Eintracht Frankfurt to come out on top. Another big round for them. 4 in a row now. And for Heretics coming off the back of a pause, that's got to be a tough one to lose, especially when we're listening in, having the chaos layered on top. You almost feel like they need another little timeout. Yeah. I want to say as well, like going back to talking about GX, when this map didn't go the way of Eintracht Frankfurt, it's because they were 8-1 down. They started so slow in the game.
clearly took a little bit of time to get used to the stage, but that could have happened again. Azuri, though, got them their first round a lot earlier. Now they have the momentum in their says. Now we're seeing the level of what this team can bring. And Heretics, well, again, they've had their moments. They found their openers. They did damage with the pistols, but the rounds have only been going one way. Oh, wow, this round might be a little bit tougher to do damage with stuff like that happening for Jamalino. I think this is also just a thing that seems to happen to Heretics quite often, just getting caught by collateral shots. I have the spike. Wu was supposed to be the first guy getting shot at in this round, and he's the last one alive. He blast backs up to take his eye, and no one gave a damn. That's crazy. In zone flawless for the 5th round in a row for Eintracht Frankfurt. They're now so much wind in their sails that it feels like they'll be carried into the lead any time now for Heretics. Ulti's coming online at least, but this buy round, I think this could make or break this map for them. Yeah, it was getting hectic as it is, but I think as well, Nice, let's go! you look at a team like Heretics, you look at the heights they've hit, and you want to say this almost from their point of view. It's like, yeah, we're waiting to see when they break back, but it's almost insulting to Eintracht Frankfurt with the fact they've already toppled a Gentlemates who made an international earlier in the year. They've proven they can battle versus good individual players. There needs to be more. Monster, though, it's audacious. If I see an Omen in that position, it's a risk. For him, it seems insane. And well, one thing that has been good for Heretics so far is Woot. When he's been on, when he's got openers, he has been the deciding factor in their rounds. Spike planted. Well, there's plenty of credits there to work with for the defensive side. A save might not be necessary, but maybe might the have to consider it, though, with the op on the retake. Exactly. 5 players still alive. You'd need a reason to go. Good bait. That could be the reason. Azuri's going to be the real telltale sign. Viper's pin up. Oh, okay. Now this looks like a win. You got the ult out of them. Let's see if we can get some exits. Azuri already mission success. They got the Nightfall as well. Heretics are really worried about this. You know, Rian's just gone down. They don't have time, right? Do they? Surely they don't have time. Maybe. It's going to get interesting. Peeking from Vizzy. They have lost so much in this round, Heretics. They got a 5v3 advantage. They had to use a Viper's Pit, a Nightfall, and they survived with less players than the defensive side. A Red Bull clutch, sure, but it's not one that's going to feel clutch at all. No. They overpaid for that round. And not just that. Look at the panic from Heretics. Even from our perspective, there was no way that Eintracht Frankfurt were going for this. There was no way they could win, and then they get a kill, then they get another, then the pit, then the Nightfall, then the spray onto Rien's through. Like, for Heretics, they were panicking in a round that should have been about minimizing losses on the way out. Instead, they give everything just to get it across the line. Now, well, they need to do a whole lot more with a whole lot less. 3 Guardians, a couple of Phantoms, no ultimates, and their opponents, well, they've still got everything. They've got the Nightfall, they've got the Showstopper, they've got a very, very aggressive position from Jamalino, but I think he's going to realize quite quickly that that is a fight not worth taking. In the meantime, because he's had so much control, and then still kind of has it, they have stacked up that little bit more. And Heretics are almost just waiting to see if anybody makes some sort of push, some sort of mistake. I have the spike. There. Well, there's no mistakes being made. Perhaps there's some being forced. Heretics will step forward. Nightfall online from Musashi, instantly put through. Info confirmed. Many men outside of A. Many men. Musashi has got the big gun in hand. Players half HP through that wall, but now they've recovered. The decay gone. Monster steps up close. He's deleted, and Woot's rounded onto Musashi. Very nicely done by Heretics. They make it out with just enough time to get that plant in as well. Jamalino's Showstopper makes it interesting, but they need to clear an angle, and they have done. Benji's caught.
Showstopper up, but it's not clearing that close corner. A mistake made. I think maybe he threw the paint shells into that corner moments ago and just then didn't think anybody would retake the space. And for Azuri, well, this time it is more about the credits. Holding on to that additional weaponry, making sure they have a purchase for the next round, and a better round in general from Heretics. Patient in their play, clinical in their move to the site. They will level up the scoreline once again. Yeah, consolation frag for Azuri. Catching caution the way out, but for Heretics, great solution to what seemed to be a big problem. They were ready on that A site. The information was there. When the blitz came through, they caught Monster up close. Rien's clearing his corners, and Woot wrapping all the way around to put that pressure on from both sides. And obviously, the Jamalino was sent in as a Hail Mary, a way to get back into the round with the showstopper. But he's caught as well. Big round from Woot, the man who had started very, very strong, but slowed down a little bit. Yeah, it's always going to be difficult to consistently have these sort of rounds, but he's a man that is able to do it. Another opener, TP up top, TP up top! I'm not sure how Fizzy gets away with that, if I'm honest. It's I don't know. Sound not working? I mean, there was a lot of noise. That's the only thing I'll say. Are they talking again? Genuinely, yeah, maybe that on top. I definitely wouldn't have heard it. Someone's got to pump their game volume up. Maybe I do as well. But for Fizzy, that's the pick that puts them back even. Thorns fade, and Fizzy will be challenged yet again. A tough one. If they were to blitz through as 3, it looked like that was the play just moments ago, but they wanted to wait for the smoke to fade. Cover going out. Fizzy popping another up. And what's the reaction now for Heretics? They are all sat in that orb. You know they're going to come bursting out any moment, and Fizzy is going to have a challenge, but him and Monster, they stand tall. I want to say easy round, considering how quickly they dealt with that burst to put Eintracht into the lead. Well, yeah, it feels hard to believe that it was Heretics who got the opener in that round. The way that it went from then onwards. This, yeah. Hello. And a great round in general. It's the fact that Fizzy's the guy to TP on the rubble, and then the guy also waiting for you on the other side of the map when you step in. Me and you! Come on! Well, lead will be taken now by Eintracht Frankfurt on that defense. Woot again. He has to be the focal point at the beginning of these rounds. He's definitely been the man to watch so far. And again, I thought for a second that was going to be another collat. That was so close to 2 players going down. Even still, a stray shot through the smoke of Jamalino. Now they're pushing into Musashi, left blinded. He does some damage, and the swing out from Fizzy from behind. The last round was his. This round's looking like his, and he will close out with a 4K. A huge couple of rounds from Fizzy. 15 and 6, he ends the half. Yeah, we sung his praises about yesterday. Thought maybe there was a new hero, but it looks like that banner's been passed over. Big round from Fizzy. But the man who gave them a chance that started the alley-oop was Azuri. This guy, with the Sheriff in hand, gave them the round that they needed to put Heretics down 7-5 at the half. So let's hear what he had to say before the match today during the halftime. Thank you so much for joining me, Azuri. Nice to speak with you again. Now, you have been on this roster the longest, so I want to ask you, how was it when you first got the call up to join Eintracht Frankfurt, especially as a German player? I mean, it was great because it's like a really big club in football especially. So I already knew the club. So I was really, really happy to see that they were in Valorant before me already. Like they've been playing for like a few months. But then I also got the chance to play with Musashi, and this is John. Like he's not here today, but yeah, like some of my friends and stuff. Musashi's been a friend of mine for a long time now. So we got to build a team together, and we ended up here finally. Yeah, you mentioned this is John. Was he on Focus still when you guys had to beat them to make it here? No. He was in alternate attacks. And okay, yeah, I was trying to think there just when you mentioned him. But we talk about you joining this org so long ago because I've been told that it is apparently your 100th match with the organization today, and your assistant coach wanted to come over and present something with you because of that. You want to show it to the camera? Yeah. Here.
So congratulations on 100 matches. Yeah, thank you. I mean, it's great. I mean, yesterday I saw a tweet from my boss about the 99th match, and I guess I got to play the 100th now at this point. So I'm happy to be here. Yeah. Yeah. Also with Zebe for a long time now. For sure. Well, best of luck today, and it's great to see you both. Thank you. Well, 7-5 is where we left you. Eintracht Frankfurt with the lead. Man like Fizzy, 15-6. I mean, he had a slow start as well. He was a goose egg on the board for a while, but damn, it did not stay that way for long. No, for sure. Yeah, the fantastic couple of rounds from him, especially towards the end of the half. He's the reason they're in the lead and in the battle to get to Barcelona. Scan the QR code, buy your tickets, and we'll see you there. 7-5. Eintracht Frankfurt with a chance to extend that lead. And for Heretics, it might be a little bit more of a crucial round. Of course, they've got that lineup of players playing the high, low, and lower. But nobody's falling for that on the other side. In fact, they've managed to bypass it. An early rotation from the defense, which, at least for now, they've got another three-man setup, but it's in the complete wrong place. No, Heretics have got boots on the ground on time, but that might be a mistake. Benji's eating that nade! Oh, well, coming up with a kill. It's already good enough. He should have been dead to rights. It's a bit of a whiff early on, but the attackers, they've read the presence. Movement back to the B site. And Rienz has a choice to make. Snakebite's gonna buying a little bit of time. Letting them fill in the gaps as well, with Kosh looking towards the stairs. 30 seconds left. I don't think there's going to be much of a choice other than retaking the B site in the end. A bit of utility available to delay. The defense only have themselves a singular haunt, and Rienz is going to be sectioned off. This three-man stack-up still roaming the map together, clearing a backline that, well, they should be clearing, but they don't know that there's nobody there. They're all sat in a crossfire waiting. And while it's only Woot to get anything from this position, a solid hold from Eintracht Frankfurt will put them further into the lead. The team that made it through a play-in, through an LCQ, and even had to get through Gentlemates, are looking pretty good on map number 1. Oh, they're looking fantastic right now. And the best part about it is, like we said, Fizzy had a slow start that didn't affect rounds on the board. Azuri was the one to pick them up. And himself, Monster, Jamalinho, they're all performing. They're all having their rounds and their moments. For Jamalinho, it was this one. For Musashi, well, this moment is yet to come. But Eintracht Frankfurt, they have a lot of factors online right now. And for Heretics, well, it remains to be seen if they can climb their way back into what should be a 9-5 scoreline. Classics pretty much across the board, exception of Woot. Paranoia used basically just to create the space outside A, send the smoke, and then gamble players in the other direction. Of course, the Heretics have to take massive risks in these sort of rounds, and at least for now, the risk looks right. The only upgraded pistol, a snake bite as well. But I like what we're seeing from Monster. He doesn't have much to lose. He's going to start re-clearing because you've seen so much utility early. Obviously, you duck away from the A site, but then you start to question, was that just to try and sell us this fake? Well, there's 2 seen on that A site. No easy solution now. Now they go back into the stack. Those 2 players have done great. That's all they needed. The numbers still going to struggle with the weaponry, but through a snake bite, well, that'll even the odds. A right click enough for Rienz.
And now 3 remain from Eintracht Frankfurt. Woot in with another. And the danger mounting as Eintracht Frankfurt have only Jamelinho. 12 seconds left and he'll just about avoid the fight to start with. The C's keeps him in position just a moment. The reveal gives him away even with the shot fired and up close. It's not gonna work for Jamelinho. A 3K, not enough. And Team Heretics, again, this is the second time in this game, the shoe on the other foot, this time that a round seems lost at the very get-go. Make it fair. And then it's a very different scenario when the barriers come back down. Yeah, and a mode of Thrifty that I want to say never should have been, but I think the defense played that round perfectly. The initial aggression to force them towards C, they deny the re-clear coming out from Monster, because even if he gets a kill and there's one guy left, maybe they go back that way, but you see 2 players aggressively, and you think, okay, maybe that's the stronger side, not the weaker one. And instead, they immediately rotate away, have the 3 players still in position. I think Rien's holding his snake bite until the last 20 seconds is what wins the round. Like, basically, that piece of utility alone. A lot of pieces for Heretics that were fantastically placed, and they get the reward of a massive financial boost, some weaponry found, and their opponents with not too much to play with. Yeah, that was the round for Eintracht Frankfurt to keep clean, to farm the economy a little bit. And this should have been the bonus, but for Eintracht Frankfurt, the scoreline will close in. They buy themselves some pistols, have that showstopper to play with. I mean, there is still promise in this round if they can find a pick or two, a moment, an advantage. In fact, they fire it in off rip. They're feeling confident, and perhaps they should be already. A man advantage, but it doesn't last very, never mind, it does last very long. An immediate trade out for Monster. This is huge. Maybe Boo's so used to playing the Omen, he was thinking he could TP back out of that spot. That was an all-in play. Yeah. That was him trying to even things up, but again, it's going to make it much tougher. Also, the weaker weapon that they had was the Judge, and that's in the hands of one of the remaining players. The rifles have gone back to the other side, jumping through. Woot's done well. In fact, he takes 2. Again, the Judge working at further range than expected. This is all going to come down to 1, and Monster can't quite hold it out. An incredibly close round. Another solid one from Woot to add to the collection. And for Heretics, they've scraped through. I don't know if they've buffed the Judge, but today it does just seem to be hitting shots it normally does. A little extended barrel on that thing. I did think this was crazy aggressive from Eintracht Frankfurt. They lose opening pick. Okay, I think the ult was popped around the same time, so that wasn't in the decision making. But even still, in this low buy to go, screw it, let's put in the showstopper. But they suspected they'd caught some players up close on site, and it very nearly was a 1 round. Woot putting a spanner in the works, and he'll look to do the same here again. An operator bought up, playing towards the Hobbit. But Eintracht Frankfurt, all eyes on B. Have they heard the Vice Wall yet? It doesn't seem it. It seems they're just waiting for that contact, expecting somebody will eventually go looking for information, and they were correct, but they don't land the shot. I also think then we need to have a focus on Koshmaris as well. He's been having a tough time, but it does just feel like the Omen doesn't really suit him. I don't think it's crazy, a guy who's known for his neon not necessarily having the best Omen in the world, and he's got to be a little bit careful. Almost gave his life away. He's going to take some damage on the back of the site. The spam also making things awkward, and what was a bit of a brawl early has got rid of the majority of his utility. A singular smoke remaining. But the attack are going back in the other direction. Now 30 seconds left. If Woot can drop the spike here, this could get very awkward, but Boo instead has got down through the screen. Through the screen and a smoke, Woot gets caught out. Shot not landing, but Jamelinho's is. And the pressure from Musashi, he got the reveal. There was no chance, it seemed, but Koshmaris, a slow start. He had 5 kills, a chance to put 2 more on the board with Fizzy low, but it isn't going to happen for Kosh. A close one, but not quite close enough. Eintracht Frankfurt push up to 2 in the lead.
Yeah, it's also just watching Jamelina in those moments. They have a paranoia that they're gonna send through into the Hobbit door. He peeks first, and then they paranoia afterwards. He's just so confident that he will win that fight if anybody's waiting there. And then they use the paranoia to clear deeper, which works for them, but he is playing a fantastic game. 15 and 12, 1 behind Woot. A name I'm sure that he is excited to play against, but more importantly, is matching up to at this point of the game. Well, nightfall there for Eintracht Frankfurt. And a lot of movement towards this C site. Chance to go back to B as well. Ult is very useful there. But if they do go this way, I think a lot of attention has to be given to those pistols, to clearing out those corners. The C site was a massacre last time around. And I think they've heard this A push. They certainly have when we switch back and see the Prowler from Missouri's perspective. And the call is to go back and fight it, reclaim that space. And the man that would be standing in their way, would have a snake bite coming his way from this lineup we can see, is Kosh Maris. As we said, he's had a tough performance thus far, and it's not gonna get any easier. Oh, that's such a horrible way to go. See Snakebite, nice shot from Boo, but it's immediately traded out. Another aggressive position, but it's only the one. And Azuri already on 3 for the round, leaves it down to Rienz. A rifle found. A man that has more moments than maybe anyone else for this Team Heretics side. Known for his clutch capability, but this definitely isn't going to be an easy one. Prowler. It's going to catch him as well. That's all the information they needed. You can see the view that's now being taken by Azuri. He can sit in that back corner, has the potential to re-peek if necessary, and his teammate is just baiting with the door, trying to sell the idea. There's no one here, even the Horn. It's just so well played. They make sure there is a 0% chance that Rienz is winning that round. And another to add to the collection that Azuri is building in the Tier 1. And look how quickly this goes from a safe space for Kosh Maris to his grave. Being destroyed by that setup right off rip. It's going to make you think twice about defending Rubble from that aggressive of a spot in the future. And Eintracht Frankfurt making the call to go back to A to retake that space. Well, they made exactly the right call. This time, a timeout is called for Team Heretics. This is their second timeout, while the Tier 2 team, and I make quotation marks for that, Eintracht Frankfurt, have yet to use one, sitting 10-7 in the lead. Yeah, not really had a reason to. Maybe after they lost the pistol, it could have been a problem. But yeah, a man I highlighted. I think that obviously Kosh Maris was brought in during the peak of Neon. Fantastic Neon player. I think still puts up numbers on Neon. But it's clear that Heretics have started to focus more on putting Woot as that primary duelist, even on other maps. In this map, they wanted to swap around and have Boo play the Fade, Rienz play the Viper. Everybody else seems to be relatively comfortable. I don't think this works for Kosh Maris. I think it worked maybe in the first game they played with this composition, and from then onwards, it just didn't look good at all. I think also that might have been... I think that was versus Eternal Fire when they were in terrible form as well. I think they won the next map 13-0. So I'm not going to take too much away from that as a defining factor. Yeah, well, I mean, looking at a 60-day ACS, it's Neon 193, Phoenix 225, Omen 106. 106 pretty bad. That's a pretty steep drop-off as well, half what he's putting up everywhere else. And I think that does just back up what we see and what we have seen here. Even that double kill that he found, he was out of utility. That's just Kosh walking into a site with a rifle up. That's when he does his best work. That's why we like his Neon. Kosh standing, watching the angle, but Monster steps in and takes him down. Can't blame the Omen for that one. Clean fight out of Monster. Eintracht Frankfurt almost take out Woot. 9 HP left on the op, and that showstopper almost unusable with that level of HP. It would almost have to be an instant shot somewhere through a smoke. Even then, they're going to spam. I gave you 50-50 odds. I like those odds. Never tell me the odds. Well, I do think for Eintracht Frankfurt, a lot of the hard work is done, even if they can't see it with Woot
so desperately low, but hey, I think it was Rienz did it with 8 HP. Yeah. It is Rienz though. Boot up above. Nightfall available, but do you want to throw that in here? And Jamelino, you can see how confident he's feeling. Fighting versus Boo, it looked like the veteran had the drop on him. But not the case. And I don't think there's any choice here for Heretics. You got a low HP operator player. You've got no credits to spare. You have to save. Yeah, I'm going to cope and say it was, they were baiting the steps. But you know, your guys over here towards C started sprinting away, and meanwhile, Boo just like walks into this angle. So the call was to save on one side. The other side was like, oh, see, we can get a little. Oh no, save, I'm dead. But if it's Boo, then does that mean they ignored his call? Maybe he said run away so they'll peek me, and then he lost the shot. You know, that's probably what happened. Let's all agree on that. Or maybe they were saying, well, either way, they've got Fizzy in the end. They've made it a little bit more costly, so that's fantastic. The only problem being that Eintracht Frankfurt have more than enough money to buy. They're 11-7 in the lead, and that if Heretics lose this round, it won't much matter because they'll be in the bin themselves, rooting in the bin for any kind of weapon. Could be the beginning of the end. And honestly, for Fizzy, considering how slow of a start he had, I don't know where he finds these performances from, but he keeps doing it. Yeah. He's looked fantastic. No one for Heretics. They've pretty much got everything in this round. The only ult missing is that Steel Garden, but if you got 4 ultimates, 3 very high impact ultimates, expectation is around the opponents only have the From the Shadows, which also Koshmaris has. This is so aggressive from Wood, though. Okay, that was not how I expected that fight to go. Pushing that far up with an operator and then winning a kill with the classic. Boo's managed to fight one back on the other side. This is uncomfortable for Monster, there's no doubt about it. And even though things might have been a weird one, Fizzy has a lot to do. Now, he can retrieve that spike from anywhere on the map. So if he clears out that backline, he could get an opportunity to plant on C. In fact, he could even clear one of the sites and then steal the spike and plant it. Out of audio range, a TP past the Vice wall option as well. And it looks like he's going to go all the way around. 30 seconds. I think it's a worthwhile ultimate to commit, especially with the game that Fizzy's having. When the cards are landing in your favor, you got to start backing yourself. And for Fizzy, every hand has been played with great success. Now he's going to TP before he clears this C site. Option still to go back to B, but there it is. TP straight through. And plant found. Now for Heretics, they've just stuck together, and I rate this play. I like it. They didn't need to spread the net, give him individual tools. The key thing here, please slow down for Koshmaris. The key thing here is everybody peaks together, and you will win this round. But if you give Fizzy a chance with the game he's having, well, listen, you'd be better off not. You might as well buy a lotto ticket some of the shots he's hit. Yeah, no smokes available for him anymore. All focused on the gunplay. Smoke for the other side. Utility being expended. That time is ticking, though. And he's going to get a freebie. Koshmaris is completely isolated. The other two, at least, were pushing around together. Clearly trying to sandwich in on the back of that site. And they will get the job done. I saw the Heretics life flash before my eyes for a second there. But thankfully, they are going to get that one over the line. It is a round at least. This is mental, by the way. When they have that many ultimates, that's insane. Yeah, I thought we were going to have to just load the PCs up in the mystery machine and head on home. They Scooby-Doo'd the round, but it worked out. The final two able to bring it across the line for Heretics. As we said, much needed win. Their economy stretched to the limit. Still have that showstopper on Woot. Still have that Viper's Pit to fall back on as well. So there are factors here that can bail them out. Safety nets to land on. They still can't really afford to slip the economy stretch thin. Great early fight for Woot. Fizzy keeps on going. He's running it down. It's ambitious. It's aggressive, and it might be a bit too much. Yeah. Kosh was definitely panicking a little bit, but he had friends to back him up. Well, maybe trying to close this game a little bit too quickly has come back to bite them. The fallback, the hold, and still plenty to play with for
the Heretics here. Eintracht Frankfurt, the remaining 2 players, don't really have anything to bring back this round. It would only be, again, if somebody on Heretics gets a little bit greedy. There. Yeah, they're not in a position where they can at 11-8. High-low setup. Kosh is a man right below him and Benji. Oh, sorry, Benji's on backside even. One enemy remaining. It's Rienz to pick up the triple. Well, a man that might not have needed those orbs, but they certainly needed a clean round. And with an in-zone flawless under their belt, the gap's down to 2. Yeah, no, a couple of better rounds from Rienz. He's now moved to the top of the board ahead of Woot, and I think we mentioned it. Last week he had a rougher time. I think even making a post about it after the game, saying like, we could have won that game a lot more easily if I was able to perform. But it seems like he has been able to get back into that Rienz level once again. A man, though, that he still got to catch has been Fizzy. We've talked a lot about him through the entirety of this map, be it because of the slower start or the fact that he's had so many big multi-kill rounds. Going into one where they might not have the full purchase on the board, it seems like he has a few extra credits to maybe get a rifle in hand, so they might rely on him once again. But I do feel like they've got to be careful. We've always spoken about, firstly with them, the fact that they can get these big leads and let them slip. We saw that in the first series versus GX, although it didn't happen the second time around. And more importantly, the second Heretics start to believe they can win, they're a problem. Like, especially if you've got both Rienz and Woot playing well, even if Woot's doing some mad stuff. You know, Fizzy was 23-11 on the second map, not yesterday, the day before, when it's 5 days of Valorant in a row. It's all the same to me, mate. But I remember that being like 3 Ks in both pistols, a lot of early performances. Like, he's doing the same thing, but with a trash start. Like, he's been doing it in the harder rounds, in the rifle rounds, when he's against the numbers, and Heretics are more than capable of fighting back. It's been impressive to see this man reach these heights, and well, the first time you can call it a fluke, but as we get more and more data, it just looks like this is who Fizzy is. Okay. He came, he saw. Ooh. Soon he may conquer. 2 rounds left for Eintracht. Oh dear, they've walked into the Rienz trap, but he wasn't the danger. The utility slowed them down, and then Woot back to winning ways. Clinical as ever. And a complete shutdown of this B site setup. They were so ready for that push, by the way. Ready for the players to try and go for contact. Rienz in the corner. Well, for Monster, you can try and rush around the map and catch someone with their pants down, but it's going to be a crossfire no matter where he goes. Yeah, even dodging the boom bot there, he could be on the left side. There's no way Woot and Benji turn their eye for a moment. Their backs 30 covered. seconds left. That's the job Boo and Kosh are doing. And the high-low setup. Well, if Monster gets away with this, he definitely is their best player, maybe the best player in the league at the moment. 11-10. Heretics hot on the heels of their opposition. They're closing the distance. And the key thing is those big ultis, especially Woot's showstopper, still in the back pocket. Not needed when he's showing up like this. I mean, this is probably a round they went, okay, just be careful on the way out. He does have a rocket launcher. Let's go, nice, good job. Insane. He does it with a Mag of the Vandal instead. 3 in a row Check your posture. for Team Heretics. After round 18, this was looking like a game that would go the way of Eintracht Frankfurt. Haven, a map that they're 8-0, would be up next, and maybe we'd even be looking at a 2-0, even if it is Heretics' pick. Instead, turns out the celebratory horns might have been sounded a little bit too early, as Heretics are building into this half. Ooh. A lot of damage. Not just dealt to Benji, but to Kosh as well. The C site is looking weak. Rienz is close by. Maybe he'll even swap out, just put that pit down. You wouldn't really feel comfortable leaving those 2 to defend.
Showstopper online for Eintracht Frankfurt, re-clearing space late as it may be. It is not really that much of a problem. Hit resistance and hit him with a rocket. The Heretics have boost spotting from afar. The thing is for them, what do you do from here? Even Rien's rotating, it means C is now essentially an easy hit. They'll Showstopper back early and get nothing for it. A very early Showstopper, especially with the time left on the clock. Now Eintracht Frankfurt go forward with not as much of a concern for what can be thrown in response, and Jamalino's rooting through to the B site. That was close, a little bit lower than it needed to be, but Woot's gone ahead of the pack. 12 seconds, and all those tools Heretics had to slow this play, to bleed the clock. They were used too early, and Eintracht Frankfurt, well, it should be a one round. I think Heretics almost have to save. They've got the credits, though, to go for it, so yeah, I guess they will throw themselves at it. But with Benji so low in a 2v4, okay, maybe. Boo needs to win his fight. It is a 1v1, and he is going to do so. Some isolated fights being given. Timing not the best, but he's taken another. Had to swap guns, given space to Benji. Into that 1v1, both players using their ultimates, and Benji on just 1 health will land the shot. There is absolutely no way in hell Heretics should have won that round, but the Benji Boo duo is going to take it home for 11-11. The only reason they went for that was the money. I don't believe for a second those two were sat there like, God, we can still win this. We can still win this. It was more, we have to try. And try they did. Bloody hell, how is Boo alive as long as he is? He's jumping around. He still gets a kill. He could have gotten a second as well, but he was jumping because he didn't believe they wouldn't swing him. I don't believe what I saw either. That is a God-given round from Heretics. Divine intervention is the only way they got away with that. And Eintracht Frankfurt, well, they can still buy, yada, yada. But that is a gut punch of a round to lose. Heretics played that so poorly in the early round. You closed the door on them right away, and they broke the thing off its hinges. I think even when Benji gets that 1 kill, you think he's basically dead. Like, he has to be. He ends up with 3. One of them on just 1 HP at the end. They had a minuscule chance of winning that round, and they've done it. Here he is again in the corner. Thorns. Just going to deny them the space. Its utility gone at least, but nothing much garnered on the other side. Boo also has the information. 1 away from getting his ultimate online. And they also have to be careful if they were to try and run back in the other direction. Rien's has a Viper's Pit. And that clock is starting to tick down once again. Oh, what? Okay. I mean, he heard a shot a moment ago, but you might be Batman. Echolocation used. Azuri taking Boo down, and now, well, a 4v2. An unlosable situation for Eintracht Frankfurt. No ultimate for Woot. They got the credits again. Yep, they've got the credits. Now they've got to fight through a Viper's Pit. I mean, at this stage, if Eintracht Frankfurt lose, I think we need to investigate. Not the PCs. I think they've been cursed. Okay, well. That pit doesn't reach. Yeah, it's not. The thing is, they should have enough players that they can just spam through Snake Bite as well. And there you go, there's the spams. Rien's in a clutch scenario. But they have to give him something. Otherwise, they can just continue to spam. He goes running into the pit, but the time at this point is surely too far gone. It's the lead reclaimed by Eintracht Frankfurt. They now have a chance to close out their map choice, which maybe they should have done quite a while ago, at least in the last round. They should have got themselves to 12. Instead, a chance for overtime. I mean, Heretics have been competing, even in the low buy rounds, in that 2v4, not long, or 2v5, sorry, not long ago, 2 rounds ago. Nice, let's go, boys. Let's go, take the last one. Definitely not out of the question for the defense. Viper's Pit, available for Rien's. He's had it for a while. Hasn't had the opportunity to use it just yet, or hasn't decided to commit it.
And I am surprised coming into the final round that they don't use it for like locking down just one of the sites early on. They want to use it a bit more reactionary, evidently. There's going to need to be a reaction very soon. Fu is under so much pressure. The Prowlers hit him, and the wrap through wasn't being watched. A blind spot that leads to a big blow. Luckily, it's put to bed early by Banshee. There's still plenty of time. They're starting to walk up. Riens again, doing damage. Well, low, but he's quick enough on the trigger. This time he takes Jamalino, but he knew he was being rounded. Decided to try and fight versus Azuri. Plant in. Riens still has a Viper's Pit, but finding a spot to use it, I mean, might be difficult. Could use it to jump out of heaven, could use it to try and get onto that spike, but it might just allow the opponents to spam. And whoa, Musashi with that operator. Mentioned he's had a quiet game. That's a big shot to hit. Pit from here, though, is great. It's going to cover the spike, and it's going to make Musashi nullified in this fight. But he's holding the wraparound. Great read by Musashi. It's been a tough game for him, but also for Koshmaris, and now a chance to carry his team across the line to overtime. He's waiting for the peak that he knows should be coming, but the timing! Azuri brings them to 13. The man who injected that adrenaline, the beating heart of Eintracht Valorant here on Lotus, and they will find the map in the end. It's an incredibly tight game. You look at the top of the board at ACS, it's both Riens and Wu up there, which in any other circumstance would be enough to win you a match. The fact is, though, Azuri, Fizzy, Jamalino, Monster, and even a little Musashi at the end, that was a fantastic comeback from them. Nonetheless, a man who was fantastic throughout was Fizzy. So let's go down to him now. Thank you so much for joining me, Fizzy. The last series that you played, it was incredible moments from you, and it felt like much more of the same throughout this map. What's going through your mind right now? Just feeling amazing. Glad that my team is showing up. I'm showing up. Some throws, but you know, it's part of the game. Well, you managed to close it out. Let's see if you can do the same on Haven as well. As for you guys at home, we're going to a quick break. Come on! Luca! Nice! Come on! Nice! Let's go! Nice! Nice! Sit down! Nice! Nice! Let's go! Pick on me! Nice! Nice! Me and you! Nice! Sit down! Nice! Still they say I'm the villain. Too bad you can't. Game for him, but also for Koshmaris, and now a cheating that adrenaline. Wingman World while Have a break. Have a Kit Kat. Wingman World while wanting a well-won break. Let's go! At Carmine Corp, we demand the best. This is what backs us up. The Razer Iskor V2 New Gen. Los necios dicen que el destino importa tanto como el camino. ¿No es así? No. El destino.
Oi? Sentiram a minha falta? Desculpa, guys. A reunião era muito importante. Eu precisava fazer. E eu tenho mais uma reunião às 2 da tarde. Essa é mais rápida, mas também é muito importante. E eu também preciso fazer. Ai, ai, mano. 1-0 pra Frankfurt. O que aconteceu com a Dona Heretics nesse jogo, velho? Essa camisa, eu tô de fluxo. Faz o F. Hoje nós é fluxo, porra. Ô, comida. Pera aí, segura um segundo. Cadê a da Tio Game? Eu tenho também. Vocês querem que eu coloque pro jogo da Tio Game? Posso colocar. O da Tio Game é antes, né? Posso colocar o da Tio Game e depois o outro. E aí, guys? Estão preparados pra votar em mim na urna? Pra deputado? A reunião era com o PSOL. E eu vou virar deputado. Vocês vão ter que votar 676767. Deputado Tixinha. Farmando aura em cima dos deputados Betinhas. Vote 676767. Tony, as a former teacher, do you feel like the skills you learned there translate well to coaching? That's actually a very good question. I do think as a former teacher. Pensei que você era PT. Mano, pior que, tipo, eu nunca falo de política aqui. Mas, mano, eu não sou nada de política. Eu geralmente estudo, leio, vejo qual que eu acho melhor e voto. Só isso. Eu não tenho nenhum lado, nenhum partido que eu falo, não, esse partido eu sempre voto e tal. É que eu também não sou muito interessado por política, não. Mano, tenho reunião. Tenho reunião 2 da tarde de novo. Deve ser mais rápida, mas é suave. I also have a Bachelor of Education. Fun fact. I love that coach confession. You can really hear the passion of how he's been able to nurture the players and bring that experience in. But I think, guys, unfortunate that Team Heretics weren't able to come back. It felt like they were going to be able to, and then it just didn't quite happen. Yeah, not being able to take that to overtime, but honestly, most of it was their fault, and also seeing an Qual xerife, one tap ou Sing? Qual que é a Sing? Sing? I feel like he's having a tournament. Ever since the Gentlemates game, he just can't be stopped. Yeah, I find that Heretics started off on the attack side it felt like they just kept going into stacks quite a lot of the time. It felt like they didn't really kind of read the map extremely well. So yeah, a bit disappointing from Heretics in my opinion. And here we saw a couple of rounds in which they also just made some uncharacteristic mistakes, especially from someone like Rian's here. They end up getting into eu não sei qual que é a Sing, a one tap é da hora. Singularidade. Putz, eu prefiro a singularidade do que a one tap, velho. O Tuga jogou bem? Salve, Elton. Como foi a reunião? Boa. Mais longa, mas boa. I think key to me here is obviously Koshmaris was not looking comfortable in that omen. We saw there he didn't know how to contain that push at all, and then you see here. Chat, uma pergunta. Vocês conhecem designers que sabem montar identidade visual de marca do zero? Ou empresas, não sei, de designers e tal? Que já tem um portfólio, que já montaram identidades visuais, marcas do zero e tal. It's a lot of problems for Heretics, especially when we're still seeing Rians and Woot performing. Like, what are they supposed to do? Apareceu a Margarida. Desculpa. E aí, Furado? Pode pegar como funciona a combinação de Valkyrie e companheiro de Zir no Ymir? Você combina 4 verde e ele tem a possibilidade de vir 4 de uma cor. E ele tem... O Amorim, brigar pela mão. E ele tem a possibilidade de vir uma cor maior. Então, 4 verde pode virar um azul, 4 azul pode virar um vermelho, 4 vermelho pode virar um dourado, 4 dourado pode virar um roxo, e assim vai. Mas é probabilidade, não é garantia.
catching all of this timings. Every single time that somebody went down on SGE, it was multi-kill. Nenhum dos dois lá. Multi-kill too, right? I mean, if the kind of casual audience hasn't followed this guy, he's been around for a long time. He was, you know, I trialed him when we were trying to steal the spot, which eventually Alpha Year did get. But Fizzy would have Deixa eu falar com Fizzy would Shape literally have been my Arts. choice if it Eu não sei wasn't se ele for faz Alpha Year. ainda, Like, mas this ele guy's pode been indicar around umas for a long pessoas. time. I'm surprised, to be frank, that he's not been in VCT until now. He's had to do it through the challenger system. Like, the reason he's able to make those bold, experienced plays is because he is an experienced player who has been in, you know, games like this in the past. Maybe not in this environment, but he's played this caliber of level for a long time. 100%. I think now, though, as Que eu tô we look almoçando? forward to Haven, Arroz, carne, batata. However, in saying that, they lost it the last time that they played it. In saying that, though, it was a kind of close encounter, right? So I think my question here is, how do they bounce back now? Because we see Team Heretics with their backs against the wall time and time again. Yeah, to me, Kushmara's bounce back. If he's not comfortable on the Omen, he cannot have that excuse for Neon. There is always a moment to Só dá pra combinar bounce batidas back. tem I know repetida? you're Só. a big, huge Só repetida. fan of the SGE composition. You can É relacionado ao esportes? Não. Woods is on one today, and if he can Não. translate that from map 1 into map 2. É pra uma empresa de um amigo. Yeah, I do really like Heretics' composition. I think the Vice Chamber here is very strong. I'd have to go into detail another time about it, but like the Vice Que não é relacionado aos is able esportes. to like weak side the defense quite well. You're able to put Thorns on A and delay for ages. You don't need to strong set that part of the map. You can be very dynamic about things. Obviously a bit harder to play than the Cypher traditionally. Frankfurt's comp, okay, it's like I don't like Breach in general, but I think that given they got a Vice and an Astra, I think that they can get into a very snowball situation on the attack side. Haven attack side, they're going to be going in deep. They can get these post plants down. As soon as you're in a post plant situation, because the Breach is going to allow you to get into the sites, right? Then you have the Astra and the Vice utility behind it. Mano, não faz sentido, velho. They bunker up quite a lot on this map, and it's not been working so well on defense. Mano, alguém, por favor, manda um sub na Twitch. Só pra testar uma coisa. Resolveu aparecer, princesa. Mano, é um teste, de verdade. Alguém manda um sub na Twitch, alguma coisa assim. Um sub. Qualquer coisa que faça barulho. Não, manda um sub. Só pra fazer um teste. Eu mando, na real, eu mando. Não precisa mandar, não. Eu mando. Eu dou um sub no meu próprio canal pra fazer esse teste. Raga, obrigado pelos 69 meses. Obrigado. 69 meses é muito mês, hein, Raga? Hoje o Fluxo Game tem mais chance de vencer, vocês perguntam do que os Tier 2 ontem. Eu acho que a True Game tem. O Fluxo, talvez não. Mas vocês olham. Você viu que o SW aposentou? Mano, eu vi que o SW aposentou e eu discordo de boa parte do texto dele. Boa parte não, de uma parte do texto dele. Mas eu não vivi o que ele viveu, né? Pro player que Mano, por que ele tá tão alto, velho? Balticore, obrigado pelo sub, mano. Tamo junto. Well, for Eintracht Frankfurt, things are certainly heating up. They've got a 1-0 lead now and 2 maps where they can take Heretics down. Now the start of this run will be on Haven, Tom. It's fair to say, at least historic memory of Haven for Heretics puts it as a strong zone. Yeah, I'd say Woot looked fantastic last time they played Rians, but it's basically everybody back on comfort as well. I think that's what works with this map in general, is that everybody is where they want to be. I'm just excited to see if Eintracht Frankfurt can do this, though. A very good map for them as well. I think Azuri actually impressed me with his breach last time out, especially. Obrigado, Balticore. Seja bem-vindo. I feel like a lot of players fall off the wagon when they're playing. So focused on util. He was still 18 and 16. Sabe rei do Pokémon, que a reunião tava comentando agora, não posso comentar, velho. Mas era uma reunião importante. Pra coisas do futuro importantes também. But for Eintracht Frankfurt, all they care about is running it down to Barcelona. For Team Heretics, a defensive start, and well, they have something to prove. Boa arte. 13-11, Eu vou pegar lá e vou ver, mano. close Obrigado. map in the previous, but superstar performances like Azuri and Fizzy
Oh, delivering. This was a man that was missing. Musashi didn't have much to say in the previous. Koshimaras. With the opening pick, and the trades put us down to a 2v2. O ult tá longe ainda. Mas o ult pode cortar essa volta. To help him. Instead, Wood is coming from a different angle. He's pushed into spawn, and both players on the defense now tucked in, setting traps and waiting for Eintracht Frankfurt to step into the snare. Nossa, ele não sabe, o cara já passou, velho. Doesn't know where Fizzy is. Oh, that's the problem. Going back. Nossa, ele matou ainda. Probably surprising himself as well as Fizzy with the jump. Coitado do Tuga. It's going to be Heretics taking that first round. Already a better start from Koshmaris as well on the Neon. You can see that he's still got that level of confidence, at least while playing this agent. Deu uma joelhada no cara, velho. An important pistol round you feel for Heretics to just get off the mark strong. Yeah, I think so. Porque os Pokémon que tu tem no fundo são tudo cabeçudo. É uma edição cabeçuda deles. I think that Heretics are a team that need that early momentum as much as I think that Eintracht Frankfurt will feed off of it in a way that you just don't want to mess with. The attackers down to classics, and already a decent bit of damage traded out for the kill. Boo is in danger, but he has backup. A player on either side. Koshmaris quickly able to rotate into wherever the team needs him. And as we said, Allman really not where you see his best work. If it's your first time seeing him play in the previous, you might think, well, he's got a bit to improve on. The Neon might impress more, but in this round, esse Koshimaras é muito bagre. Ah, é bagre. Não é incrível, mas é bagre. Vou fechar o palpite, hein? Acabando esse round, eu fecho o palpite. Eu nem vi quem acertou os outros palpites. Acabando esse round, eu fecho palpite, hein? Aproveitem. Palpite lá na Kick. Aproveitem. TH e SG. Pro rank diário e pro rank semanal. Vou fechar, hein? Cagou. 126 palpites, hein? Vou fechar. 3. Yeah, they lose a Guardian. I think that was the most expensive thing they lost. Guardian and the Marshal, shields on a lot of players. Like, it's utility. 2, 1. Worst round for Heretics, but travado. Very nearly was all. Só levar prata na cozinha? Mano, hoje eu vou sortear 300 diamantes no Anime Idol também. De presente pra galera do chat aí. Tem carta Pokémon, tem brasileiro no VCT. Hoje vai ser um dia louco, tá? Temos o dinheiro do diário. Já vem. Incredible tracking to pull that one off. Okay, that's gone well for Koshmaris. Even a 1-for-1 trade is okay in a round like this. It's not the greatest of purchases, but he had the weakest weapon of the lot. Obviously, Wu has the headhunter, so everybody else with something that can do damage when aimed at the face at range. Oh, with the trap covering off B. Voltei. 300 dimas no Frifas? Não, no Anime Idol. Vou sortear pra alguém mais tarde. Peguei uns dimas lá. Vou dar uns tiros mais depois. Toma. Toma. Olha o bônus. Meu Deus, ele matou mais um. Mano, o ult é muito bom, né, velho? Puta que pariu, o ult é muito bom, velho. Como vejo os comandos de Pokémon aqui na Twitch? Exclamação Poké... Não sei. Poké... Não sei. Tenta descer... Desce a minha página da Twitch. No sobre vai ter o aplicativo do Pokémon. Aí acho que ali é mais fácil pra você ver. Tixia, ativou a Cesta Maluca? Sim, senhor. Cesta Maluca ativada desde a 12h30. Ó, só lembrando, hein, pra todo mundo que tá chegando. Agora, hoje é a Cesta Maluca. Hoje tem pontos em dobro na Kick e pontos em quádruplo na Kick. Então, se você quer farmar pontos pra pegar um mouse, um teclado ou qualquer outra coisa, hoje é o melhor dia. Todo viewer normal ganha 2 pontos por minuto e todo subscriber ganha 4 pontos por minuto. É ponto pra dedéu. Aproveitem. Slightly different role. Put Eintracht on the map. Pegar a Cesta Maluca.
SG é do Challengers? É, Kev. É do Challengers. Isso é lower. Isso aqui é lower. É lower bracket. Quem perder tá eliminado. Not taking any risks early on. It's the peek out on long. Woot can obviously get that TP back to short if needed. So he goes out for a little bit more. The tag, then the kill. Jamalinho easy to take down. He was the one that ate that outlaw shot. Mais uma. Ah, o Riens roubou a kill, velho. Alongside Riens. Se eu mudar meu nick, eu perco os pontos? Não, não. Continua. Cadê o Bipo? O Bipo é da Gentlemates e ele foi quicado. E a Gentlemates já foi eliminada. Aqui não vai dar pro Tuga. O Fizzy jogou bem o primeiro mapa? A SGE jogou bem no geral? Jogou, né? 13-11, deve ter jogado. Hoje tem Américas? Tem. Hoje tem Two Game contra FURIA e FLUXO, que eu estou com a camisa, contra CLOUD9. Vocês já colocaram o Koshimaras de homem? Ah, normal, já não é a primeira vez que ele joga de homem, né? Muito bem, entregaram, mas jogaram bem. Legal. Foi o melhor jogo da SGE, bacana. Olhando o status da Lotus, quem jogou bem foi o Azuri e o Fizzy. Legal. Cadê o comeback? Vocês gostam, né? O Flare e o Café gostam. Dois trollzinhos. Não aguento mais errar palpite? Calma, hoje vai ter muito mapa pra você errar palpite. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Cadê as cartinhas Pokémon da loja? Tá pra chegar. Inclusive, eu preciso mandar um motoboy na loja lá pra pegar as cartinhas Pokémon que eu comprei que eu não mandei ainda. Intervalo aqui, eu mando. Você já acha que o Fluxo tem chances hoje? Acho. Acho que o Fluxo tem chance. Acho que vai ser bem difícil, mas acho que o Fluxo tem chance. Tipo, se fosse palpitar sem torcida, 2-1 Cloud9. Makes it a bit more awkward to use some of that weaponry, but he can also just disappear. So I think that he has to be the talking point in this game so far of how we are going to deal with that. And vai ser pegado mais alto, você vai matar 30. He has the jail free card. In that last round, he didn't care about it. He was just running at them. He was just almost disrespecting Eintracht Frankfurt. And then, again, it's the same case as the last map. Fireball Until you ops. shut him down, that's only going to get worse. Isso aqui é pior, mano. Se é o Café perguntando cadê o comeback, trollando, ou se é a galera respondendo o Café sério e o Café respondendo obrigado. Vocês são muito trollzinho do YouTube. Vocês já deixaram o like, pessoal do YouTube? Tá com pouco like na live, hein, mano? Vocês estão tudo de bot aí, só no lurker, na televisão, né? Tela cheia, assistindo na sala com os amigos. Deixa o like aí, pô. And there'll be no room for Woot to get anything done, but they have avoided the Rolling Thunder intentionally. Yeah, immediate retake. 4 players already here. Boo had pushed up. Nossa, nossa, olha o Koshimaras. Meu Deus, que coisa feia, Koshimaras. Tá. Vamos, monstro. Ué. Ué. Por que você não deu TP pra pular a parede antes de fazer isso, doido? Maluco. Dealing with an incredibly dangerous sight. Now we talk about Boo in these clutch scenarios, but out of the smoke he has to be perfect, and now they've seen him. It really isn't an escape. It doesn't seem like he has any plans of it either. Meio doido, meio doido. Can we get a replay of Boo TPing past the wall but still activating it? I think that's a... Tixia, no China, a nova espancou todo mundo na fase de grupos, ficou 5-0. Entrou no cacete pra JDG hoje. Legal. Salve, já comprometei o like e já debei o Tixia. Nice. Não, Koshimaras é muito troll, ô Estevinho. Tá louco, velho. To report in terms of positives for Heretics in that round. Yeah, well, other than the read, like they knew exactly what was going on because of Boo, but yeah, they weren't able to cope with it. Early stun. Does he stick around? Muito troll, velho. Koshimaras. This is coming in that direction. Hunter's Fury, it's hunting down Riens, and even looking to try and take Boo as well. Nossa, tomou stun. Olha o Jamelinho. Olha a SGE.
It's weird because it looks like they expected a different. E o Minibu tá aposentado. Tirou um tempo sabático para cuidar da carreira. Eintracht Frankfurt. Shark mandou R$30, mandou R$3. Olha que safado. Evoluções prismáticas PFVR. Olha o cara. Olha o cara, velho. Olha o cara, mano. Achando que vai me enganar. Viu que a Viva encerrou o patrocínio com a Cade? Não. Caralho, depois de 10 anos, a Cade vai voltar a ser só Cade Stars agora? Ou só Cade, no caso? I think the last having the Rolling Thunder for the site, and then the Steel Garden midway through. Cara na maldade. KST, Cade Stars. Eles vão continuar então usando o Stars, né? No opportunity for Rians to escape. That Hunter's Fury proving deadly. This round they don't have so much to play with in only the overdrive available. But the pace they've been hitting has definitely been causing Heretics issues. I think Benji thought that the Thorns would delay that little bit longer. Looking at the replay, I see why they thought, okay, we might have a timing here to get back in, but not quite. Poor Boo he was too far committed. Benji was the man coming to his aid. Terminando as config Team aqui. Heretics, Viu que o Santos vai jogar a Premier League? Não vi. Você viu o lance do SW que você falou, mas você viu que tá rolando algo parecido do CS por conta da mudança do Major? Eu não vi, Raga. O que rolou? Eu vi a mudança do Major, mas não vi o que tá rolando no CS. A saída do Minibu da Tixinhadois foi boa ou ruim na sua opinião? Na minha opinião foi... Ih, eles vão ser multados. Eles vão ser multados. Não pode mostrar o dedo do meio. Isso, mano, a Riot dá multa pra isso. Tisha, por quanto você venderia seu name right? O meu? Ah, uns 10 milhõezinhos eu tô vendendo. Eu mudo meu nome. Para Guilherme BONOXS. Tem quais cartas aí? Tem evoluções traumáticas e mega evolução. E tá pra chegar heróis em Excelsius. Eu tenho que pedir o motoboy pra ir buscar na loja lá, que eu não pedi ainda. Acabando esse mapa eu vou pedir. Aí vai ter heróis em Excelsius. Xiii, pausa? Pera aí, aproveitar a pausa. Rapidinho, chat. Um segundo. From their perspective, 2 rounds in a row. High impact ults thrown in, but they have been thrown in for a reason and they've worked. And that's the thing, like you utilize that, you manage to negate Woot's early success, and it becomes a much easier game. He was the win factor in a couple of those rounds that Heretics were able to get over the line, and if you could avoid him, the dodge CNED strat, it does seem to go a little bit more swimmingly. Yeah, but it has been 2 rounds in a row. Not the biggest of gaps, but look at that behind you. I see a timer now. We don't usually have a timer on a technical pause. That's because it's a tactical break being called here. Team Heretics not happy to lose. Precisava fazer isso aqui. Dano de habilidade de JVJ cinza. Nossa, vale esses cliques aqui, tá? Ataque de JVJ azul. Dano de JVJ cinza. Nossa, vale muito. Yeah, I think that, again, we talk about coaches and their proactivity. I think that Weber is someone that, we get to see his reactions often, even some of the things he says, and he spots things out quite often with this squad. Dano JVJ vermelho. The last couple of rounds, again, it looked a little disjointed about what the plan was in that moment. Like, do we dive in and try and win this round 2v5 while 2 players are on the other side of the map? Do we go in? Do we wait and try and play it as a retake? Whatever it was, it didn't Vale uns work, cliques aqui, tá? Depois eu dou esses cliques. Like the first 4 rounds were incredibly clean. You win a bonus round, you get yourself into that head start. You want to convert that because we've already seen. Voltamos pro jogo, guys. Foco. Hoje o Fluxo também tem 2 game. Mano, hoje tem FURIA contra 2 game. Hoje tem Fluxo contra CLOUD9. Nossa, Boom, que coisa horrorosa, velho. Olha o Koshimaras. Que isso? Oh, de verdade. Não tem um coach pra falar pro Koshimaras que não dá pra jogar assim, velho. Bom dia, Oshimu Joga. Como foi a reunião? Muito boa. Eu tenho outra reunião hoje às 2 da tarde. Eu vou precisar ficar away um pouquinho às 2. Mas essa é menor e mais rápida.
few pixels make up his health bar, it doesn't matter. They've got a 2-man advantage on the attack to play with, and all the time in the world. Unfortunately, now the dodge setup doesn't work because you probably also Indica um RPG bom, vai lançar Animo. Espera o Animo lançar e você joga. Free to play. But for Heretics, this pause, not of a technical or tactical nature, is only going to start to put doubts in their mind. You Reunião do quê? Não posso falar. Behind him, Riens is starting to look for clues. Now they are in the right place at the right time. Muda a live de cinema, muda da reunião. Não, vou deixar a live passando, pô. Você é louco? Vou deixar o VCT EMEA passando, só vou me mutar só. Que? O ult matou? Nossa, tá surdo. Tá vendo o cara aí? Mata o cara. Ué. The trail doubled back on it. Now they've suspected the barrel scene. He's dead, but it took time. Meu Deus do céu, Heretics. They've got to take this battle. Rien's Eles não sabem dos dois agora. Not knowing where Fizzy is. He sits and waits. Nothing given away. Bem jogado pelo Azul e 4-3, hein? Tava 4-0. Look, Fizzy staying tucked behind that wall. He's giving it away now. Now they know they were about stacked up there. The hand shot. Essa reunião envolve ir pro banheiro, levar o celular e utilização da mão direita. Que isso, Pedro? É reunião mesmo, eu não vou cagar. Não agora. Acho o Frankfurt é a org de time de futebol mais bem sucedido até agora. Acho que não, né? PSG já teve muito sucesso também, pô. Ganhou Mundial em vários jogos. Ah, não sei, tem várias orgs de futebol que deram certo. A minha vaga da guilda Anime Idol, vou abrir. Quando der, deixa acabar o jogo, vai ter um tempinho, aí eu abro. Deixa eu prestar atenção nesse mapa, porque eu não vi nada do outro mapa por conta da reunião. Spams coming through from Koshmaras. Benji under some serious pressure, stunned up in the spam. Shark mandou R$3, mandou R$30. Agora sim. Evoluções Traumáticas 8 e manda um salve. Salve, Shark! Benji's landing everything. Eventually spammed low, but he still stands. Oi. Olha o Jamelinho. Pegou uma van no 4 balas. Ah, NT. A few land into Rien's, it makes it a bit easier. But Azuri, another big performance needed. Okay, the first Azuri tá jogando bem. Rien's has found him, but Shark, acabando o mapa, nós abre, tá? Tá separado aqui já. A big mistake. Rolling Thunder online in the post plant. No, no intervalo de half, na real, nós abre. Meu Deus, o Azuri ganhou! Eu avisei que ele tava jogando bem, mano. Eu avisei, velho. Vai ter mais cedo. Acabei de te responder, ô doido. So good in this series. The last couple of them, in fact. This was ridiculous. O fato do nick do cara ser Jamelinho é a coisa mais incrível no time. Olha, e ele é bom, né, mano? 16 anos o Jamelinho. That the other would be there, but this was perfectly read. The swing out couldn't have been better timed in both occasions. FNS, you see this? FNS, you see this? Ó, foi pro FNS, velho. Toma do Woot. Mano, falar que o Woot tá tentando, viu? Another great start to these rounds from Heretics, but conversions have just not been there. That's the worst way for it to go. Toma. Cara, que xerife é essa, velho? Que xerife é essa da Heretics, mano? Falar que o Jamelinho é bom é foda. O Jamelinho é bom, pô. Que isso? Ele tem 16 anos, esse moleque, ele tá quebrando. O motivo do nome do Jamelinho é o mesmo do Grubinho. O Grubinho, ele tinha esse nome porque ele era muito fã do Ronaldinho Gaúcho. O Jamelinho, ele tem esse nome porque ele é muito fã do Ronaldinho, que não é o Gaúcho. Miracle, and we just saw one in the previous round. It was the same man to deliver it. But these are greater odds. There's no way. Well, first man's easy, but now they know where he is, and they're surrounding him before this can get too dangerous.
Eu já vi essa história. É verdade. Tixa, ele é bom no EMEA. É até difícil ser ruim no EMEA porque todo mundo é ruim. Não é? Você já viu o Governor? Já viu o Ninja? Mano, o Jamelin tem 16 anos. Aí vocês estão falando que ele só é bom por causa do EMEA? Calma, o moleque acabou de começar a carreira. Heretics really needed a round like this as well. Like, it's brutal to do all of the hard work Belo eco. and be undone by individual plays. Yes, it's Tem outro Ronaldinho que não é gaúcho, é que não é da idade de vocês, né? Mas o Ronaldo Fenômeno, ele era chamado de Ronaldinho. Quando ele apareceu, ele não era Ronaldo. Aí depois veio o Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo ficou Ronaldo. Mas muita gente não lembra porque não é da época de vocês quando ele era Ronaldinho. Lots of ultis. Rolling Thunder already put through. It's going to catch Wu, but they can't follow up in it. The Vice setup has delayed them. The Thorn's active from the other side of the map. Benji has stopped the push. And he's given his team a chance. Meu Deus, alinharam de novo. Nossa, o Bu tomou flicada. Quase 5. Se a Franco passar o Jamelinho vai poder jogar por conta da idade, o Jamelinho só não pode jogar o Champions, o Custódio. Ele pode jogar todo o play-in e todo o play-off. O Champions ele não pode. Aí, se a Frankfurt for pro Champions, vai ter que trocar o Jamelinho. But yeah, again, you look at this round as Heretics seemingly having the right players in the right place at the right time, and Eintracht Frankfurt just completely run over them, dominate possession of the site. Eu tenho 23 anos e mal vi o Ronaldo Fenômeno jogar. Ele tá pequeno e Bob Charlton. Ah, eu tenho 36, né? Eu vi, mano. 2002 eu tinha 12 anos. Eu já sabia o que era vida, futebol e etc. Eu vi o Ronaldinho jogar. 98 eu me lembro muito. 94 eu não lembro muito não, né? Porque eu era muito criança. Fiz Jamelinho. But now after a hiccup, after a bump in the road in round 9, which was also aggressive A main control, they go, hey, listen, just do it again. Viu o final do Ronaldo? Ah, mano, eu vou falar que pra quem não viu o Ronaldo, mas viu, tipo, ele gordão no Corinthians, já teve uma ideia do que foi o cara, tá ligado? Ele gordão no Corinthians quebrava, mano. Quebrava, fazia gol de qualquer lugar, mano. Uma noção de gol absurda. Ele era muito pica, velho. Você é velhão? Sou nada, sou novinho. Toma, e acaba o round. Opa! É o famoso Double Odin, né? Drone up. It's going to give them vision over the backside, but they saw the player fade away. Rians now has done damage. Jamelinho is still somewhat unknown. Maybe it looks like they're going to wait to group up. You also have to bear in mind, though, that Hunter's Fury is available here. Yeah, Hunter's Fury's there. It makes it hard to play all on long, but no smokes for the defensive side. Not even the wall there for Maris. Long range play is going to be very favorable for Eintracht Frankfurt. Ai, mas o Azul ele não matou o que ele precisava matar. Jamelin tem ult, já ultou. Aí também o Jamelinho tá tendo que desviar do ult do Sova dele, dos caras. Ninguém clicou, ninguém fez metade. Ô Heretics, vocês também, sei lá, mano. Tinha ult do Sova, eu sei, mas vocês também, viu? Podia jogar melhor. Saci de Duas Pernas mandou R$30. Pacote Mega Evoluções e vamos Fnatic. Tá, pode pegar qualquer um, né, Saci de Duas Pernas. Peguei um aqui. Deixa eu anotar seu nome. Vou anotar seu nome, tá? Saci Duas Pernas. And they even tried there. They tried to play aggressive, take the fight to Eintracht. Bom, já estamos com os dois aqui no intervalo, nós abre, tá? Shark e Saci de Duas Pernas. Much further forward than expected, but he won't convert the kill. Kosh dodges the stun. Converts one. Boo's got one with the classic. O Bu tem a melhor pistola do mundo, velho. Lá ele. Pro Max. Bom dia pra todo mundo que tá chegando, hein? Lembrando que hoje é a sexta maluca, ou seja, no dia de hoje, todo mundo farma em dobro na Kik.
o dobro de pontos para viewers, o dobro de pontos para subscribers. Aproveite que hoje é o melhor dia para você resgatar o mouse, o teclado. Já pensou pegar um periférico de graça? Ganhar dinheiro assistindo a live? Você é louco. Só aqui na kick.com/Tixinhadois. O Chimaras não tá devendo? Tá, pra caralho. Tá devendo muito. Já viu o novo modo de tiro que colocaram no Genshin? Não, não vi. Que acha das cavadas que o Santos gosta de tomar? Vulgo Gabigol e o Ronaldo. Posso trocar os pontos pra ficar com você, pra você ficar a live toda com a gente? Pode. A Heretics não perde esse mapa, mas perde a série? Ué, mas já tá 1 a 0 pros caras, se a Heretics... Ah tá, entendi. Desculpa, eu fui burro agora. Perdeu, tá fora? Perdeu, tá fora. Perdeu eliminado. Mas a Heretics ainda pode ir pro Champions. Se a Heretics for eliminada hoje, existe um mundo ainda que a Heretics classifica pro Champions. Oh, the spam's in. He's made a space and I thought for a second he might. Vamos abrir aqui os pacotinhos. Ó, Shark, tua vez, tá? Boa sorte, lindão. But a much better round coming through for Heretics. After a solid start, they will be able to at least come out level, but a great resurgence. Bora, Shark. A man we always love to hear from. We've got Riens with an interview before the match. Amigos da Empalda, Slow King. Oh, brilhante na quarta, Shark. Brilhante na quarta. Executor. Toma. Yourself mentioning it, I think, with Sheep Esports in an article recently, and also when I spoke to Benji last about inconsistency. Obrigado, Shark. That's happening with Team Heretics at the moment. F pro Shark. E agora pro Saci de 2 pernas. Saci de 2 pernas. Seu mega evolução. My guess is just mental, I would say. You know, one day we really want to win, we're hungry and we are there mentally, but another day maybe we are Empurra Mole mandou R$3. Graças às lives na Kik do Tixinha consegui mobilar a casa da minha avó. Vou usar a insa dela para skin. Nice. Riolo, Saci. Yungus. Tyrog. Golden Goo. I mean, Marshadow individually, it's really important to have that trust in my teammates to share anything, you know, in game, outside of the game. Valeu, lindão. But especially in game, obrigado, if I feel in a certain way, I have to share it with them so they can understand me and they can help me, you know. Yeah, for sure. And I feel like we definitely did see an É R$30 no Live Pix, sim. Aí você pode escolher Mega Evolução ou Evolução Prismática. Se sair algo que vale a pena, eu posso comprar de você, ou te enviar pro correio, ou ficar pra minha coleção, depende de você. Veio uma caixa daqui que veio uma carta. É, aqui que tem uns cards colecionáveis. Eu não sei direito como funciona. Mano, o YouTube de vocês também briga muito em live. Buga? Não. Majestoso Noctowl. Ele é da hora esse Pokémon, né? Ele é bonitão. Sem clubismo, tem chance do MBR chegar no Champions? Tem. Sem clubismo tem, pô. Tem chance sim. Difícil, mas tem. Você já imaginou o primeiro pack de heróis Celsius? Sai o Mega Gengar. Vai chegar daqui a pouco, ô Pretinho. Eu vou pedir pro motoboy lá daqui a pouco, mano. Acabando esse mapa, eu faço esse corre aí. Urso de cabeça rosa, lá ele. Yeah, I was about to say, they've gone from needing 5 wins in a row now to just needing 4, but that includes... Você quer? Me manda uma mensagem no Insta, Shark. A gente combina isso? After tasting defeat on Lotus, Ascent is what awaits us if they can take this. Você viu que a Vitality perdeu no WC de CS contra B8? Não, eu não tô acompanhando CS. Como é que tá os brasileiros lá no CS? At least in challenges for the side of Eintracht Frankfurt. Now there is a gap on this A site. The Woot is looking to exploit, but that gap, as he walks up, is being filled in. Not seeing anything, but maybe in for a nasty surprise. The timing, it doesn't look the best. He's got maybe a bit further than expected. What? Will at least take one. Anything more would be great, but I think he now should have the information for his team. Monster standing by the slide, caught, but Koshmaris
Fernando mandou 30 reais. Fala, Fernandinho. Fala, Tixa, vai ser Evos Prismáticas. Legal. Acha que a FNC volta ainda? Não acho, Fernando. Vou pegar uma evoluções prismáticas pra você aqui. Colocar teu nome. Dando um intervalo, acabando o mapa, a gente abre, tá? Aguenta aí. Any real control of their own at the moment. And often you don't see teams wanting to just sit on the site and wait. It's hard because X3. Vamos, Portuga. Vamos, Portuga. Ai, caralho, como é que o Riens pegou essa kill? Ele tava de costas, parecia um exorcista, velho. Mano, a Heretics vai tomar 2 a 0, velho. Cheguei atrasado, Tisha. Quem você acha que leva Job Life Fnatic? Mano, eu tô com um feelingzinho que vai ser Job Life, velho. Tá bom, Shark. Me manda tudo certinho lá, eu combino com você no Insta quando eu acabar a live, tá? Mais pra noite. Tem alguma loja na Zona Leste que vende carta Pokémon? Aquela loja que eu compro é na Zona Leste, Celon. Chama Epic Game, ela fica na Liberdade. A Liberdade é Zona Leste, né? Zona Sul, Liberdade? Não sei. Chama Epic Game, mano. Ela tem online e tem presencial. Você pode comprar lá se quiser ou comprar online. Liberdade é centro? Aqui, mano, eu morava na Vila Prudente, Moca, e era do lado da Liberdade. Então, pra mim é Zona Leste. Mas tem ali. Quem você acha que vai pro Champions do EMEA e do Américas? Do Américas, pra mim, eu acho que vai NRG, Leviathan, G2 e 100 Thieves. Do EMEA, eu acho que vai Vitality, Fut, Liquid e BBL. Eu era aqui parte da Vila Prudente? Perto do Largo da Vila Prudente, ele conhece? Da Rua do Orfanato, Largo da Vila Prudente, Yamauchi, parte da Paz de Barros, final da Paz de Barros ali. Na sua opinião, o QCK vai se redimir nessa nova caminhada? Eu acho que o QCK não precisa se redimir, mano. Ele não tá, tipo, ele não tem... Tipo, caralho, o QCK precisa se redimir e tal. Eu acho que, velho, ele tá num auge bom, numa fase boa, com um time legal, e é isso, sim. Ele vai mostrar que ele continua sendo um bom jogador. Falou que eu moro nessa região que você morava. Legal. Rockshax mandou 120 reais. Que isso? Vou querer 2 de cada pacote à sua escolha. Tu sempre por aqui ouvindo enquanto traba. Meu rádio oficial. Que isso, Rockshax? Caraca. 2 a cada escolha. 2, então, de evoluções prismáticas. E 2 de mega evolução. Deixa eu pôr teu nome aqui. Enquanto vamos para o bônus round. It's one of two things. It's either you can frag and you're not playing breach properly, or you're playing it properly and you can't frag. Like I think, like for example, back in the day, Kesnit played a bit of breach. He was great at fragging. Teammates love the breach as well. They loved him carrying, that's for sure. Pronto, Shax, eu separei os 4 pacotinhos aqui. Assim que acabar a partida, a gente abre, tá? Com o seu nome, tá tudo anotado já. Com o seu nome. F. Yamauchi, não tem mais. Tisha, vim pra cá, agora como faz pra virar lote de premiação? Nogueira Isa, exclamação loja, você vê a loja, exclamação points em inglês, você vê seus pontos. Aí lá na loja tem lá, tipo, 60 mil pontos pegar um mouse, 70 mil pontos um teclado, 40 mil pontos um sub, tem tudo lá escrito. Titi, uma vez, há 3 anos atrás, eu falei com você se morar na Zona Leste era bom, você me falou que era. Comprei um apartamento esse ano, entregou e me mudei pra Vila Ema. Legal, Celon! Que legal, mano. Tá curtindo? Já se mudou? Tá curtindo? Como é que tá a vida? Eu adoro a Vila Ema ali, velho. Gosto de lugar que tem coisa pra fazer a pé, não sei onde tá o seu AP, né? Mas essas regiões geralmente tem muita coisa pra fazer a pé. Sábado paguei 260 numa mini booster box de heróis. Tirei God Pack, Double Pack. Cê é louco, lindão. Aí brilhou. E vai tomando do Koshimaras. Levanta. Rasga ele, Koshimaras. Beleza, no Musashi, mas tomou dano. 11 de vida ele ficou.
Quebra pra ele. Coitado dos dois, ninguém quebrou o spot, velho. Ah, mas deu bom. Era o bônus, tá bom, era o bônus. Guarda, Monster. Vale a pena guardar, Monster. Na real, vale a pena tirar a arma, né? Ele vai ter dinheiro pra próximo. Mas... Léo, a loja não é na Twitch, Léo. A loja é na Kik. Só tem loja na Kik, é exclusiva da Kik. Por isso que não aparece pra você. It's just a gamble round that doesn't pay off. Like, they play the extremities, they put the judge down on A short, and you hope that, and often I guess it's true, like Garage and B are decent risks. It's not as many long lane ways for o Mega Gengar tá R$2.000, né? Você tirou, velho. Caralho, top demais, parabéns. Tixi, o cara mandou 120 e você reagiu como se tivesse mandado 3. Ô, louco, não, eu agradeci, separei os pacotes dele aqui e vou abrir, pô. Que isso, eu agradeci muito. Quem eu acho que ganha aqui... Cara, o meu palpite foi 2-1 Heretics, antes do jogo começar. Mas, tudo pode acontecer. Do Américas, ó, o meu palpite pro Américas, sem coração, sem torcida, só no raciocínio lógico, tá? 2-1 to game, 2-1 Cloud9. Isso que eu tô com a camisa do poderoso Fluxo. E eu vou torcer muito. Eintracht Frankfurt thought this was going to be more of an A play, but it's also just look at the delay. They have so much Vice utility covering towards that C side of the map. They also then have the global utility on the other side. And Koshmaras, again, he's trying to sell. Eu tô pensando em colocar a camisa da 2Game na hora do jogo da 2Game e depois a do Fluxo na hora do jogo do Fluxo. Mas aí é estranho, porque no da 2Game é 2Game FURIA, são dois BRs, né? Não, eu vou ficar só com a do Fluxo hoje mesmo. Hoje eu sou Fluxo. Estou fluxado. O spot foi bom, o Jamelinho pegou uma kill ainda. Ó o Portuga! Beleza, Fizzy. Somou bem o ultimate do Musashi também, 9-7. Cara, a Iret vai tomar 2-0 pro Tier 2 e vai ser eliminada. Ai, o cara tá lá esperando. Beleza, Musashi! Beleza, acabou com o Boo, velho. Tem algum telador ou trade nesse time de game Fluxo? Nenhum. Pra Loud ir pro Champions, ela tem que chegar na final. Precisa chegar na final, não precisa ganhar, Vitor. Já não consigo te seguir na Kik. Mano, não tem ideia. Tenta no aplicativo, tenta no browser. Tenta de algum jeito diferente. Mano, ele antecipou bem, tá? Leitura absurda. Deu pra ver ele correndo na base e o Musashi imaginando que o Bu ia fazer essa play, velho. Quem eu acho que leva o Champions? A Liquid. It's starting to fade from possibility and morph into reality. Eintracht Frankfurt winning against Heretics today. Honestly, looking at this game, I predicted Frankfurt, but I really looked at it as a coin flip. I think either of these teams could dominate. Chat, né? Posso começar a vender a Liquid? Very well have a very close game. Vocês conhecem o Nets? Maior IGL da história? That wasn't really in my mind. Like getting smashed on a map, sure, but you're telling me Woot can have a lights out performance like he did in the start of both maps? Calma, chat. Calma que alguém será vendido. Temos um mêsinho pro Champions ainda. Alguém será vendido. Calma. 9-7 Eintracht Frankfurt contra Heretics. Musashi agachadinho, Diodin no cantinho, que nem o Nilbaço. Abre, abre, ter visto um, irmão. Abre no cara. Não? Sai vivo. Guys, a Irex vai ser eliminada. Resenha confirmada. Pá! Guys, a Irex vai ser eliminada, velho. Ah, não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Results the same. Vai torcer pra T1? Irmão, eu sempre torço pra T1. A T1 é um time do coração. Só que, velho, esse time é um time de pipoqueiro do caralho, velho. They came into this tournament, as said, they went through a play-in
think it was of 36 teams. They went through an LCQ to be one of the remaining team that makes it to this tournament. They lose their opening match to GX, which I'll be honest with you, for me was a death sentence. The second they lost that game, I was like, they're not making that run. And if you disagree with me, GX already out. So, cadê o viewer do Tisha, torcedor da Fnatic? Da Fnatic não, da Heretics fanático. A sua Heretics tá sendo eliminada, irmão. Sua Heretics vai dar adeus. I didn't expect them to get through the mains. Já parou pra pensar que podemos ter um champion sem as ordens mais tradicionais? Loud, Fnatic, Sentinels, DRX. And not just doing both, but doing it both in 2-0 fashions as well. They are building further and further into this tournament. I'd also like a stat that I don't know is necessarily possible. Perder pra Tier 2 é papo de demissão coletiva? Irmão, não é perder, é ser eliminado. É dar adeus ao Stage 2, pô. É um fim trágico para Erectus. Enterprise joga hoje? Não. Hoje é esse jogo aqui. E aí depois, Job Life contra Fnatic. Um jogo bom. Ué, por que a tela ficou pequenininha ali? O jogo? Aí. Uxi. Also, that was a guy from GX coach. Was that the other game? That was League of Legends, yeah. Just okay. Mano, era o cara do LoL. Mano, mostrou o cara do LoL que tá rolando no outro estúdio. What the fuck? Os caras mostraram o bagulho da LEC, tá rolando LEC agora. Tisha, como ganha pontos da loja? A cada 1 minuto que você passa me assistindo, você ganha 1 ponto. É só me assistir e interagir no chat aí e tal, pra ele entender que você não tá away. Se você ficar away ou AFK, ele não dá ponto. Você precisa estar, tipo, mostrando pra plataforma que está online. Então é assistir com volume, ou mandar mensagem no chat a cada 10, 15 minutos, mostrar que você tá vivo. Wood at least is a backup weapon to switch to. Boo's now got Musashi. Was this all a ruse, all part of the... Nossa, ele achou que o Boot tinha dado TP. É, ele achou que o Boot tinha dado TP. Calma, 3x3. Mano, Tuga. Ace! Ace do Tuga! Ai! 4K! 4K, 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 KK, 4K, KK, 4K, KK. Vamos, vamos, Tuga! It almost felt like an eco warrior for a second, but you know, it's a round that they needed. Like that got really. Os times do Tier 1 perdendo pro Tier 2 do EMEA mostra é bom ou o Tier 1 é péssimo? Ah, mano, acho que só mostra que no EMEA a divisão Tier 1 Tier 2 ela é bem balanceada, é só isso. Playing as a team. Was my ace. That's why. That's why. Mano, acabou, hein, velho. 2-0, hein, mano. E vamos pro jogo da Fnatic. Lembrando, hoje é sexta maluca, é dia de farm em dobro. Você quer conhecer a loja, a melhor loja de todos os canais de streaming do mundo é a minha. Exclamação loja na Kik, resgate produtos de forma barata e rápida. Você não precisa ficar me assistindo 8 meses pra pegar um produto. 2 mesezinhos, 1 mesinho e meio, 1 mesinho me assistindo, tu já pega um produto. Então, aproveite. Hoje tem pontos em dobro para todos na Kik. Kik.com/Tixinhadois. E aí lá vem a Erectus. Atacando igual pedreiro, né? Atacando em bloco, jogando em massa. Como diz o Tonelo. Bela D. Ah, eu tenho muitos ADs pra fazer. Você que tá no YouTube, já deu like? Eu estou passando por uma crise de idade nos likes, tá? Estou sentindo que os likes estão diminuindo, assim como algumas coisas com a minha idade. Eu preciso que o like aumente, assim como algumas coisas com a idade. Então, para o like aumentar, eu preciso que vocês cliquem na mãozinha e ela fica azulzinha, assim como algumas coisas da vida. Então, por favor, vocês podem clicar no like? Obrigado. Mano, o Benji Fish tomou um gap. Jamelinho! Fala dele! Mano, o Jamelinho é bom, guys. Ele é o futuro do Valorant europeu, porra! Caiu a lista.
Comprou um VIP, Cronos? Boa, já te entrego, deixa eu acabar o mapa. Tenho que abrir o pacote do Fernando, os pacotes do Rochax e dar o bônus não, o VIP do Cronos. Expectations on this roster have always been high after their first year. And for Eintracht Frankfurt, we spoke about it Cronos, beginning a new start. vê se foi o VIP aí, lindão. Jamelinho, 16 years of Você foi age, adicionado como VIP já, resgatei o VIP pra você. have been waiting for their opportunity. Cara, Heretics, que péssima, velho. Que péssima. Oh, calma. Ih, morreu 2. Ih, caiu a lista. É só ele. Busão. Vai pegar a Orb e vai pegar a Spike Ult. Corre pra. Ah, não dá, ele tem que pegar a Spike Ult. Ué! Ele não pegou a Spike! Yeah, you can even see Jamelino just like, okay, but the spike's still here. He's gone for the element of surprise rather than having the spike, which means he now still has to go back to the spike. So they Meu are watching the spike. Meu Deus, Bu. There is a gap though. Actually, there's a pretty big gap. There kind of has Meu to be Deus, because there's Bu. so many angles to clear, but they've got it. Oh, Jamelino's not checking it. He's going to be executed somehow. Cruz. Oh! Team Heretics. Pá! Cancelada! A Heretics está eliminada do EMEA. Ele não foi burro, cara. Ele foi burro. Ele foi burro. A melhor chance que ele tinha era pegar a Spike e jogar um x2 com as smoke dele, com a vantagem de ter a Spike pra plantar. Ele ultou pra tentar criar um ângulo e surpreender os caras, onde ele ainda teria que pegar a Spike e plantar. Pra mim, ele jogou mal. Mas eu entendi. The team from France that made it to an international already. They have eliminated Heretics, a team from Spain that made it to an international already. Quanto foi? 37, né? There is nobody that I think should be underestimated. Foi 7? This team of players. And for Foi 37? Eu não lembro agora. The dismay at the end of the year. No Barcelona. Means he now still has to go back to the spike. Will be a disappointment for this team. Lançar resultado. Ó, Fnatic, FNC e Job Life, JL. Palpites abertos para Fnatic e Job Life. Aí, Eintracht Frankfurt ganhando mais um jogo, eliminando a Heretics, velho. Quem diria? Ó, mas tem um ponto, tá? Torcedores da Heretics. A Heretics ainda pode classificar pro Champions, porque a Heretics tem bastante ponto. Chat, minha reunião vai começar, me esqueci da reunião, porra, tchau! Finally getting a couple of wins under your belt as well. What are the initial feelings right now? I'm really happy because it's like the second win, I think. We won against Heretics, and I don't remember the second one. Gentlemates, yes. Yeah. And yeah, so I'm really proud of the team and I'm really happy. Yeah, it's great to see you having such a great individual performance as well, Jamelino. But I guess I had asked Musashi this earlier today. What were your expectations coming into this event, considering that you came in through that last chance qualifier? And do you feel like you've met those expectations? My expectation was we were pretty good in LCQ and also in practice. So I'm sure we can go to Barcelona, honestly. Oh really? You want to go all the way to Barcelona? Yeah. Thinking ahead of Barcelona then, if you guys do make it to those playoffs, is there a team that you've got your eye on that you want to go up against? Probably EP because that's the best tier 2 right now. So yeah, I think EP. Okay, I find that interesting that you choose another Challengers team. Why do you not choose any of the Tier 1 teams? EP is hard to beat and we never played them, like in VCL or EMEA. So I want to try because I don't understand why they're so good, Yeah, okay, that's great to hear. Well, hopefully you do get to do that. We'll get to see if both of you make to playoffs because of course we've not seen if they get to do it yet. But we're going to hand it over to your teammates who are waiting on the desk.
Hello, Mini here, and I'm joined once again by Bea and Coach Tony and Musashi of Frankfurt. You won against a legendary Heretics team. How does it feel? And it feels great. Like, we really respect these players. Like, we're practicing them. They're, I think, one of the best teams we play in Prague always. And now beating them on the stage, it's just amazing. Did it feel any different, like the preparation? Does it feel any different in the server playing against, you know, you recognize these players, they've got a lot of esteem? I think in the server it felt pretty normal, like because we were used to what they're doing, but we also just played our game. Like these two maps are like really comfortable for us. We know what we should do, so it felt kind of normal. Like they didn't do anything special. So what were the keys, right? Like because both of the maps that we saw were good for them, good for you. What do you think were the differences, both from what you saw from them, Tony, and also from playing with them? I mean, for us, the biggest thing is to play what we're comfortable on, right? So you see that we play not a standard meta composition. We like to play Haven. I think people can see that already. So yeah, like giving us comfort is very nice for us. I think it pans out really well. In the first day, we needed to adjust a little bit to the stage, but now we're familiar with it. I mean, sky's the limit, right? We see it every day, day by day, play by play, round by round, and yeah, today feels very comfortable, not gonna lie. What you said, the sky's the limit. What are the expectations you had coming into this play-ins? Well, the expectations are like we have our goals, right? We want to represent a region very well. We want to do obviously very well because we know that we're capable of. We have a high potential. I think Enterprise mentioned it already earlier in the desk. Our scrims are looking very, very strong. And I think one of the biggest questions is how do you transfer the performance that you have in scrims towards the officials, right? What have you been doing to translate it? Because it's looking very good. You really want to know? Yeah, I think everybody wants to know. You beat Gentlemates 2-0 and now Heretics 2-0. I think everybody wants to know. What did we do? I think we just did what we liked the most. We like the game. We have a genuine passion for this game. Players are grinding almost 24/7. And we got our head in the game. We didn't let something distract us. And the most of all is outside of the server, we are very good friends. You know, we have a very good synergy. We have been living now together for a long time and there are no problems whatsoever. We feel very good, yeah? And I think that's the key point. How does the coach-IGL relationship, like I know that relationship means a lot in a team. Like how do you guys work? Like, are you coming up with strategies together? Like, how? Just give us some Musashi, how does that go? I mean, the relationship is definitely good. Like, we agree with pretty much everything. I mean, unless Tony's telling me to play ISO on some maps. But like, I would agree with that one. Yeah, we agree with pretty much everything. Tony does definitely much more. Like, he's always sitting on the, like after we're done with practice, he's sitting on the Discord and waiting for someone to come. And then when I see him there, I come also, but he's always doing a lot of stuff. Also with Zebe doing the anti-strat on these teams, which is looking good. But I think we agree with what we want to do, how we want to play the game. Completely agree. Yeah. So everything is really good. Talking about ISO, I remember you obviously back in the day as a star duelist back in 2021. Yeah. You are now an IGL. You're still in Rebels. Yeah, to me, you're still in Rebels. Yeah. You're now an IGL playing a lot more like the server and stuff. Yeah. How has that transition been going from a duelist to IGL? I mean, the thing is, like, I've always, like, also on the duelist, I was really vocal always. Like, I'm someone who just can't stop yapping in-game, outside of the game. So it's just, like, really easy for me. Also, I can stay kind of focused when I'm talking. I mean, it's always hard to see get the full balance. When I'm on duelist, when I was on chamber especially, I didn't look at the minimap to tell my teammates what to do, right? But now I have to find the balance to get both done, like tell them where to go, micro them, and also look at my crosshair. I think on the Lotus it was kind of terrible. I couldn't hit a shot the whole game. But on the Haven, I figured it out. You did clutch with the operator yeah, but on the AWP, bro, that's my prime weapon. No. And also on the Haven, when you catch a Boo with the TP and you were already waiting there, like you've had your moments. Yeah, on Haven, I think I was in the balance again, just doing my normal game like always, and also micromanaging them. So it's like, for me, it was a kind of good transition, I think. Cool. We've got Giant, no, we don't have Giant X coming up. No, we don't. We do not anymore, I am sorry. We did show the LEC for a second right there. Fnatic Job Life coming up. Could you give us our predictions before we go ahead with that? I can go first with this one, and I'm going to be a bit controversial, but I'm going to say Job Life. Why? Now you have to back it. Obviously because we're in the same facility as they are.
They are our friends. They're really nice. Very nice people to have around you. I think they deserve it. Although I like how Fnatic has been playing the last match, though. I need to choose for Job Life in this case. I think like if Fnatic plays like with Kayak Alpha, I'm full confidence. I mean, like who's stopping them, to be honest. But I think if they are not, Job Life is winning. Okay. Well, congratulations today. A very convincing win. We're going to be joining. It's not Gen X. It's Fnatic. It's Fnatic and Job Life right after the break. FNS, you see this? Nice! Good job! Nice! Oh, nice! Guys, you need to win those! Nice! Let's go! Oh, this is overall, bro! Hello! Hello! Nice! Good job! Still they say I'm the villain. Too bad you can't take me down. And the winners. 4 years of history. VCT EMEA Team Liquid. That trophy has never been done before. No team has ever lifted our trophy outside of Berlin. But that's about to change. VCT EMEA goes on its first ever roadshow. And it's coming to Barcelona. Our biggest crowd, our biggest stage, and a trophy lift under Spanish skies. We will be there. Will you? Want to find your fastest server every time? Express like a pro and optimize your connection in one tap. Express and game without ISP throttling. Express and shield yourself from DDoS attacks. Express and choose the VPN trusted by gamers everywhere. Express VPN. Experience gaming the Express way. Fast, stable, competitive. Outplay the world. It's time to Express. Unlock free cosmetics, including Lightning Kicks Buddy and more. Scan to subscribe. Because I wanted this so bad, and it makes me mad that you're not the one tonight. Like bubbles in the skies above somewhere. Madre mía, qué bonita la iglesia esta, que está medio a hacer. Qué ornamentos, qué claraboyas. Y irradia más luz que una flash de Sky.
Qué pocas ganas tengo de andar. Con lo bien que estaría yo viendo las finales de la VCT EMEA en Barcelona. ¿Pero os queréis callar? Contemplad. Cáutico, tú ya tienes el paso marítimo. Vaya mar, vaya ola más grande, parece la ulti de Harvard. Qué rico me está sabiendo este heladito que me estoy comiendo poquito a poquito. Vaya pirulo, niño. Ya estoy bien la coña. Vamos a ver lo que vamos a hacer. Porque las Ramblas están muy vistas. Y un museo como que no, ¿no? Irnos de fiesta a cabeza, que ya tenemos una edad, y el Tibidabo pasando. Pero chapulines, si ya está claro lo que vamos a hacer. Basta ya de tonterías. ¿Vamos a ver la final de EMEA? Venga, vamos para el Olímpico. Pues venga, comprad las entradas porque ya están a la venta. Y bueno, la fiesta la dejamos para el domingo después de la final, ¿no? Welcome back everyone to VCT EMEA. I'm joined once again with Kakuka and Minnie here on the desk, and let's jump right into this and have a look at our bracket, because of course we've now had to say goodbye to Team Heretics, who, let's not forget, they're not completely out of champs contention just yet, but of course that fate is no longer in their hands, and unfortunately we will not be seeing the Los Niños in Barcelona this time around. But yeah, we'll figure out what that actually means for them in the rest of the year when we get to that playoffs to see if they can still be able to make it to champs. But I think it's just, again, challengers teams continuing to have prowess throughout this bracket. Yeah, absolutely. All the names still here. Job Life could also do the funniest thing, because as you're saying, for Team Heretics, they still have the chance of going. They're looking good on points thanks to winning that stage 1. But for Fnatic this year around, last year they made it on points. This one is not looking that easy if they are to fall. Well, it's impossible if they fall. There's a decent chance for Heretics, but at the same time, like, that might have been the last time we saw that roster together. Like, it does feel like a moment, and I think it's worth addressing that, like, that might have been it. That's crazy to me. Yeah. And like that. Just like that. And like that. Bro, that Haven. we just having a little funeral for... Yeah, dressed in black for a reason. Oh my god, man. No, but it very much has been the kind of tone of these play-ins of, like, each day feels like, I said it at the start of the show, like, elimination, it's rough. Yeah, completely. But I also think that for the side of, like, things looking good for Heretics, the better that the challengers teams do now and the most that they eliminate on the way is when we get to Barcelona that things get serious, you know? Well, let's get into this matchup that we have ahead of us, though. Minnie, I wanted to start things off with you about things that we like about Job Life and what they've shown here in the play-ins. Yeah, I had a little Talus segment ready because I liked a round I saw yesterday from Job Life. It was a round on split on the attack side. And I think it's just about how mature this Job Life team are. They play just so mature. Right? So again, attack, A kind of round. Immediately we see them taking the ramp control. Just a standard kind of idea. But here is where they make a good decision. They realize at the top here that they make a good read that the A site's going to be completely free, so they concede all this space on Heaven. So decision number 1, pretty good decision, getting a free site. But now, because they've left open all of that space on Heaven, their post plant is going to look a bit crap, right? They don't really have any space anywhere. But look here, we already see Pays running up into spawn to maybe do something else. Again, another mature decision. They haven't even got the spike down yet, and he's already thinking ahead about this post plant. I mean, if they're not on site, that doesn't mean that they're not ready to float, right? I think that's also important for them. Sure, but they then join up with him, and then here, another mature decision. Instead of just take, like, holding that space, let's actually be proactive about it. And everything we see here, fighting out together, nice little trading there. It's just very easy. They're just ahead of Pacific here completely. And that's all I wanted to show, really, was just how, like,
even though it's a challengers team, even though we expect maybe slightly less sometimes from these teams, I think they're making a lot of quick decisions, and I think you hear it in the comms sometimes, the calmness that they're able to like bring and the kind of reactions they seem to have, it all just is kind of combining into what is, I think, a very mature job. Well, they are, of course, going up a very experienced team when we consider EMEA. But one of the nice surprising factors, I think, that came out from Fnatic yesterday was Alfea on that Waylay in particular. I know that you were... The way that he's matured on the Waylay. Excited. The way that Alpha has matured on the Waylay. We absolutely love it. I think that we were a bit skeptical, right? Just going into this, being like, oh, Alpha, just give him something that where he can shine with the operator that has never been an issue. We were expecting a chamber, and we were granted something much better, something that gives Fnatic an identity that they could follow through and that could take them to champs, which is basically what they need. They need to win those 6 games in a row, and one of the players that has to be in 100% fashion is Alpha here. Same goes for Kayak. I think that this new adaptations within the project Hail Mary, I was going to say fail, are making them shine so much. Like the duels that he was taking, that is the kind of Alpha that makes me scared to go. Yeah, I think my criticism was that if I had Alpha, it would just be raised chamber, and I think I would still stick by that. They've got to play like 6 games win 6 games in a row, and I would hedge my bets there. But what we saw yesterday was an Alpha looking very strong on both the Neon on Split and the Waylay. Waylay in particular, he seemed to have an intuition for it that was surprising. Like, it was a bit surprising. Especially when he was like going in incredibly deep. Like he was better than I expected he was going to be mechanically. That's what I was saying. Well, of course, we need to have a look at the skirmish as well, because let's not forget there's no seeding in this matchup, so we've had to have a skirmish because of that. And we have a 1v1 of Alfea versus Skaz, who's the assistant coach on Job Life. I think it's kind of interesting that they've been sending Alpha into these recently. It's the final boss. He needs to warm up before the game, and he's doing it on skirmishes. Now, even picking that Waylay once again, look at him. Try harding. He's embodying the Waylay coming into this series, Mini. I think for me, it's just like, I think today they're playing Job Life. I think to me, once they hit a landmine type team, like I think Job Life are good, but I think to me, this whole narrative around him on this Waylay, I want to see it when they're playing against a team that they truly aren't just the favorites in. Like they are the favorites today. And I think that it doesn't really matter what they're going to play as much. Like as long as they're kind of in form, I think that is going to be the key for them. I mean, if they win, they go up against either Fireflux or Enterprise again? Yeah. Or am I in the wrong here? I don't want to give a definite answer when I'm not 100% right now. But yeah, here we go. Predictions are there. I have once again stuck with the challenger teams. That's my defense for this one. But I had asked you in the previous series, you know, how big of a swing is it with the predictions that you've made? I'm going to ask you the same thing here again. How big of a swing was this? I think it's the exact same answer. It's like Fnatic are slightly favored here. I think Job Life are a bit underrated, but you know, Fnatic have the players, they have the experience, they even have the form right now coming off of the last win. We just need to think of what Boaster was saying yesterday in post-plan. They know that they have chance caliber players, a team. They have every single ingredient that could be in the mix to go to that champs. I know that the rest of the year has not been the best, but that doesn't matter if this is the Fnatic that we're getting and if they're going to peak when they get to China. And last kind of thoughts from you, Minnie. What do Fnatic need to do to be able to... He needs to stop hip thrusting me, because he keeps throwing me off in every single segment. I think that's funny though. I think it's great. Well, either way, I feel like we've set up the matchup great here, and it's a familiar matchup in the terms of you've got old friends on one side and old friends on the other side, and now one of them will need to stop the journey of the other here. Let's send Fnatic and Job Life out onto the stage. Job Life versus Fnatic. Doma was a player that, of course, subbed in for Fnatic at Champs last year. Now, right here, right now, he could be that same player that actually eliminates them from being able to make it this year. It would be a first time, of course, that Fnatic miss out on Champs after not making any global events at all this year, guys. As we take a look at the map, Vito, your interest is peaked already. Yes, Breeze. Man, I miss Breeze. Have we had a lot of Breeze here in the plane? I feel like
we've seen it, it's been like once, and I probably wasn't here, or my memory is failing me. But you know, yeah, it's been a while. Do you know who's been a while for as well? For Fnatic. I don't think that we've seen them with this roster even play in this map. I mean, of course, I'm speaking about having Eng, having Cloud in the mix, and what they're going to do with it. So I want to see how what we saw yesterday translates into today's maps, because at least Lotus is the first one, Minion. I know that you love an alpha chamber. Yeah, I think Job Life, I've picked this because they feel comfortable on it, but at the same time, I thought Fnatic looked phenomenal on the Lotus last time we saw it. Alpha on that chamber was just walking out of rubble every single round, just frying. I think this might be a little bit of a sketchy veto for Job Life here. I think they probably would have got that Lotus third anyway, so they need to kind of show us why they picked this Lotus. What are some things that you want to see from them in terms of, like, what do you want them to show you? They can't die to Alpha every single round. They can't let him just be walking around the map. Isn't that the challenge for the I think it's entire day? specifically different here because he has the Viper Wall, he has that chamber. They need to find a way to shut down him just taking that map space. Something that we didn't get a chance to touch on for Job Life was the double duelist that they've been playing as well. Runner and Pays kind of being the ones that I think they need to lean on in this series. Yeah, I think something that I was saying was they have a very mature style, right? But the problem is Fnatic likes to play against that mature, kind of not hyper-aggressive style, and I think it's going to be down to Job Life to let these duelists off the leash a bit. If they're able to get into Fnatic's face, whilst both are trying to do his microing, whilst they're trying to do that mid-rounding, I think that is a big win condition against this Fnatic team. Yeah, thinking about Lotus as we're shortly going to jump into that agent select for the duelist, I think that Pace, when he's shining, he's incredible, and I think that the duels that Unfake is able to, well, the trios more so, because when you have Runner and Pace running at you, with the utility that Unfake has been using, especially on this Lotus, has been incredibly on point. I would say the same for Boo earlier today, but, you know, sad day for that. But, of course, the stakes are completely different. The pressure is going to hit different. I think that for me is to see if Fnatic is going to go back into that state. Yeah, Pays to me as well. Like he seems to get going in a lot of confidence in that last time they played Lotus. Like he got momentum early and then was converting that into a lot of proactive plays. And I think they're going to need to keep that proactive style up. And again, once again, just give Fnatic something to worry about. Don't let Bosa sit back and play a chess match. Start punching them in the face while they're trying to move around the pieces. Yeah, I agree, and like that's kind of like why I wanted to have that double duelist conversation, right? And I think something that Pays, I had a chance to speak with him earlier, and I was mentioning, you know, it feels like you've finally been able to warm up to the stage. Obviously, those first two series, maybe not having the best individual performance, or at least what he would expect from himself. But that game against Pacific, I was gonna say, he really stepped up. Even on Lotus, like all that the Pacific players could see at the beginning of the round was just Face coming at them and be like, no, please, and no. So yeah, they're coming in great form. Again, pressure's still on them. We still have the challengers teams all alive. And here that we did see, here's the agent select. We did see Doma moving on from that Vice onto the Cypher. He did have a lot of control over the shenanigans that Hubert and other people wanted to do. So I understand the vision. So once again, Fnatic on this attack side with the Vice Chamber composition. What we saw from them last time is what I love with this composition when you're playing it well, unlike what Pacific did before, is Crash is going to be using that Viper wall towards A, and Alpha's just going to be using it to take duels. Yeah. It'll be coming down, and he gets the advantage on that duel every time, and last time they played this map, he was just destroying every single time. I want to see what Job Life have up their sleeves to stop Alpha from taking that rubber space. And Kayak as well. Yesterday, he had a brilliant game. He had been having a lot of ups and downs. I want to see how he then is by himself on that duelist, not relying so much on just being that supportive player that Boaster was talking about, but also just being more like himself, him taking the initiative, him actually going onto those executes. Yeah, for sure. And from Job Life's side, they obviously don't have the Viper in here mini that you would usually prefer, but I feel like we're seeing Doma flex around a lot of different agents, especially when we consider the shuffling that they've had to do because Chiwa couldn't make it here. Yeah, I think that the no Viper here is obviously, I prefer the Viper, but the fact that I said that a win condition against Fnatic is to get into their face, I think that playing the double duelist here isn't the worst idea, especially if you're an underdog, which I think Job Life are. It's just going to be about Pays and Runner, essentially running at them and trying to make their life a bit more miserable. Don't let them set up, don't let Bosa do his thing, and I think that is the big win condition. Doma, he's going to be the kind of guy who, whilst they're running at them, hopefully just kind of containing things, like just living his best life, just relaxing a little bit. I want wholesome banter today. Do you think that would be possible? I can see Doma getting into it.
Kamik's usually quite, you know, because Kamik and Doma obviously have history of Fnatic here. I think Kamik's usually more likely to, but I think some cheeky Doma flame would be quite nice. What kind of I'm sorry, I completely spaced out there. What kind of flame would you be expecting from Domini? Are we okay? Everyone okay? Yeah, we are okay. We are okay. Sorry, we had a slight delay. Everybody. Yeah, never mind. Never mind. Apparently our casters are ready. So Haza and Cairo, take it away. Thank you very much, guys. Yeah, looking forward to diving into this one. Of course, for both of these teams, their year would end on a loss, but with vastly differing expectations when you consider the journeys that they've been on. Yeah, I think the big talking point is the fact that JobLife had to go through all of that lower bracket, and EMEA 3 and Fnatic will have to do the exact same thing should they want to go to champs. It's a long journey, and yes, we are on the backup HUD. The full HUD will be back very shortly. So. Yeah, heard you got a thing for this this little HUD, so brought that along with you. Rubber HUD. Absolutely. As you say, we've already cut loose one of the historic heavy hitters from the competition. But where Heretics have the luxury of points, Fnatic don't. And so this could very well be the last time we see them take to the server. And against some familiar faces on the other side as well, of course. 7 wins, that's the headline. And with their first in the lower bracket already under their belt, you can see on the attack side of Lotus here, JobLife's pick to remind you all at home, taking some of that early A control. Yeah, I think Minnie was talking about it, how JobLife haven't been punished playing against the Viper. Pacific struggling to do so. But this time Fnatic doing well as they try to scale out on A. JobLife though, giving absolutely nothing away, and well, you're allowing Fnatic to have free roam of the map. Yeah, something that came up in the coach confession the other week was how Unfake likes to adjust his calling style depending on who he's up against, and already this is looking very different from JobLife in terms of how passive they are on A. Fnatic with that constant threat of the chamber, allowed to walk out, and now this regroup set up for a C site which is completely open, and with that knowledge in mind, just looking like JobLife are preparing for a retake here. Yeah, well that's Nade, Paranoia and Prowler used. Doma, the one to collect information. Keep an eye on Althea through B main should he get his opportunity. Fnatic have sight into post, but what utility is really left? Delayed plant for just a second. It's into Doma's domain that they head. Crashy's the one leading that charge, and now a reroute of the Fnatic players. Late position of Althea coming into effect very soon, as you say, but not before Kamik gets himself involved and finds another. Fnatic trying to just dispel this a little longer, and they do so successfully. Crashies and Bosa combining on site, and C looking under wraps unless Kamik can find another clutch for us here. It's been good for them so far in the play-ins, in fact, better than anyone else, but on this pistol, it's all Crashies. Yeah, Fnatic managing to hold on towards that C site, and the HUD's back for round number 2. But yeah, I think it all comes through the Viper's position and the fact that Crashies is able to keep himself alive for as long as he does, and JobLife need to be careful of things like that. Baby! Phony! You got nothing on him! Yeah. We don't have to address Look, this, I'm just saying, I know who One was rooting for at Champs, and it was not Fnatic in that final. That's all I'm going to say, but yeah. It is a long road for them back. Yes. As of right now, it's looking like One Fnatic in Shanghai. One meaning without in German, of course. Yes, of course, yes. Today, a great day to learn German, as is any other. And unfortunately, while you said that the HUD was back before we even got a chance to look at it, of course, it seems that we're going to be held for just a moment before this one resumes. Yeah, I think it is just the headset issue, so we're just very quickly getting back in. And good to go once again. Yeah, I mean, for Fnatic, I think that's the big thing, and it's a good talking point to come into this one, that they have to find any way to keep the mood up, to keep them believing in this run, because it's a perilous one, let's be honest. 6 matches in a row now. They've already been able to do 1 out of 7 against a out-of-form GX, it's fair to say. But JobLife is a different beast entirely. Yeah, I think, look, GX, you
quite easily find them in the bottom 2 of the league this stage, alongside Pacific, which Joblife have just come off the back of a win against. And with that in mind, into the second round, it's a very pacey play out of C. Fnatic showing some respect in the end after Kayak the sole casualty right now. Yeah, but it was just a Marshall loss realistically, not the worst of buys to lose. But Joblife are hoping that they're forcing Fnatic into that A site. And Fnatic playing this macro game as they always do, faking out towards A. You'll see that the door is rotating on the map. And Joblife starting to buy into this a little bit, where the spike is not really moved from B, but exploration towards C. Yeah, just out of these first couple of rounds, I think we can expect a very macro-heavy, slow-paced chess match between these two. A lot of this year for Fnatic has been figuring out how to exist in a meta which doesn't suit double initiator. Alfia on the chamber here, of course, not part of that double duelist which we've seen a couple of times. And as Fnatic contact their way towards an A site which has already started to be cleared by crashes. You can see Joblife gathering in blue room and making themselves known in the process. Pays picking up yet another. And as the spike dropped out in the courtyard, Boaster trying to help reclaim this one. Some of the weaponry has been recovered. Alfia with the Marshall, but as you say, time is in the red zone now. Pays has managed to bag himself yet another, and Doma's right there for it as well. It's a 3v1 for Crashies, and he can't reach the task. All of a sudden, we're back on even terms. Just as the vibes start well, Fnatic getting the pistol round, Joblife doing an absolute hit-and-run job. Pays his positioning on stairs as the rest of the team actually distracted the main body of the push. This is the kill that basically wins the round, and from there on in, it's easy for Joblife to protect that spike. It's rounds like this that are going to cost Fnatic. What's up now? What's up? They certainly know. And I got to agree with you, man. I feel like this Joblife team, they've been good for an eco here and there. We saw it in the Pacific match as well. They got so many explosive players. Pays one of them. Yeah, they can just change around in a moment. It is also in that same micro, though, where I think their biggest weaknesses currently sit on a fundamental level. I mean, it's a team that's, what, a week or two long? It's a new team. Yeah, that's self-described. I mean, obviously, there'll be systems in place that have been there long-standing since this roster has been in place. Joblife, they feel as if they've been building from the ground up in Kayak, looking to destroy some of those early vou fechar o foundations. palpite. Nice headshot. Já ficou muito tempo aberto. Fnatic, and it's only runner to try and ward away the C push, which is starting Ah, já tá fechado. Boa, Galuk. Alfia is the one with Obrigado, the rifle lindão. in this situation. And so respect shown. Ai, chat, desculpa, hein, mano. Reunião importantíssima, não dá pra faltar, mano. Como estamos aqui 1 a 1. Ah, eu tenho que abrir os pacotes, mano. Quê? Não, não consigo voltar agora, amor. Numbers on site, but not being successful. Both duelists doing well here as the lesser buy of Fnatic start to fall. Alfia's rifle out making them pay. Fica pedindo que tá em reunião, fala que tava dormindo. Queria eu dormir mal essa noite. Comprou? Comprei. Mano, eu tenho que abrir os pacotes do Fernando. Fernando e o Rocha que estão aí. Eu posso abrir com o jogo rolando, com câmera pequena, se vocês não se importarem. Porque geralmente eu abro no intervalo do jogo, né? Tô aqui. Tá, vou abrir então o seu, Rochax. Pode ser? É o Fernando, eu espero. Quando ele aparecer. Fnatic ganhou o pistol e perdeu o eco. A Fnatic é a maior pipoca da história, né? Deixa eu acabar aqui, a gente abre. Pera aí, ô Jax. Dá um intervalo aqui no... O play-in dá ponto pro Champions? Não. O play-in não dá ponto pro Champions. Cara, a Heretics foi eliminada mesmo, né, mano? Que bizarro, velho. Vamos lá. Ô, Jax, aproveitar que o round tá lento, seus 4 estão aqui, beleza? Vou começar com o seu Evoluções Prismáticas, boa sorte. Peço desculpas, chat, pra quem gosta de ver o jogo, é que eu fiquei atrasado por conta da reunião, então estou fazendo isso por um motivo específico, tá? Bora, Rochax! Dracloak, Mutant,
Urzi. Oh, saiu brilhante o Jax. Vaporeon. Oh, Vaporeon Pokébola. Legal. Oh, TP is into the box just behind him. Not too much safety about this for Alpha. Does get out of dodge for just a moment. 7 bullets left in the mag. Yeah, Joblife have snuffed it out. Spam with the positioning. Agora vamos abrir um Mega Evolução. Mega Evolução. Enquanto isso, 4x4 a Fnatic. Tem o Afterplant, acabou o round. Toma. Meu Deus, Bolster, que mirona feia. Even standing yet again, but as time continues to creep, Joblife have that pressure applied to them. Unfake wrapping back around from Waterfall has alleviated a lot of it though. A pressure valve point released. Mano, 3x1 Joblife. Opa. He's looking to line him up one at a time. 3x1 Joblife, mano. And there's just enough left for this Vamos, defuse to come in. Joblife, big retake, and I have to say, good Spoink. call from Unfake. Starting to Electrive. have a different approach on these Spirit retakes, Bomb. having a big pack. Crowdante. Megânio e energia. Nossa, era Megânio já. Through Waterfall. Here is the kill that allows them back Mais in, um and then the de evoluções second one onto the climáticas player pra on você, Bell. Roxax. Yeah, beautiful stuff. I think something that Fnatic are going to have to start expecting from Joblife though, because when they have been proactive on the extremities, they've looked to try and leverage Goldin, that. Hipopotas, liderança do explorador e... Taken out of Ai, play meu by the Deus. Horn. He won't be this time. Still Hunting that opening jewel and just can't find the shots. Cloud is low though. Último pacote, Roxax. Fighting his own spam battle on the back lines. And if Joblife continue to win the A Pelo menos fight, uma, this vai. chamber 4 becomes pacotinhos, pelo menos uma, vai. That's the whole point of the composition. Sure, we can, if you're Fnatic, come back Linkada. and towards it. Grafaiaia. Once Piroar. again, slow scale this time. Croagank, meu Deus. É agora. Trying to find the Toma! strip of the Ah! Actually see that Mega Unfake's been Latias repulsed X. towards A because of this constant cycling of the wall from Crashies. Maybe looking to invest a Prowler or something to retake some of that space, but it's so Deixa eu pôr no deep that sleeve pra Fnatic você are aqui, right now. Roxax. Buying precious Já vê time quanto in the vale, bank mano. for them, this Boa demais, maneuver. finalmente. That's not good. Joblife have done all of the detective work that they needed to. I think they're not still sold that this is going to be a C finish. 30 seconds left. Even with Bosa trying to fake that, A it's gente já not vê quanto done vale, anything. aguenta aí. Deixa eu dar um pausezinho aqui para não sair do jogo. Fnatic like to play the map. Agora falta do Fernando. Position. Acabando aqui, dando um intervalo eu faço pra ele. Clear contact. Here comes the party. Mano, será que a Fnatic também vai ser eliminada, velho? Tier 1 inteiro sendo eliminado? Meu Deus, matou o Plant, ganhou! Meu Deus, 2x5, Fnatic, 2x5. I mean, that's just a ridiculous conclusion to a round which otherwise felt Meu well executed Deus, enough by Fnatic in the mano. final O moments. que tu acha da Cru na Breeze jogando sem smoke? We're considering the gamble towards C. Didn't look Ai, like they mano, fully committed eu acho to que a it, Cru but já had tá the toda right churrascada, idea isso sim. about what Fnatic were Mas a Cru não trying to jogou do sem on the smoke na back. Breeze. Applied A pressure, not fallen for. And it's just a single nade in the end that wins it for them. Great spray from Runner. Yeah. In the meantime. Acerola! Obrigado pelo sub de presente pro Diego. Por que não apitou, velho? Escolhe um pacotinho aí. Ó, Fernando. Vou abrir do Fernando, hein? Tá aí, Fernando? Bom, se não tiver, eu abri e depois eu falo pra ele. Ah, ele tá no YouTube, ele tá no YouTube. Bora, Fernandão. Boa sorte, lindão. Vai sair, Fernandão. Tô sentindo, irmão. Tô sentindo. Nós bate. Dos Clops. Ive. Abismo da área 0. Siki. Fernando. Charizard. Yeah, and I feel as if though we think that Eternal Fire game for Joblife went Olha o to Fernandinho. on map number 2. Was it maybe a little bit more front-loaded in that best of 3? Is there a conversation to be had there? I think overall, Joblife though, haven't had Deixa eu ver quanto vale the o... toughest of challenges. Peraí, acabando aqui eu I think vejo... this is Ah, eu where vejo this no Fnatic segundo game really monitor. gets to see where the cut of the mustard is. Quanto que vale esse It's a Latias? barometer of strength for both, with Fnatic coming out the back of their own, finding their Mega first win in the lower bracket.
And so, as play resumes, there's only a couple rifles to get you excited here on the attack side. From their perspective, again, A control taken, but a few more bodies brought to the brawl this time around. Kamek looking to try and vale R$2, R$2,50. With Pays in support, he's a trusty ally in this endeavor. The fight is taken all the Sai daí, Alphard, você vai morrer. O que você quer, Rochax? Você decide. Quer me deixar na minha coleção pessoal? Quer que eu envie pelo correio ou quer vender pra mim por R$2? Olha o Doma. Se você escrever seu número no site, ele já identifica a carta do teu nome. Legal. Pode ficar? Beleza, obrigado. E obrigado pelo apoio na live. Você abriu 4 pacotinhos, você é louco. It's not the biggest of rounds. I'm very surprised that Joblife got so over-eager here. And fair enough, they win the round and they make it look easy, but I'm not quite convinced by that. Já assistiu Internet o Filme, Tisha? Já assistiu os créditos do Internet o Filme? Tem meu nome lá. Eu participei do Internet o Filme. Mano, o Alphard tá mal, velho. Aquela Fnatic tá mal, mano. Tá todo mundo mal, velho. Nossa, olha o Paze. Meu Deus, velho. A cara do Bolster. A cara do Bolster, mano. É sério? Sério, pô. É que, mano, eu participei, mas eu não participei do Internet o Filme, tá ligado? Okay, so we know that Cypher's probably left the C with his camera, boys. We should go back to C and rush C. That's fine. You come back? Yeah. I hold your... You want me to open? We have wall up. Wall? Yeah. Wall up. That's the kill. I'm gonna fake, stay there. They should push A now. Oh, one more on B. Claro. Still there. Raise on A, only raise on A. There's magnets together. I think C will be empty, boys. Como eu falei sem ter vergonha? Mano, eu fui chamado pelo Rafinha Basso pra fazer parte do elenco do Internet o Filme. Eu fiz 3 reuniões com o elenco todo. Depois tive 2 diárias de gravação com o elenco. E no dia pra gravar a minha cena final, a Riot não deixou eu ir porque eu tinha uma viagem pra China pra fazer o League of Legends, o Mundial na China. Aí eu tive que faltar na gravação, aí eles me cortaram do filme. Só que meu nome tá no filme ainda. Se você terminar o filme, Internet o Filme, e for ver o crédito dos atores, tá lá escrito Guilherme Sheida, Tixinha. Só que nenhuma cena minha foi pro ar. Eu ia ser o comentarista da luta do Cellbit, tá ligado? Do filme. Eu e o Chaep era pra ser. Trying to get a peek in his favor, doesn't get it, but finally knows exactly where the Viper is. Still tapping away, looking for a half. Finally gets it, waits for the last peek, but Crashes has done so well. Time now working. Deu tempo! O Kamik ganhou! Meu Deus, Crashes! Joblife up to 6, and as always, Kamik is right on time for Joblife. The most clutch player in play-ins right now. Cadê o Cerola? Cerola, qual pacote você quer pra eu separar aqui já, lindão? Started off with Pays going so deep. Fnatic just lacking the information on a few of these players, and that's the same way that Kamek wins the clutch. A gap opens up, left uncovered by Crashes. Evoluções 5. And the former sub from 2023 lets him know. Só tem mais 5 evoluções, hein? Evoluções tá acabando. Joblife have lost this map, what, 1, 2 times? It just goes to show how confident they are. They've played against every variable, acabando aqui o intervalo, a gente já. Fnatic merece se fuder muito, gameplay podre, pior que tá foda mesmo, velho. On a map like Lotus, considering all they've done on it. Minamid mandou R$30. Oi, Tisha, I love you, baby. E aí, Minamid? Minamid, esse valor foi pra você abrir um pacotinho ou foi só pra doar porque você me ama? Tanto faz, mas muito obrigado. Onde eu compro os pacotinhos? Eu compro na Epic Game. Tu acha que o Paze caberia na Heretics? Oh, eu tô gostando desse Paze aí, tem uma gameplay da hora, velho. Big loss, considering the impact that we've seen on Fake have.
Epic Game é o nome da loja. Vende pro Brasil todo e tem loja física em São Paulo, em Santos. Nossa, Pace, foi só eu te elogiar. Você pinou tudo, irmão. Coisa feia. Heretics tem chance do Champions? Ainda tem. É você, Ren? Pra abrir, Ren, qual pacote você quer abrir? Você quer Mega Evolução ou Evoluções Prismáticas? Que você não mandou na mensagem. Escreve aí que eu tô vendo no chat do YouTube. Ah, mano, eu acho que a Heretics, esse time tem que ir atrás agora dos moleques de 16 anos bom, tá ligado? Do Jamelinho, do Cozy. Dessa galera, velho. Tava em dúvida porque no site fala que não tem estoque. É, tem coisa que não tem estoque lá, B-Wave. Aí às vezes tem que esperar chegar e tal. Mega Evolução? Tá. Quer escolher um número? De 1 a 30 praticamente? Senão eu posso pegar um aqui. Então, quando não tem na Epic, ou B-Wave, o que eu faço? Eu entro na Liga Pokémon, vejo uma loja que tem muita avaliação e compro nela, pela Liga Pokémon, entendeu? Que aí tem um sistema de segurança deles lá. Mas é só quando não tem na Epic que eu faço isso. Since this map has been reintroduced, Fnatic basically at a 70% win rate. That's a pretty good going. Eu comprei a guerra com o Cozy, sou defensor dele, ele é bom, né, velho? Da Heretics começa com todo mundo, termina com todo mundo. A Heretics perdeu, velho, eliminada. Mano, olha aí, Na'Vi já foi eliminada. Gentleman já foi eliminada. Giants já foi eliminada. Heretics já foi eliminada. 4 times do EMEA Tier 1 já foram eliminados, pô. And Pays close by as Alpha takes a peek. So good at finding value. And 25, tá. Beleza. He's just swung out through his wall. How has he managed that? He's still on 1 HP and still confident. Watch him get a kill here as well. Yeah, well, Dome has been played in as well. Fnatic not Ah, e a Pacífico já foi eliminado também. O Bolster salvou. Deixa eu pegar o pacote 25 aqui. Within 3. I said watch him get 1, not 2. Oh, that's a crazy transfer from Pays. Yeah, he's a very important player for this team. For those who don't know, who may have just tuned in and are Fnatic fans, Pays has rejoined this roster as Chiwa was unfortunately not able to join us in Berlin. Tá aqui, Ren. Separado, tá? Já abro o seu do Acerola, quando der. And I was actually in an interview recently with Unfake where he was like, talking about the difference of job life from that last chance qualifier. Cara, a reunião era sobre o quê? Não posso falar. Vocês acham que esses times do Tier 2 estão jogando bem do EMEA se dariam bem também no Américas? Tipo, vocês veem uma Job Life, uma Frankfurt, uma Enterprise jogando bem contra Sentinels, contra 100 Thieves, contra BBR? Ou não? Não, né? Nessa altura do campeonato é certeza que vai ter um time de 2 do playoff? Eu acho que nessa altura do campeonato é certeza que vai ter 2 times do playoff, quer ver? Ó, aqui vem um, tá vendo? Aqui vem um. Quem perder, cai pra cá e vem outro. O EMEA tem 2 times do Tier 2 do playoff garantido. Fireflux, Enterprise e Frankfurt, porque cai invertido. Bizarro. Yeah, but maybe they've got a couple of ults to try and play around here, and yeah, it's Pays' overdrive that gets you most interested. Maybe it's the lesser buys that add value to job life. Basically, the reason why they have 6, it all started from the anti-eco round where they were the eco. This time a lot of respect shown by Fnatic. I think they just call that an eco. Se a Job Life ganhar tem 3, mano, que bizarro, velho. What's the point? Thanks, Hazard. No problem. A MBR perdia fácil pra Frankfurt. Será? Meia compra pra Job Life. Fnatic armada. A Fnatic precisa urgentemente fazer 6 aqui, pô. Se quiser ter uma vida. And when the defense can overload you late, that's when those issues start to crop up. Doma's trap already revealing 1 Prowler.
does get broken, but I don't think he's realized how far Kayak has encroached from Bend, and with that, it's a slight lapse, and no, the bandit catches. Big kill right between Nossa, olha o Doma! Doma still going. And with a little bit of... O Bolster vai pegar Spike. Bolster, você tem que pegar Spike com ult, irmão. Você é o único cara que pode pegar Spike com ult. Yeah, they are already on it. Bolster still wanting to commit towards E, but Fnatic are left scrambling. I mean, Joblife have pairs of players towards both limits of the map, so they decide you A Joblife largou o bomb. Yeah, and Crashes has held the rotation. But I mean, even with Boaster picking up the spike here, yeah, he's got a full stick. Meu Deus, Joblife, nem fudendo. Vai ter ult da Viper agora. Aí o Alfire entregou. But Doma's still going, and with the Vandal still in his hands, this is the biggest threat in front of them right now. Meu Deus. To combine once again, and the pet being down with a Motley already used. Joblife are here. Boaster's over the top of his own smoke though, and with that, they're nearly back on terms. Fnatic trailing by just a player, and Crashes is healthy inside of this pit right now. Pei is trying to shine the light back through, lead the way for the rest of Joblife into the retake. He's going to catch Boaster, but Crashes left behind in his wake, finds the first of the targets and gets out of dodge. Drops down to the lower level. Meu Deus, Crashes. Time playing into his hands all the while as Crashes is Faz chute. Beleza, Crashes. Ele joga Valorant, hein? Esse aí sabe dar clutch desde antes de vocês aprenderem a andar. Tudo bem que ele perdeu o clutch do Kabik, né? Mas... Jogou bem. Santista Triste mandou R$4,24. Salve, Tixa. Que camisa cebosa é essa que você está usando? Ansioso pra ver o Pala pinar a... Ah, eu quero ver o Pala amassar, irmão. Eu sou Fluxo, faz o F, porra. Hoje vai ser Lu. No, that was against the half buy. It's important to reiterate that Joblife still in control in the first half in my eyes. Vem pra guild, nada a ver. Para com isso, Hagaluk. O Hagaluk, mano, ele é o maior hater de todas as orgs do mundo. Ele zoa o Fluxo, ele zoa o Loud, ele zoa tudo. Toda a partida tem clutch do Crash, pior que tem, mano. Muito obrigado pela audiência, você que tá chegando agora ao primeiro mapa de Fnatic contra a vida do Job. Lembrando, quem perder está eliminado. Dá adeus às chances do Champions. Dá adeus ao VCT EMEA. Hoje é a sexta maluca, tá? Hoje tá rolando o dobro de pontos na Kick. Quer conhecer? Quer resgatar mouse, teclado e ganhar dinheiro me assistindo? Venha para Kick você também. kick.com/Tixinhadois. Crash virou sentinela? Virou. Já faz umas 2 semanas. Dá muito tempo. Nossa, o Alfire matou o cara de trás. Olha o caminho aqui. Holding on to this site, but Doma unsuccessful. Cypher utility offline, and Bolster's the one who's gone hunting. A low Kamik would be an Aí de faca na mão. Kamik, você perdeu o bombe, os caras tá plantando. Tu tá chegando na base, na saída do bombe. Tu vai de faca na mão, velho. You're probably putting your hope in if it comes online, especially up against 2. But that Spike not in the best positions for a swing back round. Yeah, and I mean, the insurance policy is there for Fnatic. Seize and Paranoia on first tap. Buys you a bit of time, run on now, knowing that he has made his way on towards Spike. Fnatic, bring it within 1. Yeah, they just play the simple game, go for the double swing there on the elevation, and there's just absolutely nothing that can be done in that situation. First time that we really see Alfia make the most of this chamber, I think. É, um strakezinho, né, mano? Uma desconfiada. Faltou carinho pro Kamik, velho. Fnatic have been pegged back. Isso, vai zoando, Bolster. Vai zoando. But keep finding ways to retaliate, and with that being 4 on the trot, this is Joblife's last opportunity. Não tem por que discutir sobre times, sabendo que a Heretics é a melhor e a maior do mundo. Boa, Virtutis. O mesmo time que acabou de ser eliminado pelo Jamelinho 213. Maior do mundo. Quase da Fnatic fazer 8 rounds seguidos pra meu palpite bater? 0. Fnatic tá jogando muito mal, mano. Me disse um Platino iria com faca na mão? Não iria. 7 to 5 half would be so important for Joblife. Pei's looking to
O Moisés, daqui no chat da Kik, é um dos que acredita na Miracle Run da Fnatic, né? Ele acredita que a Fnatic vai ganhar 7 jogos seguidos e classificar pro Champions. Ele também acredita em Papai Noel e no Grinch. From Alfie's position in B main, they can very easily pivot to this other site. Still thinking about that rocket in the retake though. Vai ter sorteio do que hoje? Diamante no jogo Anime Idol. Ué. Identified onto his position, and Joblife need to get a move on in this retake. CT players so slow on this one. Yeah, they need to get a move on. Finally get the kills. Joblife out of nowhere. A 7-5 half was said to be important, and they will get belo retake. Bela chegadinha. 7-5. Ó, vamos abrir o pacote? Acerola, vou abrir o teu agora no intervalo, tá? Bora. Acerola, você tem o seu pacote. Bora, Acerola. How the second half goes, but not before heading over to an interview from before the game. We had the chance to talk with Paige. Amigos em powder. Execute. Houndor. Thank you so much for joining me, Paige. I feel like you Presa had grande. an incredible series against Pacific. So, in your opinion, what happened in the first 2 games that you played? Hipnose, Do you feel não, like you've warmed up to the hipótese stage now? do Pyongyi. I would say I have some Pesquisa do excuses. professor. Caralho, você tirou um monte de treinador, Well, I'm mano. not gonna say them because they're stupid excuses. But definitely I wasn't comfortable playing on the stage. E agora é o pacote do Ren. Ren, Specific way. boa sorte, There Ren. was no like room for me to play, so I had to adapt at home. And against Eternal Fire, I was very sick. Like I could barely even play, like barely even scream. So we were like losing the energy that we had. So coming into Pacific, I was done with the excuses. I was like, no way. I'm gonna play my game. I'm gonna put on my Pachirizu. terms. Tivo. Pretty well. I was Houndstone. I think so. And speaking of like, you know, Ruínas having to play in the arriscadas. kind of uncomfortable E environments and things that are new, you're also new to this Tanguela. roster. For this Valeu, stage Ren. at least. So how has Ren it falou been que pegou kind of dinheiro com o managing agiota the pra guys comprar and esse getting that pacotinho. synergy on point coming into play-ins? Para, Ren. O agiota tá vindo. I would say the same. Para o seu I really botico. think that the synergy between me and Runner specifically. Tisha, a MAF ganhou como melhor arte. Yeah. Aê! Boa, chat! Obrigado a todo mundo que votou na MAF lá, velho. Ela ganhou da hora demais, mano. Parabéns. Agora falar pra ela donatar aí o Pix do prêmio que ela ganhou. Brincadeira. I'm like the aggressive duelist, and he's like the little slow one, so he always just follows me. So if I go first, he just follows me. Okay. So the synergy is very good, and it was very quick to like. I wouldn't say I adapted to them. I would say we adapted to each other. Eu votei na Cláudia. Cala a boca, Stella. Vou te banir. Obrigado, vou voltar. Para, Ren. Para, Ren. Você me deixa triste assim, velho. So I would say we adapted to each other really well. Okay, well, I'm really glad that you already covered the double duelist because I feel like that is very much the Vê a story mensagem do of Ren? this series aqui. today. Best of luck, Paige. Thank you so much. Ah, boa. Plenty of moving parts, of course, bringing in a new player and trying to integrate them to the team. Plenty of moving parts with an event like Stage 2 Finals in Barcelona. And so if you Ele want não to deixa de digitar, vou ter que pagar o sub. scan the QR code. Pode pagar, Moisés, eu aceito. But to just build on what we were hearing there in the interview, yeah, absolutely, I think. Ai, 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 carrapato não tem pai. Looks like they've created something new in the process. 7-5, Job Life agora pro ataque, lideradas por Paze. Eu acredito na virada. Quem aí é do bom de Fnatic e acredita que a Fnatic ainda vai vencer essa série? If they can now deliver that in what is the most important game so far. Fnatic will know the job that they have to do. Assistia desenho dos carrapatos? Assistia. So it's a simple one in essence. But not in Fnatic. practice. Fnatic. Joblife once again just scale slowly. Felizmente escolhi sofrer. Here an important part of the A side of the map, and Kamek knowing that, not wanting to give much away, and knowing to just signpost the space that he's watching. The rest of Joblife arriving to this, but Alfia still holding on to the root angle. In a position where he can't be peeked from the Rubble player as of right now. Kamek yet to crash the corner. Ele tentou, tá? Ele tentou mais uma porrada, velho.
Esse time da Lamazia do EMEA só é esse Tier 1. É só esse Tier 1. Pior que é, né? É a Lamazia do EMEA, o Fluxo. Ô Henrique, o pacote é da pessoa que compra. Se ela tira alguma coisa, eu posso comprar as cartas dele ou enviar por correio, entendeu? Porque ele não tirou nada. E eu que pago frete e tudo mais. Ué, se tu não. Uma bala. Nossa, ganharam. Meu Deus, quanta mira do Doma. Mano, 8-5, Job Life. Ai, Fnatic. A brilliant pistol run from Job Life, playing from a disadvantage. O Dom é bom com a Bandit, ele é EMEA Tier 1, que é muito ruim, ou Tier 2, que é muito bom. Acho que o Tier 2 ele tá num nível mais próximo do Tier 1. Acho que é isso só, no geral. Assim. Não. Você acompanha há um tempo no YouTube, não sabia que aqui dava ponto pra tocar por coisas? Na Kick é. Eu tento falar todo dia, né? Toda live que tem público novo eu tento falar. Aqui que você ganha 1 ponto por minuto me assistindo. Cada minuto você recebe 1 ponto. De sexta-feira é o dobro, né? São 2 pontos por minuto. E se você for sub, você ganha 2 pontos por minuto no dia normal e 4 pontos por minuto na sexta-feira. Aí juntando, nossa! Juntando ponto você pode trocar por itens, periféricos, sei lá, mousepads, Pix, boletos, entre outras coisas. É bem legal. É um sistema bacana que recompensa quem me assiste, tá? Tipo, às vezes o cara já gosta da minha live. Ele já assiste o EMEA ou Américas. Aí, depois de um mês assistindo live comigo, ele consegue ganhar um teclado, um mousepad. É legal, tá ligado? Pistol in the hand of Runner and a rifle on Paige's hands. Beleza, 9-5. Tem book de carta comum? Eu tenho, Royale. Mas a maioria eu vendo. Quando junta muito book, eu vendo. Put in a really awkward situation here, of course, from the Enterprise game. Starting out on the attack side, I believe. So, little housekeeping left to do to wrap that one up. Whereas here, of course, building from the ground up in this situation. Defender side historically the weaker of the two on this map, and I mean against Pace and Runner, they've been lights out so far. Especially where are we? Let's see how they use these duelists as we have a look into the Job Life comms right now. Spot you guys or only me? Yeah, only me as well. And me, okay. I'm gonna open door. They're playing outside. Can we do technical? I'm pressuring. 1 sec. Technical. Guys, I think we can finish B split now. Max, can you smoke in front of us? I'm gonna prowler you blind of it and we finish C split. Qual é o meu Pokémon favorito? Bulbasauro. There is a trap on us, Max. Yeah, it's fine. Fight side. Can we still do it? Can we still do it? Take the bomb. And Satchel the Hobbit. You ready? I'll paranoia Hobbit for you. Go. Engage when we go. Come, Max. Yeah. Heaven. Dead. Door. One door. Belo chiclete, mano. I smoke B, man. Ganharam o bônus. It was A, yes. Ganharam o bônus. 6 bullets. I have heaven. Hold me. Toma. High dive. Yeah. Connect heaven after. I'm holding on main smoke. Prowler. I'm flanking. Can you ult him to buy time? Yeah. Joblife putting himself into a post plant here, but Fnatic still Cara, to bring to the table. Belo round até o momento da Job Life. Already active, but Kamek is the one that finds the next kill, and that all but seals it. Alfie has so much work left to be done here. Not in range of his TP just yet, but that escape route being watched by Doma, as you can see, waiting in the wings. And from cover to cover, an impressive round from Job Life here. That it is. Job Life knowing what routes they Meu can Pokémon take. favorito é muito raro e forte e muito clichê. Se adivinhar, te dou 10 pila. É muito raro e forte e muito clichê. É a Lugia. A Lugia não é muito clichê. Mewtwo ou Mew? Não, me dá mais chance. Tem 900 Pokémon, pô. Mewtwo ou Mew? Salve, Zarpela.
what the calling Onde se inscreve essa is looking plataforma? like Do on lado the Job Life side. da telinha tem I think where we really inscrever-se. saw them struggle was against Eternal Fire, where that initial chaos was being created, where they struggled to open rounds. Here, they've not had too much issue. Mano, a Fnatic Fnatic está looking to pose churrascada, guys. Era o bônus. 10-5, Fnatic no eco. But it's only Kamek to arrive, and he has TPs to get to safety. Ah, o Rayquaza? Ah, o Rayquaza não é muito clichê. Mas tudo bem. Eu tava mais focado pros primeiros. Fnatic now have a red herring. I mean, Alpha the one to watch, really. He has the TP away, but Kamek now calling for support. And this could very easily overwhelm just the chamber, and that A site is so open. Yeah, Fnatic, complete misread of the situation, just assuming that this was continued fake pressure. Instead, Com a derrota não sei mais ler. Com a derrota da Heretics, ela ainda consegue se classificar pro Champions? Sim. A Heretics ainda tem pontos na disputa pelo Champions, mas agora ela não depende mais só dela. Tem que ter uma combinação de resultados para ela ir pro Champions. Cara, o Alfire teve a chance, tá? Não dá pra falar que o Alfire não teve a chance. O que se passa com a Fnatic? Ah, acabou, né? É o fim da organização Fnatic. He's forced that defensive line all the way back, and you can see Kamek as that second layer continuing to just tow them. As Runner finds the one detached, mostly a couple of pistols back in here, but still some results delivered on that front. 4-on-4 situation, and Fnatic starting to drop into Job Life site now. As you can see, they're ready to duel this a little bit more front-footed. 1 versus 1 out in the green as Unfake is able to pick off one, but Alfia comes crashing back through, and it's all on Dome all of a sudden. Adivinha o inicial favorito da geração que eu te mando R$10. Essa é 0 dicas, não é o Pikachu. É o Squirtle, você tem carinha de Squirtle, mano. Zique Pressão, obrigado pelo sub de presente, Zique Pressão. Tamo junto. Valeu demais. Pode escolher um pacotinho. Você quer Mega Evolução ou Evoluções Prismáticas e fala o número. Ó, show some energy. Caralho, o cara tá cobrando. Foram 2 subs? Não, presenteou um sub só. Pra Estela. Ah não, foi 2, teve um pro Lucas também. Zique, escolhe 2 aí, lindão. Hoje tem Américas à noite? Tem. Tem Américas à noite hoje. Hoje tem 2 Game contra FURIA, FLUXO contra CLOUD9. All of the options at the table. Job Life wanting this fast hit though. Or at least feigning for it. Some utility bailed in and baited out on the Fnatic side. The orb from Crashies goes up, no Molly now behind it, and a free B site, and it's a solo Cloud here in heaven. Yeah, and he's playing disciplined enough right now. A quick early pick would have given him the Nightfall, but doesn't want to give it away. Acerola, obrigado pelo sub de presente. Valeu, Acerola, tamo junto, lindão. Pode escolher um pacote também. Calma aí que você já escolhe, tá? Deixa o jogo acabar. É mais fácil. Só lembrando, quem tá ganhando sub de presente da galera aí vai farmar ponto em dobro, tá? Porque o sub conta pra quem ganhou o presente, não pra quem deu. Nossa, nossa. Olha o carecão. Não deu tempo. Mano, a Fnatic vai tomando stomp. Ó, ó. Como tá a pontuação pro EMEA? A gente já vê, Kevin. Deixa eu dar um espacinho aqui que eu já vejo, tá, Kelvin? Shark mandou R$10. É o Charmander. Pô, mas eu errei, Shark. Por que você mandou, seu safado? Obrigado. Valeu. It's a crossfire setup from Blue Room and Main though, which was navigated really well by those retaking players, but then all of a sudden puxou o fio na orelha. Nossa, dor interna. Me falem os pacotes que vocês querem. O Zique e o Acerola, por favor. Obrigado, hein.
You can hear Cloud in the round previous when É um they had fake, ele era o lost cara da that Vitality? round, Ele era. they won. Agora não é mais. The Sem only ser round jogador de of the futebol, half. quem você acha que é a pessoa mais Asking famosa do for mundo? players to get energy to be brought O LeBron back. James. Não, brincadeira. Acho que é Michael Jackson. The energy around it. I mean, Fnatic have always had Como resgata os pontos? Você ganha um ponto a cada 5 minutos, a cada 1 minuto. Você não precisa resgatar nem nada. really require much motivation Eles to vêm get sozinho yourself pra tua up for the conta. possibility of what Ué, o would Zik be a sumiu. Cadê o ridiculous Zik, run velho? if they were to pull it off. At the same time, I think it could also be Tem que ser ao incredibly vivo? easy Sim. to check Você out vai ganhar from this ponto com a live position. fechada, That's why né? you want to see them keep on going in the lower bracket. As outlandish as it feels, Onapixel added Mega to that 9 o list of Acerola mandou. motivations. Tá aí o Zik. Yeah, and we can come back to him. Famoso vivo, sem ser jogador de later futebol. on, because Fnatic need his support. Perhaps heading into that second map, should we get there. Full, or nearly full flush of ultimates for Job Life, but also Fnatic have the same qualities in that Nightfall and the Tour de Acerola, o seu já tá And Alpha aqui. not buying up shows you that at least the Chamber ulti will be used. Yeah, for a second there, Boaster. Quando o Zik aparecer, Saw Fnatic eu pego dele. find value from the scoped weapons on this one before, mainly the Outlaw on Crashies. But here you can see how quickly Alpha is spotted O by Papa, the cam deve on ser the o Papa attack mesmo. side, and Deve ser o very Papa. quickly Job Life setting up off of that. Salve, Gabriel. To Papa é encroach uma boa Carrier, call. a big E jump toma. to win out. Toma o Papa do Kamik aí, Straight away 5x4. into the back of players. Já matou, Fnatic já deu um ult, Tixinhadois. deixou a Fnatic perdida. Olha a Job Life, mano. Playing the numbers game here, and Crashies, well, he does have a molly and maybe some toxics left Teammate, vai over. fundo bomb, It's not gonna do too much Paze. to stop them here. Full respect shot. Já era, matou o Still not gonna be Crashes. enough. Tá nem aí, mano. Just cutting through them O as maluco if they tá... weren't there. On the Nossa! other side, melted before his very eyes. Rasgou os caras, velho. Fnatic fading away 12 a at the end of 6. Lotus, and while Fnatic the está bubble wasn't anything to get a too 1 excited ponto de about, perder o primeiro it was mapa, their final mano. opportunity to stop map point. Yeah, I mean, forced into this one, tried to get themselves a semblance of resistance, and it did not come through. This just seems to be the stage to upset, to prepare us for 2027. As once again, Job Life look to do damage to Será que o another Bolsa vai de big name. aposentadoria? Mano, eu acho. Really impressed Eu acho que o with Bolsa how vai de these aposentadoria. attack-sided rounds have been set up. Tem mais muito espaço pra Desk ele, in né, the mano? previous series, of course, the post-match with Musashi talking about there with Tony how important that bond is between your IGL and your coaching staff. Well, we can't forget again that Unfake begun this journey with Larson and Skaz on Zerons many years ago, and Faz you're specs do kinda meu seeing it PC. here as well. Eu tenho uma exclamação PC, mas acho que só funciona na Twitch. Mas resumindo, eu uso um processador Ryzen 7 9800X3D. Eu uso uma RTX 5070, 64 GB de memória, water cooler, uma fontezinha, top. Settled Resumindo é isso. to the stage, settled into Berlin. Job Life feel at home, like they should have always been here. And considering their luck in tier Adivinha 2, quem é o famoso que yeah, faça you um could say pix, that personagem this one dele. was Sou um overdue, golpista, Hada. gosto de It's avião. now Fnatic try with the last buy to give us something. Virgínia. Kayak has. Alpha though caught out. Toma versus out. Não, acertei. Kayak looking to step forward once again. Big information played through. Still the trade game, keeping things even. Yeah, Fnatic getting caught up in these brawls. Doma, when the wall drops, it's awkward, and Crashes has managed to find himself a rifle. Dick Vigarista, ele gostava de avião e queria sequestrar o Monthly. Sequestrar não. Ele queria ganhar a corrida maluca. Just wondering what Boaster's up to on C. Starting to ask some questions with the jump spot here. Give them a bit of an outlet to work from. Pretende, Acerola. Eu vou colocar pacotinho pra trocar por ponto. Já tá no meu radar aqui, já tinha separado. Guys, aqui acabou, hein? A Job Life vai ganhar esse 2x3, fica vendo. Não vai. Aí ele escutou os caras. Meu Deus, é um no bomb e um costas, ele sabe. This is 2-1-on-1, should he get it? Cloud can't give anything away. The pressure of the round on the individuals now. On Boaster. Yeah.
Meu Deus, o Bolster. Planta direto. Não para. Não, não. Meu Deus. Jogou mal. Jogou mal. Tá bom. Tá bom. É um famoso que interpretou um golpista. Peraí. É uma pessoa que fez um ator que era um golpista que gostava de avião? Ah, isso me fode. Eu não sei muito o nome de ator brasileiro. Wagner Moura. Rodrigo Santoro. Rodrigo Hilbert. Cauã Raymond. Leonardo DiCaprio. Bruce Lee. Bruce Willis. Bruce Banner. Não, isso aí não é personagem. Não sei, velho. Acertei? Nice. Não sei qual. Ele falou que eu acertei. Era o DiCaprio. Ah, legal. É do filme da bolsa lá, né? Legal, legal. 12-8, Fnatic voltou. A Super Fnatic tá de volta. Walks away with another, leaves only Doma behind. Good memories for him, of course, in a Fnatic jersey, but it's an in-zone flawless for the other side right now, and just a 4-round gap that separate the teams. Yeah, and I think at this point in time... Adriel _Nas mandou R$30. Yes, ganhei o donate, Era o cara. Leonardo. Obrigado, Adriel. Eu sou muito bom com esse... Pode fazer mais um quiz que eu acerto, Adriel. Você é louco, eu manjo muito de atores e atrizes de Hollywood. Yeah, I mean, as it does many other events, but the question is, looking at some of the ults coming up here as well, are they going to have enough to get it over the line? Especially looking for the job. Sabe um mouse bom? Sei, Logitech Super Strike. Showstopper available. Heading into Alfia's neck of the woods, he has to be clean on the first engagement, Phantom in hand. Nossa, ele matou de trás. But with the support of Crashies, doesn't seem to be too much of an issue. B-Push still just trickling its way in, but Fnatic. Indica uma loja pra começar a camisa do time do VCT? Não existe. A única loja pra você comprar camisa de time do VCT oficial é a loja dos próprios times. Esse Leonardo DiCaprio fez Don't Look Up. É, o filme da Netflix lá. Fez. Ele fez Don't Look Up? Acho que ele fez. Esse fez é muito bom. Ele é, mano. B push into a Viper wall and a chamber. Can't get much worse than that. Yeah, but this is the point here, Hazza, is the fact that Job Life have timed out off the back of it. And so what do you propose that this check-in with the coaches is going to answer for them? I think it's going to be slow it down, because Fnatic are starting to get the read. Fnatic are starting to adjust slowly. Be on sites where they are. Pra mim, o Leonardo DiCaprio tem 2 filmes do Leonardo DiCaprio que me marcaram muito quando criança. Um filme eu tenho certeza que quase ninguém viu desse chat. Um é Titanic, lógico, todo mundo já viu, eu acho. E o outro chama O Homem da Máscara de Ferro. Já viram esse filme? Comecinho da carreira do Leonardo DiCaprio. The playstyle almost enables him to take these aggressive fights anyway. As good as he is with a rifle, he has been with an op, you know? Yeah. He can hit Sou those heads early, trintão, óbvio. Aí, then you flip back to the other side. What utility do they have to clear him off some of these angles? How is Onfake actually investing prowlers, eu vi esse filme na aula de história, o cara tinha um irmão gêmeo. Já viu o Trovão Tropical? Claro. Inclusive vai ter o 2, não vai? Tem o Trovão Tropical 2? Mas um dos... Mano, Ilha do Medo é um dos filmes que eu mais gosto dele, tá? Mano, eu não vi o filme que ele ganhou o Oscar lá, o Regresso. Foi o Regresso, né, que ele ganhou o Oscar. Eu não vi, sabia? Até hoje. Mas, mano, Ilha do Medo é absurdo. Ilha do Medo é com ele? É com ele?
Ilha do Medo é com ele, né? A origem. A origem é com ele. Ilha do Medo é com ele? Não lembro se é com ele. There's thoughts about this as they spam the box, and Poster caught out as well. There's even a showstopper, and Kayak manages to capitalize on a little bit of mistakes. Crashies can't quite get the kill he's looking for, so it's still an advantage for Job Life. I mean, Crashies simply Lobo de Wall Street é muito bom com ele também. Muito bom. Mano, Era Uma Vez em Hollywood, vocês viram? Filmaço, velho, com ele também. Caralho, ele tem muito filme bom. Que porra é essa, irmão? It's all bodies on the line to defend this last stand for 13. Cloud has just got the hunt back online, which could be a very important piece of utility Acabou, to guys. get back, and Kayak steps It's all over. Try and set himself up, but I mean the players Toma are do pace. disconnected once again. Eita. Kayak and Crashies out of nowhere. It's a 2-on-2, and Fnatic with Meu Deus, o Kayak é bom. Ele fez a granada de propósito, mano. Meu Deus. Meu Deus, Doma. Meu Deus, Doma. Não, Doma abriu pulando o ângulo. Meu Deus, 0011 salvou a Fnatic. Ai, papai. 0011 salvou a Fnatic. Just can't buy those precious milliseconds to scrape the round result in their favor. Brilliant retake. This nade from Você gosta dos filmes com o Jason Momoa? Mano, eu vou te falar que pra mim, a melhor coisa que o Jason Momoa fez foi uma série da Apple TV chamada See, S-E-E. Eu achei que ele atuou bem demais, irmão. Eu achei que ele mandou bem pra porra. Pra mim foi o melhor papel que eu já vi de todos que eu já vi do Jason Momoa. Melhor do que o Game of Thrones, que eu acho que foi o papel da vida dele. Se pá. Não Aquaman, aquela bosta. Brings us right back down to earth. Job Life flush for options here, but still so set on the A execute. So quick as well. Good utility. Cloud caught out in no man's land. And Fnatic once again have to play from a disadvantage. Spike in, Doma on the other side of the world. Agora acabou. So it's a 3-on-4. Calma. Calma. Meu Deus. Olha o lurker do Doma. Ai, o Alpha tá morto. Ele vai ultar. Nossa, cagou! Meu Deus! Meu Deus! Carecão! Faz alguma coisa! Meu Deus! Caralho, os deuses não querem que a Fnatic perca! Não querem! O que tá acontecendo? They brought it within one. Final round of regulation to play for. Boaster hitting shots on players he can't even see. And it's a sting with seconds to spare this time, which has stopped Job Life from the all-important round. Yes, 2v4! I don't know if Cloud even himself believed in this one. When he started trying to get something Meu going. Deus do céu, mano. A Job Life vai perder esse mapa e perder essa série por conta dessa entregada monstra. Another direct hit, blind commitment. Blind commitment into Crashies of all players and Poster. Meu Deus, Job Life. Still continuing to be this relief for Job Life, to be the one to try and win the map, and does so again. Puts himself in a brilliant spot, slide back up. Only 3 bullets on Crashies. Is Job Life trying to infest the site and do so successfully? Agora acabou. Meu Deus. Still not bound. 2x2. Agora acabou. 1x1. Kamik é o fire. Ele vai ultar lá pra A. And it's Kamik up against the player he stood in for the last time he was on a VCT stage in a Fnatic jersey. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Towards Tree. Alfire Kamik. Meu Deus. Meu Deus. Come a smoke. Os dois de lado. Olha o timing. Pai nosso. Ai, deu Job Life. Salvaram. Kamik salvou o round, mano. Salvou. Fnatic slow to start there on the opposite side, but eventually giving us reason to believe that this wasn't going to be 13 para Job Life, 11 para Fnatic.
Lançar resultado. Ó, palpites do segundo mapa aberto, hein? FNC, Job Life. Palpites pro segundo mapa aberto. Raga, põe uns... Já pôs. Deixa eu abrir o pacote do Acerola. Acerola, preciso muito ir no banheiro, mano. Vou abrir teu pacote rapidão. Não abre. Aí abriu. Just play with confidence, basically. So like, bora, Cerola. Giving them too much space, and they were taking it. Also, we were unlucky in a lot of situations. Snow. But yeah, like just Firo. Play as a team, play confident. Don't let them have the space, just pick them. Opa, basically. opa, Cerola. Opa. Cinderance. Chutando uma bola de fogo. Sou eu, bola de fogo, e o calor tá de matar. Hoje tem Fireball Ops contra o FLUXO. Eu vou no banheiro rapidão, chat, eu já venho. Guys, you need to watch waterfall. Hello. Hey, Alpha. Why you are not killing me in this angle, hey? Nice! Nice, guys! No ace, no ace, no ace. Nice, come on! Good job! Wingman World while what? Have a break. Have a Kit Kat. Wingman World while wanting a well, one break. Let's go! At Carmine Corp, we demand the best. This is what backs us up. The Razer Iskor V2 New Gen. Los necios dicen que el destino importa tanto como el camino. ¿No es así? No. El destino.
You destroyed the price on Lotus when they picked it against you. What went wrong here? I think we got into a lot of decent winnable spots like post-plants and stuff, where we just didn't convert. Like we lost anti-eco, we lost like first buy round, and it kind of just snowballed a bit from there. So we didn't get quite as many attack rounds as we would have wanted. And I think on defense we just messed up a little bit. Some rounds we had some like crazy unwinnable rounds. Honestly, the game shouldn't even have been this close. But you win some, you lose some, and Voltei. just have to do better for the next one. Ah, o que eu tô devendo? An important win on Lotus. What make you feel confident? Tô devendo alguma coisa pra alguém? I mean, we are way better. I knew it. Não, né? Like, it's one of our best maps since the beginning of the year. Nós batemos 1.100 pessoas nesse jogo na Kick, 1.400 no YouTube e quase 500 na Twitch. Obrigado pela audiência. Tite, quais os palpites pro jogo de hoje? Já acertou algum? Acertei? Não, primeiro eu errei. Eu falei 2-1 Heretics e foi 2-0 Frankfurt. Agora eu falei 2-1 Fnatic e tá 1-0 Job Life. Tá bom, eu tô errando tudo, velho. Tá me devendo o Pix de ontem? Eu tô devendo pra você ou Amorim? Eu te mandei o Pix do mano. Pera aí. Fala sério, cara, não trola. Eu tô te devendo o Pix? Como fazer no pacote? Fefox, você manda R$30 no Live Pix, escolhe a coleção que eu tenho aqui disponível e escolhe o número se você quiser, ou eu posso escolher pra você. Eu abro o pacote. Se vier alguma coisa que vale dinheiro, eu compro de você ou te envio via correio. Ou, se você não quiser, você me dá e fica na minha coleção pessoal. Let's chat about some of the moments that we saw from Fnatic, because obviously Desmond very self-aware about some of the things that were going wrong, but I feel like it all kind of kick-started from when they lost this one. Yeah, so não consigo abrir o ranking por aqui. Abre aí. Ah, deixa eu ver como é que tá o ranking. Job Life getting the 4v5 early, and then time is quite low, and they're being quite proactive and just winning out. Like again, we see the time going extremely low. After that 45, it's a bit too slow for Type com 5 pontos. Japa com 4 pontos. Mui sobrado do TFT. Não, mano, eu nunca sei ler o nick dele. Eu vou chamar você de Mui só, pra sempre. Mui com 4 pontos. Ricardo com 3. Adalbs com 3. Auroros com 3. Elton com 3. Ai, muita gente com 3. Mandou no Tisha, no vídeo do hoje tu manda. And it gets into this Porra, situation Amorim, where tem they certeza que eu não te mandei, velho? assume that they've lost so much space. We were actually Não, listening vou into mandar his agora posts, já. and actually the comments posted were great. Like he was Mano, following eu coloquei muito diamante pra gente dar tiro no Anime Idol, velho. Coloquei ouro. Ouro não, ouro eu ganhei, né? Nas fases. Eu tenho que dar uns tiros depois com vocês e eu vou sortear 300 diamantes, tá? Mais tarde. Mas só mais tarde. Qual foi a carta mais cara do chat? R$240. What if I told you it's your last chance to crash out on Fnatic in history? Would you take it? I'm just disappointed. Oh no, don't hit them with the I'm not angry, I'm just disappointed cards. Do you remember at the beginning of the day when you were telling me that I called you evil? Do you remember when I told you that the reason I called you evil is because if you were my coach and I saw the disappointed face on you, I would not be able to play. And now you're saying this. I mean, it was just bad, wasn't it? Like, you can't be losing those, right? Like, we could talk theory, comps, we could do all that nonsense, but at the end of the day, fundamental mistakes, anti-ecos, losing on time, like, it's just crap. Yeah. Okay, what about Breeze? You know? We can be optimistic about Breeze. Deixa eu ver só se eu não paguei o Amorim aqui. Você me mandou mensagem, Amorim? Ah, você mandou na Twitch. Eu não paguei mesmo. Tá. Eu te pago daqui a pouco, Amorim. Te pago daqui a pouco, pode ser? Palpites abertos, hein? Para Fnatic, Job Life, mapa 2. Tisha, como vai pra entrar na guilda? Dá play lá e se liberar a vaga eu vou aceitando. Meio do futuro pra dizer que é OT nesse mapa, o time da Job Life vence. Será? Cara, a compzinha da Fnatic com Harbor, Solo e Smoke. Vocês gostam do Harbor, Solo e Smoke na Breeze? Or if they're as good as Navi, who struggled a lot on the defense, not being able to get a single round, and a Job Life that managed to do the same execute onto A every single time. O Cloud não era da Giant? Era aqui, Of course, the mas ele pressure is saiu. on Fnatic right now to perform and show off with this composition. Also, for Kayak, I think that he's going to find a little bit more comfort, and probably what we saw yesterday. 100 Thieves usa Solo e Smoke, né?
Harbor Solo Smoke. A NRG também, não é? Kumada Solo Smoke? Will the challengers teams continue to prevail? Let's hand it over to Haza and Cairo. Well, I mean, Larson said that they've got Ou não, na NRG acho que não. Crash Cypher, Crash virou iniciador. Ele mudou de função. Since Joblade debuted in the play-in stage, we've not seen it since. Yeah, I mean, when you look at both of these teams, to be honest, the veto, at least at the start, leans towards Job Life. Of course, Split Sat in the back is still a map which they have quality on, for sure, and Fnatic, plenty of questions raised about their performance against the Fire. Sentinela. Falei iniciador? Sentinela. Se colocar duas smokes pro Harbor, ele fica broken, mas ele só pode ativar o escudo de uma vez. O que acham? Não, acho que ele fica broken. O Harbor é um ótimo segundo smoker, tá ligado? Acerolac mandou R$3. Tisha, qual o melhor comp no anime atualmente? Não tem ideia, Acerola. Eu tô com meu boneco parado no mesmo mapa já faz quase 2 dias, porque eu não estudei as comp ainda, velho. Mas hoje, se a gente tiver um tempo aqui, se terminar mais cedo, EMEA, a gente dá uma estudadinha lá e dá uma brincada. No intervalo do EMEA pro América. Mano, eu não recebi o ouro de ontem pra hoje no Anime Idol. Ô, louco. Ah, eles resolvem, que tá no beta, né? Porrada! Mano, a Fnatic já perdeu o pistol, velho. Nossa, perfeição, mano. Kamik matou logo 3. Palpite é só na Kick, gente. Não é na Twitch nem no YouTube. Loucura mudar o Crash função. O Bolster falou que o Crash é melhor de sentinela do que ele já foi de iniciador. Just Joblade's proactivity in general. Remember that attack side? It was what, something like 7, 8 rounds on A? Yeah, I mean, just exploiting a weakness that they saw more than anything else and taking that. Vou fechar o palpite quando acabar esse round. Vocês têm, mano, vocês têm até a última kill pra palpitar. Não espera pra ver a última kill, viu? Porque quando você estiver vendo a última kill, eu já vou ter visto que eu tô na frente e aí eu vou ter fechado. Ó, últimos segundos. Acabou. Back to what I was saying about this double duelist, though, it's something that Fnatic have consistently been trying to play, but not having those results. No, it doesn't feel like Mano, something that o que vocês deixam pra cima da hora, velho? Olha o número aumentando de palpites. Ó, ó. Absolutely. I think that's the thing, right? It's the conversation of Alfia as well. This commitment to Ó, double duelist. vocês são muito troll, mano. Muito troll. Vou travar, hein? Pronto. 1x0 Fnatic? 1x0 Job Life, irmão. Fnatic tá perdendo. Line them up and stack them up for run-up. Same time, we're going to have a look at Fnatic's comms as they hit this A site. I'm not with you. He's droning me, he's droning me. Running into me, boys. I'm gonna grab my orb. There you go. In a smoke, I guess. Meu Deus, olha a Fnatic, velho. I don't know about the orb right now. Can we just chill and let them hold? Double there. Holding my stairs, boys. I don't know where they are. I'm just holding double passive. I don't think I come from the call with the breach. Planting. Planting. I'll call plant. I'll call. Not planting. Planting. They're pushing me low. Guys, can you group up on mid or something? Planting. Don't play 1v1s. Beats bonus. I'll go mid. I'm a planted. Group up with pace. I'll come aim in. I'll smoke this for you guys. And Toma, you clear close angles for him. You have Spectre and pace. You bait him a little bit and you refract with the op, right? Yeah. Go. Caralho, o fake deu toda a call. I'm walking. Close left. They don't. I don't know, I'm holding myself. I might walk on you. Yeah. I'll jump shot. I'm pick. I'm walking slowly, bro. 10 seconds. Change the gun, runner and start running. Right, maybe. Running, bro. You have to. Guys. Come on! Let's go! Nice, Mano, one fake leu o round, velho. Você é louco. Bonus round like they did in that second half, like they did on the first half technically after the pistol round 3-0. loss. A rank tá errado, tá marcando minha Fnatic venceu no mapa. Ah, tá errado, é. Mas tá 1-0 Job Life. Yeah, just keeping themselves competitive all the way through. This round entirely on Kamik. 2 kills from main. And in the Fnatic comms, not seeming like... Guys, come on! Let's go! They had an idea how to deal with him. When you're playing the Phoenix on this map, again, it's always going to be a case of ult priority. Doesn't feel like they've been able to play for those orbs so far.
And again, it Porque o was a Harmon entrou na blind smoke do commitment jogo straight feio. from the barrier. Ah, ele quis surpreender, né? Na smoke, geralmente, você pode isolar um x1 Seeing here, nessas situações. looks like more of the same. Trying to be Straight direct. into the Viper. Yeah. Fnatic É nisso a comunicação de pessoas mais maduras para as mais novas. É, você vê quando tem times com uma galera mais velha, tipo o Unfake, que é o IGL, é um cara mais velho e tal. Acho que o Unfake tem 29. É diferente mesmo de ver os times turcos, que o IGL é o Rosé. Runners just enabling this all of the while, and Doma Spam does catch Cloud on the way in. He was one of the last players forward, so it's going to take a little extra time for the spike to get picked up and planted. Problem with that is the high tide is soon to fall, and as it does, they're without a second smoker to alleviate some of that pressure. All going up towards the CT side. Certainly going to help out, but for just a moment. But Fnatic drifting into the danger zone here, and with Mano, eu vou falar pra vocês uma coisa, tá? Os times do EMEA que foram direto pro playoff estão dando graças a Deus, irmão. Porque os times do Tier 2 do EMEA... Oh! Calma, é o carecão. Meu Deus, Alfire foi amassado pelo carecão. Yeah, Joblife managing to get things over the line, and it's rounds like that. Tomou porrada do carecão, velho. Feel as if the world is against you for Fnatic. Continua? Não, então, os times do Tier 1 do EMEA que foram pros playoffs direto, tem que dar graças a Deus, porque, mano, tá muito difícil esse play-ins do EMEA. Os times do Tier 2 do EMEA estão jogando muito bem, velho. Who are you picking, bro? Problem is, because Alfia started that slide so far back from the pillar, he doesn't actually get much distance on Unfake in the end, so it's a easy enough correction for the captain. And what, with this being Joblife's defender's side as well, Fnatic still with their own yet to come for all of its issues. O que eu achei da Bestia ontem? Ah, mano, pra mim já era muito esperado que a Bestia perdesse, mas é que o primeiro mapa da Bestia foi bem diferente. Pra mim, o que mais surpreendeu foi a Bestia ter jogado o primeiro mapa do jeito que jogou, tá ligado? O resto, pra mim, era o esperado. Mano, 5 a 0. Que porra é essa, Fnatic? Not doing anything to this defense right now. Crashies makes the first incision, but that's the only kill they get. Yeah, I mean, it's basically nearly 3 in-zone flawless rounds out of 5. And the biggest, I guess the biggest chance we've seen from Fnatic was in fact the eco round in the last round. Things really falling apart right now. And I mean, Joblife right to ask these questions of Fnatic as we get their first time out. Se perder, tá eliminado? Sim. Se perder, tá eliminado. Abre palpite de novo, não vi a neon do Alpha. Doma against his former team, influencing the play more so through his utility so far. Mano, se a Fnatic perder, vai ser o sexto time do Tier 1 a ser eliminado pelo Tier 2 no EMEA. Sexto, metade da liga Tier 1 perdeu para o Tier 2. You know, he's happy to play whatever the team needs, and that's been getting pays in, of course, without having a Sentinel previous. Chua not making it here, of course, and mano do céu, velho. A Heretics acabou de ser eliminada pela Eintracht Frankfurt. A Pacific foi eliminada, a Heretics foi eliminada, a Navi foi eliminada, a Giant X foi eliminada e a Gentlemates foi eliminada. E aí se a Fnatic perder, a Fnatic será o sexto time. É perder duas, tá fora? É, essa já é a segunda. A Fnatic já perdeu para a Enterprise, um time do Tier 2, e agora está sendo eliminada para Joblife. 2 derrotas pro Tier 2. Qual spec tem? Fox, temos Mega Evolução e 4 de evoluções prismáticas. And again, if you're Joblife, you put high priority on this area of the map because you know that orb should be filtering its way through Kayak's hands. Of course, on this round, he has to run it back already. In fact, Fnatic closing in on multiple ults here for their gun round. Eu acho que hoje, tanto Fúria quanto Cloud9 podem perder. São favoritos? São, mas podem perder. No, not aware of this at all. Yeah, I mean, finally identifies it and calls for support. Good paranoia to disengage. Just pushing that perimeter back, but actually Kayak spotting the gap.
using his own ult now to create a little bit more space. Gets in through towards double doors, but still Mano, olha o pace, velho. Esse cara tá jogando muito bem, cara. Que isso? Yeah, the limit's so good. And Kayak, looks like there's a stack here, and P's just being drawn to any attention. Goes for the peek in. Acho que isso aqui só prova que o formato do ano que vem é melhor do que o formato atual. Que ano que vem vai ser o formato aberto, né? Tinha essas cartinhas de Pokémon são pra colecionar, já entendi que vale uma grana, mas o negócio é colecionar. A carta Pokémon é um jogo. É um jogo. Que tem campeonato regional, campeonato internacional, campeonato mundial, tem pro players, pessoas que vivem dessas cartinhas. É um jogo. Porém, além do jogo, ela também é alvo de colecionadores por conta das raridades, das artes e assim vai. Mas o propósito inicial das cartinhas é um jogo. É jogar com elas. Ela é um trading card game, um TCG, igual Magic, igual Yu-Gi-Oh!, igual outros jogos. Beleza, 5 a 1. Playing that one intelligently, knows that Crashies wasn't in a position to close Fefox mandou R$30. Me vê Clearum de Evolucos em venho pelo God Pack. Tá. Vou pegar esse. Sentir, Fefox. Pera aí, Fefox. Deixa eu arrumar aqui meu setup, que eu tô cheio de coisa na mesa. There's so many 1v1s across the board. Sometimes you win them, sometimes you lose them. Good job. What a shot he did on me. Come on! We'll have to see if it's repeatable into the following round, because it looks like Fnatic are going to be much more straightforward with this one. Oh, so job life as Peas tries to be the one to initiate things. Tá aqui, Fefox. Assim que der uma pausa ou intervalinho, a gente abre, tá? Separadinho pra você. É demérito do Tier 1? É. E mérito do Tier 2. Acho que tem um pouco dos dois lados. Drone doesn't put anyone on an active line though, so they have ultimately conceded this. And Job Life using this wall against them. Meu Deus, o Paze passou. Once again, looking to be the protagonist. Alpha here at the same time. Ele foi spotado. And is managing to get more kills. Does end up on a 3-on-3. Tem choque, carecão. Meu Deus, o Wildfire foi amassado. Meu Deus, o Runner strafou, pegou a info. Cebando. Meu Deus. 6 a 1. Vem cá, agora que é o intervalo. Fefox, boa sorte, lindão. Vamos torcer pelo God Pack. At this point, that feels like the bare minimum, Cairo, with the way that these rounds are going. Fnatic just not offering too much for us. God Pack já não veio, infelizmente. I don't think you could ask too much more from Alpha on this entry. I was a little bit disappointed he didn't do the sound effects though, so I was enjoying that one. Tarsila do Amaral. Kiran. E... I'm not a copycat, that's recipiente terrestre. Shadow boxing. But Job Life still just showing full confidence in this situation. I mean, more than anything, the end of Lotus was them panicking a little bit and Fnatic taking advantage, I think it's fair to say. Otherwise, there's not been too much for them here. Esse Doma já foi estendido na Fnatic, foi? Jogou Champions ano passado, no lugar do Fire. Champions 2025. Ele completou pra Fnatic, lá em Paris. Se a Magic teria compra também, eu compraria certeza. Eu vou ver de trazer outras coleções. Só que, mano, tem muitas coleções. O Pokémon, ele é bom porque ele é mais barato. Ele é mais barato pra eu comprar e mais barato pra vocês comprarem, tá ligado? It's between Runners Op and Crashies, who's playing a disciplined game, but Kamek in the meantime has found an interruption. Alpha caught on the wide peak. Isso é lower? É, isso aqui é lower. A headshot taken to the dome, but from range, Crashies can't quite find him through the wall. It's continuous chip damage from the Fnatic side, though, as Cloud has claimed yet another, and Kayak's pistol has kept things going. Nossa, o time, ele virou nas costas na hora. Tá bom. Fnatic tá de volta. Na moral, Tixi, o que você acha do Cloud nessa parada? Que pra mim foi uma das decisões mais burras que tem no jogo. O bicho não jogou nada na Giant e agora tá jogando nada na Fnatic. Eu não acho ele ruim não, Rick. Não acho ele ruim não. Não sei como tava na Fnatic também, em questão de tipo, quais players eles poderiam pegar, né, no meio da temporada e tal.
I think the spacing certainly looking a lot better between Kayak and Alpha there. The former the one profiting from it in this A maioria dos instance. pacotes, guys, de TCG no Brasil, eles são caros porque eles não são produzidos feitos no Brasil. Pokémon tem uma vantagem que ele é feito pela Copag, né? Licenciado e feito pela Copag. Então o que a Copag faz? A Copag coloca metade das cartas num pacote e o preço fica muito mais barato. Tipo, um pacote americano de Pokémon, ele vem 11 ou 12 cartas, um bagulho assim, acho que é 11 ou 10, sei lá. Ele vem mais cartas. E o pacote do Brasil vem menos, vem 5, mais o código, né? 6. Então, não, vem 6 no Brasil, e mais o código 7. Então isso faz ficar muito mais barato, tá ligado? Agora quando você pega o One Piece, quando você pega que é tipo distribuído lá por fora e tudo mais, só vem em inglês, aí é muito caro mesmo. O Neymar entrou no mundinho do Pokémon, ele entrou... Você acha que cringe citar a frase da série nos votos do casamento? Acho que não, pô. Acho que se for de uma série favorita de vocês dois, ou a sua que ela sabe, ou a dela que você sabe, fazer uma referência até bonitinho e romântico, tá ligado? Mostrar que você lembrou da série favorita dela, ou do momento favorito pra você com ela, alguma coisa assim, ou do seu. Acho... Cara, acho que não tem regra não na hora do casamento ali, velho. Da série, na hora de fazer os votos. Acho que tem que ser uma parada especial, legal, e é isso. He understands that there's a timing to be taken. Kayak looking to buy him some of that, and has done so successfully while the ult is offline. Crashes gets the kill he was looking for, and time is of the essence for Joblife. Fnatic voltou. Fnatic voltou. Você não acha que esses times de Tier 2 estão bons, tendo bons resultados por estarem pugizando? Os caras rusham por smoke e repicam, diferente do padrão do Tier 1, igual o jogo da Cru. No primeiro mapa foi Spanko. Mas tipo, você não acha que se eles estão pugizando e tá dando bom, é porque esse estilo funciona nesse nível? É mais mérito deles do que demérito da Fnatic? Porque se é fácil jogar com o time pugizando, fazendo cagada, o Paramiri faz, tá ligado? E ganha. Assim como a Cru fez contra a Bestia nos 2 últimos mapas. Eu acho que tá rolando muito mais que só isso aqui no EMEA. Gente, vai estar torcendo pra Tio Game, pra FURIA? Tio Game. Tem mais BR. Come on, boys. Come on, we got this. Tisha, falando em volta, eu vou mudar meu título de eleitor pra São Paulo só pra poder votar em você. Tá. Crashes, the motivator at the moment for me, and part of a crucial role swap, which is the reason why the label of a Hail Mary has been attached to this Fnatic team as they're looking to try and make the impossible run happen. You look at the difference between groups and play-ins, from info to anchor. That is where he has bota no Tisha ou vota no Tisha? Bota no Tisha. You know, brought Cloud into play a lot more. We're seeing him start to be a little bit more effective. I think there's really a symbiotic relationship between all of these moving parts, and if Fnatic can get que capricho que vocês têm pra enviar as cartinhas, Tisha. Parabéns. Gostou, viewer do Tisha? Chegou cheirosa? A gente espirra uns perfuminhos, escreve uma cartinha, embala bem. A Isa, mano, a Isa é um absurdo nos detalhes, velho. A gente, velho, deixa o negocinho bem legalzinho. Você já vai se candidatar? Sim. Esse ano, guys, eu serei deputado, tá? Estarei concorrendo para deputado. Preciso do voto de todos vocês na eleição desse ano. O meu número de voto é 676767, tá? E vote em Tixinha para mogar todos os betinhas. Tá? Então vote em mim que eu com certeza ganharei. That is the key change-up coming out of those first 5 rounds for Fnatic. Joblife checking back in with their own coaching staff, and this is the position now where momentum has started to go against them. We saw how that looked towards the back end of Lotus, and already you're starting to see it a little bit here. Just pistols for the time being, so not all too much to catch your attention, but Joblife time de Tier 1 tá fazendo Tier 2, estão tomando um pau no EMEA. It's the explosive nature of these individuals, gate kept from the top tier. Nas suas propostas tem algo relacionado a banir o Virt? Tem. Na minha proposta, todo viewer da minha live, seja Twitch, YouTube, Kick, terão 1 mês de funcionários fantasmas nas empresas que trabalham. Não precisa trabalhar e vai continuar ganhando. Folga pra geral.
por um país onde menos pessoas trabalham e mais pessoas se divertem. Toma. Olha o eco. Olha o eco. Meu Deus. Meu Deus. Mano, teve uma mensagem no chat que eu olhei agora há pouco. Virtual 6-4. A Fnatic nunca perderia esse eco. Eu não vi quem foi o viewer, mas parabéns. All of the little moments, but they're manufactured moments by Job9. Main control, the highest priority on both sides of the map. Tixinha nem entrou na política e já tá manjando do esquema. Ah, irmão. Nós é brasileiro, quando é pra fazer falcatrua, nós manja. Take the main player out of action with the orb and the molly. O Moda Thrifty. Sabe com quem eu tô com saudades? De quem eu tô com saudades, chat? Do meu 4K, 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 KK, 4K, 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 KK. Meu mano, da Espanha. Bom, mas aí, Run, você tomou um stun e tu tá ainda esperando a porra da smoke acabar? Pô, irmão, já vira vai pra trás, with the numbers, the extra util to get them over the line. Not out of the woods just yet, though. Into post plant. Pace has been heard very early here. There he has. I mean, he's usually the one to try and open rounds. Meu Deus, eu achei que o Pace ia matar mais um, velho. I think this one is all but done. The players do know about Alpha's position. He can. Chamou a atenção. Nossa, que aula, que aula. Ele fez barulho de propósito, velho. Isolou o cara da direita, deu TP, vai sair na smoke agora. Ah, spot. Faz metade. Ai, trollou. Meu Deus do céu. Yeah, I mean, it was very nearly the perfect storm for him there, but as you say, had to commit to the half with time so low, and couldn't find the kill. Caught incredibly fine though. And I mean, yeah, I mean, this one here from Pace has felt a narração do Ulisses com esses 4K parece o UDRK do No Man. Ah, o Trick! Fnatic still feeling the same way on this uphill struggle. And into the final round of the half. Bolster 0/9 com o seu Harbor na resenha pura. Doesn't pull the trigger. Yeah, looking to play a little bit more disciplined this time round, but there is a Cam and Cadê a paranoia? has managed to leave crashes to death. Não, Pace, não, Pace. Sim. É louco, que baile. É o baile da vida do Job, irmão. And even the way Tá that Pace louco. dices up the fights. He just waits, lets Kayak take that extra bit of space because he Mano, knows o he can keep Unfake holding é the conhecido one-way nas for a filas second ranqueadas longer. como Saci da Europa, mano. Now, we've seen A something, mesma but Doma careca only has e a o stinger. mesmo ultimate de Sova, velho. He's left that B site to play the numbers. But that gives Fnatic an opening, a gap in which to work. It's not the round, but it's something. Velho, vocês reclamam de barriga cheia. Vocês reclamam do Tex, irmão. Vocês reclamam do Tex. Pensa que o BBR podia ter o Bolster. Pensa que o BBR podia ter o Ninja. Às vezes a gente tem que olhar pro copo meio cheio, não pro copo meio vazio, velho. As the audio is now being given towards the site. It's almost set up for a checkmate. Here we go. Alpha just can't Até o Alpha tá pinão. So it's supposed to 1v4. 0/9 e 1x4. Se o Bolster ganhar, eu faço um sorteio de R$200 pra alguém. Needs to give us something to believe in. Needs to show us the goods, and does so in the first kill, but not the second. Runner, that different angle, and Job9 managing Palpitou to pouquinho. close this one Começou a out. The half palpitar. 8-4. I mean, look, from that timeout on the Job9 side of things, they have really taken the ball back by the horns after starting to drift out of contention. Fnatic's own timeout bringing them into play, but this from Pace just showing why he should be feared at this level. Ó o carecão. Cê é louco, carecão. 8x4. Guys, a Fnatic está a pontos de ser eliminada e não jogar o Champions e acabar o ano da Fnatic, dia 14 de agosto, velho.
Thank you so much for joining me, Alpha. I wanted to speak to you about the Waylay. We've not seen it since, I think, stage 1. And I know that Desmo had mentioned that he wants to allow you to have a bit more freedom with things like the chamber. Vai tarde essa Fnatic. So how are you finding this? Fluxo é hoje? É. Fluxo é hoje, já tô de fluxo já. Gostaram da camisa do fluxo, chat? Camisa, eu não sei se é nova. So I'm happy that I can have it now. I'm enjoying the game at least right now, so it's good. Okay, I'm glad to hear that you're enjoying the game at least. Something that Bolster had mentioned with us the other day, though, I wanted to bring to you was he said that you had said that you don't want to play it game by game. You're a champs player. Yeah, I mean. Can you tell me a bit more about that? Yeah, we had a mentality like whenever I say I want to qualify champs, they were always telling me that, but you have to play this first and play this first. And I said, boys, shut up. Like I'm not gonna play one like game by game. I'm just gonna I want to qualifier. I'm just gonna do whatever it needs to be, you know? So. Do you worry that that might be like taken across as this guy is too confident? I mean, I am confident. Sabe, Titi, esse fake news estava na franquia? Tava na Vitality. Aí ele saiu. Honestly, I love that energy, and I think it's a good thing, right? Having confidence going into these games. How do you really Olha o think that Pires you're going to final make boss. this lower bracket run? Final bosta. Of course, each day could be your last at the moment. Yeah, I mean, we used to this pressure before. So like I think every year we are just coming from lower and stuff, except 2023. So we are experienced enough to feel this pressure now. But our enemies, like our opponents, doesn't feel them. I mean, they suave, Bruno. Fica tranquilo. Confio em você. So we're using them against is good. Okay, well, best of luck today, and hopefully you can make the dream alive. Thank you. Trying to keep the dream alive. That's exactly what Fnatic have to do in this second half. Dreams of Barcelona. Voltei pra res esticada. Parabéns, Procurado. Não vai mudar nada. Vai continuar sendo ruim. Desculpa, não precisava ter te tratado assim. Boa sorte, Procurado. Espero que você melhore e pegue Radiante. Their own abilities to win out series. Okay, so let's see it in the server. This is the final half that Fnatic may play this year if it carries on this way, Cairo, because we have to Procurado be nunca brutally mandou honest Pix, about Hagaluki. it. Nunca. Barcelona is just a Maluco, o dream Procurado right tem now, 15 a anos e só fala de far-fetched mulher. one, Você acha que but ele ia mandar Pix pra mim? Job life have been good for the pistols, the conversions that follow them up after. Desculpa, guys, é que eu tenho intimidade com a minha criança do chat aí, Procurado, entendeu? Procurado, todo dia ele vem no chat, ele tem uma reclamação sobre o gameplay dele. Todo dia ele me pergunta, Tisha, mudei pra sense do Martin. Tisha, agora eu tô com a sense do Aspas. Tisha, você acha que a sense do Crash é melhor? Agora ele mudou a resolução de novo. Semana que vem ele já vem, mano, Tisha, mudei alguma coisa, acho que vou, agora eu pego o Radiante. Procurado, eu quero você no Radiante, irmão, pra já. Eu já te dei uma missão, a sua missão é ser o melhor jogador do Brasil em 2 anos. Você trate de melhorar e sair desse seu ascendente aí. Still taking their time here, finally activation, but it's all utility used and nothing in terms of kills. As Fnatic try to find space in which to walk, Alpha seen and Alpha Você acha que o kill, and it continues on this way. His job life finally get an answer back. Você prefere um gênio preguiçoso ou uma anta esforçada? Um gênio preguiçoso. Beleza, acabou, guys. Pode eliminar a Fnatic. Pode eliminar. Pode enterrar o caixão da poderosa Fnatic. And the team from Challengers continues to grow in stature in the face of an old king, a long way away from its throne. Unfake couple here to start things. And hoje, os caras velhos contra a Fnatic, quantos rounds a Fnatic faz? No máximo 6. Fnatic back in control of the site. Just a disconnect in terms of how the jewels were taken. Alfia buys up the Guardian into what is otherwise feeling like a lost cause. And tá todo mundo da Job Life smurfando pra cima dos caras da Fnatic, pô. Tá porra, que é isso, Gara? Eu não sei o que é isso, mano. Tá com uns alerta mó estranho na minha live, velho. Eu não sei de onde saiu essa porra. The changes that they've had to make to try and get this double duelist working. Runner back on a roll which you'd not seen from him for 2 years, but é subir no YouTube? Acho que não. O grátis lá? Não sei. A casualty taken in the mid duel as it continues to drip into this round. Only the Marshal though. Preciso ver, eu preciso tirar essa porra, velho. Não sei o que é. Concession willing to be made by Job Life, but that spike. Oh, yeah, this feels a little rash.
Tixi, você viu que o Jaime encerrou o ciclo executivo dele com a Fúria? Não. Caralho, a Vivo saiu da Cade e o Jaime saiu da Fúria. Meu Deus, sextou, né, mano? 4 da tarde ainda, dá pra acontecer muito mais coisa. Joblife will clear every corner before they plant this one. Yeah, I mean, diligence, right? As mid where you'll see Fnatic probably make their approach, and even Viper utility should they need it. But I don't think it's going to be in that position. It's a deathmatch now, and Joblife hunting. Yeah, more than anything else, Bolsterzão, bolsterzão. 1/12. The Joker placed face down, and as he activates, that was the best chance that Fnatic had in Boaster removed. Guardian, grip loosened. Como assim a Vivo saiu da Cade? Pode explicar legal? Vivo Cade, a Vivo era um patrocinador da org Cade. A org não chamava Vivo Cade, a org chamava Cade com o patrocinador Vivo. A Vivo não é mais patrocinadora. Agora o nome não é mais Vivo Cade, é Cade de novo. But this is Joblife now up to double digits, and if Fnatic are going to offer any resistance, to me, it has to come into the next round, really. It does. That's the rifle round, the buy, and muito possivelmente eles vão voltar a ser Cade Stars, né? Que era VKS, Vivo Cade Stars, aí agora vai ficar só Cade Stars. A Luz vendeu o MBR pro Niang. Vendeu. Niang, o primeiro decreto do Niang como dono do MBR foi demitir o Aspas. Porque ele é hater do Aspas. Se a Fnatic virar esse mapa, rola pix da cartinha. Irmão, se a Fnatic virar esse mapa, vocês têm que farmar muita aura em casa, velho. Meu Deus, olha essa Bulldog que faz barulho de água. Ah, não dá pra levar a sério essa Bulldog. O cara tá atirando, tá Tixi, eu não tenho como ser o PVP da NMA, não. Mano, minha conta tá ultrapassada, velho. Preciso melhorar minha conta. Não duvido que no próximo ano a Vitality a gente vai comprar o Bolster. Não, não vai. Apesar de que, mano, tirando o fato do gameplay do Bolster ser ruim, ele é um asset bom, né, mano? Ele traz imagem, ele traz publicidade, várias outras coisas. Tem muita org que vai querer contratar o Bolster se ele não aposentar só por conta disso, tá ligado? And Fnatic straight back into the mix. So does Joblife look to do the Joblife thing of just hit the A site? Você viu o WC de Rainbow Six? Não. Gabriel, obrigado pelo sub. Não sei onde foi, não sei o que foi. É o Kamik tá jogando bem, mano. Mas é uma série muito boa o Kamik, velho. It's the real surprise element, the X factor that's slowly making his way through. Needs to offer a little bit of reprieve and has done. Bought a little bit more space now for Joblife to correct themselves, and you can actually see they're looking for an escape route, a way back, but it's straight into the crosshairs of Crashies on the cross. Catches them. Kamik has the ult, of course, to bail from the situation, still with them from the shadows, and will do so. Ah, cagou! Ele tinha parado de atirar. Yeah, 2 versus 1, but it's Kamik clutching, and we saw what he can do on Lotus, and takes a high lane. Mandou bem, tá? Meu Deus, ele jogou muito. Cadê o Spaca pra ver essa gameplay absurda? Nossa, não vai ver. Ai, que pecado, velho. Keeps Fnatic going. Yeah, keeps them in the mix up. 4 rounds within it, and Fnatic starting to relax a little bit. Starting to eat into that daylight that Joblife had created from that first half. The next timeout will be pivotal. We've seen how both coaches have been able to influence the game so far. A moment's respite making all the difference for both. Come on, we got this, boys! We got this, boys! Será que vocês gostam disso? Você tá 1-13, o Cloud tá 4-11. Se eu sou o Crash e eu dou tab, eu já tô pensando, caralho, Bolsa, você não faz uma pra Deus ver, irmão.
back on side with a better purchase. Same can't be said of Job Life, but they bring numbers to the table. Ele é o bardo do time, nem o bardo ele é, mano, porque o bardo ainda deixa os outros com moral, ele tá deixando os outros sem moral. Opa, bela kill do Paze lá na A, hein? Abriu o bombe. But once again, Job Life looking to play on the front foot. They have to. Give a little bit more space back to their teammate. Kamek's got to go the long way round as he's finally arriving from main. Alfia had half a chance there, but he's missed it. He's not. He's got the kill and crashes on the back line and he Mas gets aí... well. 1 versus 3 for Kamek. Ô, mano, o Kamek tá com a mira, tá? Tá jogando muito. Meu Deus, ele deu a volta. Chat. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Caralho, velho. Caralho. Rounds like these, as I said in the first half, if they go their way, you can feel as if the world's against you. And if you win rounds like that, you can start to feel that you can conquer the world. Fnatic, once again, back to showing us their best. And the 1 versus 1s looking great. I mean, Kamek, once again, he's been so good at trying to work rounds in his favor. And when rounds are being won, and when rounds are being won by Get operator, get operator. More than anything. Absolutely. Pontos em dobro hoje? Sim. Desde a meio-dia tá rolando pontos em dobro. Toda sexta-feira, conhecida como Sexta-feira Maluca aqui no canal, onde todo mundo daqui que ganha pontos em dobro, seja você subscriber ou não, todos os pontos são em dobro. Então se você é um viewer normal, você ganha 2 pontos por minuto. Se você é um sub, você ganha 4 pontos por minuto. Estamos quase batendo o nosso recorde daqui, que acho que foi 1.300 pessoas. Então, quem quiser também deixar a Kik aberta, vir conhecer, me seguir, pra gente tentar bater esse recorde. Muito obrigado pela audiência. Mais de 3.000 pessoas atualmente assistindo até o momento a Fnatic ser eliminada do EMEA e dar adeus ao Champions. Bota no Tisha. Ao Fire. Isso é Neon. Errou! Oh, operator shot doesn't even deal any damage from what I can see, and still trying to find his way into a position to get a kill, trying to be ever elusive. Errou! Não dá, né? Não dá, né? Perder 2 tiros assim, Alfire, não dá, Alfire. Oh. O Doma não podia ter morrido, tá? 2x3. Nossa, olha o Paze, mano. Deu ace pra ele, velho. Esse moleque tá jogando bem, velho. Ó. The young Danish duelist, yes. Yes it is, and it's no contest when Paze is involved. Once again, when these advantages are created for Job Life, they really stack up in the round. You see the layers to it. Tadam, tadam. Fury through. My first ace. Bela comemoração. Yeah. As he always seems to do in these matches. I think he announced his entry to this stage games prior, but this another level, this an opponent that we did not expect for him to control and demand attention. Not as easily, that's for sure. Ele lembra um pouco, Cerdeira. Lembra um pouco, talvez seja o cabelo, não sei, alguns traços do rosto. Caramba, velho, 11-7. Cara, a Fnatic forçou. Bolster de Sting, Alfire de Classic com a Ultimate. É, tá aí. Cypher back over towards the B site. Que a Fnatic tá tão ruim? Ah, porque eles estão sem o Tixinhadois, né? O melhor duelista do mundo, Tixinhadois. Meu Deus, ele não matou ninguém, velho.
Cara, que bagunça. Find a way in which to win this round, flinging everything but the kitchen sink at it. And Toma still trying to make his way out of double doors. Meu Deus. Caraca, não podia ter perdido essa kill. 1x1. Não, 1x2. Mano, se o Doma acerta esse tiro, eu vou embora, tá? 10 segundos, ele tem que pegar a Spike lá na pedra ainda. Não vai dar. The round! Eu gosto de sotaque desse cara diferente. Cara, tem mundo aqui, 11-8. Beleza, beleza. Olha a Fnatic. Stifled but not silenced in this one just yet. As you see there, the sight hold effective even with the best of weaponry. Pays. Okay, so he's just got his first ace, and then the replay team very quickly teach him the next lesson that you'll learn in EMEA. You don't get to whiff for free. Everybody sees it. Yeah, it's a bit rough, isn't it? It is absolutely. I mean, the Mano, ele é irlandês, esse narrador? É. Não, não é irlandês, ele é escocês. And an early combo, just a stun and Sova ult blindly into A main has bagged Fnatic a precious advantage. Mano, todas as palavras tem I, ele fala tipo diferente, tá ligado? Tipo, ele não fala Spike, ele fala Spike. Sotaque muito forte. Ó, rounds. Rounds, ele rounds. É um sotaque bem diferente, velho. O time da JL, ele é tier 2? É. Job Life. Acabou. Mano, ô Fnatic, como é que vocês estão no 5x4, passa dois malucos meio e mata os dois da B de lado, Fnatic? De lado. Bagulho tosco, velho. Acabou. 12-8. Looks like Boaster is on borrowed time, as has been the feeling about this Fnatic side. Se é um BR falando e eu dizer que tá errado, mas como ele é sotaque, cara, eu sinto que na Europa, assim, cagando regra, tá? Tô tirando do cu. Que na Europa é muito, eles levam muito mais de boa ter sotaque pro inglês diferente, porque cada país tem o seu sotaque. Até os países que não falam inglês, como você vê os russos, os turcos, etc., falam inglês com sotaque e meio que ninguém liga. No Brasil, se tem um brasileiro com sotaque de alguma região, os caras já enchem o saco. Mas é muito chato isso sim. Especially with all of the shake-ups this year. Absolutely no idea what the future holds for them. And for all of the times that you've seen them come back, series after series, on the biggest of stages. Quebrando. For the first Olha o Léo aí, in history, it's finally starting to feel like champs will be won without Fnatic, and we can almost say that with certainty. 4 rounds now for them to try and turn this around. Esses dias tinha um caster espanhol falando inglês. É verdade, como é que foi o recebimento dele pra Europa? Alguém sabe como foi o feedback dos caras da Europa com aquele caster espanhol que tava fazendo inglês pela primeira vez? O Ulisses, que faz o 4K, 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 4K. Tipo, dá pra ver claramente que ele tem sotaque narrando, porque ele não fala inglês. Muita gente gostou, mas uma galera não. Pô, eu adorei, velho. Eu vi um vídeo do Nômade Raiz, ele lá no fim do mundo, nas montanhas do meu pau, Nepal. E as crianças de 5, 6 anos tudo já falavam inglês. No Brasil, inglês é luxo. Mano, pra você ter uma ideia, Léo, eu fui pros Estados Unidos, eu tava numa fila do Burger King, veio um mendigo falar comigo e ele falou inglês, mano, pedindo um lanche, dinheiro. Brasil, os Estados Unidos tá muito na nossa frente, irmão. O mendigo tá falando inglês lá, velho. Parada bizarra, velho. Eu tô contigo nessa história aí, velho. Nós tá muito atrasado, mano. The final round up against this storied team in the region. O piloto Rafa Câmara tem sotaque pernambucano falando em inglês. Não sei como ele consegue tão forte falando em inglês, mas é muito foda. Legal. Ah, mano. Você não tem que mudar seu sotaque, não. Seu sotaque é isso, velho. E as pessoas que se virem. Acabou, guys. It's all over. A Fnatic
Foi. Pá. Resenhada. Eliminada. Mano, é o sexto. É o sexto time eliminado no EMEA, velho. Vandal back now, but time is against him. Job life, play keep away. They don't want to give ones. Unfake just Ele vai fazer direto? Tá aí. A Job Life manda a Fnatic para casa. A Fnatic não estará no Champions. Bizarro. Se tem uma palavra para definir o ano da Fnatic, é bizarro, fracasso ou qualquer outra coisa. Quanto foi? As a team in this era of partnership. For his Job Life, 13-8. there will be no fairy tale this time around, as Job Life are the ones on the run. The only Hail Mary said is the one in the last race of Fnatic's. Calma aí que eu já abro os palpites. Monster aposenta, será? Eu acho que sim. Olha, parabéns pro Eng, hein, mano. Parabéns pro Eng, mano. Se provou ser um péssimo coach. Carmine, com ele por 2 anos, não fez porra nenhuma. Ele saiu da Carmine, a Carmine melhorou, ele entrou na Fnatic, a Fnatic não ganhou mais um jogo e foi eliminada pro Tier 2. Parabéns, Eng. Grande trabalho nos últimos 2 anos do Valorant, viu? Só lembrando, nenhum time do Tier 2 foi eliminado do EMEA até agora. Todos estão vivos nos play-ins. Theorize the possibility of them doing this, but to see it happen in actual fact and with how convincing it was, a couple lucky rounds as described by Runner aside, they completely owned this series. Yeah, they have. They've completely owned this play-ins. Deixa eu pegar a tabela aqui pra gente ver. What do you feel before it's over? Aqui, ó. Job Life vem pra cá. Entrash Frankfurt tá aqui. Aí agora, quem perder aqui cai pra cá. Então 2 times é garantido. E quem perder de Fut e Eternal Fire cai pra cá. E vai enfrentar a Job Life. Cara, podemos ter 3 times do Tier 2 nos playoffs do EMEA. 3. Gil, muito obrigado pelos seus 3 meses de subscriber. Tamo junto. I mean, sometimes I just turn on my ranked mode and I just do like, if I feel it, I feel it. Like, I'm gonna go forward, I'm gonna disrespect them. EMEA meme, o Tier 2 tá no nível... Mano, eu acho que o Tier 2 tá num nível melhor. O EMEA, alguns times do EMEA são meme e o Tier 2 tá num nível melhor. Mano, deixa eu ver se eu consigo, guys. Só... No. Deixa eu ver se eu consigo só... From your perspective, what was the game plan coming into today? I mean, the game plan was simple. Larson spent like entire night with Scars to mudar esses alertas, mano. Like, we knew the maps. Like, I knew the maps yesterday. Like, we like Lotus, they like Lotus. We knew it's gonna be like either they will pick it or we're gonna pick it. Like, actually, like, I really like to play against Chamber on Lotus. I believe this agent gives you nothing. Plataforma you can take whatever you want in T-side, in CT side. Integração. I knew it's gonna be easy. Like, I knew Lotus will be ours. Alertas. And Breeze. Like, were you surprised by the Breeze coming in from Fnatic? Like, yeah, actually we were surprised. Like, we were thinking that they're gonna pick like Lotus, and we were aiming to pick Breeze against them, but we just changed. Like, we swapped. Like, we swapped our picks. So I was a little bit surprised. Like, I was surprised by their comp. We didn't have like any anti-strat. Because we didn't know they're gonna play this comp. I just asked Agora você tem novas alterações. Achei. Because he watches a lot of VODs. Like, he told me in general, like, I think how Leviathan
I'm not sure if Leviathan played it, but he told me like how other teams played this comp, and we just adjusted quickly. Achei, and, guys. Like it was okay. 100 Thieves. I think team that started that comp. I think a lot of Americas play it. Yeah. Ele falou da comp da Leviathan e da 100 Thieves, né? Ele elogiou. Pronto, guys. Arrumei o problema dos alertas. Pera. Não era pra estar aparecendo isso. Será que eu arrumei mesmo? Is it just the same as any other day? Oh, Unfake, you would have played Fnatic, right? Yeah, I played them once. They destroyed me. So yeah, it's good feeling to get the revenge. Like it's nice to win them, obviously. Like it's great orc, it's a big orc. Like I'm happy to win them. Agora eu arrumei, eu acho. I feel a bit sad because like I'm an Onopixel enjoyer. Pronto. And I know Onopixel. Agora eu arrumei. So terminou quanto? 2-0 Job Life, mano. You'll have to just take Vida do Job, meteu um 2-0. Qual que é o jogo agora? Agora é Two Game contra FURIA, né? I don't wanna like trash talk, but like playing Navi and Pacific, I didn't feel the same pressure as I did at Fnatic, because even when I went into the game, I could just I had to take some deep breaths, I need to like calm myself down, and then as soon as I got like 2-3 kills, I was like, Deixa eu mudar no YouTube, peraí, deixa eu mudar a thumb, o título no YouTube, aguenta aí, chat. Something in general for you, like obviously, like the team's quite experienced FLUXO despite being a challenger team. You're obviously quite new to this level of play. Did anyone help you with anything, or did you just kind of get, how do I explain it? Like, did they just kind of trust you, or are they kind of helping you to kind of mold into this team? I think they just believe in me. I can feel Pessoal do YouTube, consegue me avisar se a thumb e o título mudou do YouTube, por I favor? would probably had a bit more pressure. Like I say, I have a lot of pressure, but I'm kind of just coping to myself. Maybe I'm not sure if I have. Two Game contra FURIA agora, velho. Having no fans in the audience is kind of sad, but at the same time, it's kind of helping me. So already like playing with Os no times do fans. Tier 2 cada VCT perderem cai pro Tier 2? Não, não. Esse formato é único só desse ano. Pra disputar a vaga do Champions, depois ano que vem vai mudar tudo e não vai importar nada, nenhum resultado desse ano vai importar pro ano que vem. Maybe not 5, maybe like I won the big stage. I don't know, 4. I won champ stage, bro. I'm looking for that chance. Is that a realistic expectation? When you were coming into play-ins, you were thinking immediately, screw VCT teams, screw Barcelona, I want champs. I mean, I had an interview already and I already said it like, no one cares if you're in Tier 1. Like, everyone cares. Vai rolar Tigrinho de skin de CS? Mano, acho que não vou fazer CS hoje não. Have you gone to Masters? Have you gone to Champs? Like, there's no Danish player going to Eu vou deixar G4 pra amanhã, mano. Have the chance. So, eu tenho que pedir o motoboy pras cartas Pokémon de vocês. Aproveitar esse intervalinho. Vamos fazer um bagulho do Anime Idol lá, vamos ver os react, algum vídeo do YouTube que a gente possa ver de Valorant. Tinha acabado essa entrevista deles aí. Tá tendo semifinal da Rainbow Six da WC, mas eu não tenho direito, pô. Esses times Tier 2 vai disputar playoff pra quê mesmo? Pro Champions. É o playoff da liga que vale vaga pro Champions. Mano, eu não duvido nada. Escuta o que eu tô falando, tá? Vocês escutaram aqui antes. Eu não duvido nada um time do Tier 2 do EMEA ir pro Champions. Uma Enterprise da vida, essa própria Job Life, pegar uma vaga na final, velho. O play do EMEA termina nesse domingo? Aí na outra semana já começa os playoffs. I called around and for example, Kamek told me, yeah, but can I do this instead of this on A? And I was like, yeah. And at the start I said no, because I had like planned for the round, but he told me, yeah, but I have a feeling, trust me. I was like, yeah, go for it. And then he went A alone. I don't know what he did, I didn't watch, but he got me a kill. Then he tipped it to us on C. Then I said, okay, we are 5 here, let's exec C. So I have like a general idea about the round. Se o game ganhar da FURIA hoje, o que vocês acham, chat? Like it's FPS game. 6 times eliminados pro Tier 2 do EMEA. Não, bizarro. Paulinho mandou R$5. Tixinha, pode explicar como vai funcionar o Américas ano que vem? Posso explicar. Você quer que eu explique desenhando? Vou desenhar pra você, pode ser? Vamos lá, tá preparado? Toma. Tá preparado? Even when he tells me like, yeah, sometimes like tell me like, yo, Paige, come down, come back. If I wanna go for it, them telling me to come back, I'm not gonna like. For me, I'm gonna like,
yes, I understand it. But if I trust in myself, I'm gonna go forward. And that's the agreement in the team. We haven't really talked about it, but Yeah, I guess so. it's good, yeah. Calma, I like that calma. Mini is interested in the comms and calling perspective on Fake, but I'm interested in the trash talk. Cadê? Because Como é we've que eu, been seeing como a é little que bit from you, eu... but it feels like it's been Atributos. dry, kind of trash Não, talk, atributos like kind não. of nonchalant, Foda-se. unbothered. I believe we have Três some clips to bring up etapas. whilst we talk about this. Hayes, how would you rate his trash talk that he's been doing? Calma, calma. Deixa eu fazer isso aqui direito. He's an on, bro. Ó, I swear down here, 3 etapas. Even when I look at my right, and he 2027. starts like, trash talking, I'm like, what's this guy Certo? Presta atenção. Presta Are we gonna atenção. see you stand up on Fake? Abaixa a Are we transmissão, gonna see abaixa. you, you know, put some energy into it? 3 etapas, tá? Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. So maybe Toma. for the next game, if I will be fully recovered, Toma. I will start standing up. Because I was standing up against Navi, and yeah, I just need Toma. more energy, and then I will start Caralho, doing irmão. that. And about Vamos lá. like Calma, the ficou meio trash talk, torto isso aqui pra esse. I mean, I didn't Toma. do it back then in Vitality. I started doing this now. I think Beleza, it gives me, beleza. like, more motivation, maybe more energy for the next rounds. Maybe Primeira it's like others. I'm not sure. I didn't speak with them. So yeah, that's why I started doing that. But yeah, nothing personal, obviously. Is that something you picked up No, off no, of no. Yampy, maybe, when you spent some time with him? Because we see him do that a lot as well, right? Calma. I love them. I'm Toma. not sure. Maybe. Ó, Yeah, Maybe ó. because of Yampy, yeah. Primeira etapa. One thing maybe you guys will review is the end of Lotus. It got a little bit Beleza? scrappy towards the end. If you remember, there was a few rounds like 2v4s and stuff. Segunda It felt etapa. Like Fnatic might have come back into it. I remember that. Was that nerve, stress? How Ah, you guys mano, eu fiz responded to merda. Tá. Some after plans, yeah. I think that was- Segunda etapa. I'm not sure. Terceira etapa. Like maybe, probably we lack some. Beleza? Beleza? conversations, like, on Ano que vem vai ter 3 etapas. Like, I Não remember liga que tá tudo torto. times, Não liga que tá tudo like, I torto. was, like, kinda Tá? last playing. Tá? Maybe I should just go in. A primeira etapa, a primeira etapa vai ter One time I was in C lobby, one time on kick-off. hiding in A garden. Maybe I Do- played too passive also. Maybe I respected them too much, and maybe that's why we lost. I don't know. I will rewatch. Kick-off. I want to 12 ask you whilst we bring times. up the bracket here as well. Obviously, you guys Certo? dropped into that lower round 1, and so did Eintracht Frankfurt. You know, you guys have had a really Tá? great A performance segunda so far. etapa But the person the team that you're going to go vai up against ter next is either Cup going to be 1, Fireflux or Enterprise. 12 Do you have- times. yeah, A do you terceira have etapa a preference of either vai of ter those? 'Cause I know that Cup obviously you played 2, against Fireflux 12 more times. recently and lost to Calma. the lower bracket Aí você me Fireflux, pergunta. before you came Pergunta to agora no the chat. Tixinha, do you have a preference between Tixinha, Enterprise or Fireflux? como eu faço para me classificar para o kickoff, para a Cup e para outra Cup? But honestly, I would like to play Pergunta. versus Fireflux. Like I think we lost against them like 3 times in a row. Yeah. So Não, minto. yeah, I Não would vou fazer like to assim. play against them on stage Pensei de novo, online calma. to see how it goes. And is there a team that you want to face off against that you've maybe Apaga a not borracha. had to face Apaga a off borracha. against yet? Thinking about like the playoffs teams as well, if you get to that point. BBL for me. because Apaga a I borracha. played them only Vou fazer de outro once, jeito. and, yeah, Toma, we didn't vai have a tomando. chance, like, they stomped us. Toma minha So it would be borrachona. nice to get a rematch. Toma. I don't mean it right. Cê é louco. Mano, eu vou te explicar de jeito fácil. Eu vou te explicar de jeito fácil, tá bom? Vou te explicar de jeito fácil. Ó, vou te explicar de jeito fácil, tá? Let's have a look at tomorrow's schedule, though. Of course, Oh. as I mentioned, we've got Ih. Enterprise going up against Fireflux. That will be our Amoda Open showstopper, qualify. so you do not want to miss it. We also have the Turkish Beleza. derby of Foot going up against Eternal Fire. Do you guys have any predictions for either of those matches? Ai, desculpa. Open Qualify. I think Enterprise. Good job, though. 1-2. 1-2 Fireflux. Oh. 2-1 Fireflux. Kickoff. And I don't really know. Masters. Minnie, do you want to share yours? Little early, O Open Qualify Enterprise. jogado no Brasil. Okay, that's fair. Well, I think we can leave it at that. As I said, O congratulations kickoff once again. We'll get to see you guys not tomorrow, jogado but the day after, now that you've nas kind of progressed. You get that little day tomorrow. Américas Back-to-back days. And thank you guys e o everyone as well Masters at home for watching. As we say goodbye, please enjoy these Razor end of day highlights. Mundial. Ou seja, o time ele classifica, ele joga o Open Qualify no Brasil. Do Open Qualify do Brasil, ele classifica para o kickoff
do kickoff, ele classifica para o Masters. Beleza? Então, todos os times voltam para o Brasil, jogam o Open Qualify, classificam para o kickoff, e do kickoff classificam para o Masters. Como funciona a etapa 2? Open Qualify jogado no Brasil. Cup 1, 12 times. Jogado nas Américas. Quando eu falo Américas, pode ser em qualquer região das Américas. A Riot não falou ainda. Masters 2. Mundial. Mesma coisa. Os times jogam o Open Qualify no Brasil, jogam o Cup 1 e vão para o Masters 2. Etapa 3. Open Qualify. Jogado no Brasil. Cup 2, 12 times. Jogado nas Américas. Champions. Mundial. Ah, Tixinha, quantos times jogam o Open Qualify? Quantos se... Ah, já não tinha arrumado isso, velho. Quantos se inscreverem? Pronto. Quantos times jogam o Kickoff, o Cup e o Cup 2? 12 times. Tixinha, quantas vagas o Brasil tem? Ninguém sabe. Quantas vagas o AMÉRICA tem? Ninguém sabe. O Kickoff, ó. Eu vou deixar em cores, tá? Azul, amarelo e vermelho. Tá? Em cores. Cara, tem gente que nas cores é mais fácil. Azul, amarelo e vermelho. Os campos em azul. Pode jogar muitos times. Entendeu? Os campos em... Muitos times, isso. Os campos em amarelo... Continental. Antigo VCT Américas. E os campos em vermelho... Mundial. Não precisa nem escrever, né? Pronto. Tá aí. Mano, mais fácil que isso, só 2 disso. Deu pra entender? Agora, como vai funcionar os Open Qualifies? Como faz para se inscrever? Quantas vagas vai ter do Open pro Cup? Ninguém sabe. Essas coisas a Riot possivelmente deve falar perto do ano que vem, ou quando for falar, e aí a gente vai descobrir, entendeu? Mas o formato ficou aberto, porque qualquer time pode se inscrever no Open Qualify e qualquer time pode jogar o Américas subindo pro Mundial. Qualquer um. Eu posso montar um time com o chat, nós jogamos o Open Qualify, nós ganhamos dos times do Open Qualify, a gente vai pro Kickoff, a gente vai pra Cup 1, que é o VCT Américas, vai pra Cup 2, que é o VCT América 2, e assim vai. Entendeu? E pode ir pro Masters e pro Champions e etc. Então ficou um formato muito mais simples e fácil de chegar lá, tá ligado?
Ainda vai rolar a parada de pontuação pro Champion? Vai, possivelmente vai. Possivelmente, os times que chegarem... Deixa eu pôr em roxo, rosa. Possivelmente, esses campeonatos aqui, ó, Kickoff, Cup 1, Masters e Masters 2, eles devem dar pontos pro Champions, tá ligado? É o que faz sentido. E aí, os times com mais pontos pegam algumas vagas garantidas no Champions e os outros, quem for os vencedores do Cup 2, entendeu? Muito possivelmente, esse formato de pontos deve continuar. Tô em função do ouvido, tô surdo. Não, aí você perdeu. Você acha que ficou melhor assim ou como tava esse ano? Eu acho que ficou melhor assim. Eu acho que ficou muito melhor assim, mano. Muito melhor. Paulinho mandou R$5. Salve, Paulinho. Que aula. Obrigado. Nada. Outra pergunta. Diga. Os times CLOUD, MIBR, FURIA continuam ganhando em dólar? Não. Volta todo mundo pro Brasil. Não tem mais franquia, ninguém mais mora em Los Angeles, ninguém mais ganha em dólar. Não existe mais Tier 1, Tier 2, Tier 3, só existe um campeonato agora, Open Qualify. Todo mundo joga e quem classificar, classifica. Tudo é uma coisa só. Quem for jogar no time do Brasil é time brasileiro? Sim. Um time gringo pode vir jogar no Brasil também. Mas aí ele não joga na outra região. Ele pode escolher disputar o Qualify do Brasil. Toda etapa tem chance de time novo? Toda etapa, Matheus. Pode ser... Ó, eu vou chutar, tá, guys? Eu vou chutar. Vamos supor que o Brasil tenha 2 vagas no kickoff. Tá? 2. Seja, sei lá, 8 NA, 2 Brasil, 2 Latam. Pode ser que quem ganha esses Open Qualify seja FLUXO e MIBR. Aí eles jogam kickoff. Pode ser quem ganha esse outro Open Qualify seja Red Kennedy e Cade. E quem ganha esse outro, FURIA e Loud. A gente pode ter times brasileiros diferentes representando a gente em cada etapa internacional, entendeu? Não quer dizer que quem foi pro um vai para outro. Ele tem que voltar pro Brasil e ganhar de novo o Qualify. Muito possivelmente, ele vai entrar numa fase mais à frente do Open. Vamos supor que os times brasileiros que vão pro kickoff é Loud e FURIA. Vocês acham que a Loud e FURIA, saindo do kickoff, vai voltar pro Open Qualify? Não. Deve vir para uma fase final do Qualify, um closed, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Mas, ainda assim, tem que jogar o Qualify. Ai, meus palpites para os jogos de hoje. Cara, desculpa pelo barulho aí. Mano, meus palpites para os jogos de hoje. Mano, eu vou de 2-1 to game e 2-1 Cloud9. Mas eu vou torcer muito para pro Fluxo. Mas eu vou de 2-1 to game, mano. Bem mais democrático, muitas orgs podem voltar. Ah, eu já sei de 4 orgs que estão voltando ao Bragazeira. Uma coisa que, tipo, eu vi que o SW postou e tudo mais, que ele parou de jogar e etc. Mas no texto, o SW falou que ano que vem o cenário fica ainda mais elitizado e que várias orgs não vão entrar no cenário. Tipo, esse lado eu discordo. Pra mim, ano que vem o cenário fica muito menos elitizado e muito mais fácil de ter mais orgs entrando no cenário, tá ligado? Pelo menos é o que eu espero, né? Nós só vamos saber ano que vem. Pelo que eu entendi, a Riot liberou direitos para as outras orgs fazerem torneio de Valorant, ou seja, não vai ter mais apenas a Liga Riot. Não, mas o circuito Riot é esse. Se você quiser jogar, você tem que jogar isso aí. Agora, se do meio do ano tiver uma Blast Valorant, Paulinho aí você pode jogar mandou também. R$5. Então acabou a mamata. Acabou, Tu Paulinho. acha que os players BR vão fazer de tudo pra tentar jogar nos times na... Eu acho que os players BR vão querer jogar em orgs mais estruturados, ganhar uns salários melhores, para poder subir pros kickoff, pras cups e etc. Agora, pode ter alguns players que continuem jogando na gringa, né?
Tipo, Cortesia, DGzinho, Sato. Pode ser que esses caras não voltem pra jogar no Brasil. Ó, vou abrir os palpites, hein? FUR para FURIA e 2G para 2Game. Palpites abertos. Deixa eu ver como tá o ranking. Type com 6 pontos, Atrasada com 5, Mui com 5 e o resto 4, 3. Type vai ganhando o ranking e o semanal, Type também. Meu Deus, Type. Tá ganhando o diário e vai ganhar o semanal, irmão? 17 pontos. Mano, vou aproveitar, chat, que nós estamos aqui sem fazer nada. Eu vou dar uns tiros aqui no joguinho e eu preciso pagar o Guamorim. Deixa eu pagar o Guamorim. Aproveitar. Antes que o Guamorim me xingue, né? Fale que eu sou um caloteiro de meia tigela. Toma. Épico. Açúcar. Xerão joga hoje? Sim, senhor. Xerão joga hoje. O game está completa, mano. Lá em Los Angeles. Estranho. Muito estranho. Deixa eu pagar você aqui, Guamorim. Você ganhou R$60 ontem, né? Que você é sub. Tem meu histórico com o Guamorim aqui. O Guamorim já levou 100zão já, velho. Xenon joga daqui a pouco. Tio Game Fúria daqui a pouco. Eu vou pôr uma musiquinha pra nós. Deixa eu pôr uma musiquinha pra nós. Aumenta aí. Pronto. O pessoal do YouTube não vai ter como escutar a musiquinha, infelizmente. Xenon joga já já, guys. Estamos só esperando. Épico. Emília. Ao atacar sempre no alvo, quando a gente adormecer o alvo, aliado, ferido, cura, revive, dá escudo em si. Caralho, é bizarro você não tirar. Lendário! Legal. Nossa, tirei um Kurama épico. Bem que eu já tenho o Kurama lendário, né? E um Aqua lendário. Fim da rodada, cura 2% da vida máxima no aliado mais ferido. Aliado caído, purifica. Ao atacar, causa 100% do alvo, 20% de causar 100% de poder no alvo. Ah, ele pode causar 100% várias vezes. Legal o Aqua, hein? Tem vaga na guild? Ah, na TA? Na TA você tá falando do Ymir? Não. Tamo full. Teara, eles estão falando, né? Mais um lendário, delícia. Você usa Kurama? Mano, eu tinha uma comp de veneno que eu usava ele, mano. Denji. Ao atacar, se o alvo tiver escudo, causa 100% de poder no alvo, causa 100% de poder no alvo. Ué. Depois de atacar, multiplica o queimar e o veneno por 1.2 no alvo. Caralho, isso é bom. Vampirismo, recupera a vida. Caralho, o Denji é interessante, hein? Pra fazer uma compzinha com ele. Sai um mítico, vai. Sai um mítico. Mais um lendário. Que jogo é esse? Exclamação anime. Dá uma exclamação anime aí no chat que você pega o link. Emília repetida. Eu tô vendendo, hein? Se alguém quiser minha Emília, tô vendendo. A Fúria vem forte hoje? Na minha opinião, não. Você acha que o Aspas continua no BR ano que vem? Acho. Olha, um Genos.
Interessante. Eu gosto do Genos. Mais um lendário. Sesshomaru. Cara, eu tenho o Kurama, agora o Sesshomaru. Dá pra fazer um time de veneno da hora, hein, mano? Não? Pô, sai um mítico épico. Scar épico. Maki épica. A Maki tem boot golpe X3. Abertura. E ao atacar. O Scar tem revide, aliado caído e ao atacar. Mano, aplica veneno também. E o Chopper. O Chopper é bom? Aí ele purifica veneno. E cura. Mas não gostei do Chopper. Dá um mítico aí pra nós, velho. Incomum, credo. Ah! Mítico! Nobara! Legal! Nobara Jujutsu Kaisen. Causa 30% de poder no atacante. Revide. Ao atacar, 30% de causar 20% do poder em todos os inimigos. Ao matar, 16% de poder de base em si. Cara, esse ao atacar dela é bom, hein? Reis, obrigado pelo subscriber. Mano, por que tá tocando esse subscriber, velho? Ah, tô perdido com o bagulho da bot. Ela é uma bosta? Você acha, mano? Eu achei isso aqui bom, velho. Diogo, obrigado pelo subscriber. Vocês estão atacando o chefe? Eu mesmo não ataquei ainda. Pô, mano, falar pra você, o Vinícius Garcia não tá atacando nenhum dia, mano. Cadê esse cara? Eu vou tirar esse cara da guilda. Por que eu não acho esse Vinícius Garcia nos nomes aqui? Ó, o Dark tá sem logar faz 2 dias. Tá expulso também. Cara, a guilda é a coisa mais bugada desse jogo, velho. Escreve o nome dele no buscar? Não funciona, velho. Não funciona esse buscar. Não funciona. Aqui, Vinícius. Expulsei. Abriu 2 vagas, hein? Vai abrir 2 vagas. É a pior de Jujutsu, F. Pô, mas eu achei ela boa. Ó, tirou a máquina. Tem alguém aí que mais cedo queria a vaga. Aceitei o mais cedo. Vamos buscar, esse jogo é todo bugado. Ele precisava arrumar isso. Só esse buscarzinho. Murilo, acabou de dar play. Apareceu aqui agora, eu vou aceitar. Que jogo é esse? É o Anime Idol. Um jogo de anime onde você monta um time. Eu tô com Kirito, Kakashi, All Might, Todo e Saori. E você usa esse time pra batalhar, passar mapas, jogar PVP e assim vai. Consigo fazer um time full mítico, mano.
Consigo dar coisa no time todo, velho. Deixa eu testar esse time aqui. Deixa eu testar esse time. Ah, ganhei, mas peguei uma comp fraca do cara, né? Meu time é Genos, Mustang, Shanks, All Might e todo, mas não consigo passar do 27. É, então. Eu tô com dificuldade pra passar desse aqui também. Ai. O ataque dela em todos os inimigos não é garantido. Tem vários personagens que são com porcentagem de poder maior. É, não sei. Tem que ver... Ó, o Joker tirou um Kenshin mítico. Caralho, Samurai X. Ah, tem que ver... Deixa eu ver uma coisa. Se a gente for na Forja... E ver a Nobara. Aqui. Ao atacar, 52% de chance de causar 50% do poder total em inimigos. Isso é bom, mano. Se ela tiver 200 de poder, dá 100 de dano em todo mundo. Deixa eu testar de novo essa comp. Aqui, mano, a comp que eu queria não vai funcionar, né? Coloca o Kurama em um personagem de AOE no último slot, ele vai subir bastante mapa. Coloca um Kurama e um personagem de AOE no último slot. Olha essa comp dele. Todoroki. É a comp que eu usava. Dab, Todo, Endeavor. Essa comp é chata que esse cara tá usando, velho. Tô preso no mundo 44. Nossa, eu precisava mudar minha comp. Vocês estão muito na frente, velho. Ah, veneno, ó. Eu tenho Kurama, eu tenho Light. Tirei esse Shumaru agora. Fala, Nando. Fiz um time onde a Filha e o Hisoka pegam 700 de poder. Caralho. Cara, deixa eu ver uma coisa. O Kurama aqui. Mano, o Sesshomaru. Aí eu vou colocar... Quais são os caras que aumentam poder? É o All Might e o Todo, com a Saori. Deixa eu ver uma coisa. All Might com poder, Todo com poder, Saori com poder. Deixa eu testar isso aqui. Não acho que seja sobre o Jaime sair do cargo de CEO da Fúria, até porque eles nunca ganharam o cargo, mas um conhecido guerreiro. Mano, então, ô Nando, veio alguém aqui no chat falar que a Fúria vai jogar com o Spire. Eu não sei de onde o cara tirou essa info, mas foi falado aqui. Meu Deus, todo mundo morreu. Deixa eu ver uma coisa. Ah, mas os bichos estão muito fracos. Tá level 1. Mas deixa eu ver quando acabar aqui. Essa compra é Kurama e Jill. Ah, eu vou testar. Eu já testo.
Pode ser Tatsumaki no lugar do Jill. Tem que ver os bonecos que eu tenho. Tem que ser um que dá dano em área no último slot pra pegar o buff da planta e matar geral. Ah, entendi. Aí eu tenho que ser Kurama com... Kurama com um bagulho de dano em área, né? Nossa, esse bicho toma hit kill porque não tem vida. Não dá, porque quando esse cara mata, ele ganha o X4. Matei. Passei. Ah, derrota? Derrota não. Aplicou bem nos veneno. Matei. Vai dar derrota. Tem Kenshin, tô interessado. Para de querer pegar meus bonecos, velho. Eu tenho Kenshin épico. Não, não é o Kenshin. O Kenshin eu tenho azul. %20 do poder em todos os inimigos. Tá, mas qual que é essa comp que vocês estão falando? Fala aí, escreve aí em ordem. Os 5. Pra eu montar aqui. Bota o Midoriya com ataque área e o Kurama. Midoriya e o Kurama? Cheguei agora, a comp de fogo todo mundo usa. Aquela lá já tá nerfada, aquela comp de fogo. Eu tava usando, mas ela ficou muito nerfada. Kurama com planta, All Might, todo, Saori e por fim, Jill, Kenshin ou Tatsu... Tá, peraí, deixa eu ver qual que eu tenho mais. Jill eu tenho rosa. Kenshin eu não tenho. Não, eu não tenho Kenshin? Eu tenho Kenshin. Ah, eu tô no buff. Jill. Kenshin azul. Ou, qual que é o outro? Segunda, se o T-shirt não fizer live, dá pra jogar no Marvel. Anima? Os caras estão combinando de jogar Marvel ali. Tatsumaki. Ah, não, Tatsumaki eu só tenho coisa. Se pá, o Jill. Depois de atacar, multigolpe. Atacar. Ah, tá. O Jill tem a mesma skill. Então, mas aí. All Might, todo, Jill e Kurama, certo? Só que o Jill tem que colocar por último. E o Kurama eu tenho que colocar com a da planta. É isso? Saori com abertura, poder, e o Jill com esse aqui. Deixa eu ver, arena. Não. Qual time eu mudei? Meu Deus, eu mudei o time 1, velho. Meu time 1. Coisa que eu tenho que mudar. Jill. Só que o Jill é pro fundo. Kurama é com a planta. Saori já tá com esses e o Jill tá com esse. Arena, time 5. Deixa eu ver. Meu Deus. Ah, não dá. Megumi é muito roubado. Não. Megumi é muito roubado. Eu nem luto, cara.
Os players estão upados? Na arena eles são upados. Ah, legal. Legal. Eu achei que essa comp tinha sido nerfada, que era a comp que eu usava, de eco ardente. Mas pelo jeito ela continua forte. Play the match, a 12 times, vocês já foram. É, então, a gente tava falando disso mais cedo aqui. Bizarro. Não vai dar nem pro meu cara bater, velho. Com esses bagulho de shield aí. Entendi. A ideia é que, tipo, ele buff, o veneno buff, aí ele bata com o veneno e... coisa. Onde hoje o link do jogo? Exclamação anime. Mas a compra é mais PvE mesmo. É, mas eu acho que eu não tenho. Deixa eu ver. Eu tenho como fazer essa comp? Ah, eu tenho. Só que meu deal é precisar upar, né? Olha, mais um mítico. Deixa eu ver se meu deal vai upar. Vai dar caldo aqui com esse cara. Ah, tá repetir fase. Por que tá repetir fase? Esse idol é novo? Tem uma semaninha já, eu acho. Mas é bem legal. Dá uma exclamação anime. Eles... Mano, é o mais bem feito dos idols que eu já joguei até agora, mano. É de verdade um jogo, tá ligado? Precisa de pensar em comp, pensar em coisa. Mano, por que esse cara tá dando tanto dano assim, cara? Mano, não vai dar pra passar. Tá X4 pra passar. Esse aí é Robin pra roubar o poder ou multi-hit. Ah, eu vou colocar um time de multi-hit e de ataque primeiro, tá ligado? Bota Kurama na sua comp principal e o Kirito no último slot. Acho que você passa desse boss. Ah, entendi. Pro Kirito receber o buff do Kurama. Faz sentido. Pô, mas eu dei recuar se perder. Por que ele não recua? O Kirito pode ser uma boa mesmo. Ah, agora ele recuou. Ai, deixa eu ver com o Kirito se eu passo dessa. Porque o Kirito tem iniciativa. Estava no banheiro. Vai começar o VCT Américas daqui a pouco, hein, guys? 5h15. Acabou pra tudo da G4? Não, mas tá no final. Acho que faltam mais 2 lives só. Mas eu vou fazer outros dias, eu não vou fazer hoje, não. O meu é assim? O problema é o cara conseguir atacar o Kirito, né, velho? Quer dizer, o cara atacar o Kirito antes, agora. Passei. Legal. Boss já vencido, sem revanche. Ué! E como é que eu não tinha passado de fase? Tá, agora eu troco, né? Agora eu posso colocar o... Qual que era o nome do cara? Jill.
No lugar do Kirito. Que aí pelo menos ele upa agora. E eu passo o PvE fácil. No lugar do Jill, posso colocar o Madara, ele tem uma skill parecida. Cara, deram uma opção de 3 bonecos diferentes no lugar do Jill aí pra essa comp. Só que essa comp depende de ter a Saori, né? Se você não tivesse, tem que ter pelo menos o Todo e o All Might pra aumentar o poder deles. Mano, o meu Jill, ele é level baixo. E ele tem 5 de ataque. Só que ele tá começando com 32. Será que é porque... Por que ele tá começando com 32 de ataque? Em vez de 5. Bônus da guilda? Ah, pode ser. Pode ser. Inclusive, temos pontos na guilda. Runa no máximo 10? Mas não foi. Ah, mano, a guilda é mó bugada, velho. Aí, foi. Chat, tô vendendo uns personagens, hein? Tô vendendo uns personagens. Tem umas raridades boas aí, ó. Vê o que vocês precisam. Tirei um Lelouch. Tem um Vegetazinho, uma Hulk, uma Nobara. Tô vendendo, hein? Denji, ó. Emília. Tirei 2 Emília. Como é que eu faço virar fragmento? Onde vira fragmento, chat? Fragmentos, aqui. Ah, aqui, entendi. Comuns, quebrar marcados. Ah, se eu clicar, ele já vai... Ele me quebra automático? Os repetidos? Ah, ele quebra automático os repetidos. 2.000 fragmentos eu teria. Ah, agora eu poderia pôr as forjas, né? Nossa, eu tô na preguiça, velho. De fazer essas forjas, velho. Kurama. Kurama lendário. Ah, o Kurama já tá com umas coisas aqui, eu vou deixar. E qual que é o outro? É o Jill. Pô, vou colocar o melhor montagem. E seja o que Deus quiser. Que eu tô com preguiça. E aí tem esse aqui do selo. Toma, vamos aumentar. Pronto. Aumentar o selo dele pra caramba. E o Kurama, dá pra aumentar o selo do Kurama também. Da planta. Deixar a planta do Kurama mais forte ainda. Beleza. O Jill é forte? Nessa comp aqui ele é bem forte, mano. Bem forte. Essa comp de PvE que montaram aqui pra mim tá bem boa. Inclusive, acho que eu vou pôr essa comp no PVP, isso sim, velho. Se pá, essa comp vai quebrar todo mundo no PvE também, no PVP também, se não for essas comp de insta-kill. Se você segurar essa Emília, futuramente vai ser meta. Não, eu vou segurar, mas é que tá no beta ainda, né? O jogo deve resetar em breve, e aí quando lançar vai todo mundo perder as contas. Mano, eu vou trocar esse time PVP também. Não, PVP time 2 não, time 5. Eu vou testar esse time no PVP, mano. Deixar aí, ver que ele vai perder ou não. Os fragmentos dá pra aumentar as estrelas se você quiser também. Os fragmentos? Ah, tá, isso aqui você tá falando? Ah, não, você tá falando dos personagens. Aqui, né? É na forja, né? Aqui, ó. Uma estrela sem fragmentos, mais 8.000 de ouro.
Aí, ó. Ganhou bônus atual de 8%. 350 fragmentos, mais 25k de ouro. Sim, sim. É, isso ajuda muito, ter estrela. Eu tô jogando esse joguinho, mas não tô entendendo nada. Só tem boneco lixo. Mano, tem que dar tiro. Eu vou sortear. Vamos sortear. Vou dar mais uns tiros aqui. Vou sortear 300 diamantes, mano. Pra alguém. Pra um sortudo. Pode ser? Ó! Oh! Shinobu, do Demon Slayer. Alta cara fica veneno. 50% do poder. Meu Deus, isso é muito bom. Se ela tiver, tipo, com 300 de power, ela aplica 150 no hit só. Ferido. Concede mais 10% de veneno e perder base no golpe. No aliado à frente. Concede mais veneno, 10% de poder base golpe do aliado atrás. Nossa. Constante. Execução de golpe básico que fere a vida e mata na hora. Uma vez por batalha. Chefes são imunes. Preço. Ela entra na luta com 10% de vida. Interessante. Me dá essa Shinobi, eu pago. Quanto? Essa habilidade do meio é interessante, tá? Light. Light, lendário. Legal. Ó, seguinte. Eu vou no banheiro, mas vou abrir um sorteio, tá? Vou abrir um sorteio de 300 diamantes no Anime Idol. Quem ainda não tem conta, quer jogar com nós, Idol. Peraí, limpar a lista de participantes. Idol. Para participar, escreva Idol na Kik, beleza? Só escrever Idol na Kik que tá participando. Só escrever Idol na Kik que tá participando. Eu vou no banheiro rapidinho, eu já venho, tá? O vencedor leva pra casa 300 diamantes do Anime Idol. Se você ainda não joga, exclamação anime, vem jogar com nós. O VCT Américas começa em 30 minutinhos. Deixa eu ver se já temos aqui a transmissão. Tá, já temos a transmissão, legal. Então já posso parar a música. E deixar Boa, entra na smoke agora. a transmissão rolando. Vai ter um cara aí. Boa, agora vai um Cypher, Já venho rapidão. Pra direita. Nice. É o Esse da, é é o da mirador. Mano, eu vou plantar aqui, viu? Tá, vamos jogar pra fora então. Sim. Dá TP pra mim. Eu tenho uma smoke. E eu tenho bang também, mano. Tá bom, eu tenho lobo também. Eu tô olhando costa, tá? Quem não chama primeiro? Isso. Joga mais avançado aí. Eu vou jogar primeiro, eu tenho bang. Quanto tempo Tá, você spot? tá perfeito. Não tenho, só tenho lobo. Ah, você jogou ali. Né? Ele tem um lobo, tá Relaxa, suave. eu tenho lobo. Ele tem parede, tropa. Tá, consegue aproximar agora ali, Léo, e ficar com o lobo na mão? Aham. Léo, tem lobo? Não usa. Basicamente isso aí. Tá aqui, vou fazer o lobo. Ele fez isso, pode matar no lobo. Mata, ó. Bate! Boa, cara, que tal? A estrela tá brilhando, a estrela tá brilhando. Mano, quando você furou a smoke que num caminhão assim, fium pra frente, mano. Nada, guys, nada. Faz agora. Nada. A frente tá mais low, tá? Só um. 4, moca, Luiz. Não tenho, fiz a smoke, tá. Mas eu vou bangar aqui a boca. Tá, vai lá. Tô mirando com você. Não dá. Pararam, mas estão entrando. Restam 30 segundos. Tô com você, Lê, tô com você. Dois bomb. aqui comigo. Ok. Fade meio ainda. A mercado tá aberto. Tá no mercado. Boa. Fade meio. Cuidado no mercado. Tô contigo. Volta pra ele. Vou puxar aqui. Espera aqui. Volta de mim. Bomb. Eu vou cravar o main pra vocês, relaxa. Direita é minha aqui agora. Fica de meio aqui. Ele pode entrar, Marquês. Vamos mandar TP. Eu vou cravar, tá? Boa. Aí. Vou bangar, peraí. Crava close ele. Sim! Botei. Não fica aqui não, um pouco mais.
Vou só com ult hit, ô Dante. Guys, aqui à direita. Come aqui, Dante. Vem, 100% aí, vem. Não é B. Comeu aqui, me ajuda. Costas meio, guys. E aí? O Fênix tá dentro do Mano, bomb tô e a caramba, frente tô caramba. tá... Banga ele pro Dante? Banga? Posso Banga. Costas. Um cara mercado. Filha da... Jogou muito. Preso. Último tá Vou voltar pra cá como jogador vivo. Aham. Mas tchau. Teleporte. Ó, vamos pra direita agora, tá? Tá, eu vou pegar um Pela orb direita, e vou beleza. explotar, tá? Espera que hit... Quando o hit olha aqui, faz só para eles. Odin travado. Calma. Boa, tradou. Ah, mano, o cara acha que pode fazer isso? Para, mano. Banga direita. Vou hangar. Ok, esquerda aqui, subiu, Leste. Tem um esquerda de vocês, guys. Quer baixar a parede e botar a mira dele? Não. Guys, eu tinha que plantar mais ou menos que escondido, viu? Tá. Guys, vamos jogar nós três pra direita, tá? Nós Para aí, três cara. Tá, direita. Eu vou deixar. Volta, bunker. Amarelo. Vou sair, né? Pode sair, mano. Vou sair mesmo. Ó, tem poison, Les. Eu tenho um poison, eu vou jogar na direita de mira, mas só me beita aí. Tá, fica aí, fica na manhã. Vou matar um trouxa aqui, já. Você não morre primeiro, Matias. Você tem uma OP, Matias. Último jogador Boa do bomb. vivo. Matias tá ligado. Deixa eu jogar. Não foi Nem foi metade. Eu vou. Metade sim. Não, calma. Ai, Les. Pega a OP atrás de vocês. Mano, eu acho que você é retardado da metade sim, tá? Não, Eu acabei de dar um zoom. Sai da minha cara. Tá de óculos, Cara, tá de óculos, cara. Eu Você vai chamar de vejo. Vandal. Tá louco, Bubu? Vai chamar de Vandal. Mano, eu dei um zoom na Spike pra ver. Mano, na moral, deu a maior cagada da minha vida, velho. Mano, Cravei pra você. Vou ler direita. se o cara aparecer ninho, Dante, a gente Eles acelera, jogam viu? daqui, viu? Vamos. Sim, vou hangar M2. E aí, pessoal? Podemos fazer o sorteio? Quantas pessoas participando? 61 pessoas participando, lembrando, sorteio no Anime Idol, Calma. Puxou a alma. beleza? De 300 diamantes. Pra participar é só vir pro chat da Kik e escrever anime. É só ele CT e o outro tinha um shadow. Consegue plantar, velho? Só digitar idol na anime. Tem que ser sub? Não, mas os subs têm mais chances. Tá vendo que tá sub aqui do lado? Eles têm 2 vezes mais chances. Eu posso colocar que o sub tem 10 vezes mais chances, tá vendo? Se eu quiser. Aí quem é sub vai ter muita chance de ganhar. Ou 2 vezes mais chance. Ele tem poison, mano. Ele morre se depois. É só digitar idol na Kik. Tá. Idol. Na Kik. Exclusivo A. Eu plantei pro CT. Paredou. Kik.com/Tixinhadois. Vou dar mais uns 10 minutinhos. 10 não, mais uns 5 minutinhos aí e vou sortear, hein. Como é que tá meus bonecos? Deixa eu ver. O Dio tá com essa habilidade no 4. O todo no 4. O All Might. Mano, eu precisava de um todo e de um All Might mais forte, velho. Será que tem no mercado? Um todo e um All Might. Caralho, tem um todo mítico. Ah não, 3 querem. Não tem ninguém vendendo. Ah, tem um todo épico. Tem 10 à venda. 50 diamante, um todo épico. Será que vale a pena comprar? Acho que você não tem mais fácil, velho. Ele muda muito, será? Do que eu tenho, do azul? Deixa eu ver na forja. Tudo. Ele vai aumentar um nível a mais. 120 de poder de base dos aliados. Nossa, é muito bom, mano. É muito bom. Mas qual a probabilidade do todo ser nerfado, né, velho? 128 do Harbor. Você viu o cara na direita, você tem? Comprei. Dane-se. Papéis de Inspire na Fúria. Cadê o Nano Show? O Nano deve estar na live do Saci. Mano, rolou um boato aí. Tinha alguém falando no meu chat aí que o Inspire ia jogar na Fúria. Não entendi nada também, velho. Aí, ó. Forja, todo, up, selo, toma. Mano, 120% de poder é muita coisa, velho.
160, 240 se ele for mítico. Nossa, todo mítico vale muito, velho. E o All Might? Vamos aqui, vai. Tem um All Might lendário à venda? Ai, 1000 diamantes. E o épico? 69? Pô, acho que eu vou pegar o épico também, hein? Deixa eu ver. O que muda do raro pro épico? 99. Nossa, vai aumentar muito meu time, mano. Eu vou comprar. Ah, tô nem aí. Mercado. Almighty. 69 de EMA. Vou comprar, vou comprar. Tem 24 horas pra ganhar 10, 0 de ouro? Não, você ganha ouro. Acabou de aparecer. Mano, o que tá acontecendo? Nando, me escuta, tá aí? Nando. Querem logo, guys, querem logo. Querem fazer 1,5. Viado, me escuta, vamos ter que pisar aqui, tá ligado? Acho que o cara vai refaitar. Bora. Passei pra esquerda. Tenho tudo a ver, mano. O que tá acontecendo com a Fúria, Nando? Liga a bola um pouco e desliga, vamos ficar de mira quando cair. Vai ligar agora, eu vou ficar no meio do nada. Tem outra smoke agora, tá? Só pra ir. Mano, acho que se eu mocar correr, entramos na mock, viado. Bora, smoke correr. Tá, moco. Bora furar com o meu lobo? Ok. Vai na direita, tá? Entra junto. Se eu soubesse, já teria postado. Bora, vou lobar pra direita. Caralho, irmão. Os caras tão na Disney, velho. Aqui. Passarela nele. Morreu. Vou ter spot em 3. Tá queimando aqui. Vou botar a bomba. Cuidado com a nossa. Bora. Tem mais um, cuidado. CT. Vou abrir CT. Bom, vamos terminar o sorteio? Fechado só, tá? Mira CT, alguém? O vencedor. Vou terminar o sorteio, hein? Pra participar, escreva Idol na Kik. Vai começar a transmissão do Valorant, mano, em 8 minutos. Então vou terminar o sorteio. Cuidado que tem um gapcito na mão do seu. Tem um gap na direita do céu. Mano, acho que eu vou ir atrás pegar uma arma, guys. Vai. Tá. Bora. Deixa só o sato então, mas não perder a grana, guys. Ele tava preto aí. Boa, guys. Mano. Vou estacionar aí, tá? Costas tirando arma. Tirar uma foto aqui, ó. Se você não é nada, eu... Deixa eu pegar em follow, como tá vendo? Vai. Ó, vai na direita. Agora eu vou postar de um jeito meme no Twitter. Nice! Entra junto, Spike. Calma, tô perto. Bora. 1, 2. Vai abaixar agora. Abaixar. Tomando, Mano, vai jogar pela corda, tá? Vai a segunda jogar. Tem flash. Bora fazer bang spot aqui? Vamos fazer um pump agora, Vem, bora. Vai, 3, 2, 1. Moco CT. De boa, tá boa, aranha. Urso. Passarela e céu. Tô meado. Relaxa. Fica de mira agora, guys. Tô de mira passarela. Vou abrir. Abre isso aqui. Calma, a foto não ficou legal. Deixa eu tirar o... Eu posso molar esse cara, bangar e a gente... Tá, vamos isso. Molha esse cara e vamos bangar e vamos. Vai entrar aqui, Bruno. Bora, para aí. Bangar, banguei. Banguei. Você é um. Bom, meu. Pilar. Boa, guys. Só vai apertar lá. Tá legal. Vai ser fechado. Vou cortar. Vou ganhar céu com você. Acho que vai jogar a corda. Eu vou comer pro meio aqui. Deixa eu ver se ficou boa essa aqui. Cuidado com a costa. Na corda. Nada corda. Pode pegar até mim agora. Gai na costa e eu vou abro o seu CT. Sabe no meu, fico de mira. Agora vamos calmar a conta, tá? Tamo vendo. Pode vir costas pela direita. Consegue smocar meio do céu aqui? Não tá legal, não tô gostando do ângulo, da luz, da cor. Peguei na CT. Guardando pra sua conta agora, se pá. Não encosta. Zé, o CT vai. Pronto, agora ficou boa. Mano, não fico vocês, vou ficar... Mano, vai ficar velho. Vai pra B. Vai caminhar ult. Eu vou strafar meio, desliga ult. Eu vou strafar meio e a gente... Tá, vou parejar. Mano, acho que eu vou embora. Mano, postei. Você é louco. Já tô vendo os likes subirem. De tão inteligente que eu sou, velho. Olha esse bravo, velho. Posso soltar, bro? Tem? 2. Gastou ult, Ângulo. Passei com você. ITP. Calma, deixa eu pegar mais um, velho. Sombras. Espera, eu tenho aqui. Anda. Restam 10 segundos. Restam
Pronto. Spike no chão. Ganhamos. Ó, vou fazer o sorteio, hein? Tixinha, sabia que hoje, dia 14, é o dia mundial da lagartixa? Nice. Ó, 3, 2, 1, sorteio do vencedor. Toma. Thanos Chu tá aí? Digita uma mensagem no chat, Thanos Chu. Você acabou de ganhar 300 diamantes no Anime Idol, Thanos Chu. Olha ele aí. Nice. Thanos Chu, qual o seu nick com hashtag? Me mande o seu nick com hashtag do Anime Idol. Vou ficar de AD meio. Eu vou ficar no meio, tá? Escreve no chat aí o nick com a hashtag. Consegui dar pra agora, ou tá pra jogar, tem que ver. Liga a bola aqui. Deixa eu passar pra... Guys, tô comitado rampa, tá? Ele pode jogar do ar há muito tempo. Lobo A voltando. Lobo rampa. Olha o Nauk. Ele jogou aí embaixo. Ô, Nauk, você vai querer aquele que eu tirei? Vamos mandar rampa. Não. Depois a gente pode fazer um esqueminha, a gente vê um esqueminha. Bora só andar rampa, sim. Bora, junto. 1, 2. Close. Tá sozinho. Vai pra ter jogador. Bora contra. Bom, exclamação anime, pra quem quiser baixar e jogar com a gente. Vai começar o VCT Américas. Bora que bora. Torcida monstra, lembrando, hoje é sexta maluca. Pontos em dobro. Cara, eu não pedi o motoboy para o rolê da loja lá, mano. Caralho, deixa eu fazer isso agora. Vai estar aqui embaixo, quem inclina. Bora, guys. Eu vou molar, eu vou molhar. Ok. Front aberto, embaixo. Não tem smoke, não tem backside, tempo do outro. Alguém vai mensagem? Vai, depois. Caminhada. Caralho. Bora! Você vai pegar o tiro. Mas não pode entrar rápido, muito Sato, vamos! Deixa eu ver se eu consigo no Uber aqui fazer isso agora. Banga, Sato, vou bangar. Vou bangar. Tô entrando com você, guys, então dá HP. Direita. Tem uma aqui, calma. Lobei, vou jogando esquerda, tá? Tô indo esquerda também. Bora cair junto? Bora. 1, 2. Envio. Receber. Escada. Eu tô com o meu spot, meu domínio alto, tem spot. Fez troca e meio, quebrou a trap, ainda tem essa info, Tô com você agora. Vem aqui. Abra no seu, tá? Eu não tenho ainda, tá? Mas não mais. Tá bom. Você vai pegar info depois, né? Sim. Tá, eu posso botar pra você se quiser, Bruno, quer? Não, pota. Tá. Não. A Neon. Tá, vamos fazendo anyway. Tu vai estourar. Deixa. Tô chegando. Direita é minha. Vai tirando a. Vou abrir pro 1, 2. Abre spike, abre viaduto. Eu tô. Calma. Guys, frenaram. Correndo, guys. Abre meio. Boa? Aurinha. Tá no mercado esse. Gosta do Sato. Cai meio. Como é Sato, que ele não tem mais spike. Isso, vai pra frente, Sato, pode ir. Tá meio? Não morre, Bruno. Pronto. Só tirar o plant. Ruxa. Boa, ganhamos. Nice! Pronto. Soba varando. Soba varando. Soba varando. É soba varanda ou é soba varando? Pronto, pediu o motoboy. Boa, vai chegar mais cartinha pra vocês hoje, hein? Ó, o Thanos Chu, falaram pra daqui 1 minuto dar o F5 e ver se chegou na sua caixa de correio, tá? Daqui 1 minutinho. Eles estão enviando pra vocês agora já. Os diamantes. Sabe quem são os caras que falam aí? Sei. Mas prefiro não citar. Quero fazer segredo. Tô ganhando 5k de ouro por wave no mundo 56. Caralho. Vamos ver se eu chego nesse mundo agora com essa comp nova que eu montei. Tô no mundo 29 já. Deve dar uma subida boa, né, com essa wave. Agora o Kurama precisa pegar level. Todo mundo precisa pegar level, né, porque o meu Almighty tá 15, os outros, o todo tá 15 também, então eles precisam upar.
Quem ganha hoje? Salve, salve, ô Marcos. Cara, pra mim vai dar... Tio Game vai ganhar da Fúria e... Fluxo... Não, e Cloud9 vai ganhar do Fluxo. Mas vou torcer pro Fluxo. VCT América. Sejam bem-vindos ao segundo dia de play-in do VCT Américas. Todo mundo buscando não só a vaga para o playoff, mas também a sua oportunidade e vaga para o Champions. Hoje, dia de dobradinha de Brasil. Se quando começou o campeonato a gente cogitava a possibilidade de ter duas equipes brasileiras no play-in. Xixa, hoje estamos de Tio Game Fluxo, correto? Boa tarde para você de casa. Torcida, correto, correto. Como a gente tá vendo aqui atrás, um dia de reencontros, rivalidades e de novas histórias também. Boa tarde, Niang, boa tarde, XR, meus amigos de casa. É isso, cara. Acho que a grande oportunidade, principalmente depois que esse formato foi anunciado, era a expectativa, né? Da gente ter não só o melhor time do Challengers aqui na nossa região, mas também o LCQ. Sabíamos que seria difícil, né? Passar pelo time do NA, principalmente, sempre é muito difícil. Mas XR, o Fluxo W7M conseguiu, cara. E vão enfrentar a Cloud9. A Tio Game também conseguiu passar pelo LCQ, vai enfrentar a FURIA. Então, é dia de Brasil como você gosta muito, né? Exatamente. O arte tá na arte, é verdade. Acho que é o arte na arte. Né? Mais do que, como o Niang falou, tentar buscar uma vaga nos playoffs, no Champions. Óbvio que isso é o grande objetivo, mas acho que... Gente, esse mouse que tá na loja é muito bom. Se fosse pra você pegar, você pegaria ele ou o headset. Mano, depende da sua prioridade. Os dois são bons. Eu acho que eu prefiro o headset, mas os dois são bons. Fúria, pelo amor de Jeová, não me decepcione. Ih, se prepara pra decepcionar. Chegaram com um projeto que já tá mais sólido e acho que eles têm essa chance de provar que eles têm nível pra trocar de igual para igual com o Tcheron. E de todas as entrevistas que eu vi dos jogadores que chegaram agora pra jogar essa parte do play-in, eles falaram bastante sobre isso. De como agora a pressão já não tá mais do lado deles. Porque agora eles se provaram. Foram campeões de LCQ, campeões de Challenges também para conseguir garantir essa vaga. E muitas vezes também, né, a gente sabe, quando o jogador chega no VCT Américas, ele é cobrado muitas vezes por estar lá se ele acaba não desempenhando. E para você de casa que não entendeu, ainda não tá entendendo muito bem o que é o play-in, por que tem equipes do Challengers, essa fase do campeonato, ela separa as duas melhores equipes. Lembrando, os palpites estão abertos, hein? Direto pro playoff. Quanto acho que vai ser o jogo da Fúria? Eu acho que vai ser 2-1 pra Tio Game. Ainda mais sabendo, tá cheio de treta na Fúria e tá um boato aí que o Inspire vai jogar hoje. E aí todo mundo da Fúria postou coisa, o Koala, o pessoal. Sei lá, mano, pra mim essa Fúria acabou já, velho. É perder agora, perder outro jogo e ser eliminado. E hoje tem Fluxo W7M e também a equipe da Tio Game, duas equipes brasileiras. Se não teve visto negado, quem vai jogar é o PXS. Cala a boca. Para de mentir pro chat, café. Duas de cada grupo, Loud, NRG, Leviathan e 100 Thieves já estão numa fase à frente do campeonato. Nos playoffs, Shark mandou R$3. Tixas, mandei MSG no Insta TD certinho. A conta é no nome de Michele, minha futura esposa, TMJ amigo. Tamo junto, Shark. Pode deixar. Então, na live eu te respondo lá. Ali a própria Leviathan, ficaram em segundo, eles têm 2 joguinhos, né, Oniang? A Fúria implodiu, velho. A Fúria Pois é, a gente tá ansioso pra que tenha cada vez mais brasileiros por aqui. E eu tenho certeza que quem tá ansioso também, porque agora tem mais brasileiros diretamente de Los Angeles, é ele, né, cara? Melãozinho, eu tava com saudade de algum dos rostos aí que você tá encontrando hoje. Muita saudade, menino. Inclusive de você, tá? Big beijo. E, cara, hoje, como vocês estavam comentando, foi um dia de muitos reencontros. Então a gente tem o pessoal aqui da Tio Game, por exemplo, o Brinks. Já jogou na Tio Game Academy ao lado do Brinks e do Negaral, que é treinador. Ao lado do Brinks? O Brinks jogou do lado do Brinks? Encontrou com o pessoal da Steph, tava o pessoal da Bestia aqui também, aí o Chai foi falar com o pessoal, o Lost também. Enfim, muitos reencontros, inclusive do Artzinho com o Xenon, que jogaram juntos ano passado no MBR. Artzinho que, mano, deu um sustinho na gente, hoje ele tinha passado mal durante a noite, acordou hoje, foi pro hospital, a gente ficou naquela tensão, será que ele joga, será que ele joga? Tá ali, 100% preparado. Era o Artzinho mesmo, que ia jogar, que não ia jogar. Expectativa aí de 3 mapas e na sequência... Pelo jeito ele vai jogar. Brasil, dessa vez o aí, o Melão trouxe o furo, velho. Cloud9
vai ser um jogo difícil. O Inspire ia jogar no lugar do Artzinho, pelo jeito. Só que o Artzinho melhorou, tava doente. É o time que vem no melhor momento, eles vêm de 2 vitórias seguidas, mas o Fluxo é o Seed 1 do Brasil, é um time muito forte, um time muito experiente. O jogo também da Brasil, né? Cara, por que tá com esse barulho alto desse jeito, mano? Cara. Inclusive, Melão que me salvou. Eu não consigo entender, velho. Eu não consigo entender. Guto, obrigado pelos 45 meses. Da última vez. Foram vários, na verdade. E o Melão encontrou. Sério mesmo? É sério, cara. Melão foi buscar lá pra mim. Valeu demais, Melãozito. O Melão vai estar com a gente. Que ele tava, encontrou, enfim. Não, era uma pasta com vários documentos. Eu nem sabia que eu tinha perdido. Certidão de nascimento. Você não usou pra nada recentemente? Você não usou pra nada pior que não, cara. Mas tinha muito documento. Eu fiquei até surpreso, mas o Melão encontrou. Me salvou aí mais uma vez, então. E agora, como o Melão tava comentando também bastante, nesse jogo no primeiro jogo do dia, a gente tem 2 game contra a FURIA. Caralho, Guto! Volta e tá tentando se estabelecer. Meu Deus, 10 subs de presente! Mas do outro, Guto God, obrigado, seu lindo. Pois é, tamo junto. Pelo menos por enquanto. Tá empregado de novo? Nice, Gutão. Agora tá milionário? Cara, muito abaixo do que se esperava da FURIA, né? Uma FURIA que trouxe agora tá milionário? Delícia, delícia. Melhorar e parece que olha a Super FURIA aí na tela. Aí o retrospecto, tem como aumentar um pouco esse barulho quando tocou? Eu ainda tava ouvindo a transmissão. Tirou um mapinha ainda da Leviatã no começo, né? Parecia que inclusive. Que micro tem? O microfone? Da Fifine. É o KC. E agora com essas mudanças. K alguma coisa, não lembro. Que felizmente vai conseguir jogar, mas agora ele já não é mais o IGL, parece que o Con assumiu a função. Qual é o palpite de hoje? Salve, ô Medos. Meu palpite é 2x1 to game, 2x1 Cloud9. E falando um pouquinho sobre o Artzinho não ser mais o IGL, o Artzinho, numa entrevista pro The Spike, falou que nessa semana o time chegou pra mim e falou que não queria mais eu de IGL. Eu não sou mais o IGL. A galera realmente decidiu dar essa oportunidade. A M8? Não é mais o AM8, eu tô com o K. Uma mudança que quando o Con entra na equipe logo K67, K alguma coisa 7C da Fifine, esqueci o nome, velho. Mas parece que pra eles A7C MK1. Olha ele aí. Sincero, irmão. Fala, Cox. Salve. Comentou justamente disso, meu sobre a Cox. possibilidade Você assim, é meu cara, Cox. tem que ser IGL. Legal. Con, tá acompanhando as notícias do é dia? Um player de impacto em kills, cara. Cara, não, acho que não. Pera, Vivo não é mais patrocinadora da Cade. A gente viu um pouco no IBR do ano passado, o Artzinho, quando assumiu. Jaime deixa cargo de executivo da FURIA. Eu vi, isso eu vi. Inspire vai completar no lugar do Artzinho hoje. Ele falou, cara, o time não quis Sério? mais eu passando não, mas ele ia, porque o Artzinho tava passando mal. Mas aí o Artzinho melhorou de última hora. Vê que ele tem já uma proposta mais não de vou deixar esse Inspire jogar não, esse bagre. Bagre. O projeto dele da EG desse ano, como base, quando o DG entrou, era o Con de GL, cara. Então, assim, faz sentido. O Jaime saiu? Então, ele continuou como sócio, porém, antes ele era sócio e trabalhava dentro da empresa, né? Agora ele saiu do cargo dele e tá só como sócio. Era sócio, tinha lá o prolabore dele, o salarinho, né? Era executivo e tal. Agora ele só vai ganhar os dividendos de lucro do final do ano. E não vai tomar mais nenhuma decisão, possivelmente, né? Sobre o rumo da FURIA. Ele deve sair dessa parte aí, né? Tá usando o mousepad Cortez? Tô. Muito bom, mano. Adorei. Alguém aqui já tá usando o mousepad Cortez? Comprou, curtiu, feedback? Achei bem legal. Final muito longa, mas o Brinks, né, fazendo muitos avanços, né, arriscando muito. E aí, palpites pra esse primeiro jogo? Você curtiu, Little? Enfim, é um achou cara bom? Que eu tô muito esperançoso pra ver como que ele vai se portar, porque é um dos estreantes também, né? Talvez seja um dos caras que vai sentir mais a pressão. A Game vai surpreender a FURIA. E é o IGL, Spacão. Então a gente tá vendo aí um pouquinho também, não só o melhor mapa. Boa noite. A minha avó perguntou se o Coreia está bem depois de usar a Gillette na partes íntimas. E aí, Coreia? Mano, eu fiquei com preguiça ontem de raspar minhas bolas. Eu imaginei. Já era meia-noite quando fechou, aí eu tinha que fazer com ele aqui em casa, aí eu fui tomar banho pra dormir, era 1h30 da manhã já, falei, amanhã eu raspo minhas bolas. Nice. Com uma constância um pouco ruim, né, não, em termos de impacto, o Brinks ele é muito impactante, cara, ele joga muito bem. Em 11 minutos chega minhas cartinhas Pokémon. Pergunta pro Tifia da Team Heretics, eu vi que foi eliminado pro Tier 2. Mano, Coreia. 6, sabe o que são 6? 6 times do Tier 1 do EMEA eliminados para o Tier 2. 6 dos 12. Tá jogando muito também, ali passando para iniciador, Viper. Então é um time bom, cara.
acho que a FURIA vai ter. Significa que o gap entre Tier 1 e o Tier 2 não é muito grande. Não, lá no EMEA tá de igual pra igual, velho. Ó, olha os times que foram eliminados, tá? Gentlemates. Porra, tava no Masters. Giant X, foi top 8 do Champions. Nave, que é Bandbagre. Pacific, Bandbagre. Heretics, atual campeão do EMEA. Mais uma vez, já que no EMEA tá acontecendo bastante. E Fnatic, que ano passado foi pra 3 internacionais, finais de internacionais. Também jogou na 2Game antes, e a gente tava falando do Brinks também, Bizarro. que são exatamente as duas pessoas que o Melão encontrou. A Laudinha tá dentro do VCT? Sim, senhor. Fala, meus amores, tô aqui com o Brinks da 2Game e com o Basic Jogaram da juntos, FURIA. né? Brinks, você conhece muitos daí, mano, já jogaram um tempo junto. É que ele começou com nós lá no chat e se encontramos aqui agora. É, e aí, a leitura tá feita já? Vai ser mais fácil por causa disso? Não, vai ser jogo bom, jogo duro, o FURIA tem um bom time, vai ser jogão. E além do Brinks, também te negaram lá do outro lado, que agora é o treinador de lá. Como é que vai ser esse reencontro pra você? Perfeito, né? Agora é a hora de mostrar, né, o que ele me ensinou. Tá certo, amigo. Boa sorte. Boa sorte. E bom jogo, hein? Queremos um jogão. 3 mapinhas, dá? Imagina o Basic solta um não, 2, 2. Então vambora. 3 mapinha. Melão, cala a boca, vai ser 2. Vem pro YouTube, Coreia, já tô te avisando. não. Vem logo, vem logo. Mas assim, se for um jogo bom, um jogo pegado... O cara usa o YouTube ao invés da Twitch, mano. Mano, ninguém mais usa Twitch, esquece essa plataforma. Acabou já. Como assim, Ela mano? Aí acabou. agora... Eu tô com fome, velho. Quero pegar alguma coisa pra comer. Pega eu! Vou pedir um hambúrguer mais de noite. Hoje vamos torcer pelos 2x0. Time o quê? Pô, Amanda. Vamos torcer pra que já volto, vou pegar algo. Vai lá. Esse primeiro jogo eu não tenho muita torcida, mas eu acho que a 2Game vai ganhar. Segundo jogo eu vou torcer pro Fluxo. Não só aqui na transmissão, eu tô até trajado de Fluxo. É ele, Sacizão. Beleza. Como que você tá, Saci? Cadê ele? Cadê ele, produção? Calma que ele tem um ego muito grande. Demora pra aparecer porque o ego dele é muito grande. Aê, olha lá. Ele tem que ser estrela, né? Ó. Tava esperando o cachê chegar, cara. Se o cachê não pinga, ali atrás, ó. É pesada essa imagem, né? Demora pra carregar. Salve, Sacizão. Seja bem-vindo à nossa transmissão, Saci. Não, tira o sorrisinho da Nike, já, Niang. Salve, Niang. Então, salve, FURIA salve minha bolinha. Não, mas eu te entendo, Amanda. Hoje pra caralho. Resenha hoje, hein? Resenha. FURIA contra a 2Game, tá? Eu tô muito ansioso. E eu já vou jogar essa bola pro Spaca, tá? Spaca, a FURIA perde contra a 2Game, mano? Ai, difícil, olha essa cisão, olha essa eu cisão. acho que a chance existe e é alta, tá, cara? Pelo que a FURIA tá jogando, eu tinha comentado em alguns vídeos, a não ser que a Double FURIA careca, double careca. Deles muito careca na minha tela. Não passa pano. Assim não, ele tá ali, ó. Tá olhando no fundo da sua alma, dos 4 jogos, cara, dos 4 jogos, eu falei, é que a M80 pipocou. Essa é a realidade. Pipocou não, a M80 é ruim, Spaca. Né? Todo mundo tava imaginando eles ganhar da Envy e a M80 pipocou. Mas, cara, eu não acho que... eu mantenho minha opinião ainda. Dos 4 jogos do play-in, eu acho que a 2Game é o time que tem mais chance de vencer um time parceiro, que é a FURIA. Mas eu vou devolver isso daqui também, então, pro Saci aqui. Responde você, Saci, rapidinho pra gente começar a nossa dinâmica. A 2Game ganha da FURIA? Pô, tô fazendo uma pipoca, já vou. Total de ganhar da FURIA, né, Niang? Eu não vou ser direto aqui. Eu tava vendendo M80, tá louco, Patinho. Eu sempre falei mal desses times do Tier 2 NA. Calma aí, cara. Tem os caras lá eu ainda palpitei na Envy ontem. É isso aí. Aproveitando então que o Saci é um cara muito político, a gente vai começar a nossa dinâmica agora com um tema que tá sendo debatido muito na comunidade. É um elogio, cara, falar que você é político. Você é muito bom fazendo isso. Beleza. Aqui a gente vai começar um debate que a gente tá vendo bastante no chat da comunidade. A comunidade sempre pergunta, XRM, quais são os maiores IGLs do VCT Américas? E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Tá, eu vou buscar as cartas Pokémon, já venho, tá? Consegui elencar do top 1 ao top 3 também. Então os nomes que a gente separou foram Bustio, Sadak, FNS, Ethan, King, John Curie, Valen e Zelsis. E eu vou começar então com você, Saci. Se você tivesse que colocar no top 3 maior IGL da história do VCT Américas. Eu queria saber do Saci, Saci, como que você avalia um bom IGL, né? Porque tem o cara que vai avaliar título, tem o cara que vai avaliar desempenho, é difícil de avaliar como que o cara passa a cal porque a gente não tá escutando. Como que você acha que você avalia um cara que é melhor ou pior que o outro? Cara, acho que o principal fator é a consistência.
né? Eu acho que, assim, já vou falar aqui, tá? O primeiro top 1 já pode colocar o Valen aí. Eu acho que nem tem muita discussão também em relação ao VCT Américas, porque muito tempo fazendo IGL, teve o core dele ali roubado, né? Que veio da The Guard, agora pra G2, mas top 1 100% Valen. Eu acho que o resultado ele já mostra tudo isso, né? Mas e o Ethan, que é o queridinho pode falar do tudo XRM? aqui já ou não? Nada a ver. Não, calma aí, ó. E o Ethan, que é o queridinho do XRM? Ele não... É que o Ethan no primeiro mundial ele não era IGL, né? É, mas 2 vezes campeão mundial. Sim. Mas tá falando de VCT Américas? Vai englobar tudo, Então, porque a discussão ela fica ampla. Porque que acontece? Por exemplo, eu não tinha pensado... tudo. Então, eu não tinha pensado no King. Mas o King ganhou o VCT da Leve em 24 e foi campeão do Masters de Londres. Chegou longe em Champions também já. Foi top 4 do Champions de 23, né? De 24, na verdade. Foi 24, então, assim, E aí? esse é o ponto. Agora, o Ethan foi campeão de 2 Champions, mas não ganhou nenhum. É isso aí, essa é a ideia, que a gente vai olhar os jogadores que são do VCT Américas, mas olhando todos os resultados deles globalmente. Posso opinar pra condicionar a nossa ideia aqui? Pode, mas vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo top 3. A gente vai top 3, top 2 e top 1. Pode ser? Beleza. Top 3 então, Spacão. Pra mim, cara, top 3, o terceiro lugar, você tá falando? Terceiro lugar. Eu vou colocar o King, cara. E pra mim eu coloco o King. Cara, peraí, mas a gente tô com você nessa. Mas o Sadak foi campeão de Champions e campeão da Américas. Mas o Sadak não jogava Américas na época do Champions que ele conquistou, cara. Mas e daí? A gente tá analisando VCT América. carreira. Não, peraí. É pós-franquia, XRM. Pós-franquia também, não? Pós-franquia, pô. Você tá querendo É a voltar? carreira dos caras que atuam no VCT América. Aí já tá dando uma outra dimensão. Pô, não, cara, tem que ser dentro do Américas com então o Vale é top 1, com certeza. Óbvio, o Vale é top 1, certeza. Mas a gente chega no top 1 daqui a pouquinho. Top 3, assim. XRM tá triste por quê, cara? XRM fica Voltei. Não, cara. Mano. Quem que você queria colocar, Sadak, pô, no top 3. O Sadak no top 3? Pô, o cara foi campeão de Champions É e de discutível. América. É discutível. Eu acho que realmente vale. É discutível. Pra mim, seria... Tá, que aqui a gente já vai ficar falando. Saci, fala o seu terceiro lugar. Fala o terceiro lugar aí, Sacizão. Posso falar o terceiro lugar aqui, cara? Fala. Ó, vou falar, hein. Cara, meu terceiro lugar vai pro King, mano. Eu preciso explicar o óbvio aqui. Pô, o Kingzão ganhou o Américas, o King acabou de ganhar o Masters, sempre foi um GL consistente. Pra mim, o terceiro lugar vai pro King. Eu acho que tem um pontinho adicional ainda de ser o cara mais experiente num time cheio de criança e ainda conseguir fazer o time funcionar muito bem. Eu acho que o King é o nosso Lorde. Pô, mas ainda tem o Valinho, o Ethan, o Sadak, eles vão deixar esse cara de fora? CD que ia ser o eu acho, peraí, agora eu vou trazer uma discussão forte aqui do top 2. Porque o XR falou do Sadak e eu vou concordar pela discussão. Por quê? O Sadak, ele é campeão do Américas em 23 com um split só, que é muito mais difícil do que antes com tem o kickoff, depois tem o stage 1 e stage 2, então ele foi campeão num split só. E no mesmo ano, com o Malaniup, com 2 jogadores diferentes, porque o Saci e o Pancada saíram, ele levou o time no Master de Tóquio e levou o time ao top 3 do Champions. Também, vice do Loquinho, top 3 de Champions, então assim, o Sadak, no meu ponto de vista, é bem discutível se ele não pega o top 2, tá? Bem discutível. E aí, quem ficaria de fora? Porra, mas daí tem o Ethan. Cara. Não dá. Não, tudo de fora. Mas eu não falei. Realmente, eu acho que pra ficar fora, XR. O Ethan não dá pra ficar de fora. O Ethan não dá pra ficar de fora. Ethan ou Sadak. Aí eu deixo pro Saci escolher. E aí, Saci? Ethan ou Sadak, na sua opinião? Pera aí. Me mostra as opções de novo, produção, por favor. Cadê as opções? Rapidinho. Bústio, Zelsis, John Curie. Não, Zelsis é sacanagem. Não fala ainda, não fala ainda. O cara tem chaveiro. O cara tem chaveiro. Licença. É verdade. Mas ele não era IGL quando ele tinha chaveiro. Tem o Gold, Saci, FNL. Então é o top 1 pra mim. Double Champions. E tem o John Curie. Cara, com todo respeito, manito, meu querido. Eu não teria colocado o King. O top 2... Eu deixaria o Valen, cara. Pra mim seria mundial, mano. Ethan, assim, Valen não é fácil. e... Desculpa. Perdão, é o Ethan, desculpa. Vale top 1, pode colocar ali. O Ethan é o top 2, o Valen top 1, cara. E aí, o Ethan que ele fez na NRG, absurdo. Deixa eu explicar, Nian, calma aí. O Ethan que ele fez absurdo. Você é o convidado. O convidado em casa, ele tem a prioridade. Calma aí. Não, a gente vai conversar sobre o MBR daqui a pouco também, que você vai escutar. Se liga, top 2 então, tá? É o Ethan, por conta do Champions. Tá. É por conta do Champions, tudo que ele fez, ainda tem a... Beleza, ele não era o IGL na EG, mas vamos dizer que ele é um second caller, vamos dizer assim. E pra mim, cara, na RG hoje, como eu enxergo o jeito que eles jogam, pra mim é uma Loud melhorada de 22.
É um time que eu sempre tentei, quando eu tava lá, tipo, almejar o que eles estão conseguindo fazer agora, sabe? Que essa conexão, essas sinergias com o capitão do Ita. Então, cara, eu, ser sincero, eu sou um mini fãzinho da NRG. Mini fãzinho, pelo estilo de jogo. Porque carisma não tem muito também, não, né? Mas tá, pelo jogo dá pra ser fã um pouco. E aí, beleza? Você convencido? Não, eu concordo 100%. Não, eu falei que o Ethan já era esse top 2. Eu acho que o Ethan também tá, mas o Sadak, no meu ponto de vista, ele é discutível pelo ano que ele ganhou. Ele que eu ganhou acho que 23. o Sadak brigava mais com o King no top 3 do que com o Ethan no top 2. Eu acho que a discussão pra mim é Ethan top 2. Pra mim o Ethan era top 1. Vamos colocar então, Ethan no nosso top 2. Tá, Ethan top 2. E agora o top 1, eu acredito que aqui a gente já tá discutindo sobre isso já desde o começo. Eu não iria com o Vale no top 1. Acredito que aqui não Tudo tem bem, dominou o América, mas nunca fez nada no internacional. A discussão se o Ethan poderia ser top 1 e o Vale em top 2. Acho que se o Ethan ganhasse mais um campeonato, essa discussão... Não, se o Ethan ganhar um Américas... Mas a porra do Valinho nunca nem ganhou. Ele não ganhou Américas. É isso aí. Então, se ele ganhasse um Américas aqui, pra mim, eu acho que ele seria top 1. Vamos de Valen, então, no nosso top 1. Ou Master Valen, ou IGL da G2. Oh, rapidinho, o Niang não dá a opinião dele, não? Aqui, hoje eu tô, nós? Hoje eu tô aqui, YouTube, hoje eu tô aqui só pra pingar. Pra monetizar na live dele. Hoje é só pra pingar aqui. Entendi. O ego do Saci. Valeu demais, Sacizão. Muito obrigado pela companhia. Valeu, rapaziada. Boa transmissão. Nossa, o Niang dá um pé na bunda dele ainda. Bora. Tio Game contra a Fúria no VCT Américas. Não, é os maiores IGL do América, pô. Mas não significa que é só no América. Significa que eles estão só comparando os do América. Bom contra a Fúria. Tem o Art, né? Que é meu jogador que eu joguei no MBR. Não, então, não é isso que considera internacional. Ele, já até conversei Tanto com que o argumento deles do Ita ali foi internacional. Muito legal. Enfim, vamos ver. 2G, they're the ones that beat Shopify in that grueling game. Going through something like that and coming out victorious is they have a big mental advantage on all the teams that have kind of had a rough season. So, yeah, they're good. O QCK deu a volta, tá miado o Zander, ele já garante esse. Mais um ponto brasileiro, tá na cara dele. QCK! A Fúria foi uma organização que eu já passei, tenho muito carinho por todos que trabalham lá. Hoje eles estão com um time internacional, que são jogadores muito bons e muito experientes. Eu acredito que vai ser um bom jogo, mas infelizmente eu vou ter que derrotar eles e mandar eles de volta pra casa. Será que essa 2Game vai fazer essa história? Palpitem na kick que está aberto até o final do pisto. Xenon voltando pro VCT Américas, né? Depois de tomar um pé na bunda do MBR. Esse primeiro mapa não, deixa eu ver. Voltei. Opa. Caralho, que o game tá entrando com um funkzão, uma porradeira, que porra é essa? Chat, chegou, hein? Heróis Excelsius aqui, ó. Era o que faltava. Então agora temos evoluções traumáticas, Heróis Excelsius. Essa e Fúria mega não tem evolução aula, pra galera. gente abrir depois, hein? Ai, deixa eu puxar pro boneco lá no World Boss que nasceu, descobida me mate. Não tem aula. E aí, Coreia, eu quero o palpite na minha mão. Placar exato. Agora. 2-1 2Game. E esse primeiro mapa vai ser 13-8 pra Fúria. Tá. Um dia de VCT Américas, o 2-1 segundo 2Game, dia 13-8. Qual que é o primeiro mapa? Já saiu? Hoje um dia Não sei. especial, um dia com muito Tá só Brasil chutando. e muitos brasileiros. E a 2Game chega Mapas não saíram tentar ainda, chefe. desbancar a Fúria, Spacão. Cara, tenta fazer algo difícil, né? Que ainda é viável pelo momento atual da Fúria, né? Pela falta de encaixe Aí, ó. do time. E aí, meus amigos, Ascent Split Ascent e Sunset, Split né? e Ascent Sunset. da 2Game, Legal, o melhor mapa dos caras. Um Sunset split forte ali da da Fúria. Fúria, Nini, e Sunset Vamos mudar. também é um mapa bom aí da Fúria. Vai mudar? De Decider.
2x1 pra Tio Game, mas a Tio Game ganha o primeiro mapa. Semanas, ao invés de perder. Legal, tá bom. Que troca uma boa mudança. A Ascent é o mapa da Tio Game que eles sabem jogar, eles que picaram. E ainda não se encontrou totalmente. Quem sabe agora o jogo pra tentar, o primeiro do play-in pra tentar encaixar. Os dois extremos aqui. E aí, chat, boa tarde alguém tá chegando. Fui lá na portaria, demorou muito. Meu prédio é maluquíssimo Então, apesar do de toda a elevador. dificuldade, terem ficado em segundo lugar nos 2 challengers ao longo do ano, conseguirem a vaga pro LCQ, passarem também por algumas dificuldades no LCQ, que o Gabi X teve que jogar, por exemplo, conseguiram conquistar essa vaga como equipe. Já do outro lado, uma FURIA que, como equipe também... Olha lá, conseguiu visto ele, hein, mano. Pode ser o recomeço. Pode Zenon. ser agora a virada de chave pra essa Não FURIA. foi barrado O grande pelo ponto Trump. aqui é esse. Será que se eles Levanta o perderem esse muro, primeiro mapa, Coreia. já que começa com um mapa de escolha da Tio Game, a FURIA ainda Eu acho que consegue não, voltar Sarko. pra essa partida? Porque perder um mapa pra uma equipe do Challengers pode pesar um pouco mais. É, cara, difícil. Tá aí, E aí, cadê o meu palpite? Chega com a composição Ah, é que eles 2x0 Tio estavam Game, jogando, mano. né? Fúria tá churrascada. De Phoenix e Jet nesse mapa, então é algo que eles estão gostando. Não tem a neonzinha, o Bobeira vem de Jet, mas a ideia é a mesma. E esse cara aí, viu? Esse cara, o Xenon, ele tá querendo jogar há um bom tempo, porque não conseguiu o visto. Abriu o Red Bull e bebeu. Só pra derrubar na mesa. Ele aparece e a Fúria, o Basic está ele de aberto. duelista. Não é O Basic tá de Phoenix. O Shao. 2x0 Fúria. 2x0 Fúria. Muda tudo. Muda tudo. Finalmente ele se rendeu ao meta. O Shao se rendeu ao meta. Parem as máquinas. A Fúria se rende, Niang, ao Basic duelista. Eu tinha falado no Revelando Ar, irmão. Pior do que tá, não vai Meu ficar. Deus. Vambora, a Fúria tem esse duelista na mão agora. Pelas últimas entrevistas, acredito que tenha sido até do Amém, Shao, a Bobeira. entrevista que ele fala um pouco sobre isso, ele parece ter entendido e aceitado. Cara, tudo que a gente tentou, e principalmente 2x0. né, aquela vitória contra Leviathan jogando de deadlock, parece ter iludido um pouco eles. Eles pensaram, pô galera, pode ser que realmente jogar fora do meta 2x0 é a Fúria. solução, mas agora não. Nessa partida, no recomeço do play-in, vem Basic de duelista. A gente Tixinha tá falando usando bastante sobre droga. ele, de como ele é muito proativo. Time de onde? É um Brasil. jogador, o terceiro melhor jogador do campeonato. BR, os mesmo 5 com o são time brasileiros dele da tendo Tio Game. dos 5 jogos da fase de grupo, cara. Então é um jogador diferenciado e agora entrando no meta, pode ser que fique um pouco mais fácil ainda pra essa Fúria. Exatamente, cara. Vamos ver como que o Basic vai se sair com esse duelista. Ele tinha falado que não estava se sentindo tão confortável no começo do campeonato, muito por conta da comunicação em inglês. Agora parece que já tá um pouco mais habituado aí ao stage, ao time, e tava quebrando, né? Não tava jogando de duelista, mas tava jogando demais. Vamos ver se essa Fúria agora vai encaixar ou se a Tio Game vem pra surpreender. Uma Tio Game que garantiu a vaga com um jogador a menos, jogando com o coach, agora com o time completo, agora com o Xenon, e vamos pro primeiro mapa. Já palpitei, 2x1 Tio Game, na minha opinião. Escolha da Tio Game, round pistão na tela. E a gente vai vendo já esse lado de defesa da Fúria. Mara, mas tô com um gostinho de 2x1 Fúria. A Fúria ganhando split ali da dupla de duelistas. Vai ser 2x0, Coreia. Fúria. Calma, indo pro Spike Site da. É, a Fúria tentou Eu fazer senti, uma possível pressão garagem, né? Mas a bang do base que não foi na janela. Entrada rápida aqui, Xé. Toma. Olha o bobeira. Ele não tá de bobeira. Tem o artezinho no bombe. Esse mapa aqui é 13x8 Tio Game. É da Tio Game, garante a vantagem. O Gobeira quer mais. Vai buscando jogadores ali pelo céu. Vamos ver quem Eu gosto chega dessa compra de pra frames, ajudar. tá? De Jet. 2x0 Tio Game. 2x0 Tio Game. Ele sempre chega pelas costas. Tá aí o Brinks. E aí, alguém vai mudar o palpite? Não vai mudar? É. Quando o Coreia fechar, eu fecho o meu aqui. Ele que manda na minha live agora. Ali da região da B. Eles Fecha pegaram a um pouco live, de informação, fecha a live. principalmente dos Não, dois não é duelistas. assim que E funciona aí, na também. entrada, cara, a Fúria tava sozinho, o Artzinho, né? O Artzinho tava Calma só na aí. paranoia dele. Se a Jet dacha pro gerador, ela Tô não deixando a consegue galera achar mudar Que o ainda. Xenon não Soma, conseguiu a Fúria vai comparecer um no jogador de VCT cada vez, cara. Um pós-MBR. jogador O de Xenon cada vez, foi tentando fazer a resenhado. troca, Ele foi tentando quicado abate, por e qualquer a Tio motivo Game que não só vai seja derrubando gameplay. E os outros atleta times não atrás de tinham mais atleta, vaga pra ganhando ele. pistol fácil pra equipe da Tio Game. Já vai ter um contato na boca da garagem Bom. agora que a Fúria parece que tá querendo avançar, Três. mas na minha visão é isso. Se você tá jogando com a Vice, você tem a parede dela, você tem que somar rápido. Dois. Porque o Artezinho, apesar da parede ter ativado, ele fica completamente só. Aí, ó, com o Alanub já entendendo Palpite. que pode ter um jogador avançado, mira cruzado. Fechado, galera. Tica. Ficou ainda pela caixa, leva 2 jogadores. Travei aqui também. Da Fúria na garagem acaba não funcionando. No mas, Contra no Tesla. mas. Ele não pode guivar isso porque No tem um mas. Stinger, né? Então, assim, a ideia talvez... aí o Artzinho vai tomar tag. E vai ter que correr, XR. Spike Side dá completamente liberado. E tem o Brinks ainda Meu parado Deus, a vida na do região Artzinho, da B. Pra jogar muito atrasado, pra pegar aquele Stinger. A Tio Game vem pra mais um plant, o QCK vem pra mais uma orb. E a Fúria vai tentar, pelo menos, tirar algum armamento que se faria um grande impacto, né? Principalmente nos 3 jogadores que estão dentro do Spike Side da A. Aí o Brinks tentando mais uma vez lurkear.
O chat já me cobrou falando que eu farpei o Gabi X, bom, porque eu falei que a Game tava com um a menos. Não foi isso que eu quis dizer, né? Não, foi. Foi isso sim, Você Zé. não entendeu isso também? O Gabi X jogou com Olha os pacos também. Não, jogou com um a menos. Estavam com um a menos. Não. Coitado do Gabi X, perdão. Você está muito polêmico recentemente, Não, essa cara. foi sem Aceite querer. seu momento grandioso. Não, essa não foi proposital. O Con, que também é um Zé Costinha, né? Ficou esperando até o final ali o Brinks. Vai ser um duelo interessante de lurkers aí também, né? Contra Brinks. Não, a Game não tá com complete. O capitão. A diferença é que um tá jogando de Cypher, o outro joga de Sova. Pra fazer essa Um consegue fazer esse lurker melhor que o outro, né? Mas tá aí, rapaziada. Round onde a 2Game consegue vencer. A Fúria ainda tira, né? 2 armamentos, a gente pode dizer um só, né? Que foi um Stinger na mão do Brinks que tava na mão do Gobeira. E o armado da 2Game é bom demais, tá? Aqui é falso bônus 100%, cara. A 2Game vem pra um grande armado aqui. Aí, cara, excelente armado, excelente compra pra 2Game. Mano, e se a Fúria perder esse round, é snowball, tá? É snowball, de ataque ainda, velho. Nossa. Essa é ainda uma boa oportunidade pra ele. Estava os pontos, eu esqueci. Acaba não acertando ali os jogadores. Perdeu. O Shai pode tomar susto aqui, tá? Opa, já fechou o palpite, galera. Nossa, o QCK varou! Fez um grande LCQ também, o QCK. Um dos principais jogadores da 2Game. Caralho, ele matou o cara lá no gol. O Gobeira tá pra jogar. Acabou. 5 kills já pra ele. Tô contigo, Coré. E aqui, meu amigo, como você falou, Spacão, parece que já foi. Ele tomou susto, cara. Essa é a realidade, né? Ele startou aparentemente a 2Game vai ser o primeiro time do Tier 2 a vencer no América. Garagem, só teve choque, não Mano, é teve engraçado spot, que tá tipo 3 rounds e nós estamos falando isso, né? Parece que a Fúria vai tentar alguma coisa Não, aqui, acabou. Vamos ver. É um 4 contra 3, quem sabe? Ainda não dá pra eles sonharem, né? Porque o Con não tá de L, ele tá de L. Só não tá em meio, mas ele tá de L. Pegando informação e ganhando. Hoje vai ter pergunta? Hoje vai. Esse aqui é quebrado no próximo. E o Koala gastou a Vispressa. No próximo mapa, eu faço uma pergunta. Que não vai ter round, né? Vamos ver agora essa kill. Ó, Koala. Pela bala pra cima. Aqui pra guardar arma, mano. Fazer VLR, guardar arma e tentar punir um pouquinho a economia da 2Game. Só que, mano, olha a economia da 2Game, velho. Mas aqui parece que ele já tá. Os caras com 3K guardando arma. Guardar esse armamento. É difícil, cara. Pipoquinha, um início difícil muito pra bom. Fúria. 3-0 pra 2Game. Setup defensivo com um jogador dentro da bomba da B, que era o Shai, com o mercado. Sendo que o Con não tava pronto pra ajudar, né? A Fúria arriscou mais pra jogar pra região da Ash, que se não me engano o Basic e o Koala estavam pra varanda. E pra fazer aquela playzinha de bang, abre mid, slida. Só que a 2Game teve um início já certo, né? A gente vai entrar nessa B e eles entram muito bem. Você viu que o Tarek anunciou que o torcedor de party? Eu vi. Ele falou que ele tá com vontade de voltar a jogar, né? E ele não vai mais fazer nenhum watchparty, ele vai ser só agora gaming Tarek. Porque a composição da Fúria mudou também agora. Cara, eu entendo ele. Tem dias que eu canso também, eu quero jogar alguma coisa, não tenho tempo. Por isso que ele não faz watchparty que nem eu, tá ligado? Ele fazer só de What VCT Américas. Ele tá dando o updraft e depois o dash. E agora a Fúria começa bem! Basic, Artezinho! 2 kills, tirando os 2 duelistas da 2Game. Bela batida. Estão ganhando um round Os difícil dois jogadores não deixam, né? Pera aí, a Fúria recomprou. Ah, não, eles guardaram, né? Na faixa. Então, início bom pra Fúria. Aquele tipo de round que a gente fala, não pode perder, cara. Foi metade, foi boa, mano. mano. Jogadores é muito grande aqui. E a Fúria tomamos tá pica no Valorant, depois tomamos pica no Marvel Rivals. Marvel Rivals hoje também? Aham, peguei VM. Nice. Duzinho ou solo? Eu tava jogando com um viewer aqui na live. Do passado ali, que acabou não tendo um desempenho tão bom pelo MBR, ainda assim classificou pro Champions, chegou longe, mas agora tem mais uma oportunidade de mostrar aí o seu valor. Vamos ver, ó, na tela. Tá dizendo que é mais importante que um campeão do Major? Não, eu quis dizer que, tipo, eu entendo um cara que faz muita watchparty uma hora cansar de fazer, tá ligado? Porque o Tarek, ele é um pro player, mano. Ex-pro player. Ele deve ter o bagulho de querer jogar, tá ligado? E ele deve sentir falta, pô, de jogar em live, fazer uns conteúdos. Tá tudo certo, mas é um 3v2. Né? A não ser que o Koala pipoca é a mesma de ontem? Não, fiz ela agora. Então vai ser fundamental. Essa aqui era de manteiga leve. A de ontem era manteiga de cinema, pipoca de cinema, sei lá. Essa de manteiga de cinema. Informação. Será que tem aqui em casa? Eu queria fazer um. Ainda fica ali passando pelo barco. Beleza, Xenon. Caralho. Mas foi boa, tá? Agora 4 contra 3, mas aqui no bombe a vantagem é da 2Game.
Quebraram o spot. Passa pulando o Voltou. Briggs, vai tentando encontrar, a Spike sendo plantada, tem o Shai esperando na Smoke, olha o Con, acaba eliminado o Base, que já chegou pra ajudar o Shai, pega um Vai dar. também. Bom round da Fúria. E a Fúria vence o seu primeiro round. Venceu também porque guardou as armas, né? No terceiro round e tal, então, tipo, não era um Dá eco. um pouquinho de medo quando o Koala tomou a kill, até chegou, mas no final das contas, o ganho de O Zap tempo, quitou né, o que a cenário, Fúria teve, acho ele que tava foi jogando na justamente TBK, né? pra ganhar mais tempo É, ele jogando saiu, no ele já tá em Backside, outro time já, fizeram pô. completamente a diferença. E já é um recado, né, cara, pra equipe da Fúria. O Zap tá em outro na time, verdade, ele foi pra equipe anunciado, da eu não Fúria lembro qual era o pegar nome essa da orb, org. Alguém vai ter que ficar anti-flash, não dá. Não me Porque recordo. agora o Basic tá de Phoenix, menino. Como a Fúria ficou tão ruim. Por ali, né? Ah, o Zap tá na Elevate, cara. cara. Com o Fênix agora consegue Boa, pelo nova menos line-up da criar Elevate. jogadas pra ele mesmo e uma Fúria que quer ditar o ritmo de jogo. Valeu, Spinner. Valeu pelos 46 meses. Ah, a Fúria mudou o ritmo, hein? Mudou pro ritmo acelerado agora. Acertando ali o FRZ 5 contra É o jeito 3 de usar novo, hein, Neon pra equipe da e Phoenix, E legal. mais uma batida pra A contestar Leve orb, faz cara. muito isso, né, O de QCK defesa. estava Sim. uma orb de TC ult. Sim, Era né? pra ter suspeitado Draconski mais a equipe sumiu do da cenário Game, total. mas a Fúria Ele voltou pro faz de maneira Fortnite, né? perfeita. XR já tira mais Teve uma uma vez época que ele tava no dois RP, não sei jogadores se ele tá ainda. importantíssimos. Controlador, Eu sigo ele o no Insta, de iniciador, vez em quando a eu Game vejo vai uns ter que ficar postzinhos atenta. dele. Ou pede uma pausa tática pra jogar de um jeito diferente, ou os caras vão ter que começar a trabalhar um pouco mais pra trás da linha da orb. Sem carga. Tive ali o Brinks tentando marotar pelo mercado. Nossa, aí, Mas o Brinks, Shai nem olhou. acerta no timing, pega o jogador de costas. E aqui um round tranquilo demais. Legal, pra Fúria legal. por Fúria não se vale a pena encontrando. jogar, apesar de ser a terceira Acordaram. na sequência, na segunda Galgando aos vão perder, e ainda pichar assim, o Heretics é time muito não bom, tá viu, muito QCK? bom. Os caras Meu perderam pro Gobeira Tier já 2. preocupado com esse avanço do Fluxo é meio. BR. Viu ali a Fluxo posição é que vai do Shai, jogar consegue contra a essa Cloud9. kill. Os E 5 são agora brasileiros. complicou. Você deve conhecer Game, todo né, que mundo. vai tentando guardar esse armamento. Ou quase todo mundo. Mas já tá Twiz, muito cercada, Mazin, né? Olha o Pala. Jojin. Aí o Gobeira completamente Aí o iludido, JZZ QCK e pode o tentar ir pra cima dele, Zanatsu. tem uma bangzinha, ele vai na mira, QCK. Talvez menos pessoas conheçam. Consegue uma kill pelo menos. E agora azedou, hein, QCK. Vem o time inteiro da Fúria pra cima dele. Gasta mais uma bang, abriu, leva mais um. E aí o Base O QCK, né, velho? Foi escurrachado da franquia por jogar de Phoenix e volta pra franquia pra jogar de Phoenix. Batidinhas coordenadas na A. Não, mas E o naquela round tá acabando aí. época... Essa é a realidade. O round ele tá acabando na tentativa de captura de orb da equipe da 2Game, que até então tava fácil pegar. E agora, Niang, É que isso é muito engraçado, mano. Tipo, como acontece em todos os jogos competitivos, que um boneco é muito ruim no determinado meta, e no outro meta ele fica praticamente indispensável, tá ligado? É, isso é bizarro. Fica a ser engraçado. Tentando comitar esse espaço. Então, já que era pra jogar com o controlador por ali, ele tinha que ter ficado Tipo no recuado, Marvel já que Rivals. os outros jogadores A estavam mais pro meio. Viúva Mas parece Negra que a lá Game era quer muito tentar ruim. brigar por esse Agora espaço ela ainda, tá, tem tipo, que gastar muito até mais forte. habilidades, Sim, na o minha rework visão, dela foi e tem bom. ultimates interessantes pra tentar ganhar esse round no Zek. É o ultimate do Gobeira que E já toma. puxou. Vai, Gobeira. Vai buscar nós, Ele vai Gobeira. de baixo. Começou muito bem o jogo. E agora o QCK também entra na ultimate. E a equipe da Tixinhadois ganhando espaço aqui no Spike Side da A. A smoke do Gobeira foi ruim, não tampou o Bola spot. aqui no varado, pega o QCK na ultimate. E ainda assim, um Ué, 5 contra ué. 5, Xenon tentando se reposicionar. Ele vai fazer pra prepara fazer essa a play. paranoia. Vem agora a batida da Fúria. O Basic, leva o dele, Gobeira. Na ultimate responde pra cima do Koala, fica miado. É um 4 contra 4, a Spike não foi plantada. Shai, Gobeira com parado. 8 de vida dando esses Garante pulinhos aí mais também um pediu. abate Não pra rolou frente, punch ainda, né? vantagem. Olha o Brinks. Também garantindo. Tá correndo. No Fênix ultado. E um Fênix 4 virou contra meta porque 2 o Yoru ficou foi nerfado, os bom iniciadores demais estão a pra merda. Fúria. Olha o É, Basic mas agora assim com esse como o Fênix. Yoru, ele não precisou receber muitos buffs pra poder aparecer. Só que alguém descobriu um jeito de jogar com ele muito roubado. Que foi com o Phoenix. A galera começou a farmar orb igual louco. Não quer se entregar por enquanto, jogando adulto demais o Basic e o Shai esperando pra garantir mais um 3-3 no placar. Por enquanto, tudo muito bem jogado pela equipe da Fúria, né? Começaram batendo A. E aí, Clutch, chegou tudo certinho? Agora, Gostou? eles givam a A, sabendo dos ultimates. Só lembro do Pala não morrendo pra Spike nesse mapa. Pior que rolou isso. Eu conheço muito de Fluxo, trabalhado, acho que o né? Tixinha vai entrar como streamer. Fluxo pra divulgação, criação de conteúdo, divulgação da org, o Tixinha já anuncia. Que é isso, guys? Para! Vocês estão achando que eu vou entrar no Fluxo assim do nada? É isso, cara. Tem que pedir uma pausa Seus tática, doidos. porque os 3 Qual rounds que eles gabarito perdem pro são os EMEA? 3 rounds que Gabriel, é praticamente impossível acaba ter na gabarito RGA, pro EMEA, irmão. Então é melhor Tá tudo jogar de um acontecendo jeito errado lá, os diferente times do agora. Tier 2 estão tudo vivo, Abre os jogando copos bem. de novo, mudei de ideia. Muda de ideia no próximo mapa, velho. O molotov do Fênix pode ajudar na hora de você tentar fazer aquele domínio. Tiveram alguns rounds que o QCK não tava gastando essa habilidade. Então eles estão poupando muito recurso nesse primeiro E fim deu tens, o mano jogava demais Valorant. Imaginando que a Fúria Virou poderia vir com essas streamer. jogadas mais Tens agressivas. é streamer da O Basic T1 tá fazendo a hoje, diferença né? jogando de Fênix. Agora muito inteligente, inclusive. Pega a primeira
primeira kill, tava a um ponto de ter ult, rotaciona, né? Volta um pouquinho pra varanda. Valeu, Vini. Tá? É ele que quebra em todas as partidas da FURIA. A gente vê os números dele aparecendo agora também, né? 2.0 praticamente de KDA, dano absurdo, 0.8 de kill por round. É um jogador diferenciado, o Spacão tá como o melhor jogador agora também. Ele é muito bom, cara. Assim, ele tá muito acima. Resumo dos episódios anteriores. No EMEA, qualquer time tier 1 que você vê jogando, você palpita no time tier 2. Ajudando um pouquinho mais, o cara tava com estatística boa jogando de Brit, né? Jogando de Hardcore. Agora de Fênix, então, vai matar muito com certeza. Eu acho que essas mudanças... O Basic é bom e a galera pede pra colocar ele de duelista há um tempo já, né? O Basic jogando de duelista pode ser a virada de chave pra eles. E aqui uma de qualquer coisa, cara, esse é o problema. Mas que pode ser problemática pra 2Game, porque como eles estavam perdendo muito rounds pra A, depois do pause, na lógica, eles vão tentar jogar pro meio B, ou pra B. E a atitude tem... Ó na Smoke, quem Caralho, tá? recuperaram muito já o jogo. Mais uma vez, os dois duelistas caindo muito cedo pra uma leitura à frente, cara. É basicamente isso. Não é porque a FURIA tá ganhando, tá jogando melhor, contra 2Game e tal. Ponta de mapa, eu fortaleço Mas, demorou muito pra fazer isso nessa comp aí da FURIA, velho. De play da equipe da 2Game, e de fato foi. Então, mais um round, hein, cara. Dos últimos 4 rounds, 3 a 2Game. Eles testaram, tipo, todas as possibilidades e esse é o último. A leitura tá boa, mérito. Até o MBR foi pra Phoenix Neon antes, tá ligado? Né, que ele tá ajudando nessa leitura. E o Basic na Molotov garantindo mais um abate. Artezinho eliminado pelo Xenon, mas... É um 3 contra 2 difícil, cara. O Xenon tá muito miado. O FRZ vai ter que brilhar. A equipe da FURIA vai se aproximando, tem informação, tem spot, tem tom varado ali, o Kun não pega. O Xenon vai sobrevivendo por pouco. E agora a ultimate do Shai pra FURIA poder somar no bombe. Nossa, não tinham passado na parreira ainda. E tá espotado também. Parreira. Paradaço do Kun, ele cai. E o Shai finaliza. A FURIA vira o jogo 4-3. Parecia, tava, né? Tava 3-0, galera. Mas a FURIA, a bola do Vito cancela a bang do Phoenix? Jeito, né? Acho que a ideia da FURIA não era gastar esse ult, mas o início, mais uma vez, cara, mais uma vez um excelente início da equipe da FURIA, né? Que tem uma leitura mais antecipada da 2Game, faz a play, pega 2 abates. E aí, Dark, salve, salve. É aquela história, irmão, se continuar nesse ritmo da FURIA, tirar 2 jogadores da 2Game muito cedo, sempre que cai essa barreira, a 2Game vai ter muito A bola do Vito ativa automático? Não, você joga ela no ar, aí ela fica flutuando, aí quando você aperta, ela ativa. E lá vem eles de novo, XR. Tá dando certo jogar pra frente. Nossa, agora é mais agressivo ainda. Ó a FURIA Leviatã. Na ultimate do Koala, mas o Gobeira tá bem posicionado. E agora é a 2Game quem pega 2 mas olha o Basic trazendo de volta. Muita mira do Basic. E 2 kills pra ele. Opa, o Shai já entendeu. Na ultimate ali o Xenon... Shai tentou cancelar, né, pra ganhar o bombe. O do Con que é rapidamente destruído. Paranoia pra afastar o jogador que chegava ali do céu. E o QCK tá pisando no espinho. Tá querendo fechar essa porta. O Con com um pixelzinho de choque pra impedir que esse plant aconteça tão cedo. E agora sim vem o clique. Vamos ver se a 2Game vai botar esse spot no chão ou não. A FURIA tá somando. O QCK tem uma bang, tem a segunda. Olha o Xenon, o QCK e o Xenon mais uma vez. Telinha do QCK e do Xenon tão boas, mano. Os dois tão bem. E agora conseguiu punir um pouco esse avanço da FURIA. Não, puniu, essa é a realidade, né? Agora você viu o fiozinho que o Brinks fez ali no tijolo? Já não compensa nada desde que fomos campeões. Alguém pode me dar um resumo de como são os times brasileiros? Então, as kills desenrolam melhor. Cara, o Basic ainda, cara, os melhores times hoje são os times que têm brasileiros, mas não são brasileiros. Era outro round, era um round melhor. Um time que tem brasileiro e é brasileiro tá mal. Dentro do Spike Site, e que a Loud não tá mal nesse não split, deixa barato. Depois de 4 rounds Tá sequenciais sendo pra quem? não tô sendo pra ninguém. Só que ficaria... Seria interessante se a 2Game ganhasse. É jogão, jogo pegado. É play-in do VCT Américas. Time do Challengers, que chega para enfrentar a FURIA. A 2Game chegou pelo LCQ, venceu o time do NA, né? Venceu a Shopify numa final pegada lá no LCQ e agora tá aqui tentando surpreender final o mundo que eles jogaram, hein? Uma final de 2 dias, né? Ficou em até madrugada. Split, ficou em segundo no segundo split também. Fala, paz. Sempre demonstrando vários conceitos. Cara, eu acho que já tá muito bom pra 2Game, tá? 4 de ataque, podendo fazer um 5 aqui, um 6zinho. A FRZ tem ultimate pra tentar muito fazer bom, essa passagem da varanda splitando a. É isso, cara. E tem o Basic já com essa Molotov preparada. Ele tem ultimate mais uma vez.
E vai gastar molotov na passagem, o Gobeira passou por cima dela, o Artzinho tá no bombe, olha a ultimate do Con, o Artzinho aproveita. Consegue uma kill, o Con vai tentando ajudar, agora é o FRZ quem luta também. E o Koala cravado de operator, eram 2 jogadores da Fúria no céu, o Basic ainda pela varanda, gastou ultimate, foi buscar o abate pra cima do Brinks. E aí fica num 5 contra 2, roundaço da Fúria. Não deixou a 2Game nem jogar nesse round. É isso, não tá deixando a 2Game pensar. É. A 2Game começa a querer trabalhar Olha, mais, querer fazer uma execução um pouquinho mais trabalhada, um pouquinho mais bonita. E a Fúria tá antecipando isso. Seja pelo posicionamento dos jogadores na defesa que estão buscando essa informação, seja também pela rotação rápida. Koala, mesmo de operator pelo meio, rotaciona agora pra varanda muito cedo. E a ultimate da FRZ acaba não tendo impacto, porque a Fúria já tava esperando, tava setado esperando a 2Game jogar. E aí o Xenon vai sendo pressionado, toma tudo que tinha disponível. Já era caçado, cancelado. Cara, tá muito acelerado os rounds. Vale falar que o Fogão foi talvez, né, ao lado do QCK ali, não sei se em números vai corroborar, mas foi um dos grandes nomes da 2Game na campanha, né, tanto do Challengers quanto do LCQ, né. Eram os 2 melhores jogadores em números no geral, a FRZ. Não era o Brinks? Brilhou também jogando contra a Shopify. No LCQ, eu não lembro. Os melhores jogadores naquela partida, a FRZ terminou com 90. O QCK jogou bem, né? 97, naquela MD5. E a FRZ jogando... VCT tá tendo torcida? Tá. Ele teve que jogar de Cypher e Viper, porque exatamente, né, como o Gabi X teve que jogar no lugar do Xenon que teve problema de visto, então ele precisou mudar a função dele também. Mas mais uma quebra de economia aqui da 2Game e mais uma quebra de ritmo da Fúria também. Tá jogando agressiva, cara. É essa a Fúria que a gente queria ver. Comunicação agora da 2Game. Nada. Sova B. Mano, vou dar um straight top aqui. Vou dronar aqui. Cuidado do AP quadra lá. Ah, vai. Não nada. Cuidado varanda agora. Não renovou, não é. Parede, varanda. Cuidado, Fogão, vai te tagar, tá? Tem parede, vou beitar a parede. Então eu vou aqui, vai e Sova B. Não, Sova dronou varanda, não? Sim, Sova dronou varanda. Já rodou. Pode ser Vaz e a Neon aqui. Quebra meio, mas eu vou bagar, Baga. Consegue side splitar esse mercado? Consegue. Tá, vai. Se você quer pegar essa arma. Tem smoke 3? Não, smoke vocês. Não tem. Smoke base. Sova e Fênix, bora. Vem. Um de vida, Fênix. Boa. Tá B, vai, ZB. Esse aqui tá bom pra eles, hein? Aham. Voltei base. Voltou pra mim. Voltou pra você. Mirando você, Brinks. Rasga o cara, Brinks. Um de vida. Embaixo, Quick. Spike no chão, B. Aqui climou. Tá embaixo da escada aí. Outro aqui, ó. Aqui climou. Pior que o Brinks tinha que ter rasgado aquela hora ali, acho que ele ficou com medo. É. Gostava a parede. É, tá aí, ele né? ficou com um pouco de medo, mano. Teve o suspiro ainda, hein? Cara, que patetada da 2Game agora, hein? Depois dessa informação aí do jogador, todo mundo ficou com medo, cara. Ninguém quis se comitar pra matar o Shai. E aí ele falou, beleza, valeu, né? Aí, ó, os caras do mercado demoraram muito pra jogar, né? E o Shai não desperdiçou a chance. O Shai jogou muito bem, o Shai isolou bem demais, porque o jogador que tinha mais vida, que podia matar ele, tava de Stinger, que foi o Brinks. Então quando o Brinks não consegue pegar o abate, os outros Mas a comunicação do round da 2Game no geral foi boa. Foi mais calma, faltou, cara. E aí muitas vezes a gente fala do nervosismo, a estreia do VCT EMEA. Ó, levantando. Pois é, cara, tudo faz diferença. E o Brinks é o único jogador desse time que ainda não tinha pisado nesse palco. E agora o Gobeira pisado nesse mais palco. Uma vez buscar um abate inicial ali pelo meio, acertou e deu muito dano. 10 de vida pro Koala Noob. Cara, a Phantom é uma arma de merda, né, velho? Tem impacto aí de first kill, de entradas. Olha aí, não matou o cara. Quer ver o Koala ganhar o round ainda, porque ele tava de Phantom. O Gobeira, no caso. Não conseguindo aproveitar, mas já faz esse domínio meio. Empurra a defesa da Fúria. É, e a Fúria tem que tomar uma decisão, né? Principalmente por causa que perdeu o controle do meio do mapa. Ou eles redominam isso, né? Com mapa mira, defesa, porque guys. o Con já gastou drone. Ou Bem eles givam defesa. e deixam um jogador de ângulo pra pegar esse abate. E a ideia é redominar a XR. Tá certo a Fúria, cara. Agora joga retake A. Não tem tantos ultimates pra retake assim. Mas de maneira geral, ó, bateram meio. Falta ter escutado. Tem que dar cor pro QCK, hein? É, o Con recua também. Escutou essa ultimate. O QCK vai tentando achar alguém ali pelo céu. Gasta molotov ruim. Sobe. Mas acaba não chegando, né, longe o suficiente pra ver ninguém da Fúria. Nossa, o Gobeira. O Gobeira ficou maroto, vai passar o Artzinho de costas. Podia ter sido mas sangue e gelo, hein? A Fúria já sabe dele, Ué. faz smoke, tem que escapar por cima. Tá bom. Caralho, saiu vivo? Eu achei que ele tava preso ali. É, eu também. Ainda muito miado. Ó, spike plantado, hein? Eles estão pra comer porta.
Quem come porta não faz beijo pra cão. Jogadores pelo céu, desceu apenas o Shai, quem sabe, pra fazer esse avanço pela porta. Mas só aquelas blindadas, né? Olha aí o pixelzinho do base que tá treinado com esse Fênix. E tem também o pixel do spot do Con. De madeira até vai, né? Preparando a execução, a equipe da FURIA. Vem Molotov, tá pegando Mas é o fogão, pô. Mas ele segura o spray na cara. O Gobeira pega mais um. E agora apenas Shai e Con. Mano, 6 a 5. Primeiro, sobra o Con que é Sodin. E a 2Game. Cara, tá bom pra 2Game, apesar de que tava muito bom pra eles, né? Mas ainda tá ótimo. Encostar no placar mais Belo uma Ralph, vez. belo Ralph. O jogo ainda está em aberto, rapaziada. Se tratando de Ascent, a 2Game fazendo. Aí o Con tomou o abate. Tudo bem que tem bastante economia. Importante pra ele era tentar pegar esse ultimate. Mas uma decisão da FURIA que tá ok, cara. Eles tinham que givar alguma região de mapa, ou como eu falei, ou eles redominavam o meio do mapa, ou eles givavam e forçavam ponta, né? Já que você sabe que tem alguns jogadores da 2Game ali, você força pro outro lado. Eles foram pro meio tentar dar o retake. Não funciona. 6 a 6 aqui? Tá dentro do jogo. Cara, 6 a 6. Mas era o fogão, né? É muito bom pra 2Game, 6 a 6, velho. É muito Mas bom só pra falta 2Game. de Fênix, né, José? Como você gosta de sempre destacar. E aqui só trazendo a informação sobre a 2Game, apesar de ter feito 5 pontos já no ataque, o melhor lado da 2Game, o que normalmente é o da maior parte das equipes, é a defesa, cara. Então tá fazendo um ótimo mapa até então. A split da FURIA é boa? Pô, Mitch, nenhum mapa da FURIA é bom, velho. Deu dano no Koala, né? Ganhou aquele espaço. Maldade. Teve aquela mas é... A sunset deles é boa. Fala um mapa que a FURIA ganha todo mundo. Cara, não tem, pô. Um grande round. Todo mundo não sei, mas a sunset eles meteram 13 a 1 na leve. E a equipe da FURIA aí ainda muito bem armada com o Koala Noob de Operator. A Loud ganhou da G2. Na mão apenas do Artzinho. O Shai ainda tem um mundo. Tá, aí é ok, óbvio. São 2 orbs. Mas Deu no a geral lógica. vai ser um jogo. Olha, que belo drone, hein? Belo drone pro Koala dar esse pique em cima do Brinks. Que tava meio folgadinho na garagem, né? E aí, a FURIA não perdoa, XR. Entrada pra região da Ada 2Game. E aí pegaram o Cypher, já Nossa, ele morreu de lado. Pode ser pro outro lado a entrada, hein? O Shai recua no gerador, tem ainda o Artzinho com ele que toma essa paranoia, responde também. Com a mesma bang, é o Shai quem abre pra levar o dele, mas o Gobeira pega o Artzinho, olha o Shai, trocado pelo QCK, 3 contra 2, a vantagem da FURIA, aparece o Coldodin lá de cima, apenas o QCK agora contra 3, e vai sendo pressionado, não tinha pra onde se esconder. Cara, tá ok ainda. De novo com a Odin. Se você pensar, a comp da FURIA também é interessante jogar no ataque, né? Phoenix Neon fazem um ataque muito bom, dominam bem espaço, tem muito skill, né, pra dominar lugar, não é igual a Jet que não tem skill. Eles jogam habilidade, tá, pra dominar o lugar. Ainda está em aberto aqui, XR. Tudo bem que o 2Game fez ponto de ataque, mas a FURIA voltou muito bem. É isso, cara. Excelente primeira metade, a FURIA na frente por enquanto. E ó, o Melão foi atrás de mais um brasileiro que tá aí, né, jogando esses play-ins, que chegou o Melão não para de encher o saco desses brasileiros, velho. Vamos ver, vai com você, Melão, aí de LA. Ó, com quem eu encontrei aqui, nosso menino Loss, salve, de novo? salve. Achei que era alguém da torcida. Aqui, deixou no vácuo, mano. Foi mal. Então aí treinando, né? Queria falar um pouquinho de ontem, mano. Pô, vocês começaram muito bem. Você e o Tacolino no primeiro mapa amassaram tudo. Depois acabou dando ruim. O que pegou ontem? Cara, acho que a parte toda, né, acho que é importante ter essa primeira experiência no stage, ver que não muda nada, o jogo é o mesmo, tudo mais, e entender que a gente precisa focar, né, nos 2 últimos mapas ali, a gente precisa focar mais no nosso, comunicar bem, fazer a nossa tática e fechou. É isso, mas ficou orgulhoso com a tua performance individual? Acho que tá bom, acho que algumas percepções, né, que, assim, né, tá bom, dá pra ir longe, então acho que isso já é o que importa. Certo, e ó, você era da FURIA, pulou o muro faz pouco tempo. Pulou o muro? Esse primeiro jogo ainda aí, é mano, você é FURIA contra o 2Game? Não. Não, nesse momento estou nos play-ins, eu sou o bestia e nada mais. O cara é liso, mano, vai lá, bom trabalho, bom treino, figuraço. Aí, valeu, Melão. Mano, lembrando que aqui na live comigo e com o Coreia, ele falou... Não, eu sou FURIA, eu sou FURIA. Não, ele falou, eu quero jogar contra a FURIA. Ele falou isso? Você não tava? Eu acho que ele tava só comigo, se pá. Eu perguntei pra ele, Loss, contra quem você quer enfrentar? Ele, a FURIA. Eu falei, qual o motivo? Ele, tá subentendido, né, Tixinha? Cada arma, né, algumas noções de jogo básicas. Tem muito conteúdo legal do Loss. Ele não ficava aqui torcendo com nós, mano? Foi o que ele falou, velho. Ele jogou de Sage, né? O Loss jogou de Sage ontem. Chamber, né? Chamber ainda. Chamber. Entendi. Difícil, né? Ele teve, né, muito mais impacto. E no mapa que ele jogou de Jet, ele quebrou. Decisões, né, cara? Decisões do time aí, né? De ideias, de proposta, mas não tem muito o que fazer. Tá falando que o time dele é meio bestia?
Ontem teve... Quem que foi? Acho que a Napper, alguém tava brincando ontem, tá chamando o time de bestia, né? Não é o nome, não tem jeito, né? Eu tô nela, eu acho. Estamos vendo os dois treinadores, Gabi X e Shao, né? Que eu não lembro se o Gabi X chegou a jogar com o Shao, acredito que não. Jogou. Com o Shao, não. O Gabi X não jogou com o Shao quando o Shao foi pra Red Kennedy? Segunda metade não, né? Tô brisando. XR, agora a gente vai ver o potencial dessa Fúria atacando. E como o Niang falou... O Shao não foi pra Red Kennedy depois da Galoris? É isso, bora pra essa segunda. Que tinha maestro... E já vem acelerando, errou, Molotov? Não lembro dele na Red Kennedy. Purango... Foi, pô. Pra mim, ali na Red Kennedy sempre foi Gabi X e Drag Mas tomou mais uma, hein? 33 de vida pra ele, se ficar, vai morrer! Ele sobrevive com 13 de HP. Vantagem boa, cara. E agora aquela história. Eu lembro, foi lá quando o Waylay lançou e ele fez o maestro jogar de Waylay e tal, naquela Red Kennedy. Nossa, paranoia. Dá muito dano e agora vem a True Game. Pra tentar buscar o Gobeira, leva mais um QCK, aparece também, busca. O Coco, ela já caiu. E o Shai tá muito longe. A True Game vai pro desarme e vai vencer o pistol da Shai é sentinela clássico, né? É difícil você ver o Shai jogando no bloco de ataque, mano. É muito difícil. 99% dos rounds ele tá lurkeando. A execução da equipe da Fúria foi minimamente... Tem muita sem o SW. O SW, né? Eles tentaram que aposentou, né? Você chegou a ver? Cara, eu vi a notícia dele, mas... E no final das contas, cara, o Gobeira ficou... Deixava pra aposentação ano que vem dar-se merda, né, velho? Porque ano que vem, tipo, parece que as oportunidades vão voltar e tal. Mas ele postou, mano, tipo... Ainda teve tempo, Niang, de esperar o... Eu até falei pra minha live mais cedo, eu discordo um pouco de uma parte do texto dele lá. Ele disse, tipo, que o ano que vem vai ser mais elitizado ainda e mais difícil e não sei o quê, tipo... Pra mim não faz sentido, né? Eu acho que ele tá com túnel vision em alguma coisa, assim. Mas, pô, uma pena. Realmente foi o posicionamento do Gobeira, que já é uma play setada, que acaba funcionando e consegue trazer esse pistol pra game. Grande estreia do Gobeira agora nessa sua volta. Na minha cabeça, ano que vem, mano, todo mundo tem a chance igual. O Gobeira, ele chegou a jogar de duelista. Open Qualify, ele entrou pra completar e tava jogando de sentinela no começo, né? Eu não lembro se ele chegou a atuar como duelista, que é a função principal dele pela 2Game na primeira passagem. Cara, eu acho que ele jogou uma época de duelista quando o Ask entrou, não foi? Alguma coisa assim? Tem nada, as panelas reinam. E tal, porque ele foi meio que pra completar, né? E aí acabou nem sempre a panela ganha. E se a panela ganhar, se justifica. Não, eu digo, quando ele entrou na 2Game... Olha o MBR aí, a puta panela e não ganha porra nenhuma. Olhando os números aqui agora a Loud não é uma panela e tá no playoff. Ele só jogou completando mesmo, fazendo Cypher. Ah, tem essa não, mano. Mano, você só depende de você, ter o mérito, velho. É Open Qualify. Você ganhou, tá lá. Duas orbes do mapa. Me surpreende a 2Game ter deixado isso tá no Valorant agora? Pelo menos uma das duas orbes contra a competição. Vai ser a primeira partida deles oficial no Valorant. Fazer um setup um pouco mais forte pra isso. Faz o F, Coré. Quero ver você fazendo o F hoje. Não vou. Vão cortar minhas bolas aqui. Vamos usar a gilete errada. O Com pega informação do jogador do Bomb, Gobeira ficou preocupado. Meu Deus, meu Deus. Não perdeu o proibido. Olha lá o Shai. Completamente econômico. E pode dar muito certo, o Shai tá nas costas e tá escutando. E aí que esse cara ainda olha pra trás, o Shai Nossa, o Shai ganhou ainda. E o Xenon tá sozinho, a Fúria não vai deixar empatar. E agora apenas o Xenon pra tentar punir um pouco, mas também se morrer... Caralho, 2Game, perderam o proibidão, velho. Aí não dá, 2Game. Mas de qualquer maneira, cara... Vai ter fluxo essa semana, hoje, daqui a algumas horas, 2 horinhas. Você deixar o Cypher de xerife no bombe com mais um cara de Bulldog e eles jogarem completamente separado, Brinks completamente aberto, né? No meio do nada, amigão. Você está jogando contra a comp de Phoenix e Neon. É a mesma comp da 2Game, contra a Cloud9? Acabou sofrendo pressão, a Fúria cara, não é um confronto muito ruim pra eles começarem não, falando e do Shai, honestamente. Da região da base, é torcer pro Ox e ter acordado com diarreia. Agora toma as rédeas da partida, XR. É isso, ó. Você vê aquela história. Às vezes os caras acreditaram, não, eles plantaram, eles vão vir de eco. Mas até aí, Tite, é foda porque, tipo, todo time que eles enfrentassem ia ter alguém que é bom, tá ligado? Sim. Aí todo time a gente tem que torcer pra esse cara não jogar bem. Venceram de maneira merecida, cara. A Fúria toma as rédeas da partida. Valeu, Guizão. Agora jogando nesse pelos 2 subgifts. Pessoal buscando as insígnias das cuecas. A Cloud9 é por muito o melhor time do play-in. Cala a boca, Little. Para de ser hater, idiota. Tem no mínimo 4 times melhor que a Cloud9 nesse play-in, velho. E agora a Fúria tem essa vantagem no armamento pra tentar se G2, MBR, Sentinels GG. E a 2Game joga apenas com essa guarda. Tem uma xerife também pro Gobeira. Round difícil agora pra equipe da 2Game. Agora até a Cru. Até a Cru se encontrar é melhor que essa Cloud9. Um round muito difícil aqui
porque até então a FURIA, com esse round vencido, esse econômico de ataque, vai ter um... Mas eu não acho a Cloud9 um time ruim não, tá? Vai voltar mais cedo. Não, também não acho full ruim. Eu acho essa segunda metade um time que tem bastante potencial, só não atingiu ele ainda. Vão ter que ter muita calma e paciência e acertar os stacks ou eventualmente as batidas de mapa. Cloud9 é briga de foice. Já viu o XR, o Basic com esse Phoenix, com qualquer agente na realidade, ele tá quebrando. Então é um bom momento pra FURIA aqui crescer no mapa. É isso, cara. Uma nova FURIA pelo jeito, hein? Que conversou, que se acertou, trocou funções. E agora vem muito bem nessa Ascent por enquanto, mas o Xenon pegou o primeiro abate. Mas ele tava sozinho, né, mano? Era um stack é B com ele solo, com a única arma no ar. Mais uma arma. Round muito tranquilo para a FURIA buscar esse nono ponto. É difícil. Aqui a FURIA valorizar um pouco o armamento, o Basic deve... Pera aí, Basic de Phoenix? Coloca finalmente, né? Olha lá, o Basic já tem ult, Zé. Isso, 17 kills já pra ele, foi trocado. O Con ainda esperando pela Jalo, o Artezinho mais atrás. E vai pegar mais um, vamos ver. Tomou HS ainda, mas não morreu. Artezinho, ele leva 2. Ponto da FURIA, 9-6. Aí, jogadinha. 9-6, a FURIA faz o dever de casa, vence, né? O round quebrado, o round econômico da equipe da 2Game. E já condiciona bastante, cara, o que quer fazer nesse ataque. Porque o Basic tem ult, né? O ultimate dele, o ult do Phoenix de modo geral. Principalmente quando não tem KO contra... ou um setup ali que ele possa quebrar de Cypher pra pegar informação, é muito bom. O 2Game vai ter um trabalho difícil, volto a dizer. Os rounds agora começa o armado da 2Game na defesa. Vamos ver o que a 2Game tem preparado, né? Primeiro armado. Só que, pô, o Fogão precisa entrar pro jogo, velho. 3/9 não dá, Fogão. As condições de vitória da 2Game poderia ser o Gobeira jogando de Operator. O problema é, tem ultimate na mão do Fênix. Jogar contra essa comp, double parede, smoke, ainda Intervalo drone, é muito recurso pra tentar tirar o pique desse Operator. Poderia. Aí vamos ver se o Gobeira vai conseguir trazer algum abate inicial. Ele fica buscando pelo meio, mas por enquanto a FURIA vai com 5 jogadores pela garagem. Drone dos dois lados. E o FRZ já tem essa info, vai ser tagado também. E atrás. Acelerada. A função do Arce é jogar flex. Ele é... como controlador hoje nesse time, né? Meu Deus, velho. Meu Deus, o Basic matou os dois ainda, gutado, velho. Ele tá puxando a responsa. Caiu a casa da 2Game nervoso, eu acho, Coreia. Caiu a casa da 2Game nesse mapa. Caiu, será? Na vantagem mais uma vez. Difícil aqui, hein, cara. Olha o Basic, hein? Ficou pra trás. O QCK vai fazendo muito barulho, ainda preocupado. Pode vir uma popzinha. O QCK agora já sabe. Consegue levar o Art. Caralho, jogou muito! NT. NT pra caralho, mano. Entendeu? Tentou uma jogada ali rápida. O QCK não deu certo. É mais um ponto da FURIA. É mais um ponto do Basic, cara. É verdade. Essa é a realidade. Cara, acho que, rapaziada, justifica muito. E aí eu posso falar por mim, pelo Niang, a quantidade de vídeo que a gente fez nos últimos meses, principalmente, falando sobre essa possível composição da equipe da FURIA, era por isso, rapaziada. Era justamente por isso. Olha só o quanto esse moleque é bom jogando com agente playmaker. É isso que a gente falava da FURIA. Era essa pra mim, o melhor base que eu vi jogar ainda nem foi de duelista. Entendo a parte de comunicação, entendo a Flex, parte KO, Brit. Mas agora a FURIA vai para uma composição o que ele tá jogando. Nitidamente coloca a FURIA um time dentro do meta e mais playmaker. Porque olha o que ele faz, cara. Ele não cansa de pegar abate, ele não cansa de pegar multikill. Ele é muito bom, XR. E não é só mira, é muita noção de jogo também. Fogão. Ele é muito bom, cara. E um pouco da frustração agora na cara dos jogadores da 2Game também, que sabem que eles estão deixando escapar algumas kills, algumas oportunidades, que não pode deixar escapar num momento como esse. 20 kills! Não, ele tá de flex. O Phoenix não é quer dizer que o Basic é duelista, ele tá na função flex, é isso. Ascent é mapa de escolha da 2Game, mas a FURIA começa melhor. E agora o Gobeira avançado com essa Operator acaba não pegando o primeiro abate. São bendos. Então o Gobeira tem que tomar cuidado para não perder essa arma, né? O game vai depender dele para tentar sonhar com esse round. E o Brinks vai querer fazer esse avanço. Já viu? Com a esquerda, hein? São 3 jogadores agora da 2Game para tentar avançar. O drone pega informação. O Brinks avança e leva ele. A first kill, a vantagem inicial fica pra 2Game. A 2Game pegou uma kill importante, o Brinks a gente tem que ver também como é que a FURIA vai ser contra um time do Tier 1 aqui também, né? No TPzinho, encaixou melhor com essa comp, né? Jogador tagado, TCK esperando ainda na smoke. Tenta marotar, vai passar mais um. QCK na pedrada. Jogou muito. Tomaram o eco. Olha a Coreia. Esse jogo aqui tá em aberto, velho. É briga de bambu sem... Briga de bambu. Eu ia falar bambu sem... Vai ter do outro. Corte, sei lá o que eu ia falar. Mas no âmbito geral, era todo mundo de pistola, né? Apenas o Gobeira
com essa operator pra jogo. O Base que ainda vai farmar. Nunca vi essa daí não, velho. A Tio Game vai conseguir o sétimo ponto e ainda dá aquele respiro econômico. Esse é o ponto pra Tio Game, cara. O jogo tava muito ruim pra eles porque a economia não favorecia, os ults não estão chegando e agora Ambition é o nome dele! Possa dar um pouco mais de trabalho pra equipe da FURIA aqui. Começa a balancear um pouquinho mais, porque a gente viu É, o único que não tinha jogado até agora foi ele. O Brinks, que não jogou a franquia, no caso. Fazem a gente criar um gap Estamos torcendo pra quem? não só dentro do jogo, mas Cara, não sei se eu tenho muita torcida aqui. O nível de uma equipe pra outra. Então, mas eu posso ter que a Tio Game ia vencer essa série. Realmente voltar, que acaba conseguindo pegar abates interessantes e principalmente a decisão, né, a possibilidade do Gobeira estar com essa operator. É uma das condições de Esse Phoenix já tá com 7 orbs já é o nerf, guys. Ele faz diferença. Eu acho que já tá balanceado. Também não pode ser 8 ou 9, porque não é um ult igual da Killjoy que pega, tipo, todo mundo, ou igual da Raze que mata geral. Que brilhou, hein? Já se igualou aí o Gobeira. Eu acho que 7 pontos é bem... Pois é, vamos tentar acelerar o 5 É bem real pro Phoenix. Pixelzinho de execução no 0-0. Xenon passou pro Vinho, faz a paranoia. E o que você caçava com ele? Eles dois são muito bons, mano. Mais um, meu não, Deus. conta trola. Vai tomar no cu, com. No meio da one way, o que ele tava fazendo ali, Spacão? Cara, ele tentou tradar. Ele tava fazendo ali, Spacão? Pra pegar a kill, ajudar os jogadores, mas... Assim como a FURIA fez na primeira metade, tirando 2 jogadores rápidos... Ai, chat, o é ruim demais, mano. Que isso, velho. O problema é que a FURIA tinha 5 jogadores. Ele tá 5/10, o Basic 20/8. Conseguiram quebrar todo mundo, né? Com um ótimo setup ali, uma boa decisão da Paranoia. A Gobeira consegue pegar aqui em cima do Art ainda. E eu queria destacar o QCK e o Xenon, eles são players de tier 1, mano. Não tem o que falar, os dois são players de tier 1. Nessa hora ele tem que ser egoísta. Ele fala, amigão, velho. Ele viu o Artzinho dando TP, ó, isso aqui não pode acontecer pra Tio Game. Isso aqui não pode foi pegar ponto. Porque perder armamento aqui, ainda mais que o FZ tá com 700 de grana, é o que não pode e o Gobeira acaba finalizando tá o suave, tá suave. Que round da equipe da Tio Game, cara. Que round. A FURIA daqui a pouco vai ter que pedir. A FURIA não pediu pausa tática ainda, né? Ainda não. Talvez tenha que pedir daqui a pouquinho. A execução parecia boa, né? Mas a paranoia do Xenon acabou com qualquer estratégia. Paranoia. E aí, ó, o round já tava perdido. Pelo menos não, a batida já tinha sido perdida. Me parece que o Con pisou na molotov também do QCK, né? Ele viu o Artzinho dando TP, ele falou, eu vou ajudar o Artzinho deu TP pra fora. O Gobeira sempre grita pra caralho, né? Aí, ó, acertou o botão. Errou o botão. Não está muito feliz, ainda assim. A FURIA tem chance, né? Porque aquela história, esse cara não tinha trocado o nome dele para Ambition? Tinha, mas aí ele percebeu que era um nick ruim e voltou pra QCK. Em que a FURIA perde muito rápido e agora dá pra ter falado assim. Tem um filme na cabeça do Shao, né? Falava como? Os primeiros mapas... Mano, eu acho que ele nem achou que o nick era ruim. Eu acho que ele só, tipo assim... Porra, cansei da galera me perguntar essa bosta aí. Vou voltar. 11 overtime... Acho que todos os primeiros mapas da FURIA são muito pegados. Então essa a diferença, cara, do time voltar pro jogo, tá na vantagem, mas não deixar essa vantagem escapar do lado de ataque agora desse mapa. É isso, é tentar ter um pouco mais de calma, é conversar e segurar ali os ânimos pra tudo dar certo. De qualquer forma, do outro lado, a Tio Game também tá Valeu, Supremo. Virada, e buscando aqui a informação que o Spacão acabou de comentar, tirando Valeu pelos o 8 primeiro meses jogo, que foi Leviatã contra a FURIA, que ainda assim foi um 13-8, depois disso, todos os primeiros mapas foi 14-12 pro time adversário, 14-12 contra o MBR também, 17-15, aí sim a FURIA venceu o primeiro mapa, e 13-11 contra a EG. Aí 13 a favor da EG também. Então sempre... Quando teve o Subatong na live? Só no final do ano, quando acabar as watch parties. Nem dá pra esperar muito a Leviatã, talvez, né, ainda seja o melhor time do mundo hoje. Não adianta fazer Subatom só tendo watch party pra fazer, tá ligado? Cara, eu já vou fazer de qualquer jeito. O que ela fez, cara? Eu não entendi. Você entendeu o que ele fez em round? Eu não entendi nada. Então vai, vambora, XR, vantagem da Tio Game. Eu esperava que você ia explicar, mas ó o QCK na Smoke, o Shai tem que tomarotar e já tomou, hein? Cara, já ficou um round difícil pós-pause, tá? 5x3. Ficou pra FURIA, você falou, eles não podem derreter. Mas já começaram depois da pausa. Ele aqui, os caras vão chegar. Que ângulo que o Xenon ficou, hein? E só um ponto aqui, cara, sobre o Koala. Vamos esperar ver o que a FURIA vai terminar aqui. Como que eles vão jogar esse round. Ó, o Xenon preparando também a paranoia. Mas foi tagado, teve que recuar. Vamos ver, jaula, a paranoia do outro lado. O Xenon ainda tem a dele. Gasta agora. Vai levar o Basic na jaula e o Gobeira de Operator. Ai, atirou feio. Sobra o Con, é trocado pelo Brinks. Cara, coreano. Estão buscando. O quanto também o Gobeira hype o time no momento necessário. Tá aí 10-9. Aí, cara, mais um round. Só pra uma parada, cara, o Gobeira nos ele gritos chega dele. nessa série aqui
como o jogador que mais toma first kill do campeonato. Ele tava com 58 first kills tomadas no campeonato. Tudo bem que ele é um duelista, mas a proporção de quantas kills ele pegou no campeonato e quantas de primeira e quanto ele toma ainda tá muito desbalanceada, cara. Ele tem mais first kill, mas ele toma 6-11 com, velho. Então é basic shy contra o mundo, pô. A equipe da FURIA me parece que, ó, rápida de novo, hein? É batida dos dois lados, agora pode ser melhor pra FURIA. Aí, ó. Jonas, GG. E agora não, GG não, ali, ó. nas costas do Gobeira. 5 contra 2 aqui, já foi. A FURIA vai voltar a pontuar. Tá sendo, né, inícios de rounds completamente frenéticos. E quem vence essa primeira briga, geralmente leva o round. É o meta, né, XR? O meta geralmente... Ó, Spike! Spike? Ficou Spike, cara. Vamos deixar o FRZ sonhar agora. Não vão. Foi tagado, vai ficar difícil pra ele. Dois tagado foi. E o Brinks vai guardar o Operator. Acho que o Brinks tava pensando, caralho, Fogão, você pegou o Spike? Eu tô acreditando. Aí ele morreu lá. Contra Neon e Phoenix, cara. Valeu, Bratinho. Essa passagem em garagem, se a FURIA contesta rapidamente, funciona muito bem. Nem o Brinks nem o Gobeira jogaram anteriormente. Acho que esse foi o ponto, talvez, o Gobeira jogou, que é isso? Meu palpite já foi com Deus. O Gobeira jogou um ano inteiro pela Game. Falando 13-8 game. Em 2025, então, ano passado. Acabou tomando um rush rápido, que coloca a FURIA de novo. É só o Brinks que nunca jogou franquia. E mais do que isso, a FURIA tinha 4 ultimates pra jogar esse round. O Koala ainda tem 3, gastou. Então assim, pra equipe da 2Game é ruim, porque eles tinham que puxar o ultimate da FURIA nesse round. A ideia era assim, vamos cozinhar um pouco o round pra justamente a FURIA ser obrigada a gastar alguns ultimates. Nem precisou, cara. Excelente. Cara, na moral, o Con é ruim com força, querendo mesmo. Calma, Lucas. Ele é campeão mundial, Lucas. Não fale assim do Conzinho. E é essa quebra de ritmo da FURIA que tá bagunçando a leitura da 2Game. Porque a ideia da 2Game era colocar o Xenon posicionado pra tentar fazer uma paranoia e aí sim os jogadores criarem essa jogada. Mas logo de início vem a paranoia do Art. E é exatamente essa paranoia que acaba, né, com todas as possibilidades. Ai, que... Mano, ele conseguiu ficar vivo ainda. Assim, aquilo que a gente tinha comentado antes. Acharam meu filho. Olha como os dois jogadores estavam completamente cegos. Uma ótima ideia e ótima tomada de decisão da FURIA também. Aí, cara, e a bang do Xenon acabaram pegando no Koala, né? Que passou mais rápido ali por cima do fogo. Dudu Pop, obrigado pelo Prime, Dudu. Seja bem-vindo. 11-9 a 2 pontos de vencer o mapa e 3 ultimates agora pra FURIA tentar garantir o 12º ponto. Cara, o FRZ ainda não entrou muito no jogo e lá vem eles de novo, XR. Uma tentativa rápida, acho que pra pegar essa orb na mão do Basic, né? Só que o Gobeira vai se complicando, conseguiu escapar, ainda tá com essa Operator, já tem ultimate. É Spike. O Artezinho no fundo do ponto cancelou. Agora a ultimate é da FRZ, mas ele foi eliminado. Tem também FURIA do Caçador do Con. Caralho, cameraman, que bagunça. Em questão de ultimates. E o Brinks pelo meio do mapa, deu muito dano, mas não levou. O Xenon consegue punir o base que também tá voltado. Para de andar, Gobeira, você vai errar o tiro. Calma, Tixa. Durante muito tempo. Na hora que apareceu, o Gobeira tava preparado. Aí o Xenon junto com o QCK botando mira pela base. Não tem smoke do Art, né? A FURIA tá tentando esperar voltar pra jogar. Vai ter smoke do Xenon agora. Aí, ó, bota smoke, o Art já passou, né? Vamos ver se a FURIA vai querer somar ali com o Artzinho, com esse cara na escada. Ele acaba eliminado, Koala leva 2 jogadores, hein? 2 contra 2 agora, o Gobeira ainda de Operator posto o Gobeira, não? Não, né? A FURIA pode fazer 2v1 no jogador da... Nossa, ele viram, tá sozinho. O Brinks tá chegando pelas costas, mas por enquanto vai dando a chance da FURIA somar em cima do Gobeira. Mas a FURIA também acalma, né? Pra 2Game era tudo que eles queriam. Essa play do Brinks... Vamos ver o timing aqui. Por quanto tempo ele vai desconfiar? Essa é a questão. Olha pra trás, vamos ver. O Brinks chega que e dá na cara. Encaixa o HS pra trás e a bota um fio e volta ao mercado. Agora é o Koala sozinho contra 2, olha o tempo. Pega a Spike, tá difícil pro Cocô. O Gobeira só precisa marotar. Nossa, ele deu HS? Na cara do Koala de Operator. Receba na boca. É a 2Game diferente do round passado. Que não porque no jogo o link do Brinks tá 777 e no outro negócio tá 333. No final das contas ele lutou. Dá pra ver ali que ele conseguiu lutar. E aí, minha opinião. O feed tá 777 lá do lado tá 333. Muito possivelmente ele se inscreveu como Brinks 333 no play-in, só que ele jogava com 777 no VCB e aí deve ter pegado a conta, tá ligado? E aí não mudou ainda. Nenhum nem outro, o Brinks antecipa a play. Vence o round 11-10. Demoraram demais pra punir o Gobeira dentro do Spike Site. Ele ficou ali o round inteiro. Do Gobo, né? Como é chamado. Wagner, Tixinha, quero comprar pack Pokémon, qual caixinha você recomenda? Mano, é difícil porque tem muita coleção e tem que ver o que você quer, né? Você quer tentar ganhar dinheiro com elas, você quer colecionar, você quer jogar. Todas têm um propósito diferente. E agora vamos ver. Se a FURIA perder esse round, vai começar a resenha. Já começou, né? A resenha já tá resenhando.
E tudo pode acontecer nesse primeiro mapa da série estreia da 2Game nesse play-in do VCT Américas. Ó, o Con tem drone, ele provavelmente vai esperar esse drone finalzinho aí na hora que eles estiverem splitando. Foi taxado com seu porque peru. a ideia que da Fúria talvez é splitar meio de mapa. O problema é que a Spike tá lá atrás, hein, cara. A 2Game avançou, será que continua? Não. Pegaram a informação e voltaram. O Con tá recuando pra buscar esse Spike, domínio do meio vai acontecendo. Cara, a Fúria vai perder porque não vai levar Spike, já tô até vendo. 40 segundos. Votação antecipada demais da 2Game, imaginaram que era split pra B. Fala, Juliano, eu falei 2x1 2Game esse game aqui. O Brinks já tinha gastado o ult. 30 segundos. Mas parece que a Fúria vai pra B mesmo. E a Fúria não escolheu pra onde vai. Menos de 30 segundos. Cara, a informação da 2Game na ela é clara, não tem nada. Vai ser pra B, ó. Mas a 2Game não tá muito bem pra segurar esse jogada FB. escada, mais uma vez com essa Operator. Vamos ver se ele vai buscar a ponta da arma. Beleza. A FRZ já leva o dele. Gobeira. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Tinha 3 o Mob, Coreia. Olha o Gobeira, mano. Vai, Gobeira! 3 kills de Operator. É bom ver o Gobeira no game, mano. Porque lembra no LCQ que teve uns jogos que ele tava, tipo, muito off? Ele tava bem apagado mesmo no LCQ. Do Gobeira. E mais um round que a Fúria se complica, cara. Pouco tempo de round, não tinha informação certa dos jogadores, não tinha expulsado o jogador garagem, o Con ainda dronou. E no final das contas, let's go! Ih, quebrou o botão. Foi o tapinha, hein? Foi o tapinha no botão. Última pausa tática da Fúria agora. E com razão, tá? Porque esse round foi muito caótico da Fúria. Spike na base, não colocaram pressão no long da A. Imagina, Coreia, seu botão com tapa desse, mano. Não. Tinha gastado quase todos os recursos dele na A ainda. Não pegaram informação, não conseguiram trabalhar. Parece que estão tomando as decisões no escuro, sem realmente entender o que tá acontecendo no mapa até das informações. Porque nesse último momento, a partir da decisão deles de tentar splitar pelo mercado... Imagina você aí, o seu botão com um tapa desse. Eu até imaginei, né? Eu imagino, velho. Ia doer muito. Vai tentar pegar informação ou usar o spot pra tentar parar uma possível entrada. E exatamente no meio do caminho ele consegue voltar, usa bem os recursos. Bota no Tisha, botão do Tisha. Debatendo, né, se o ultimate do Brinks podia ter sido efetivo ou não. Acabou gastando no spike site correto e deu pra ver que o Shao não tá nada satisfeito com a tomada de decisão dessa Fúria. Pois é, cara. Aí a gente vê aí os ânimos da Fúria já um pouco mais pra baixo. E aí por isso que eu sempre elogio também muito o Gobeira, não é nem pelas kills que ele pega, né? Como está o clima da Fúria depois da entrevista do Koala? O Dracotus, o pessoal deu uma entrevista lá falando que tá suave e tudo mais, que o clima não pesou e etc. A equipe da Lamacia, tá tudo bem. FLUXO, mesmo ele jogando um pouco mais abaixo, tava toda hora gritando. O que você tá falando, Tixi? Ele perguntou como é que tava a Fúria depois daquela entrevista do Koala, que o Koala falou um monte de merda e tal. E vai ser Zek, hein? Pode dar bom, hein? A 2Game tomou, mas é Zek da Fúria já, hein? Vamos ver se vai funcionar. O Xenon garante a primeira kill pra cima do Koala. Já tem Molotov ali na boca. Complica pra equipe da Fúria fazer essa entrada. Ai, esse cara passa pro um drone, cara. Tem recurso do Blink. Azedou pra Fúria. Vai ter que voltar. Eles pegaram informação de 3 jogadores, porque o Sova fez o spot, o FRZ, e eles tinham visto os outros 2 jogadores, né? Então por isso que eles decidiram acabar. Acredita no 2x0 Cloud9? É bem real. Mas, velho, eu tô pela magia do fluxo aqui hoje. Fazendo esse avanço, mas não tem ninguém ali pra ele buscar, mas ele fechou já... B. A magia do fluxo. A trap do meio tá ativa ainda, tá tudo certo pra equipe da 2Game. E aí, Vitor, tô com um pacotinho pra abrir, tô com 3 pacotinhos diferentes, Vitor. Tô com evoluções prismáticas, esse que tem flash. Heróis excelsos e mega evolução. Mandando R$30 no Live Pix, você escolhe um deles pra abrir. Fala. Valeu, Guirlan. Caiu a casa da Fúria. Acabou, 13-11. Eles não vão ter ult nesse último round. Koala não tem dinheiro. Koala tá zerado. Deus, XRM, que beleza. Ligaram o gás. Liberaram, pagaram a conta. Chegou o gás aí do FRZ. Tá aí, cara. Um round merecido pela 2Game, pelo conquista de espaço. A aposta, o avanço do governo. Eu agachei pra arrumar um fio aqui e eu senti meu shorts abaixando. Aí eu achei que tinha vazado na câmera meu cofrinho, Banco Nacional. Foi extremamente importante. Round bom pra equipe da 2Game e agora é o tudo ou nada pra equipe da Fúria. É a busca desse overtime no mapa da Ascent. Meus amigos, 12-11, FRZ pegou 4 kills, tem ultimate agora pra esse que pode ser o último round do jogo. 4K. Apenas o início de um overtime. Valeu, DKzinho. Valeu pelo Primer. Se a equipe da Fúria consegue empatar tudo de novo. Tamo junto. Formação ali do FRZ pegando ali com o seu drone pelo meio. Vamos ver. PCK mais uma vez, a bangzinha agora cega. O base que não fez a entrada. A Fúria só chamando a atenção.
mas por enquanto com bastante calma, né? O que tá acontecendo com essa Fúria, velho? É um velho? decisivo no mapa da Ásia. É difícil, cara. Passagem Não é agora de pra hoje, essa né? formação Não, do não drone é. FSZ. Ponto da FSZ é que ele fica vivo, cara. Ele tem que ficar vivo. Opa, puxou, hein? Vamos ver, Puxou, já acertou puxa. um, hein? A Ultimate, acertou o Artizinho, o Alanube ficou com 90 Slidou. também. Teve que gastar slide. Não, achei que o Koala tinha gastado slide. Parece que não. Tá aí, É, cara. O chat, goleiro a XL. Super Ninguém Fúria vai tirar ele da B. taticamente Vai ser atrapalhada, flanqueado velho. aqui pra 40 Fúria. Daqui a segundos, pouco eles vão de vai novo correr o entrar com Blitz, né? pouco tempo. Pois é, cara, vai ser pra A, então. A equipe da Fúria com 35 segundos e já começa a execução, FRZ. Vai dar flecha de choque, tem o QCK pelo Olha lá, para nós. O problema é que a Fúria ainda tem recurso. A Fúria não ativa o game, pô. Tá ficando curto, hein? A Fúria precisando de mais um ponto pra empatar o jogo e levar pro Acabou. overtime. Olha o game. Opa. Artezinho e Shai, trazendo de volta. O Shai ainda pelo céu. Vai buscando esse duelo contra o Blitz, fica com 8 balas, dá na cara dele. O Base que sabe segundos. na posição do QCK também. Ele abre. Ai, É o QCK trocado, quase de novo, fez agora história. é apenas um Gobeira contra dois. Os dois jogadores miados. O Tem jogo pra Gobeira caralho. arma, agora vem de funk. Mano, é ganhável pro A Gobeira, Spike muito sendo ganhável, Gobeira velho. de faca na mão. Vamos ver. Cara, ele demorou pra jogar base, os caras acham que ele tá costas. Empatar o jogo e levar pro overtime. Acho que os caras estão desconfiando de tudo. Tentando a sua vitória no seu mapa de escolha. Mano, eles sabem. O Gobeira já viu o primeiro jogador. Meu Deus do Acerta céu. o Basic. Falta o Shai. Meu Deus, ele vai gritar, ele vai xingar até a mãe dos caras agora. Caralho, aí a Fúria cagou no pau. Por que não abre os dois juntos, né, mano? Abre um por vez. Sai na frente na série. 13-11, né? 13-11. Deixa eu pôr o palpite aqui. Deixa eu colocar aqui 13 Que primeiro a 11. mapa incrível, atuação Victor de Seabra cada mandou jogador. 30 reais. E, cara, Me já vê vou uma abrir o evolução vídeo também, prismática. tava muito ansioso Ô, pra ver Vitor, no peraí que eu Phoenix. já faço pra você. Apareceu também, jogou muito, mas não deu pra Fúria nesse primeiro mapa. Mas é só o primeiro dessa milhar de 3, então bora pro FUR intervalo aqui na 2G, volta. palpites É abertos. Pessoal, dessa vamos estar vez, aqui já mapa vai de escolha encolhendo. da Fúria. Vamos abrir o pacote do Vitor, então. Aproveitar que vai no intervalo. Evoluções prismáticas, né, Vitão? Ai, Vitão, boa sorte, lindão. Pacotinho pro Vitor. Deixa eu baixar aqui um pouco a transmissão. 컴페티션이 주요 키워드다 보니까 레이싱이라는 테마를 잡고 거기서 이제 영감받은 그래픽 요소들이나 Boa sorte, Vitão. Que hora é essa blusa? É do Fluxo, que vai estrear daqui a pouquinho. 我们希望可以协助 POSA 成为电竞圈的顶尖品牌，而 VONOXS 是其中一个。 Bora, Vitor. Obrigado pelos 30 reais. Obrigado pelo patrocínio do pacotinho. Riolo. Roundão. Nós bate. Bronzog. Andrá 3R4 mandou 30 reais. Quer um mega evolução, dá um beijinho pra abençoar Tisha. Valeu, Vitão. Tá bom, Andrade. Mega evolução. Mega evolução pra você. Vou dar um beijinho pra abençoar, irmão. Bora. Mega evolução. Ó. Mano, cheirar pacotinho é mó bom, né, velho? É louco. Bora, Andrade. Tá, vou falar um pouco sobre minhas tatuagens aqui. Tem essa tatuagem na mão, que eu fiz com 16 anos, se não me engano, muito novo, né? Aqui, na minha mão, está escrito Carpe Diem, que é o mesmo que aproveite o dia. Shrudo! Essa é a ideia que eu quero passar pras pessoas. Magneton! Isso aqui é uma tatuagem... Shedinja! Que? Saiu antes! Meu Deus, tem mais uma! Meu Deus, você vai tirar duas ultra raras. Andrade. Mega Venossauro X. Meu Deus, Andrade, tem mais uma aqui atrás, mano. Aqui no meu pescoço tem duas flores. Puta que pariu, Spirit Bomb Full Art. É uma flor que simboliza a morte. Caralho, Andrade. E a outra energia. Espiritual. Estourou, irmão. Deixa eu pôr nas sleeves aqui. Acho que foi um pouco extenso, mas é isso. Essa tatuagem que eu tenho aqui é um anjo. Nenhuma tatuagem minha tem um significado muito específico. Essa aqui é a medalha de São Bento, que eu tenho duas flores, duas rosas. E essa é uma que eu fiz uns anos atrás, que é o Wish Do, que também tem um carinho muito legal. E aí eu tenho duas no pescoço, resiliência e uma flor. Boa, TCK. Deixa eu ver quanto vale, hein, Andrade. Mega Venussar X. É o 03132. Ó, o Venossauro vale 5 reais. 5 reais. E o Spirit Bomb Full Art. Spirit Bomb Full Art 148.
Little John mandou 30 reais. Quero mega evolução. Pega o penúltimo pack da caixinha Tá, já. Little John, calma que eu já pego. 148. R$11. Andrade, tá por aí? Andrade, tá por aí? Cadê tu? Qual chat você tá, irmão? Você vai querer me dar pra minha coleção pessoal? Vai querer que eu envie pelo correio? Ou vai querer que eu compre de você? From G2. Hey guys, I'm FURIA. This is Vic, and today I'll be playing 5-stack roster. We got TSM Sentinels TSM X set. Home. Guess the team. Holy TSMs. TSM was the last roster. Ó, o Andrade tá no YouTube. E aí, Andrade, escolhe. Eu vou abrir do Little John aqui, aproveitar que tá no intervalo ainda, que tá rolando uns conteúdos nada a ver. O Little John quer o penúltimo pack de mega evolução. Tá. Esperar o Andrade. So FaZe, Sad, Shopify, Team Solid. Oh, wow. Oh, this is very difficult. E aí, Tadaki? Salve, salve. Esperar o Andrade resolver. Penúltimo pacote da caixinha pro Little John de Mega Evolução, hein? Little John, Mega Evolução. Penúltimo da caixinha. Needs to be from Americas. Who came from Shopify from the last team? I just know Boa sorte, Little John. Cakes, I think, and FaZe would have been Superman. There it is. Oh, this is EG. No idea what that is. Oh my gosh, Shopify. All right, well, FaZe, I'm gonna go with that's Superman. Too sad. Is that sad? I don't know. I'm not sure if Zerona was on there. Bora, Little John. Boa sorte. Solid, DGZ, Shopify. 5's gonna be pancakes. Jinx. Kroagunk. Who am I missing on this EG? Delibird. Determinação da Lilian. Frosmote. Ai, Tangrowth. Evolução do Tang lá. Obrigado, Little John. Tamo junto. Cadê o Andrade? Não respondeu ainda, né? Andrade, tem 3 opções, lindão. Você pode pedir pelo correio, você pode vender pra mim, ou você pode me dar pra minha coleção pessoal. Robin Dozon mandou 30 reais. Valeu, Robin. Tixinha abriu que seu coração mandar de evoluções e tira uma Evolution pra mim. Evoluções só tem mais 2. Ticlut mandou 30 reais. Calma. Escolhe a coleção e o pacote de olho fechado. Para garantir a última vaga, ganha agora esse pacão um mapa dessa fúria. Era mapa de escolha da 2Game. Mas ainda calma aí. Jogaram muito bem. Principalmente esse cara que aproveitar. Ali, o Primeiro, o pacotinho do Robin. Robin me pediu o que o meu coração mandar de evoluções. Tem 3 de evoluções, tá, Robin? 3 de evoluções. Vou escolher o do meio. Do meio. A 2Game faz ali o 3-0, depois a Fúria começa a encaixar rounds de batida, agressividade. Aproveitar que tá no intervalo, chat, fazer esse conteúdo e quando começar o jogo eu paro. Tixinha, eu tenho 10 caixas do Mega Charizard Y que comprei pra vender na minha loja de videogame e nunca vendeu. Quanto que acho que vale? Calma que eu tenho que ver pra você. E aí, Niang, o que a 2Game Bora, Robin! Boa sorte! Goldin, Aromatize, Hitran, Abismo da área 0. Mano, eu tô sentindo. Robin, eu tô sentindo. Eu vou até devagar, Robin. Ai, o que dog, Robin. Que energia. A Fúria faz um round só, enquanto a 2Game acaba fazendo todos na Valeu, sequência Robin. vencendo. Na sequência não, esse round aí machucou. Esse round machucou, que era um round econômico da equipe da 2Game, sim. Que o Artzinho vai pra frente e tal, que eles tomam uma... E agora, qual que era a outra? V-Clutch. Escolhe a coleção e o pacote de olho fechado. Mano, eu vou te fazer a boa, V-Clutch. Vou pegar de Heróis Excelsos que tá fechada. Ninguém pediu o pacote ainda de Heróis Excelsos. Extremamente bagunçado. E mais uma vez, cara,
pessoal pode achar que a gente tá pegando no pé, mas tem que falar do Koala tomando esse primeiro abate de maneira consistente. Cara, ele tá tomando muita force skill. Não, do Con assim, cara, ele já tinha feito um jogo abaixo. Pacote aberto. Vou escolher um aqui no meio, ó. Cara, eu não imagino o Con pegando 25 abates por mapa de maneira constante. Ele já não Beleza? é esse jogador, cara. A Fúria quando contra Heróis e Celsius para o V-Clutch. Boa sorte, V-Clutch. Pode jogar com as cartas? Valeu, Andrade. Você é fofo. Te amo, meu lindo. Obrigado pelo apoio na live. Vai tudo pra minha coleção pessoal. O ponto pra mim do mapa é o quanto basic ele é bom de Drippy. Puffin de colega. Elioliski. Ó. Vika Volt. Master Ball. Vale alguma coisa? Esses cartas não valem nada, né, velho? E... ai, Victory Bell da Erika. Com energia. Valeu, V-Clutch. Do Koala, eu acho que foram 7, cara. Foram 9 eras mortas. Então soma aí, 58 mais 9. Pronto. Tá fazendo esse estilo de jogo, de jogar um pouquinho mais sozinho. Ah, era pra abrir de olho fechado, mas aí eu não consigo enxergar, né? Da Fúria, né? A partir do momento que eles tiram a linha, eles falam: Koala, você é o nosso duelista principal, você é o duelista Enter. E muitas vezes o Enter ele vai ter que se matar também. E tá tudo bem. Se ele tá conseguindo entrar e tá tendo a trade na sequência, beleza, muitas vezes ele fez o papel dele. Mas a Fúria em alguns momentos não tava conseguindo nem entrar, né? Isso acaba sendo bem prejudicial pra Fúria, que tudo bem, era mapa de... Mas o conteúdo da cartinha é legal, né? A pessoa abre, se tirar alguma coisa eu posso comprar dela, posso mandar pro correio. Qual a carta mais rara que eu tenho? Eu acho que a carta mais rara que eu tenho vale 25 mil reais. É um 1000. Essa vitória agora nesse primeiro mapa pode trazer um pouco mais de tranquilidade. É um Mas 1000 ainda tem da jogo ilha. pela frente, porque o Deixa eu ver se eu próximo acho mapa aqui. agora é mapa de escolha da Fúria, 1000 é Split, Pacão. Um mapa que a Fúria, Islands. historicamente falando, sempre jogou muito bem. Pokémon. Já no começo do Eu ano, não sei qual que é o entendia bem nome. como jogar o mapa. E o Mas Shao... mudou todo mundo, né, cara? mas a gente sempre elogiou também o Shao. É esse aqui, ó. O Shao gosta de jogar Split. Só que tem um ponto aqui, que a gente até viu a Leviathan. Só que esse aqui, ele tá $1000 e ele é PSA 7. Você dá a chance do time adversário começar na defesa. $1000 PSA 7. A minha tá perfeita. A minha tá perfeita. Pelo menos ser minimamente bom pra fazer. Ele é vendido geralmente por $5.000. É que esse cara trollou aqui, né? Com esse PSA 7 aqui. Um mapa tão side igual hoje em dia, mas eu concordo com você. Eu acho que tem que... Ó, esse aqui tá $1.800. E é PSA 7. Não. PSA 8, $1.800. Vale ressaltar também, cara, que essa aqui é a carta mais rara que eu tenho. Foi justamente no jogo contra a Leviathan, né, que o EU tava jogando ainda, por isso que eu falo que Essa carta tá num cofre com proteção maravilhosa pra não estragar. Na ocasião, a Fúria tava jogando na ideia de Raze e Jet Sky. Não sei, cara, se eles vão manter isso. Não sei se vão continuar, não sei se agora eles vão pra a comp da Leviathan. Então essa era uma grande dúvida, né? Se o Basic faria, por exemplo, o Fênix, na minha visão... André 3R4 mandou R$30. Andrade. Agora mil de heróis prismáticos e dá outro beijinho. Pera. PP deu sorte, kkkk. Calma, Andrade. Heróis prismáticos você misturou. É evolução prismática ou heróis excelsos. Aí o Art vai pra um... Você fale uma que agora eu não sei qual que você quer. E aí você tem o como fazer da Sky. Tia, já tô com umas cartas e quero vender. Qual é o jeito mais safe de fazer isso? O jeito mais safe e fácil é levar em loja. As lojas compram. Só que as lojas pagam 40% do valor da carta. Se você quiser vender por um valor bom, você tem que vender para outros colecionadores. Heróis Excelsius, tá? Particularmente falando, tanto que poucos times do mundo estão trazendo o Phoenix e Neon nesse mapa, né? São poucos que estão... Guys, eu só vou fazer isso porque não tá rolando o jogo. Quando o jogo começar, a gente para de abrir carta, tá? Então, assim, Bora, Andrade. Boa sorte, lindão. Não, mas aí é difícil, né? Porque a Leviathan me parece ser um time muito único, cara, nesse split de entendimento de mapa. O Sato e o Spikezinho, eles fazem coisas ali bizarras, né? Com a soma na defesa, principalmente. Então a gente fica numa expectativa da Fúria beijinho pro tentar Andrade. ter um bom nível de jogo. E da equipe da Game, como nós falamos, né? É um mapa que eles jogam também de double duel. A grande maioria dos Andrade, eu tô sentindo uma energia boa, hein, Andrade? Tô sentindo uma energia boa, Andrade. Deixa eu aumentar um pouquinho a câmera. Opa. Eles vão se adaptar ao que os times aproveitar aqui que ainda não começou. Charge Charja Bug. Riolo. Uma parte do Challengers e também do Tototaia. bastante no que eles queriam. Dragonair. Jogadores dentro do time, a ideia inicial parecia controlador aí, hein, cara. Traquinagem de acerola. Você não vai perder na mão do Xenon também, XRM. Mas tá aí, seleção de agentes e teremos. Golduck Pokébola. É isso, mantendo o que parece. Depois eu procuro se vale alguma coisa esse Golduck, tá? Mas eu acho que ele não vale porra nenhuma. Demais.
com esse Fênix. Bora, vai começar o jogo. Então, essa ideia, trocam alguns agentes ali por conta do mapa, mas a ideia Eu é a tô só mesma. com 3 E do pontos, se outro acertou o lado, palpite. Se a acertou o placar também, né? exato, Não tem do Gobeira QCK de duelista, você ganha 1 mas agora ponto o quando você Gobeira acerta o release, time. e o Você só Blitz ganha 3 pontos vai quando você fazer acerta o esse placar homem, ele exato. também gosta bastante. É, aquela adaptação que a gente falou, né? Que em alguns mapas a gente tem o Brinks e o Xenon revezando, Estranho. né? Mapas de Astra é o Xenon, Viper é o Xenon, Algo estranho, a gente Rimezinho. joga mais de Omen. Tudo bem que no mapa passado é mais por conta do Cypher mesmo, porque o Xenon ele não tem, né, esse DNA do Cypher. O Brinks já jogava, chegou a revezar essa função de controlador, sentinela em alguns momentos também. Não. Então, ficamos Não, na para de expectativa spamar! do quanto a Fúria Mano, o seu vai palpite conseguir no último adaptar, jogo, porque Rimezinho, acho que dentro foi da 13-9 ideia, pra quando falamos de Fúria. map pool, dos 7 mapas da Ah, rotação, não, foi né, esse jogo, calma. a split é o mais difícil Seu mesmo palpite de no você último jogar de jogo, Phoenix Neon. o seu palpite no último jogo foi 13-11 pra Fúria. Você digitou errado, tá? Você digitou FUR 11x13. Ele reconheceu pra Fúria. Você tem que digitar 2game 2G 13x11. Você digitou errado? Ele reconheceu errado? De Fênix em algumas situações, usando o double duelista de mobilidade, Jet Ele, e Raze. você digitou Mas, mesmo assim, o placar, pra você mim é digitou muito que a mais uma batalha Fúria mental, 11x13, ele não reconhece. Tá falando bastante da Fúria, desse lado mental. Artzinho nas entrevistas fala muito sobre o mental. E agora é a hora da Fúria mostrar que tem essa resiliência. Porque perdeu o primeiro mapa para um time do Challengers, não pode deixar isso abalar. O Game é um time muito bom, a gente tá colocando muita expectativa na Tio Game jogando esse play-in do VCT Américas. E eles mostraram o porquê estão aqui. Agora é hora da Fúria mostrar também o porquê que é. O bicho vai matar 30 nesse mapa. E aí, chat, quem que vocês acham que ganha? 2-0? Palpites são abertos, hein? Aproveitem. Por atacar, tá? Eles optaram. Teu chat é incrível, Tisha. Meu chat é o melhor chat que assim, existe, mano. Se a ideia era um plano de jogo, né, do lado atacante pra poder fazer mais pontos nessa Fúria, me parece, XRM, que a 2Game tem um plano. Mas aquela história, né? Aquela frase clássica, né? Todo mundo tem um plano, XR. Até tomar uma bala na cabeça. Até né? encontrar o plano do outro time, né? Vamos lá, rapaziada! Bora pro segundo mapa dessa série. É Split, escolha da Fúria agora, que começa no lado de defesa. E o Round Pistol tá na tela. Meu Deus, a 2Game, por enquanto, preparando uma entrada pra A, mas ainda vai ter uma batida pelo meio, hein? Deixa eu desmontar, chega por ali fazendo bastante barulho. Vai ter ali o bombinho pra pegar informação nos correios. Voltei, Cocô. Acaba não pegando esse abate, salve, mas Tisha. acertou o Basic, hein? Ficou com 49 de vida Salve. no duelista da equipe da Fúria. E o Basic, por ter comprado o Bandit, não tem recursos pra se curar, né? Esse é o grande ponto. E lá vem a equipe da 2Game, cara. Entrada pela rampa, o FRZ pegou a informação dos jogadores. Agora vai ter que jogar um pouquinho mais na calma. E aí, 2x0 Tio Game aqui, Tisha, ou Fúria volta? Pô, mano, eu acho que eu tô pelo 2x0 Tio Game, hein, velho. Vai ver o fluxo logo. O Xenon tenta avançar junto. Esses são 3 jogadores da 2Game. Agora a pressão da Fúria do outro lado. Estudo cola. Leva Meu o Deus. Brinks. É um se não foi legal. agora. Olha a Fúria encaixando Tá esse defusando. retake. O Koala já vai desarmando. Fez verdade. Defusou. Vai direto. E aí o Basic dando a cobertura. da Fúria. FRZ toma na cara. É, Você não Fúria. conseguiu ver isso? O que houve? Mano, estavam confundindo ele com porque na hora outro que os jogadores narcotraficante lá. pegam a informação Mas não era ele, não. desse atropelo da 2Game Aí na rampa, é o disponibilizaram momento pra ele que o quem vídeo. tá base soma. E aí a equipe da 2Game acaba deixando apenas Você sempre torce o contra a Brinks Fúria? sozinho, cara. Eu não torço contra a Fúria, velho. A Fúria que me faz torcer contra ela. Tem que ficar junto com o Brinks. Ou senão o Brinks joga valorizando muito O Tisha, a ele vida torce dele, contra cara. todos os Samba times de brasileiros. Spike Ele não Side, gosta de ver o dá sucesso do Você é brasileiro. louco, eu sou mó fã da E a Loud. Fúria não podia perder tempo. Coreia, belo retake da equipe eu da sou Fúria. tão Além de ser um fã mapa que eu até interessante tenho da amigos que Fúria, são. né, num geral, Forçadinho, hein? Forçadinho. Ó, peraí. Vamos ver se encaixa, né? Um forçado. Caralho, 5 Stinger da 2Game. Tem spot do Con que vai pegar pelo menos o Brinks. Mas a Fúria já entendeu. O Koala vai de Jang entrando na Smoke. Acaba sendo trocado pelo QCK. O Shai viu ali a passagem no dash. Mais uma vez a troca acontece. Cara, mas já tava favorecendo estacadaça a Fúria aqui. Bem jogado. Agora vai furar. Vou fechar o palpite, hein? E eram 2 jogadores. Palpite né? fechado. No céu sobra apenas o FRZ. Fechou aí também, Stinger, Cocô? bota Spike no chão. E vem pressão, já toma paranoia. Tem Molotov no caminho. E o Basic atropela. Era o Artzinho que chegava por ali, o Basic nas costas, 2x0 Fúria. Tá aí, cara, um round meio estranho da 2Game de se arriscar. Palpites desse fechados. jeito, Quem dessa palpitou, magnitude, palpitou. Quem não de fazer palpitou, não essa palpita furada mais. sem Ó, manga, tô né, vendo uma cara? galera Ali palpitando faltou agora. Uma bangzinha do FRZ, ele, assim, aquela história. Já não Se foi, a já. ideia é tentar quebrar mapa, parede da Viper, Smoke do Omen, não dá pro FRZ correr pra dentro do Spike Side, plantar Spike, não tem paranoia, não tem bang, Niang.
Olha lá, agora tinha que vir uma pop dele, né? E na hora que o QCK dá o dash, ele tinha smoke também. Então ele dá o dash sem conseguir se smocar, né? Pra tentar garantir um pouquinho mais de tempo. Faltou um pouco dessa coordenação realmente da equipe da Game, que force agora vai jogar o próximo round um pouquinho mais quebrado. Agora é round eco, né, da Game. E tava comentando, né? Um mapa muito bom. Mais uma meia compra, duas meia compra. E olhando pra equipe da Game, as últimas duas vezes que jogaram, uma tomaram 13-2 da Shopify, e aí depois quando enfrentaram a Shopify mais uma vez, acabaram perdendo de novo, mais 14 sabe que tá chegando. Então foram evoluindo. Não, agora não é forçado, agora é meia compra, porque eles forçaram a passada, né? Agora vão ter toda a Boa noite, peraí que rodou, calma. Né? Pra avisar já o Com, ó, cuidado aí, Com, pode ser pra... Rodou. Sejam bem-vindos, hein, quem tá chegando, uma boa noite. Eu quero lembrar a todos que hoje é o dia da cesta maluca, tá? Hoje tá rolando pontuação em dobro na Kick. Então caso você queira ganhar um mouse, um teclado, qualquer coisa do tipo, kick.com/Tixinhadois é de graça. Além disso, premiação do ranking, dos palpites, né? Todo dia alguém ganha R$40 assistindo a minha live. Só na Kick. Mano, o Game tá muito melhor que a Fúria, velho. Marotou. Tá demais! Passa pela smoke e pega 2 de costas. E o round que já tava desandando, agora voltem. A Fúria ainda tem a chance. Se o Basic fizer a Molotov no cantinho ali... Ó, ele viu. A Molotov é boa. Vai queimando o Brinks. Tá pegando fogo. E agora a vantagem volta pra Fúria. O Shai leva o terceiro. O Shai! Roundaço do Shai. Ô, mas que eco perigoso, hein? 3-0 Fúria. É, a Fúria não para, rapaziada. Se aproveitando muito subiu, caiu? demais, umas vaciladas. Caiu de boca na pipoca? Game, de começa a base, de não checar ali a passagem de jogador atrás. Né, uma 2Game ansiosa, cara. Essa é a realidade. Me parece uma equipe da 2Game que tá... Mas é ataque ou defesa? Tem que pontuar de qualquer maneira e, cara, tá jogando de maneira descontrolada. Agora, isso não pode acontecer pra equipe da 2Game. E pro lado da Fúria, mais uma vez, bem jogado pelo Shai. O grande diferencial desse round, marotou a smokezinha, pegou 2 jogadores de costas. A Fúria começa bem, devolvendo muito. Ele tá te ouvindo e você não tá ouvindo ele, mas ele não tá falando. A 2Game fez 3-0. A voz dele não tá ficando verdinha aqui no Discord. Aí, cara, realmente excelente início para uma Fúria que precisa, né, vencer esse mapa a qualquer custo. E o Xenon escutou o espreitador, vai escutando o jogador buscando o orb. São 3 da Fúria desse lado do mapa. Apenas o Artzinho na B, hein? Só que a 2Game não aproveitou. É, aqui o problema é o quanto de suspeita o Xenon teve, né? Porque foi a primeira vez que o Con fez o espreitador até a boca da A, né? Até então ele tava jogando um pouco mais pra trás, agora faz o spot. Então esquece. Da puta! Babi. Vai ficar talvez pra tirar algum tipo de contato. Susto ali do caralho, vai tomar no teu cu. Smokes, hein? É, cara, acho que a ideia da 2Game foi, não pegaram ninguém aqui com o espreitador. Atrás. Vão achar que é pro outro lado, mas demorou tanto que a Fúria já voltou pra cá, ó. Na moral, você morreu. E agora já tem o ultimate do Basic, que vai incomodando ali essa possível entrada da 2Game. Mano, eu não consigo escutar o Coreia, ele me escuta, mas eu não escuto ele. Info, viu pelo menos um jogador. Mas a música eu escutei. Agora tem 35 segundos pra execar num bombe que tem praticamente 4 jogadores cercando. O Koala ainda tem slide, tem parede, vai ser difícil aqui pra 2Game, cara. Ficou complicado pra eles, o Shai vai tentando aproveitar essa parede também. Nossa, o carrinho! O carrinho é furioso. O Shai esperando esse time, 19 segundos agora. A Fúria ainda bem postada no bombe. Basic leva apenas um jogador, agora aparece o Shai. O Koala isso aqui vai ser stomp, guys. Vem a paranoia, cega o Gobeira. E o Koala aproveita, vai levar o terceiro, quem sabe? Vamos ver, ó. Isso aqui vai ser 3-0. 4-0 Fúria. Muito bem jogado mais uma vez, cara. A Fúria está com a leitura de round. A Fúria está jogando muito bem. Principalmente colocando o base com o Koala pra trabalhar de mãos dadas. Alô. Aê, agora sim. Isso, e tem que enaltecer merda que você agora fez? a equipe da Fúria. Nada, né? ué. Primeiro momento, tentaram fazer pressão, alguma não tinha coisa nada. fez. Voltaram. O bombinho, Eu né, não vi Gobeira nada. não pega o Shai. Por que voltou do nada? Eu mudei a gente de sala. Mas não tinha botado nós pra baixo. Aí eu botei nós pra cima. Ele precisa gritar, ele precisa Nós tava aqui, eu puxei pra baixo. Acho que nesse time, O né? time tem que estar botei feliz nós pra cima de o novo. Koala tá feliz também, né? Então Não, dessa vez pelo aposto que menos ele tava com alguma coisa mutada ali, galera. E ele viu agora. Não tava, eu tava ouvindo a sua música, pô. Você não Entende tava ouvindo muito sua bem como voz. jogar esse mapa, todos os jogadores entenderam bem a sua função. Já Você uma colocou time ansiosa. Coringa, babi. mas aí foi pra testar. Então, e eu tava escutando isso. Vocês já mencionaram. E a Fúria vai mostrando que tá muito mais confortável nessa split por enquanto. Olha o combo lutando na curta distância. Nossa. Conseguiu levar pelo menos um, mas a resposta Receive. Eita. QCK. Duas pedradas.
E agora aparece o Você tá quanto tempo aí? Ai, tô puta. Mais atrasado. Acabou de plantar. Ah, tá, você tá na minha frente. Eu vou clicar em ao vivo. Cliquei também. E agora apenas o Basic contra 2. Quem Meu ainda Deus. é? Será? Meu Deus. Meu Deus, fogão. Pinou tudo. Além do Basic é bom mesmo. Basic é bom. Ele carrega o time da Fúria mais uma vez. E a Fúria já tá com 5-0 no placar. Quer mais, hein, rapaziada? Que round do QCK. E depois, uma atrapalhada da 2Game pro Basic ganhar o 2v1 Niang. Muito bem jogado pelo Mãozinha de Bisnaga. Eu peguei todas as referências, hein, XRM? Você viu só? Sensacional. E Basic pegando todas as kills. De novo, né? Mesmo quando a 2Game consegue pegar abates importantes na mira, dá pra perceber, até mesmo na abertura do Brinks, como a equipe tá ansiosa ainda. Mano, o Fogão não acertou um tiro, velho. Ele ficou com 82 de vida, olha isso, mano. Os jogadores não conseguindo acertar os tiros que Nossa, precisavam. deram em slow mode ainda, velho. Ai, que coisa feia. Dele, né, no mapa anterior, agora mais uma vez. Mas um time da 2Game que parece estar sentindo essa pressão. Se os jogadores falaram, né, que muitos deles não estavam sentindo mais, porque eles se sentiram na primeira vez pisando em Los Angeles. Lembrando, hein, galera, se tiver pause técnico, vocês têm que me lembrar que eu fiz a perguntinha lá, se vai ter ou não pause técnico. Que jogo do Basic! Que, cara, realmente de duelista, de star player. E agora a Fúria... Opa, olha aí. O Basic tá botando a Fúria na bag, a 2Game na bag, ele tá carregando, pô, os dois mapas. Ele tá leve, cara, tá leve. O Koala tá soltinho, hein? Ele a dança do Bob Esponja. Eu tava com medo dele fazer o famoso, o 6-7. 6-7. E com um pouco de medo. É, cara. Quase rolou. Eu achei que ele ia só dar aquela encarada estilo Baby Bane, né? No fundo da alma. Mas tá soltinho aí o Koala também fazendo um grande jogo. O Basic já... PRZ pinou porque o mouse tá ruim. 8 kills pra ele. Do nada, o mouse dele tá ruim. Vamos ver se sai do zero agora o Artezinho, que já não é mais o capitão da Fúria. Faltou o pause técnico aqui pra corrigir. Agora, pra quem não tá sabendo, a Fúria conversou, chegou ali num ponto em comum. Não parece soltinho, não. O pobre deve estar apoiando de mangueira do Shao. E o Basic vem fazendo essa função aí de duelista junto com o Koala Nuve. Fazendo uma bela função, né? Essa é a realidade. O Basic tá jogando bem demais. 5-0 por enquanto nesse mapa da Split. E a 2Game sofrendo bastante. Agora tem o ultimate do Gobeira e do QCK também. Os dois duelistas podem lutar para trazer, quem sabe, esse primeiro ponto. E apesar de eles estarem jogando com dois duelistas de mobilidade, a progressão deles não tá sendo efetiva. Lembrando que o Artezinho quase não joga hoje, né? O Melão também trouxe a info. Ele tava passando muito mal, ia jogar um Spyro no lugar dele, pelo que falaram. E recua. Agora Artezinho já viu o QCK ultado ali pela passarela. É muito engraçado os caras reciclando player, né? Os players da franquia. Bela kill inicial pra cima do Artezinho, mas o Con lá pelo meio levou o Xenon. A Fúria... O Spy jogou na EG? Não, o Spy jogou na End. Vai ser ousado, vamos ver, jogando no meio da smoke, pede a bug. E aí ele abre, leva o Con, já sabia que tinha jogador do outro lado. Mas ele insistiu demais ainda. Não conseguiu ultar, hein, cara. Não conseguiu ultar. Lá vem o Koala, hein. Vamos ver. Koala. Desceu, vai tentando no varado, Gobeira jogando no fundo do bomba, KRZ no meio e o Brinks. Cloud joga quando? Dia 27. Mira cruzada agora. Daqui 13 dias. Tenta sair do zero, mas o Basic tem muita mira. E o Brinks tá sozinho, o Basic já desarmou metade. O Chai vai agachou, vai ter que mamar, brincão. É 6-0 Fúria. Eu falei 2-1 2Game, né? Falou. A Fúria, muito obviamente. E você falou que a 2Game ia ganhar o primeiro mapa. Tem consertado alguns rounds. E aí a crítica pra 2Game é: o Brinks estava de paranoia na mão, cara. Não tem como no 3v3 o seu controlador não tá gastando a banda. Eu consigo entender, os caras picaram o mapa e ainda estão no melhor lado. É porque quem escolhe o lado é o outro time, né? No caso, quem escolheu o lado foi a 2Game, que escolheu começar de ataque. Mas é isso que ele tá questionando. Ele não gasta esse recurso, cara. É inacreditável os momentos que ele não gasta a paranoia. Ele gosta de trocar um tirinho, mas às vezes até demais, né? A paranoia ali, principalmente depois que o Basic pega a primeira kill, ia fazer toda a diferença, cara. Então, não gasta o recurso, é o que eu tava comentando sobre a 2Game. Muitas vezes ansiosa, não conseguindo seguir os protocolos que a gente elogia do Valorant também. E aí esse mapa já vai ficando muito difícil pra eles. A Fúria... Caralho, puxadinha do Zenon. Cara, tá difícil pra 2Game, imagina o Portezinho, né? Coitado, cara. Cara, eu preferia estar na situação do Art aí com 6-0 no placar. Se pá, né? Ó, olha aí, ó. Vamos ver, cara. Podemos ter um timing aqui, né? Vai vir o ultimate. Apareceu antes. Já do Basic. Olha, o Basic é bom, mano. Sempre pega alguma coisa com tá essa 10/1, velho. Pois é, cara. Absurdo.
4 contra 3, de qualquer forma, é vantagem pra Tio Game. Eles sabem que o Valorant ele valoriza algumas atrasado pessoas ainda. jogando. Esse é o ponto da equipe da FURIA. Como assim Pra ele valoriza? onde ele tá vindo, esse é o Mano, ponto. dá Pode vir mais fora, chance de tá base kill. ainda, não tem Entendi. ultimate brinks pra somar. Esquiva E tem de a bala. paranoia, mas tá muito longe, né? Aí vai jogar onde essa Tem gente que paranoia, recebe a Zé? bênção do Valorant, então é isso. E aí, Mori? Sim. Jogou. Uma maldição, né? Pela rampa. E a equipe da FURIA Já tá como ele chegando vai, pela vai ter que base, dar né? super furiosa. Já levando o QCK, o Gobeira tá miando. Tá morto, Se o Basic Gobeira. arriscar o barato, ele leva o com, pega mais um jogador. O Basic tá esperando Gobeira. e sabe a posição do Gobeira. E o Xenon cego, Meu Deus. sozinho, trocado pelo 7-0, galera. Sério, velho. E muito bem jogado pela FURIA. Todos os retakes muito bem feitos até o momento. E a minha live sabia de algo, tá? Aproveitamento Porque pra FURIA 65% nessa defesa da dos palpites split, foram pra jogando FURIA. muito Legal. bem, com calma em vários momentos. E o Matthew Game, Ele cara, sabia de completamente chocada. Essa é a realidade. O Matthew Game que O Game vai fazer não um ponto consegue agora, vai ficar valorizar 7 a 1. vantagem. O Matthew Game que se posiciona mal, né? O Brinks, mais uma vez, jogando de trás com essa paranoia, não recursa pro time e a FURIA trabalhando bem. Caralho, o Shao até virou o olho, mano. O Shao teve um orgasmo ali. É, você viu? Ele ficou com o olho branco. Aqui esse jogo já tá com muito cara de FURIA. Pra Esse quem mapa é tava de quem? querendo É a da Sunset, FURIA. rapaziada, fica ligeiro. que Guys, esse pacote mapa vai Pokémon chegar. É, só quando terceiro acabar a mapa entre partida, jogo pra de eu não abrir brasileiro pacote no deveria meio ser do jogo obrigatório, essa é a e a realidade. galera não ficar me xingando. É, cara, jogo bom merece. E aqui a FURIA Peguei! recuperar por enquanto nenhum time do Challenger A melhor arma do venceu jogo. ainda Judge. é o seu adversário Singer. do Tier 1. E a FURIA tá querendo manter esse tabu intacto. Bola Noob já garantindo a kill. Inicial, tiro Brinks, o com tá maroto, passou por cima dele o Gobeira. A troca acontece e o QCK também trocou, hein? O QCK pegou uma Jude. Uma Judite. Vamos ver como é que vai jogar a Tio Game agora. Fluxo é brasileiro? É. Fluxo é brasileiro, 5 jogadores brasileiros, org brasileira, coach brasileiro. QCK tá de Judge dentro do ultimate da Viper. É muito forte, né, cara? Fluxo que foi criado por Nobru e Serol. Mas a FRZ jogou cedo demais. E agora a FURIA vencerá que vai pintar mais um. Nossa, o Basicão tá com a hora. Você tá certo, Coreia. Ele é abençoado, Basic encontra o QCK na Ultimate. E a FURIA vai garantir mais um nessa defesa. É 8 A a Cru 0, ganhou. rapaziada. A Que Cru primeira ganhou. metade vem fazendo Da a equipe bestia. da FURIA. Vencendo, quantos rounds já foi no retake aqui, cara? Uns 4, 5, Ixi, qual 6 que é a org rounds no maior retake. rival da Loud? Bizarro, né? Como Maior a eu não FURIA sei, mas tá acho que trabalhando esse fundamento de historicamente é o maneira Fluxo efetiva, o e maior como a rival, Game mas tem a tem PEN no LoL entregado também, né? kills de É, no maneira LoL é a PEN e sistemática, no cara. Free Fire é o Fluxo. Muita kill entregue. E No Valorant eu acho que não tem nenhuma BR que por tentou enquanto, trazer alguma tem rivalidade. uma linha de como se organizar pra dar retake. Dominante, cara. Todas Entenderam são rápido péssimas. É como que usar essa as posição. rivalidades da Posição Loud difícil, também, porque tem que jogar principalmente no retake, Free tem que Fire, saber vem a hora muito de pelos tomar donos, rápido. né? Pelos Já influenciadores, vai pelos donos. Nem precisa fazer Então, agressividade. na real, não. E, cara, Também pelos assustador. Fui olhar os Ah. números aqui agora da partida até Também então. pelos campos. Basic e Shy, até esse momento, são os únicos 2 jogadores da FURIA que estão positivos em KD, né? Em kill e morte. Central combate e hoje? mortes. O Basic tá mais 19 mas é e o muito Shy tá longe. mais 14, cara. Absurdo. Se acabar o que cedo, esses eu dois vou. estão fazendo. E são Mas lá é as foda, novas contratações, né? Então, Vitor, a Loz, Chegou ela era um depois, grande rival da mas Loud, eu a acho, FURIA principalmente no trouxe Free essas Fast. duas Mas eu mudanças, sinto que né? hoje em O dia, Basic já nas tava redes sociais, eu vejo como muito reserva mais do time, Fluxo o do Shy que Loz como rival, uma assim. contratação de fato. E tá aí, né, provando que apesar da campanha muito ruim da FURIA, o time em si não é tão ruim, né? O Spacão parece que tem que organizar melhor. É, cara, eu acho que dentro dessa Homem na ideia lista de influência. estrutura de composição, era o que a gente imaginava que eles podiam fazer. Só não é além, porque na minha ideia de comp da FURIA perfeita, o Koala Sabe joga dizer isso de para champion. algo do caminho? Ele não joga Sabe direito como era a segundo- FURIA? segundo Eu duelista. nunca hatei a Tem uma FURIA, ideia do mano. Eu quero só o Artizinho, bem na como FURIA. fazerem 2 iniciadores, Mas não, o não Basic falaram fazer nada o do caminho até primário hoje. e o Koala fazer Ninguém o sabe se ele sentinela, morreu, se ele tá com uma Chamber, diarreia Shy faria crônica de controlador, né? Mais ou menos o que a Cru 3 fez agora na meses, adaptação. se ele continua Mas no XR, time, é aquela se ele história não de continua no 0,5, time, irmão, ninguém pior sabe. que 0,5, não tinha como ficar. Talvez o 0,6. Pois é, Mas a aí é FURIA pior. tá enfrentando um time do Challengers. spot. A FURIA, por mais que vive um momento conturbado, por ser time parceiro, é a favorita do jogo. Isso é Você fato. acha que o Koala tá mais leve? Com certeza, cara. Eu acho que É esse até tipo de obrigação, gameplay até com pelos essa resultados comp deixa que ele ontem mais leve. a FURIA Mas garantiu ele essa ainda vitória. podia jogar de Yoru, pô. E aqui a gente vai vendo, então, a Tio Game sofrendo por enquanto nesse lado de ataque. Vamos ver, Artezinho. É o Shy que acaba sendo pressionado. Nossa, o Artezinho Fogão salvou. Opa, consegue aqui, vai 8 a 1. ser rapidamente trocado. Não sei, mas o Fogão Começa melhor salvou pra Tio Game. o Gobeira.
E vem já ultimate ali do FRZ. A entrada é pro outro lado com... Perde na trocação. Não sei afinar instrumento, coreano. Afina a minha flauta. Mano, o Tisha te ajuda com isso. Um tempo atrás nós chamávamos ele de lapiseira, velho. Mano, mas flauta eu não sei afinar, velho. Se movimentando com a Lanube. Não é possível, não, cara. você tá acostumado a afinar lá. Mas se ele quiser, eu posso arrombar o cofre. Round ainda muito bom pra 2Game, o plate é fechado. Era o famoso Tisha de lapiseira, galera. O Brinks que tá Quer dizer, de apontador. Então, não sabe nem fazer a piada, burro. Apontador, velho. FRZ, tá de mira, acaba caindo. O Brinks agora sim, caça paranoia, segue os dois jogadores. Nossa, meu Deus, o Koala acelerou cego. É num X1 agora. O Basic não tem mais recurso. O Brinks só precisa ganhar tempo. O Basic vai caçando ele, mas o Brinks se esconde. Metade e a Game pode sair do zero finalmente. Quem sabe no clutch do seu capitão. O Brinks na frieza, não foi pra cima. Coreia vai ser prova. Eu ganhava todos. De novo, não fez metade. Agora sim ele vai direto. Brinks! Que jogada. É melhor a gente, né? Acerta. O Basic trollou também, ele demorou muito pra clicar. Vence o seu primeiro round, sai o primeiro. Demorou, mas chegou, né? O Brinks vem sendo um clutch, gastando o recurso. Cadê minha comida, galera? Por mais, cara, que a Fúria tenha perdido um round, minutos ainda pra entregar assim, em pela Rio. O que você pediu? Foi o LT da Fúria. A Fúria tá jogando bem. Qual hambúrguer? Tirou as kills importantes. É que, cara, nice, o Koala é podia bom. ter esperado A Isa mandou pra mim, estou pedindo fez esse comida. slide com a paranoia, acho que a ideia dele era o Basic tradar, mas o Basic De 0 a falou 10, quanto que vai ser McDonald's? Então, não sei qual foi a ideia no final das contas. Garante o Não primeiro sei o ponto, quanto ela mas pede. um pontinho é muito pouco. Sempre que ela pede é McDonald's. Nós sabe temos comida em casa. A gente come comida em casa, come de boa. Sempre quando ela abre o iFood, vem um McDonald's. Ela é viciada em McDonald's. E esse ult aqui é pra tentar bagunçar um pouquinho a leitura da Fúria, o antitático da Fúria, porque normalmente ele ulta no próprio bomb do time. Já tomou a bang, toma spot, vai vir a segunda do bem. Puxou a smoke na hora. E aí, cara, não essa ult é muito arriscada, o que cara. O fazer foi completamente assim, amassado, artezinho, bem posicionado, viu a ponta da água, o Base que chamou a atenção pra ele. Flip, né? Ele vai ter que fazer um milagre lá. Escondido pela madeira, mais uma balaça do artezinho. E agora 4 contra 2. A Fúria muito bem nesse round pra confirmar o 9º ponto. Olha aí o Koala Noob dando na cara. Vamos que o time faça 9 rounds e peça um pause técnico. E é o 9-1 confirmado. E a gente não é torcida pelo pause técnico. Foi na Split, não foi? Que teve o primeiro pause técnico grande lá da série? Um time jogando Valorant, que é o time da Fúria, diferente da Ascent, que a gente, como eu falei, tivemos 2 bons momentos. Que não voltou o round lá pra M80, não foi? Mano, eu acho que desde os primeiros mapas já tava dando um pause técnico. Esse ataque não lembro agora. no chão. Esse foi um dos poucos rounds que a eu gosto do Mac, eu gosto do duplo quarteirão. A grande maioria, eles acabam colocando a Spike. Big Mac é o melhor. Pra Fúria. É bom mesmo, Big Mac é bem bom. Questão de tempo aqui, né? Tá mas o Blank, o Big Mac não é grande. Ele tinha que ter o Big Mac. Como assim o Big Mac não é grande, mano? São 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pão com gergelim. Eu como 2 Big Mac e não encho o Aí você tem a larica, irmão. Você pega 50 kg molhado e tá comendo 2 Big Mac e não tá enchendo. O Big Mac é pequenininho, velho. Dá 5 mordidas, eu mordo ele. Vou te mostrar o que você morde em 5 mordidas. Para com isso, velho. Não, aí não leva nem 2. Mas é trocado. Ah, guloso. Levo com. E a 2Game fica numa vantagem boa agora, hein? Mas o Brinks vai pedir pros caras voltar, eu acho, tá? Se ele entrar nessa B e não tiver nada, a chance dele pedir pro cara voltar é muito grande. E aí vai depender Big Mac eu acabo com 3 mordidas aí, ó, que pode ter em cima do Brinks. Tá chamando o cara de planetário aqui? Ah, mano, o maluco é Saturno, velho. Porque o Big Mac não é pequeno, velho. E agora, faz o quê? O artezinho tá chegando pela Big Mac é maior que o quarteirão e eu acho o quarteirão grande. Joga demais. O Alienware tá entregando demais. Mano, para de chamar o Brinks assim, velho. Nossa, olha o Basic, velho. Vai tomar no cu, que esse moleque é muito bom, velho. Tá jogando mal com o nesse mapa, mano. Que loucura, cara. Que loucura. Parabéns aí, Shao. Pois é. Por demorar 6 meses pra colocar o Basic no time e depois por demorar 6 meses pra colocar ele de Phoenix. Porque não é comum. Não é comum ele demorar tanto tempo pra gastar recursos, cara. E a Fúria não tem nada a ver com isso. Tá jogando muito bem. 2-1 é ele de novo, hein, XR? Será que tem margem aqui? Opa! É, cara, vamos ver. O Basic já pra fez alguns milagres no jogo. Isso aqui parece mais complicado. O Gobeira gasta ultimate, aí o Basic vai ter que respeitar. Não! Ele não respeita! Abre na cara, já imagina o segundo, só que o tempo tá passando. 27 segundos, já não tem recurso, tem veneno também! E aí já não dá mais! Xenon de Bandit! Quase o Basic faz esse Eu deveria ser Laudete? Quase que mais um irmão, tô aí a contratação, né? Quiser me contratar é só falar comigo. Não. Deus me livre, galera.
Só fala mal da Loud, não merece não. Eu sou o cara que mais elogia a Loud nesse cenário esportivo. Estranha, né? Porque você vê que o Koala entra no smoke, o Con não tá próximo de tradar ele, né? O Con tá corda ainda. E a 2Game, cara, vai encontrando talvez o que seja a sobrevida, o respiro num mapa onde o ataque foi muito cauterado ou tomaram muitos retakes. Cauterado? Aí, cara, 9-2 e aí, ultimate de início de round. Cagou. O Shai acertando pela parede da Viper. Mas a passagem aconteceu, né? O QCK entrou sozinho. E aí o Shai vai gastar ult na base pra pelo menos manter essa região um pouco mais segura. E agora a Fúria pode somar pelo céu. Vamos ver qual vai ser a ideia. Xenon pressionado ali pela rampa, gastou veneno. Esse plant aí, a 2Game tem que redominar a rampa e jogar pra trás, pro céu. Olha aí, vai pegar passa o caute. Agora eu não entendi. Quando ele gasta, ele morre. É o gatilho, né? Olha o Spaca tirando onda, velho. Tô longe, né? Ainda traz mais um abate, porque esse cara tá tentando marotar. Vamos ver se ele aparece bem, só que o Basic não perde duelo. Nossa. O Bomb cai também, a Fúria. Vamos dar um miradif aqui agora. Mais um retake, 10-2 na primeira metade. Cara, uma primeira metade extremamente merecida da equipe da Fúria. Um 10-2 sem muita chance para a equipe da 2Game, que até coloca a Spike no chão, cara, mas parece que quando coloca a Spike no chão, bate cabeça, se atrapalha, e o Basic, o Shai e a equipe da Fúria, de modo geral, defensivamente falando, dá uma aulinha aqui de primeira metade. É isso, por enquanto, uma aula da Fúria, e agora vamos direto com o Melão lá de LA. Imagina o Basic na Loud, você é louco, ele smurfar. Olha o Tutu! Saudades, amigo. E Como é que você tá? Finalmente de volta, né, Melão? De volta. E como é que foi pisar aqui de novo, rever uma galera, rever esse espaço, sentar lá no pau, como é que foi? Cara, fiquei muito feliz, porque... Ela no pau? Mano, muito tempo, né, sem jogar aqui. Quando você pisa no stage, te dá várias memórias e você lembra quão da hora jogar aqui, tá ligado? Então eu fiquei muito feliz, né? E você tem boas memórias enfrentando o Oxy e companhia ou não? Esse cara é insuportável contra brasileiro, mano. Cara, o Oxy, tipo, ele ganhou uma vez e eu não tinha mais oportunidade de enfrentar ele, sabe? Então, mas pelo menos, tipo assim, nos Elfos, quando ele era da Cloud9, já ganhei dele também, sabe? Então, tá 1-1 ali, mas vamos ver o que vai dar aí. Tá certo. Então, galera, ó, já, Fluxo contra Cloud9 vai ser jogão. Cara, e, assim, é o time que, dessa primeira rodada, é o time que veio do VCT no melhor momento, né? Os caras vêm de 2 vitórias seguidas. Dá pra fazer. Dá pra não parece estar girando um pro de moto. Dá, acho que a gente vem se preparando bem também, então acho que vai ser um jogo bem pegado e se Deus quiser vamos sair com a vitória. Então é isso, galera. Fica por aí, acompanhar, segue o Fluxo e vai Brasil. Dá um soquinho aqui. Vapo. Vapo. Vai, Tutu! Tá aí, cara. Saudades também. Vapo é foda. Atuando aí nesse palco do VCT Américas. Vamos ver se ele volta. Quem é esse cara falando aí? Era o Melão e o Twist. Twist, jogador do Fluxo, Melão, repórter da Riot Games Brasil. Agora volta num bom momento. Valeu, Gustavinho. Pelos 21 meses. Para se tornar o melhor controlador do Valorant. O Melão faz live? Não, Loquizeira. O Melão nem joga Valorant. Ele só é repórter mesmo. Conseguiu, alcançou muita coisa. A gente falou do Globo Repórter. Comentando até do Sadak, Loquim, VCT Américas, conseguiram a classificação pro Champions. Mas depois algumas coisas aconteceram que mudaram o rumo ali, mas o Twist tá de volta, ainda bem. Ele é bom, cara. O Tutu é bom demais. Ele que ensinou muita gente a jogar de Harbor em 2023, né? Porque ninguém jogava e ele foi um dos principais aí a trazer naquela sempre ideia, foi um fã do Harbor do Twist, né? Forte demais, cara. Um dos melhores. Se você não é, XZ, você não tava ele tinha, né? Ele faz, Eu achei que o Saka não pegou, velho. Então todo mundo é, cara. Não tem como não ser. E vambora, segunda metade. Começaram a botar o XZ, ele faz a maldade, velho. Jet, botaram ele pra jogar. Ele já faz até dando risada, mano. E com certeza na cabine ele já olhou pro Spaga dando risada, o Spaga percebeu, velho. Tá aí, rapaziada. Em breve, hein? Logo Olha lá a risadinha. Jogando pelo Fluxo contra a equipe da Cloud9. Próximo jogo, hein? É, na sequência. Por enquanto a gente vai acompanhando ainda o atropelo da Fúria nesse mapa da Split. O QCK tentando se segurar. Vem o primeiro, ele quer mais. Vai tomar essa bang e vai ser atropelado também. Só que o Brinks levou o com. E a vantagem ainda se comprometeu pra levar 2 kills e beleza, não levou. Base, Aptizinho garantindo esse plant. Os 4 jogadores da 2Game ali pelo céu, hein? E o Gobeira vai buscar essa informação. Eram 2 jogadores, vem o terceiro também. Mas o Artizinho abriu antes da banda. Meu Deus, que isso? Ainda saiu e o Brinks tá com 1 de HP. Mais um. E o Brinks tá com 2 de vida, vai receber a cura.
Era não, da cura não, ele era da Viper, da Orb. Então beleza, a cura não veio porque o FRZ tava muito longe, nem tem cura. É um 2 contra 2 agora. O Shai, mais atrás no fundo do bombe, abre e mira. Estão um paralhaço, Coreia. Esse mapa e acabou. a Fúria vence mais um BONOXS. Pistol 11-2. Que balinha do Art na base ali, hein, cara. Correndo pra curiosidade, trás. o Melão recebe o salário Acertou dele. uma bela bala pra chegar um pagar pouco mais lugar à pra volta do trabalhar base. e-mail, a Riot Nós paga tínhamos tudo. falado, né, A Riot rapaziada? paga Esse tudo. mapa já tinha acabado. Melão continua recebendo o questão salário de dele a no Brasil, Fúria tava do Brasil em jogando, real. estava jogando Porém, muito quando ele melhor viaja que pra fazer o VCT Américas, Então, nada vamos mais supor que ele vai ficar lá 30 dias. A Riot paga a moradia dele, a Riot paga o transporte, a viagem e a alimentação nos dias de trabalho. Além disso, a Riot dá uma diária para os dias que ele não tem trabalho, ele se virar com a alimentação. A diária geralmente é de $70, $60, alguma coisa assim. É, o Artzinho, a gente tava comentando na Melão, chegou a falar ali no pouquinho É, também. como é a empresa que te mandou trabalhar lá fora, é a empresa que tem que pagar, tá ligado? Mas mesmo assim, uma 2Game que parece desconectada. Não entendeu como somar no Spike Side, por exemplo. Deixou esse capa. Será que a Fúria se encontrou? Setup da 2Game também esquisito. Cara, dá pra falar isso, mas a split da 2Game é ruim também. cara, Se eu não me engano, esse foi o mapa que eles tomaram pau lá no... Mano, se eu não me engano, eles perderam de overtime pra Shopify nesse mapa. Foi? Não lembro. É que teve um mapa que eles tomaram pau. Foi a Breeze, não foi uma coisa assim? Passa Não muito lembro, viado, não mas lembro. garante uma vantagem boa agora, 4 contra 2. E lá no meio, Artzinho começou a crescer no jogo. Acerta uma balaça e o Gobeira sobra sozinho. Vem aí o 12º ponto da Fúria, hein? É, Opa, questão de tá tempo tocando aqui, interfone, hein? já volto. Forçado da Vai lá. 2Game, tá? Compraram tudo que podia nesse round, então os próximos agora acabou, tem que galera. fazer, É, não tem tudo o que fazer. forçado. Acabou. E o Koala na curta Acho que distância. as transmissões o se gol pagam? antes disso, Mano, já a Riot encaixa não ganha HS. dinheiro com transmissão. Só A Riot falta ganha dinheiro com o uma jogo. Fúria. A transmissão é pra chamar a pessoa pra jogar o jogo, comprar as skins, etc. Campeonato de esportes não dá dinheiro, mano. É muito raro. Vai lá. Por que resolveram Um escolher campeonato, uma transmissão de esportes dá lucro. A transmissão de esportes pra Riot tem outro motivo, tem outro foco. em relação à Fúria, mas é né? É continuar com o game ativo, é continuar com pessoas jogando. E assim vai, bom entendeu? Valorant, né? A gente sabe que a Sunset eles gostam de jogar, apesar de eles terem perdido umas semanas atrás. A Breeze, eles também chegaram Como funciona no as quase orgs, por alguns exemplo, a momentos, Loud? e agora a Split... A Riot dá um dinheiro anual pra Loud, por ela Loud ser da franquia. E a Loud usa esse dinheiro pra se virar, pra morar lá e tudo mais. Mas na maioria das vezes as orgs se viram sozinhas. As orgs são uma empresa. Se elas querem estar na liga, elas têm que tirar dinheiro do bolso. Os jogadores mais positivos aí da Fúria. Com os números de agora, ele é o segundo melhor jogador do campeonato. Hoje é meu aniversário, pode mandar mensagem de parabéns? quebrando Parabéns, o Gustavo Alcântara. Beijo, obrigado pelo carinho. Valeu por estar sempre apoiando aí na live, seu lindo. Tenha um ótimo dia. Bizarro, né, de imaginar. E agora o Koala9 mais uma vez tentando acelerar foi, né, essa Golina? Judge, mas o Xenon recua muito bem, fica miado, mas pega essa kill, a bang, Acabou. é boa Não, da FRZ. não. Ele vai buscar o armamento também. Confundindo a Riot sempre vai ser as mesmas transações em games. Cara, eu acho que eles Sim, forçaram ele as base, vendas de tá? skins, né? Se essa corridinha que ele deu aí, se Irmão, a equipe da Fúria escutou... a skin do Champions vem de talvez 80 o milhões, 100 Artzinho milhões de vai fazer dólares, exatamente uma isso, skin, né? velho. Vai tentar punir ele. Você acha que a Riot ganha Olha pra trás, quanto já dinheiro viu. com Ele viu, skin, ele velho? viu. É muita FRZ grana. Parece que viu também. E agora que quem banca o leva jogo, o melhor, Artzinho. É lógico, numa transmissão dessa, a Secret Lab deve pagar quanto? 1 milhão pra tá aí, a outra pulsar, mais 500 mil dólares, sei lá quanto que é, são as cotas de patrocínio. Mas, mano, a grana que a Riot gasta pra fazer a transmissão é muito grande. Da né? Então, paranoia, né? Mas tá bom, XR, tá aí, o jogo tá resolvido pra Fúria aqui, né? Não tem o que fazer. Agora vem a bang. A 2Game vai garantir esse terceiro ponto pelo jeito. Tem round mais o tempo, né? É, cara. Como o CS E aí, ganha dinheiro, o Spaca então fica completamente... não é com transmissão. Não, eu já tô O CS nem faz acostumado, transmissão, cara. né? Não tem- cada um A de um Valve lado, e o é o CS em Brinks si não do faz lado, uma o Art do transmissão. outro. As transmissões de É uma CS quem faz são habilidade que a outras galera não gosta empresas, muito, Blast, né? EMEA, Parece que etc. Parece que não, Aí né? eles tentam ganhar Então tá aí, dinheiro com rapaziada, patrocínios 2Game pros vai eventos, garantir o terceiro ponto. entre outras Não coisas. fizeram uma... Eles não E captaram o jogo armas em da si, equipe da CS, Fúria. ganha dinheiro Esse é o com as grande ponto, né? O skins, único que tinha com pegou arma abertura era de FLG, caixa, mas ele com acabou várias sendo coisas. morto na base. Então vai ser um round onde talvez a 2Game mantenha os armamentos, né? Não tem muito o que fazer, né? Eu lembro de ter visto uma vez, Pacon, no Twitter, acho que já faz alguns anos, um clipe que era um compilado de paranoias do Spaca. Lembrando que no CS pode ter casa de toranja, né, velho? Anos atrás. E aí isso Só paga essa uma partida de transmissão. agora eu acho que vai pra uns 10. Tipo, eu posso chegar pra uma casa de toranja e falar, mano, eu vou fazer o TSI e o TSI vai ser buy a sua casa de toranja. Custa 3 milhões. Só que na verdade eu caço 2 pra fazer o TSI, tá ligado? E eu boto 1 milhão no bolso. Saudades, hein? As casas de toranja têm os 3 milhões e agora, assim vai. Então muitos campeonatos Fúria como Blast, tentando EMEA, fechar logo faz esse isso. mapa.
tudo indica que é só questão de tempo, realmente, né? Vamos ver se a 2Game ainda consegue acreditar nesse overtime. E por enquanto, muita calma da Fúria que vai com 5 jogadores para a área. Bunny que não fez o boss hoje. Dá pra fazer Eu não fiz ainda? Eu faço acabando esse mapa, peraí. Eu achei que eu tinha feito já. Do posicionamento dos dois jogadores aí do FLZ. Estás a trollar? Estás a trollar, é? CK no timing! E levou o principal jogador do outro lado, hein? E agora a FRZ também acertando pela parede, pega o artezinho. Round começa bom pra equipe da 2Game, FRZ de novo. Apenas Shai e com agora. E a 2Game... Acabando esse round, eu boto aqui na segunda tela e ataco. Continuar aí, né? Enrolando um pouco mais, prolongando esse mapa da split até começar de fato a poder sonhar com a virada. Quando chegar aqui nos 12-8, 12-9, dá pra ficar preocupado ou não? 12-11, né? 12-11 só? É, pra acreditar na virada é no 12-11, pô. Ah. Beleza. Voltei. E tá aí, ó. Xenon. Não, tá rolando comeback. Nesse Tá rolando round, comeback aqui, ainda não teve como jogar. Porque eles tomaram 2 kills ali de primeiro tempo. Ainda não, Gabriel. Que o QCK pega, né? Na smoke agora, na popzinha. Ficou muito fácil pra equipe da 2Game, depois o próprio FLZ. Faltou velocidade pra equipe da Fúria, porque o Koala foi pra cima, ao mesmo tempo que os jogadores estavam entrando por baixo. Meu sonho era ser casado com uma mulher rica. O meu também. Da FRZ não foi, porque não tem muito o que fazer, né? É, cara, mas tá aí, né? Tô atacando o boss aqui, guys, no segundo ali monitor. Praticamente no shift, né? Facilita os disparos a encaixarem pela parede. E agora a equipe da 2Game melhor armada, né? Eu acho que assim, cara, se a Fúria deixar chegar no 12-9, eu acho que os jogadores já começam a ficar meio preocupados. Olha aí o Bobeira! Avança no meio, FRZ. Olha aí o Bobeira! Levando o basic muito cedo no Golira mandou R$30. Salve, Golira. Seguinte, você é o melhor streamer que tem. E desce um evoluções prismáticas pra eu. E dá beijinho no PF. Ó, só tem 2, hein? Vou escolher esse aqui. Só tem mais um evoluções prismáticas. Acabando aqui, Golira. Porque o fogão tem o deixa do mestre. acabar. Então, informação porque ele ganhou o mestre regional. O artezinho de 2020 agora. E o Cole acaba caindo com a Spike. É o 5º ponto da 2Game aí já, hein? Aí, ó, FRZ. Será que vem uma pausa não era um do mestre, Shao agora? Porque era um round meia compra, né? A Fúria deixou ainda alguma grana no banco, Niang. Falta um roundzinho, Nini. Aqui não round. Tem 2 paus táticos, não precisa economizar agora, né? Junte aí, né, velho? É isso que eu ia falar. O round XRM tá cada vez mais próximo. Isso, pô. Não, o XRM é foda. Isso, velho. Você junta as ult aí, meu. Junta as ult aí. Tem ultimate do Basic, tem ultimate do Artezinho já. Os outros ultimates estão muito próximos também. Mas só com o ult do Basic já dá pra fazer um ótimo round. Então... me surpreenderia até a SVS estar essa pausa tática, mas pode ser que aconteça, até porque tá tomando vários rounds na sequência, muitas vezes a gente vê o Shao falando, pausaram. O time dele inteiro já tá conversando, já tá entendendo o que tem que fazer, então aqui vem essa pausa tática, porque tava fugindo um pouquinho dos trilhos, só que dá a oportunidade também da 2Game conversar, cara. Então a 2Game já tinha gastado as 2 pausas táticas, agora o Gabi X conversa bastante com o time também, mas na minha opinião aqui é questão de tempo, é juntar os ultimates, trabalhar bem o round com os ults, fica fácil de finalizar. Não, e até pra equipe da 2Game, cara, é voltar pro jogo. É tipo assim, um bot não é o Iago. Provavelmente vai ter um terceiro mapa. Então assim, sem entrar 100%. Sim. Mano, pior que o Richard Panda, o Richard Panda, ele digita os palpites, só que ele colocou algum autoclique de emote. As mensagens dele é só emote e palpite. Palpite, 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 emote, 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 palpite, 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 emote. Emote, emote, emote. Ele colocou a cada 3 minutos pra mandar emote. Autoclique de emote? Chegando aí, pra ele poder farmar os pontos da loja, tá ligado? Que se a 2Game virar, ela vai raspar o Vamos isso aí, Richard Panda. Tá spamando o chat, mano. Caramba, cara. Legal, legal. Bom saber que a Naper tá participando do entretenimento aqui, né? É isso, cara. Confiante na vitória da Fúria. E agora, 2 ultimates pra Fúria. Eu comentei com o Tixinha agora. Pelo menos mais a do Koala e a do Con. Discordo de algumas partes do texto dele lá. Mandou R$30. Eu quero a última evoluções prismáticas. Tá bom, Roniak. Mas uma pena que ele aposentou. Exatamente. Independente do placar. E ó, QCK de Operator. Acaba arriscando separado, esse disparo tá? inicial. Acabando o jogo a gente faz. Quanto eu dei de dano no boss? No começo do Valorant, ali 2020, começo de 2021, quando ele jogava pela Team One, foi de Jet Operator que ele ficou conhecido naquele momento do cenário. Inclusive jogando com essa Dragão Operator. É isso aí. QCK que não era o problema, né? Top 1, 33 mil. E não é mais. Muito dano, né, irmão? Não é. Voltou a ser Respeita a minha história. Mas continua ambicioso. E aí, ó.
De olho em cima no strafezinho, né? E por baixo, vez que já gastou. Eu sabia que ele ia gastar essa ult. Como eu tô trolando, o Little? Eu fui o top 1 da vida. Mas quem sabe pode dar certo. QCK! Olha o Brinks. O Shai e o Basic garantindo 2 abates. QCK mais uma vez. Não é possível, velho. E aí o Gobeira já soma pela base. Não é possível, velho. O QCK tá com 10 de vida, mas o Shai sozinho contra 3. O Gobeira tem ult também. Vamos ver se ele vai querer gastar ou se eles vão tentar vencer a vantagem numérica. O QCK cravado na subida da corda. O Shai com 17 segundos pra tentar esse plant. Se clicar vai ter soma, hein? Dele conseguir pegar um kill e plantar, ele tem ult. Vem a Bang. O Gobeira gasta a lancheira. Ah, difícil. 12-6, velho. É ponto da 2Game que tá longe ainda. É, a 2Game vem crescendo no jogo, rapaziada. Quem tem que acreditar são eles. Essa é a realidade. Apesar de eu estar falando, o Niang tá falando aqui, pô, uma questão de tempo e tal. A primeira pausa tática passou, Niang, e não foi muito bem absorvida aí pela equipe da Fúria, que como o XR falou, o XR tá bravo. Você viu, cada ultimate gasto da Fúria, o XR fica maluco. Mano, aqui, o XR ele é muito fã dessa tática, né, velho? De juntar. Do Art também aqui, aparentemente, né? Então gastaram 5 ultimates. Vai demorar um pouquinho mais pra juntar os 5 agora, XR. Ó, pera aí que tá, deu um alerta. Bugou a rolha. Vamos ver. Já tem spot ali, vai rolar a entrada. Cola Noob passa no fundo do bombe, mas olha o Brinks. No TPzinho ele surpreende o Gobeira. Meu Deus, Coreia. 12-7. Calma. O dedo. E leva mais 2 ali na entrada da garagem. E aí, meu amigo? Ó, o dragão voando. Você viu? Abriu a asa. Eu até achei que era uma coisa diferente. E o Xenon finaliza o ponto. Fica pra Já teve uma virada de 12-0? Pô, no VCT que eu lembro, não. Já teve 11-1, já teve 11-0. De mudança de ritmo não funciona. E tava o placar, se eu não me engano, tá 12-7, tá, rapaziada? É isso mesmo. É, porque tinha como dado, viu acho o que Live um Pix leve pra você bugzinho no na pacote, HUD. dá uma exclamação Live Pix tá, ou Pix aí, Rafa. Vai ter o link do bot. Você envia com os 30 reais com a mensagem de qual coleção você quer. Lembrando que só tem 2 coleções agora. Mega Evolução ou Heróis Excelsos. A Evoluções Prismáticas acabou. 8 ali, 12-9 já é uma pressãozinha, hein? Evoluções Prismáticas, as duas que eu tenho aqui é uma do Golira e uma do Raniar. Ultimate não vence. Ó, mas agora tá bom pra Fúria, hein? O setup ficou bom pra Fúria. Fúria ainda não teve. Vamos ver, cara, o Brinks. Botando a smoke ali pra tentar segurar, mas matou, acabou. Ô, Lírio, você tá vendo EMEA onde? Que não é comigo. Não é possível perguntar o que eu achei do cara. E se você viu o EMEA. A 2Game vai se organizando no retake, mas a espada foi plantada. E aí realmente fica complicado, mas o QCK também tem ultimate. Deus, não é possível. Meu Deus. Coreia. Calma. Não tá 12-5. Tá no meio da ultimate. É o Shai quem gasta esse poço peçonhento. E ficam 3 contra 3. Tá 12-7, né? Mundo lá de trás, em chiclete. O Basic na ult junto com o Shai. FRZ dando a volta. Vamos ver se ele vai spamar ou não, né? O Con fica mais atrás pra proteger. O tempo tá ficando curto. Con bem posicionado. Consegue levar o spray. Acabou. Leva mais um agora. 13-7, hein? Não foi 5 pros palpites. 13-7 porque tá errado lá em cima. Fecha o mapa da Split. Empata a série 1-1, Melão. E a Fúria tá de volta, hein? Foi difícil fechar. O 2Game consegue uma boa recuperação, mas tarde demais. E mais uma vez, ó, menino Basic jogando muito. A gente queria muito ver ele de Phoenix. Palpites abertos, hein, guys? Pronto, abrir os últimos palpites. Palpites abertos para Fúria contra 2Game. Podem palpitar aí. Tudo na Sunset. E não esquece, hein? Ainda tem Fluxo contra Cloud9 hoje. Meu Deus. Eu tô com o bagulho errado. Mark, aka Nismo, currently competing for AMÉRICA, and I will be building my dream team for VCT Americas. Fala, galera, vou levar o outro hambúrguer na geladeira, rapidão. E eu vou montar o meu time do VCT Américas e eu não vou falar nenhum jogador do 2G. So I will start with the initiator. I will go with Ethan. Iniciador, eu vou botar o Trent. As a controller, I will go with Spaz. Controlador, eu gosto muito do playstyle de quando o Keiko joga. For smokes, I will go with Bang. Duelista, botar o Mada. For duelist, it will be Mada. Sentinela, vou botar o Cortesia.
Rafael P mandou 30 reais. Salve, Rafa. Boa noite, Tisha. Boa noite. Abre pra mim um dos heróis excelsos. Tá, vou pegar um aqui aleatório. Tá, vamos abrir os pacotes agora, aproveitar que tá no intervalo? Bora, Golira, começando com você. Beleza? Golira. Boa sorte, Golira. Treino de faixa preta. Furfou. Round. Trompete de vidro. Dipling e Gleison. Desculpa estar falando isso aí pra você agora. Valeu, Golira. Obrigado, tamo junto. Raniak, você agora, Raniak. Aí ela falou, não, agora. Did you like his video? That shit was ass, bro. What the fuck? What? My video is ass? Raniak. That shit was insane, bro. Oh, okay. Treino de faixa preta. Pupitar. Vai ter mais perguntas nessa série, não. As perguntas normalmente eu faço mapa assim, mapa... Pincer, Master Ball. Não, Pokébola. Mano, como ele fez isso? Raniak! Vaporeon X. Não é full art, mas é uma boa escolha, velho. Ó. Como é que eu faço uma estátua do Luxo? Bonitão. E energia. Calma aí, Raniak, deixa eu colocar no sleeve. Se denunciou, mas aí nessa pisando do veneninho, consegue o abate. Só falta o jogador muito miado. Aqui, Raniak. Já vejo o preço. Vou abrir o do Rafa, tá? Rafa, um P. Bora o seu. Calma que a gente já vê quanto que é. Aguenta aí. Rafa, boa sorte, Rafa. Starly. Vanish do N. Budil. Weavile. Esfera da Luz. No servidor para começar a nossa partida. E... Snorut, água. Cara, eu achei que eu Valeu, Rafa. Bom, Raniak. Você conhece esse fantasma aí? Ele é um fantasma ardiloso. Vamos ver quanto que vale seu Vaporeon. Vaporeon X 023 131. Raniak, vale... Essa aqui não vou contar, 20 reais. 20 reais, Raniak. Agora você pode decidir, Raniak, se você quer o dinheiro, me dá pra minha coleção, ou se você quer pelo correio. Parabéns, Petino. Parabéns, meu mano. Legal, né? Legal, 20 conto, o Vaporeonzinho da hora. Vamos lá, bora agora. Tem restrição basic, quem brilha levando em 4K. Mas não é você, Taylor, é o Raniak. Com sobrecarga, é apenas do dentro da base. Coberá! Timotino é muito fofo, ele é gente boa, né? Timotino tem cara de ser muito gente boa. Guys, a Isa não pediu Mac, ela pediu Cabana. Eu vi pelo cartão aqui. Sua vaga pro Champions, e nesse momento, a equipe Correio? Beleza, Raniak. Como você faz? Você me envia uma DM no Instagram. Presta atenção. Oi, sou o Raniak. Tirei o Vaporeon X. Nome completo, endereço completo até o final. Rua, bairro, CEP, estado, cidade, tudo bem discriminadinho ali, tá bom? E aí eu te respondo no Instagram. E parabéns pelo Vaporeon.
Pra equipe da FURIA, cara, Eu vou assinar. de mapa, trabalhou muito bem o lado defensivo. Não, você pediu Cabana, eu vi. O Base que brilharam muito Obrigado, na filho. para garantir essa Ah, o de Wagyu? retake bem sucedido. O Basic de Phoenix trabalhando muito bem, suspeitando muito das malícias da equipe da 2Game. Legal, E, cara, manda um abraço assim, pra elas. Podia ter jogado melhor? Podia. Manda um abraço Essa é a amanhã realidade. pra Acho que o Brinks jogou muito afastado. Mariaca, já tá separadinho pra você, tá? Parabéns. Fez muita falta em 2 ou 3 rounds fundamentais ali pra talvez Ela pediu um hambúrguer de Wagyu pra Mas, mim. Yang, a gente fala, quando vira 10-2, 9-3, 11-1, o time que faz esse placar mais largo, eles têm que errar muito na segunda metade. E a FURIA até errou um pouco no finalzinho quando a 2Game volta, mas a gente sabia, cara, era questão de tempo, era uma questão do Basic fazer uma boa multikill, qualquer coisa, porque a FURIA chegou no 12 muito cedo. E pra você que tá chegando agora, tá aí os placares, então, dos dois primeiros mapas, Ascent e Split. Ascent era a escolha da 2Game, a 2Game vence de 13-11, agora na Split 13-7 pra FURIA. Só que mesmo assim, cara, ainda uma FURIA que podia ter fechado muito mais cedo, né? Então podia ter sido um domínio ainda maior. Teremos Sunset, então, como o nosso terceiro mapa, agora mapa Decider, mas ainda mostrando pra vocês de casa um pouquinho dos números dessa Split, a gente tem o Basic mais uma vez, Pacão, acho que sem novidade nenhuma. Ele joga, ele vai ser MVP, 22 abates da mão dele, do outro lado o QCK apareceu bastante de Operator agora, mas eu senti que não encaixou muito bem esse double duelista, ainda mais na maneira como eles precisavam progredir quando estavam atacando. Cara, eu acho que assim, se a ideia era, beleza, a gente vai entrar no Spike Site, funcionou. Só que o pós é que foi muito ruim, cara. Esse é o ponto, porque você tinha mostrado, acho que lá, de 9 rounds da FURIA, 7 foram no retake. Então, assim, não tem muito o que fazer quando você, beleza, eu tenho o double duel, eu entro no Spike Site, muitas vezes guivado pela FURIA, porque o Con tava jogando aquele formato do Blow, né, de jogar a janela e tal. Então, assim, e olha a quantidade de first kills, cara, que a 2Game teve ainda, e ainda assim rodou melhor pra equipe da FURIA. Óbvio que teve muita trade e tudo mais, que a FURIA tá com uma composição de tradear muito legal. Mas de qualquer maneira, Niang, a 2Game podia ter jogado um pouquinho melhor a primeira metade, mas mérito da FURIA e mérito do Basic e do Shai que fizeram uma excelente partida nessa split. A gente vê a quantidade de vezes ali que a 2Game conseguiu fazer o plant da Spike, mais de 10 vezes que plantou, ganhou só 2, cara. Sim. Então foram 12 rounds ali, né, ainda com essa possibilidade. Mesmo assim, uma 2Game que nesse mapa da Split não vinha tendo bons resultados. A grande dúvida aqui pra essa partida é, será que eles vão banir a Split, que é um dos melhores mapas da FURIA? Será que eles vão manter o veto na Summit, que é um mapa novo? Ai, pronto, podemos aumentar aqui. Manteram o veto na Summit, a FURIA aproveita, escolhe esse mapa e vence. Mas agora, como a gente tava André 3R4 mandou 30 reais. Olha o André aí. Último pra finalizar, Mega Evolução e chega. Mega Evolução? Pode escolher, né? 13-1 contra Leviathan foi justamente contra uma Ai, peguei um bom. Mano, peguei um bom pra você, Andrade. Bora. Mas teve também uma Sunset que a FURIA perdeu. Peguei um bom, Andrade, pra você. Intervalo, Bora, mano. Foi na primeira semana essa vitória, depois eles jogaram de novo, acabaram perdendo. Mas ainda assim, cara, minha dúvida é, a FURIA vai trocar de composição? Então, será que vem a Deadlock? Será que vem Fênix? Então, esse é o ponto, cara. Eu acho que pra enfrentar essa 2Game, até pelo histórico, Lupani. pode ter rolado talvez uma conversa da FURIA de falar, e aí, a gente vai pra Praia de essa surfista. Ideia de double well, a gente mantém o basic de Deadlock, funcionou muito contra o Leviathan, mas depois contra... Não sei exatamente com quem que eles perderam, cara. Eles acabaram não tendo o mesmo impacto. Acho que foi pra Envy até, não foi? Foi pra Envy? Bora, vai voltar o jogo. Pode ser, cara. Acho que foi. Valeu, Andrade. Foi pra Envy. Alguém roubou o título? Eu posso arrumar. Ah, não. Eles vieram obrigado, Raga. Xixi, aquele sabor Wagyu, não sei se você se inscreve, então, assim, é um tipo de carne. Wagyu. É um pouco mais caro. Esse hambúrguer do Cabana custa R$65, eu acho. R$66, um bagulho assim. A grande dúvida era se a FURIA É uma carne bem gostosa, assim, mano. Uma carne mais macia e tal. Até porque bem agora boa. tava jogando contra uma equipe do Tier 2, uma equipe do Challenge. Um corte premium. Conseguiu e agora parece voltar ainda mais Tisha, confiante. como você sabe que é a pessoa que ganhou a carta que te mandou mensagem, ela consegue provar, pô. Mandando perfil pra mim. Aí ela me manda o nome dela, aí eu mando na Kik pra ela digitar com a conta. Dá pra provar, relaxa. Os dois times. E mais uma vez, a gente tá vendo aí o Basic com esse Fênix, o Artzinho. Você é louco, mano, não fala isso não. 9,5 já de miopia. Posições bem parecidas. Bom, eu falei 2-1 to game, mas a Sunset da FURIA é boa, né? Eles mudaram, né? Porque o Basic jogava de Deadlock aqui. Olhar pro histórico dessa 2Game, lembrando mais uma vez, né? 2Game é uma Tá equipe de do Fênix. Challenges que tava jogando aqui, fizeram essa base dessa comp pra todos os mapas, né? Pelo jeito. Que joga no próximo jogo. A 2Game perde na grande final, vai pra LCQ, ganha do time do Latam, que tava na LCQ também, que era a Bombom. Eu tô sentindo que, num geral, lógico, foi um 12-7, 13-7 e tal, mas no geral o fogão tá muito abaixo, mano. Ganhou de 13-4, pelo menos uma partida bem dominante, mas o nível geral dessa equipe do Latam Norte não tava alto. Cara,
Qual o time que eles perderam, Nia? Não entendi porque o XRM tava de sorrisinho, não. Fala de novo o time. É porque... Vou fazer em ordem aqui, ó. Tá. Bom, bum, contra. Aí, beleza. hein? Nick, né, cara? Agora rápido. Não, aí já foi. Já. Bom. Eu prefiro dois duelistas em todo o mapa, ô, João. Cara, Do jeito que a FURIA tá jogando agora. Eles ganharam o prêmio de pior nome de organização da história, né? É isso aí. Vambora, rapaziada. Terceiro mapa daqui não passa. FURIA contra 2Game. Quem vencer, Eu não posso operar passa meu uma pi rodada ainda. na frente nos play-ins, quem perder, Quando eu puder, eu vou operar. A lower XRM desses play-ins, hein? É isso. Que já tem a M80. Já tem... Como assim, já tem a fiscal? bestia. O cara nem me seguia. Lembrando que caiu pra lower, se você conseguir Ah, classificar no Insta? pela lower, Ele não você precisa me já seguir tá no na Insta lower pra do ganhar. playoff. Bora, Coreia. vamos E aí, pra lower. se o game ganha, você continua com seu É palpite? isso, cara. De qualquer forma, ainda hoje teremos... Eu vou manter. estreia Inclusive, palpitem aí, galera. Até o final do FLUXO pistol. VCT EMEA aí que vai enfrentar... Palpite a está Cloud9. fechando, hein, acabou guys? os palpites. Lembrando que o campeão do dia ganha R$40. Se for um sub, ganha 60. Já tem time do Challengers nos playoffs, né? Já tem. A Team Heretics ainda tem uma leve chance de ir por ponto, mas é muito difícil. Opa, Tá ó. certo. Vamos ver. Vai Bora ter de round batida, hein? pistol. É o terceiro e decisivo mapa Sunset nesse confronto entre organizações Meu brasileiras. Deus, brincão. E aí o Brinks, pressionado, toma paranoia, mas consegue. Mas ninguém se livrar da acompanhou? bola. E já viu mais um que tapa do Brinks. Consegue levar o artezinho lá no meio, começa Alguma bem coisa no travou a pistol. FURIA de acompanhar o Brinks não cola? Caída pelo meio, Ué, Brinks foi buscar mais um. E acaba tomando, Shai. Fica ali pela escada, acerta o QCK, mas a troca foi imediata. E agora 3 contra 2, flecha de choque ali quase acerta o com. E ele vai esperar o base pra somar com o spot. Mano, meu palpite foi 2x1 to game quando começou a série. Antes de começar, né? Rapaziada. Estamos juntos, então. Hoje meu palpite foi 2x1 to game e 2x1 Cloud9. Foi meus dois palpites Então ele coloca hoje. uma câmera alta no mercado que o jogador do lado E aí, não galera, quer. vai mudar ou não Ele vai? pega justamente o Aproveitei jogador esses seus últimos fazendo momentos. A passagem, ainda assim, né? O Koala ele slida Quer dizer, pra cima. seus Essa últimos aqui, momentos pra de mim, palpitar, é ninguém vai morrer. Caralho, velho. O round talvez ficaria ainda Aproveite seu último momento aí, chat do Coreia. FURIA perde o pistol. É meio ameaçador, não era a Sai na ideia, frente. não. E lembrando, a FURIA não colocou a spike no chão. Não tem como fazer um forçado aqui. É, vai ter que vir pra um econômico completo, todo mundo de Classic. Mentiroso, Tisha, você diz 2x0 FURIA? Difícil, Ah, eu tem falei uma trollando quando eu vi o do pique base, do quem Phoenix, sabe? cara. Bom, O dia inteiro na vou live eu fechar falei os 2x1 palpites, to Bola game. curva, quem que vai buscar essa orbe aí? Deveria ser o Basic. Ele já tá ali se aproximando também da sua Mais 10 ultimate. segundos, galera. E agora essa entrada vai acontecer. O Brinks tem ali a câmera pegando informação. Spot pra cima dele, ele Ah, ô Brinks, que mal jogado, irmão. E aí acaba entregando uma arma de presente. O Tá sozinho no bomb. Round completamente econômico, mas Travei, pode dar Tisha. certo. Tá, eu vou travar Pra também. cima da FRZ, ele toma bang também. E aí, cara, ficou complicado pra Vou travar time, agora, cara. pra não mudarem se o round acabar aqui. Vão tomar round econômico, cara. Exatamente igual É, eles eu tomaram travei aqui no já pra mapa não- anterior lá. Pronto. Na- Os na safados não Ascent, mudarem aí. Travei também. Exatamente a mesma coisa. Foi na Ascent mesmo. E olha só nas costas, quem vem? Quem? Adivinha? Turner, você tá trollando. Se Abre você de passou novo, é, né? 5 minutos na minha live hoje, 5 minutos, você pode puxar na VOD. Eu falei o dia inteiro que meu palpite era 2x1 to game. O dia inteiro. E apenas o FRZ Perderam que já não tem mais proibido. tempo. A Fúria veio pra Muito buscar mal o jogado, mano. econômico. O Brinks trollou muito, mano. Cara, o Brinks tá jogando muito mal, viado. meus Bizarro. É... Ele era, Brinks tipo, não um dos pode melhores jogar jogadores desse do jeito, VCB, cara. pô. É, ele não tá jogando mais o VCB, irmão. Cara, não fez sentido nenhum essa decisão. Não faz o menor sentido. Valeu, Baiano, E pelos 9 diferente, meses. Mas vale ressaltar do VCB. Que a 2Game individualmente tinham jogadores muito bons. Teve pergunta Acima essa partida? de muitas equipes do VCB, irmão, eles estão jogando Américas. Tem jogador bom em todo o time. E aí, mais um round que a 2Game entrega. Mais um round que a FURIA aproveita, cara. Essa é a realidade. Mais um round, Zé, que o Basic brilha. Ele é muito bom, irmão. Não tem como. Basic está castigando a Org, que fez ele jogar VCB também, depois do Grêmio. E não tá dando chance, não. É isso, cara. Não foi a hora que revelou ele, né? Mas foi. Eu tava com o meu uma peixe, passagem abre de novo o importante na palpite. carreira. Ah, fala pro seu peixe beber mais, pô. Mais uma vez o Brinks. Falava pra ele, mano, beber depois. Aí tinha comentado, né? Ele tem um estilo de jogo diferente, mais agressivo. Patrick. Cara, e esse é o problema, né? É saber cadenciar esse jeito agressivo na hora que você tem que valorizar um pouco mais. Principalmente quando você tá sozinho no Spike Site. E o Koala XR, ele tá sozinho, mas ele quebra 1, 2 e o Shai vai quebrar o terceiro.
Que round, hein? Que round que a Fúria valorizando. Cara, bizarramente tomou umas decisões bem ruins. Ele não é de tomar economia, decisão ruim, tem pô. tudo aí pra colocar Spike no chão. É o que a gente falou, mano. Ultimate, e vai condicionar muito, cara. Pra Que mim, vai ele ser era essa um dos primeira melhores metade. players do A VCB. Game Só que ele erra tá jogando cedo. muito mal, A velho. gente viu que Bizarro. custou errar muito cedo no mapa da Split, hein? Ainda tem muito round pela frente aqui, tem muito jogo nessa Sunset. Mas de qualquer forma... A gente elogiava muito ele. Opa, rolou um soquinho meio de longe. Quase, ali. né? Foi um quase ali. soco, Foi só um ó. não, melhor não. Vácuo Deixa. ali, beleza? É. A gente vai ver o base. Será que ele tá agora sentindo, pra velho? jogar. Se eu não me engano, o Shai. Toda essa energia? uma orbe Toda no essa ultimate dele energia. também. Então a Energia? informação pode ficar muito forte Energia. pra equipe da Fúria. E que garante o segundo ponto, passa à frente, tem economia. Vamos ver, hein? A 2Game se colocou numa situação complicada aqui, Nini. Gobeira de Operator, só que do outro lado o Artzinho ainda tá jogando com essa atual. Pode ser ele o jogador pra conseguir pegar um abate. E aí, cara, pensando na economia, né? A Operator muito mais cara do que essa atual. De quem? A gente tá falando do Brinks. Round importante Ele tá demais, bem olha a abaixo, pressão. Gobeira! Que isso, cara. Mais um disparo bonito do Gobeira com essa Operator. Purindo com a Lanube que tava acelerando. FRZ esperando por dentro da Smoke. A entrada da Fúria vai acontecendo, mas a 2Game vai jogar no retake. Bora Fluxo, mas calma, o Fluxo nem começou ainda. Não, já estão aí na torcida já. Cadê a torcida do Fluxo? Faz o F, faz o L, faz o Fluxo. Oi, o Gobeira! Alinharam os planetas e ele leva mais dois. E agora, Cara, se eu torcer pro Fluxo, os torcedores da Loud vão arrancar meu saco, Ticha. Não torce então, irmão. Seu saco é importante. Imagina um mini coreaninho não nascendo no mundo. Sai com mais um. Eu ia falar sai do zero. Peraí. Então vou ter que torcer pro Fluxo. Se você torcer pro Fluxo, os torcedores da Loud te matam. Se você torcer pra Cloud9, você vai torcer pro time do cara que você chamou de degenerado. Agora é regenerado, né? Entendi. Basicamente a Fúria foi pro abafa, que é, a gente precisa dominar alguma região, né? A 2Game tem muita coisa, só que o Gobeira acaba espetando os dois jogadores. Audaço, hein? Recuperam o Operator, perdem poucas armas e colocam um ponto final aí nesses dois pontos iniciais da equipe da Fúria. E é isso aí que a gente tava esperando da 2Game também na Split. Uma 2Game que em alguns momentos entende a hora que precisa givar o Spike Side pra conseguir somar um pouco melhor. A gente falava, né, dessa diferença entre Brinks e Xenon jogando de controlador, que o Brinks acabava sendo mais agressivo e o Xenon mais suporte. Agora é a hora desses retakes, utilizando os recursos, fazerem mais sentido também. Tudo igual, 2-2 e um round pra dar muita moral pro Gobeira aqui, ó. Tá querendo o jogo de novo. E vamos ver se com essa one way a equipe da Fúria vai arriscar ou não. Pelo jeito já estão voltando a Spike, tá com o Shai dando Eu espero que o STK tenha colocado essa comp aí pra todos os mapas, pro Paulo e o Zanatos jogar de duelista. Se eu ver o Zanatos de Sova hoje, irmão, eu vou tirar essa camisa e vou ficar maluco. Duvido. Não tem drones, então visualmente... Você vai sair rodando ela? Vou sair rodando. Porque o espreitador pode ser quebrado por algum jogador de rifle, mas de qualquer maneira eles estão voltando, cara. E tem muito recurso pra trabalhar aqui, hein. Olha aí, Gobeira. Junto com ele, vai ter uma bang, QCK, né, com bang. E vai ter bang do outro lado também. Bang não é aí assim. a pancadinha do Basic. QCK banga de volta e consegue redominar, né? Cuidado aí. E aí, pra onde vai a Fúria? 40 Gobeira segundos agora. Gobeira não tem stun, o cara. Xenon em cima. Ué. Ali do mercado, faz a paranoia, pega mais Xenon jogou bem, olha o Xenon, levantou os jogadores, mas veio a resposta. O Gobeira já tá pelo meio do mapa. Vai passar na tela dele, mais Mano, o Gobeira tá tirando bonito de Operator, velho. E aí o Shai contra 3. Vai ser um jogo disputado aqui. Gastou o ultimate, pegou informação. Tá vai, carecão, pega ela. Mas conseguiu recuperar a Spike. Agora com 14 segundos, ele acelera. Clica, mas não planta, tá esperando o acelero. Os três jogadores da 2Game juntos pelo mercado. 7 segundos agora, já não vai mais dar pra plantar. Vem a bang, ele não planta. E Chá, aí você não plantou, não comeu os caras, não tomou uma decisão, né? Ali tu teria comido os caras? Não, teria plantado no primeiro clique, mano. Mas o QCK contesta e na passagem, cara, melhor pro Gobeira, melhor pro FRZ, que também faz um ultimate, né? O Koala tomou uma kill estranha, né? A paranoia do Xenon é perfeita e a gente vê depois. Tu acha que o QCK jogaria bem o VCT de novo? Com certeza. QCK e Xenon, na minha opinião, tem nível pra jogar o Tier 1. Nada funciona, cara. E é o Basic dá uma leve porrada na mesa. Na mão ali. O Basic é tiltado, Coreia? Você conhece? É, a Fúria cara, acaba tomando 2 aqui no Brasil não era muito não. Aí quando eu fui jogar com ele no NA, ele tava tiltadaço jogando ranked. Mas é que eu acho que, mano, é foda, né? Ele não tava competindo, ficava jogando ranked sozinho também. Entendi. Tava no Mortal 2, aí tipo... Mas normalmente ele é mais suave.
Two on the right. I can't go. Chance cancel. I got spam. Spike no chão. Nice, boys. Nice. 4v3, guys. Could be backside. Gonna pick us backside. Let's fight backside. Yeah, go backside now. Flank, I think. Flank. Ué, pegou a orbe nas costas de vocês, velho. Omen flank. Flip, fight CT. Yeah, come mark you with me. Wait, I gotta come CT for you guys. Meu Deus, que caos. I don't see this guy. Nice, let's do flank. Both flank. I'm a smoke. I got 1 HP, I literally 1 HP. He's out. Spike no chão. Não tinha TP o artezinho? Por que ele tava tentando abrir? He's out, man. Wait. This head. Right I have side, neon right side, on. right Yeah, side. he's right side. Probably you hold 1 second. I'm holding right side, so. Omen got all CT. Nice. Dinked. 3. Vamos. Que caos, velho, que caos. Eu senti que ficou um caos mesmo, velho. Deu certo, mas quase deu errado. Cara, a Tixinhadois toma as decisões às vezes que é loucura, Deu irmão. certo, Os mas dois quase deu jogadores errado. estavam costas no marote. O QCK parou pra pegar a orbe, ultou costas. O Brinks fez uma paranoia, ultou pra onde, não sei, voltou. O Brinks fez uma paranoia? Mas o Brinks não tá de Cypher? E do outro lado, uma decisão muito boa da Fúria. Que quando pega a informação que é o Phoenix e o Homem Costas, automaticamente eles tomam esse pack ele tá sobre efeitos. Ele tem, né? Ele, mano, com certeza quando vai pra terceiro mapa, no intervalo do segundo e terceiro, ele vai lá fora, fumaça sobe. Neblina de São Paulo. Neblina. Tá frio hoje, tá frio. Artezinho que quase não jogou hoje, né? Quase que o Inspire veio pra completar pra Fúria. O Artezinho passou mal nessa madrugada, mas se recuperou e tá aí jogando. Mas não é mais La Macia, ô Caio. Agora é Fluxo. E o Shai no meio, acaba tomando o É o Fluxo. Olha a 2Game aí, Niang. Artezinho tinha gastado ultimate no meio do bombe, mas os jogadores perceberam. E aí o Basic vai tentar trazer de volta, junto com ele tá o Nossa, é o Totem. Já levou o mais difícil. Cara, esse mapa é ataque, tá? Se o game fazer 4 de defesa, já começa a encaminhar uma metade boa. Do 8 a 80, né, do nada. No round anterior, um pouco mais descoordenado na hora de tentar coordenar. Quantas vezes o Spaca fala paranoia? Principalmente que tinha uma certa vantagem, totalmente sem vida. Pra agora, no round quebrado, ter um setup muito bem feito. Então, na primeira tentativa de domínio, vem a Bang, vem também ali o Gobeira dando o slide com o ultimate pra conseguir punir os jogadores que estavam fazendo esse domínio da garagem. E é exatamente essas kills que funcionam. E aí, do outro lado, o Artezinho gastando ult no meio do bomb, né? Imaginando que, pela batida, os jogadores não iam prestar atenção no ultimate dele. E mesmo assim, acaba sendo punido. Então, se os times pegam a vantagem, parece que eles não querem aproveitar dessa vantagem. Que gameplay, meus amigos. Um jogo muito pegado no placar, no meio dos rounds. As trocações e as trocas, né, sendo muito rápidas. Trocações e as trocas. E agora o Brinks valorizando um pouco mais, já percebeu que pode ter companhia. O Brinks, ele tá em choque, velho. Que dá uma segurança a mais. E a Fúria vai pra A, onde o Xenon tá avançado, hein? Olha o Totem. Mapa que tem Cypher não é ataque. Da equipe da 2Game no meio do mapa. O que tem a ver com as calças? Justamente pra punir, né? Tipo de situação, vai acabar. Tá, pegou a informação. No strafe, pega a info, mas toma dano. Quando que a Loud joga? A Loud joga dia 27, Nossa, daqui 13 dias. Tá isso aí, hein? Ó, Pop. Vai vir Pop. Do QCK, o Gobeira pode acelerar, vem a paranoia também. Oh, que coisa feia. O Xenon consegue levar o dele, mas é um 3 contra 3. Xenon recua no TP, olha o E Shai. tá lá o Shai lurkeando. Já Pô, ninguém estudou essa Fúria pra entender que o Shai é só lurker, Ele velho. passou sem a câmera ver. Não, ele não viu, ele não tava na câmera. Exato. Ele passou sem a câmera ter visto ele. Opa, agora viu. E vai abrir, o Shai teve a chance. O Brinks com 89 de vida, mas é o Shai que bota fio agora no caminho, já é rapidamente destruído. Vem uma smoke ali no meio, o Shai avança nela. Tenta pegar mais informação ali o Brinks, mas a Fúria consegue dominar e vai plantar. Cara, o Brinks ele tem ult, o problema é que ele não consegue nada, né? De ultar aí. Pois é, cara, e o FRZ pode entrar numa smoke que já tem o Shai dentro dela. Vamos ver. Tem spot em 10 segundos, cara. Será? O FRZ deu um passo pra trás. Tá esperando. Mano, ele vai puxar o spot e o Shai vai matar ele, quer ver? Spike plantada, favorece a Fúria. E agora vem esse spot, fez curto, quebrado pelo Shai rapidamente. Chamou atenção. Tempo, o Xenon aproveita. Meu Deus, olha o 3x3 bem jogado da 2Game. Flecha de choque, sobra o E Godot. Contra 3. Defusar? Deixou passar o primeiro, tá difícil pra ele. Todo mundo junto. E a 2Game se recupera. 5-3 no placar. Belo retake, tá? Da 2Game, tá? Porque era uma situação de round desvantajosa.
Até pelo marote que o Shaq conseguiu. Muito bem jogado pela 2Game, velho. Pra mim, depois dessa palpite pode estar sendo encaminhado. Assim, meu 2x1 2Game. Cara, eu acho que na situação do 3v3, a Fúria tem que puxar algo pra fazer. Que é, vamos comer mercado. Eu tô com os pacas nessa. Eu tô com os pacas nessa. Algo ele tem que fazer. Não tem muita torcida aqui não, galera, mas eu palpitei 2x1 2Game. Eu pensei que a Fúria tava numa má fase e tal, e poderia sofrer um pouco contra a 2Game que vinha embalada. Acontece. Bora, BM. Um pouco essa bagunça da Fúria. Ó, vou tentar pegar aqui. Acalma um pouquinho mais, conversa um pouco, espera o spot pra conseguir tomar a decisão. Algo que antes calma! não tá deixando a 2Game conseguir encontrar. Só perguntei o quê? Ó, no VCT Américas, a Sunset tá 52% ataque, 48% defesa. Conseguiu fazer esse round um pouco mais acelerado. No VCT Pacífico, a Sunset tá 47 ataque, 53 defesa. No EMEA, a Sunset tá 54 defesa, 46 ataque. E na China, a Sunset tá 44 ataque, 56 defesa. Então, em 3 ligas a Sunset tá defesa, mas no Américas ela tá ataque. E entrou Pipe sem sub? Cadê Gilan? Cara, o Spack ele é maníaco, né? Ele... Relaxa aí, Spacão. Não, aqui ó, vamos matar. Eu achei que você tava gostando tanto do comentário do Nete. É o Santuário, não. É papo de banir da live mesmo. Mas na verdade ele tá caçando o Fernando. Ele molde. Pera, beleza. Foca na análise, ó. A Júlia Brant mandou na hashtag VCT América, salve Caster, sextou longe dos perigos noturnos e com muito Brasil no VCT. Não, longe dos perigos, não. Coreia gosta de um perigo noturno, né, velho? Atom. Salve pra Júlia, né, criadora de conteúdo. Atom é o gato. Deu pra ver ali. Tava pensando que era o coach da Cru. Tá de sacanagem. Não, tá de sacanagem, XRN. Vai se fuder, velho. Diretor esportivo da Cru. Valeu, Júlia. Tá aí então, cara. Não, valeu, Júlia, não. A sua foto do seu gatinho. Que blasfêmia. Hoje é dia de lanchão mais uma vez, É verdade, cara. Hoje pode rolar aí um lanche. Mande aí a sua janta também. Estamos de olho. QCK. Na moral, de mira na... Nossa. Ele pediu, né, pra morrer. Que aproveita. Mas foi trocado ainda assim. Tá voltado e o Xenon já levou o ar. Gastou o ult no eco, hein? Ficou caro pra Fúria aqui, hein, cara. E é um caro, hein? Contra 3, o Gobeira agora de outlaw, o Basic com essa... O guys, sabe que tem um... Levou mais um. FRC virou o Gobeira. Nossa. Calma que o Gobeira trouxe. Mas eu ia falar, sabe que tem um Phoenix e fica em ângulo pra tomar bang, aberto. Importante nessa série. Viu a posição do Gobeira, que valoriza, que recua, gasta a última bang que tinha o Basic. E aí o Brinks já deu a volta. Cara, o Basic quase matou o Brinks, velho. E a 2Game conquista o 6º ponto. Tá azedando aqui, Fúria. Round até o final, né? Seria, por vai exemplo, ter que vir outro pause do Shao daqui a pouco. Com o Bomb. Né? Porque o Con já tinha esse ultimate, então o Uta vai pra win, porque o Basic tá sozinho, eu não sei se era a melhor decisão. Talvez a ideia era pegar a informação, né? Não tem nada, ou a gente eles guivaram, e aí o Con tá, mas de qualquer maneira, ponto da 2Game. E olha a pedrada que o Koala tomou também, Vai falar, depois mano, a gente fala, pô, tá sendo um dos melhores jogos do Gobeira nessa fase da 2Game, velho. O primeiro mapa, a Ascent, o 13-11, ele foi crucial, ele jogou muito, e esse mapa ele tá, mano, dando ritmo pro jogo, velho. Olha aí o Xenon já avançado nos lados. Tu acha que algum time Tier 2 do Brasil ganha de outro time Tier 2 de outro país? Ganha, pô. Ué, a própria 2Game aí venceu lá da Shopify, caralho, da Shopify Rebellion, pra classificar pra cá. Como que o FRZ não pegou a artezinha ali com essa ult, não entendi. E de qualquer forma... Mano, eu vou te falar, essa 2Game no EMEA seria tipo top 5, top 4. Pegou a informação de todos os jogadores, né? Essa é a realidade. Sabem exatamente onde estão os 3 jogadores da equipe da 2Game. O Brinks já vai fazendo um avanço... Fala o XR, ele é meio maluquinho, mas ó, nesse avanço, ele já vai pegando a informação. Tem nada mercado, meio é meu. E aí o QCK pressionado, vai abrir, não quis abrir, toma molotov e responde também com a dele, sobe para ele, joga tudo, velho. Todos os recursos praticamente ali o QCK. E a Fúria volta, vai pro meio do mapa e agora só tem o Brinks lá na B. E o problema é que o Brinks ele não vai conseguir ficar nesse ângulo de câmera, né? Porque ele pode se tomar na juntar garagem. 5 amigos teus do Emir, são top 5 de EMEA. Pelo que a gente tá vendo. Fala do meu bonecão. Todo mundo mercado aqui, XR. É isso, né? Já gastando mais uma bang ali, né? O Base que vai gastar o ultimate no fundo do bomb e o Brinks pode pegar o primeiro de lado. Olha o Brinks não tá conseguindo, né, mano?
pro novo capitão Ele não... da Fúria. Que boa, tipo assim, não tá sendo o Brinks que a gente conhece. Pra confirmar o quarto ponto. Aqui é uma vantagem bem significativa. Qualquer coisa no EMEA é região, é top 5-4, região fodida. Muito bem. Porra, mano, eu acho que eu treinei bem meus viewers. Nossa, os viewers não sabem o que fala. Aí o artezinho aí. 4K. Artzinho resolve, traz o quarto ponto pra Fúria. Ele faz tudo nesse time da Fúria, né? Ele treina os jogadores, ele quebra o ultimate do Phoenix e no final das contas, dava pro Brinks ter jogado um pouquinho melhor? Talvez dava. Se ele pega uma kill, fecha a mira, era vantagem, mas no final das contas, melhor pra Fúria e uma zero suspeita, né? Era. A equipe da 2Game de jogador mercado, né? Tinha que ter suspeitado, não suspeitam e a Fúria então volta a vencer aqui 6-4. É isso, cara. O jogo ainda muito parelho. E a Fúria tentando se recuperar, jogando nesse lado de ataque. Vamos ver o Brinks. A única coisa que não pega top 5 no EMEA são os próprios times do EMEA. Tá. E é o Gobeira de Operator. Tá bem de Operator hoje, hein, cara. O Gobeira tá com essa... Fala do Gobeira aí, chat, que vocês estavam dando hate nele no LCQ, falando que ele devia sair do time, que o duelista devia ser o Tixinha de Jet. É você que tava falando isso aí. Eu nunca falei isso, é louco. O Gobeira é monstro. Pra não ser pressionado, mas a Fúria tá empurrando pros outros aí a pica. Empurrando nos outros? Pros outros. É que o Art tem ult, né? Talvez aí... Ó, o Brinks escutou, hein, cara. Que ele voltou pra QCK? Ele escutou esses caras aí no meio do mapa? Cara, ele não deu motivo pra voltar o nick não, mas... Andando pra frente, deve ter cansado da galera perguntar por que ele mudou o nick. E agora? Não tem smoke, o Gobeira tá com a mira clean. Bota no Gobeira! Mano, o Gobeira tá pegando todas as kills. Tá demais! E agora, toma de morreu de lado com a Lanube, a Fúria ainda tem uma chance, mas é um 4 contra 2. Round, tá na sua mão, Brinks. Vantagem grande, olha o Brinks, de costa, ali os dois. Fez a boa. Agora foi fácil também, se ele errasse essa, ferrou. Ele não perde mais a primeira metade, né? Já garantiu isso com 6, mas agora garante que vence essa primeira metade. A equipe da 2Game numa kill boa do Gobeira, o Base que tentou correr, cara. E aí nessa tentativa... Ficavam chamando ele de ambicha também, né? Não. Eu não sei se esse foi o motivo, não. Mano, o Stoker chamando ele de ambicha foi sacanagem. Conseguiu pegar 2 jogadores aliados, ele já tava pegando informação do meio também ali durante um tempo, mas parece que a ideia do pause tático do Shao ali, do pause tático da Fúria no geral coloca pressão na A, expulsa os jogadores, coloca eles pra trás, tira essa informação e depois a gente tenta finalizar do outro lado. O problema é que nesse tempo... A Fúria conhece esse mapa, estão turistando. O Gobeira tá fazendo uma baita diferença. A Fúria, na minha visão, tinha que conseguir quebrar o ritmo. Mano, isso que o QCK não entrou no jogo, tá? Um pouco mais acelerado. Comigo o Koala também não muito, mas... Um pouco mais quebrado, pode tentar acelerar. O QCK entrar no jogo... Esse vai ser a ideia, jogar mais rápido, pelo jeito. O início do round vai ser pelo meio, 4 jogadores por ali, passagem pelo ladrilho. E o Gobeira Nossa, é uma aula, tá? É um gap de neon, velho, absurdo. Smoke, e com a posição do Koala pelo tijolo ali no ladrilho, parecia que era uma... Tem mais uma first kill, né? Olha o Gobeira. Coreano, ele tá agitado. Ele tá sendo um monstro. Porque meu nick é coreano. Almeida, obrigado pelo Prime. É porque eu jogo tão bem quanto os coreanos. Deixar. Tá tudo bem. Desculpa, continua ensina pra ele. Ó, opa. Agora acaba errando esse disparo. Tem informação da passagem. Não, mais um. Não, se ele acerta esse é brincadeira. Aí, pausa o jogo e manda checar o PC dele. Eles sabem dos 3, cara. Essa é real. Gastou o ultimate agora o Gobeira. Vamos ver. Na sobrecarga. Buscou o terceiro. Queria mais. Acabou ficando pelo caminho. 4 contra 1. A vantagem é muito grande. QCK faz a bang. Acerta uma bela bala. Tá sozinho. Cheiro bomb. É o Brinks quem leva. 8-4. Manda no zap. Cara, uma excelente primeira metade. Coreia, vou lá buscar na comida, já vem. Vai lá, Tix. Chat, já vem. Vou buscar comida, rapidão. Nesse ataque, mas é a 2Game. E tá todo mundo jogando só de Phantom? A galera sempre fala que normalmente na LAN a Phantom costuma ser melhor, né? É brincadeira. É isso, cara. Excelente e reestreia do Vou lá, já vem. Os palcos do VCT, o Artezinho lamentando. Aí os aqui é kick no Shao, né? Essa Fúria decaiu muito. Mas aí você coloca quem no lugar, né? Pois é, XR, meu, grande atuação, grande dia do Gobeira. Acho que foi depois do primeiro mapa, eu tava ali fazendo o vlog e fui dar encher o saco dele. Falei, pô, e no passado você não tava assim? Ele, pô, também tava só fazendo um fiozinho, né? Mas agora como duelista, inspiradíssimo e não só
matando muito, Tá fazendo dando fiozinho. sorte no time. Ele também tá sendo um cara que tá chamando muito time com ele. No último mapa... quando Quem é o eles IGL da estavam 2 Game atrás, é o cada Brinks. pequena vitória, cada pequeno round que eles ganhavam. Que inclusive eles jogava muito pra no seu caralho até no o final VCB. da Era série. tipo um dos melhores E do a camp. FURIA, cara, antes de começar a série, troquei uma ideia com o Shao, ele tava falando... Mas com tá o meio Hoje apagado na por aqui. semana, de treino deles, o time tinha evoluído bastante. E a gente tá vendo isso, apesar agora do placar nesse terceiro mapa, é uma nova FURIA, é uma FURIA com uma identidade diferente. E de novo, o Basic é craque. Demorou muito, né, pra aparecer com esse Phoenix e tá brilhando. Vamos ver se na segunda metade ele aparece pra fazer a diferença. Olha, o melãozinho hoje, XE, que está no mood Beetlejuice, né? É. Os fantasmas se divertem. Num look especial ali. Preto pra e branco, receber né? os times brasileiros na arena, homenageando também Legal. o empate do Corinthians fora de casa. Legal, velho. Tinha que vir do que é corintiano, né? E a Zica na entrevista trouxe essa informação. É verdade, né? É verdade, cara. Mas enfim, negociações estão rolando de qualquer forma. Homenagem, quem sabe, pra FURIA também? Será que o Melão tá torcendo pra FURIA? Pode ser, Preto será e que tem ali? São as cores da FURIA, né? Enfim, de Nunca qualquer vi o forma, Beetlejuice? tá aí, valeu Nunca vi. o Melão. E vamos ver, né, cara, se o Basic vai se recuperar nessa segunda... Uma curiosidade que eu, assim, em termos de kills, pensando na 2 Game, cara, é que, pô, se a gente analisasse números, destaques da campanha da 2 Game pra chegar até aqui, é FRZ e QCK. São os dois piores hoje nessa estreia aqui. Não, o QCK não foi tão ruim. O QCK assim, não né? tá tão ruim, mas o FRZ realmente... Esse tá fazendo desgraçado partida. só assiste anime, nerd do caralho. O FRZ Ô, Kibs. foi bem abaixo, né? O QCK agora é o melhor jogador... Que liberdade é essa, hein, velho? Em rating, né, em ACS e rating no geral aqui da 2 Game. Vou ter que te apresentar a regra da punição, que tá molenga aqui dentro das minhas cuecas. O QCK no total até então. Aí, cara, então o QCK tá indo melhor do que eu tava Irmão, eu dei uma olhada aqui, o Koala... Ó, calma, olha o Koala dele, pode falar! Vamos lá, vamos lá. Olha o Koala avançando, pegando a primeira kill. E tentando melhorar essa estatística pelo jeito, né? Eu ia falar, né, que o Koala na série até então tomou 21 primeiros abates e pegou 10, né? Tá menos 11, agora acabou pegando mais um, né? O FRZ spotando o fundo do bombe, só chamando Pode atenção. ser também, pode ser também. Vai ser pra A. Eu não via muito motivo pra ele mudar de nick. Normalmente na internet o rebrand ele só acontece quando você é cancelado, né? Que não era o caso dele. Então com os jogadores ainda tem 2 jogadores. Ai, olha só, XDR vai rolar. Eles viram. Olha aí o time, já pingaram, hein? E agora o time Tá torcendo pra quem? caçando. Olha, eu não tenho muita torcida não, mas eu palpitei que a 2 Game ia ganhar essa série de 2-1 da FURIA. Eu falei que eles iam ganhar o primeiro mapa e Sunset e perder a split. Até o momento eu tô acertando. Olha aí, acelerou o Bombeira, deu de cara com a Classic do Artizinho que leva Mas vamos ver, a FURIA vai voltar agora. E a 2 Game tinha um round nas mãos e acaba se complicando. A FURIA agradece bem seu pistol. Cara, aqui é difícil falar, né? Primeiro que um início bom, num setup de bait da FURIA, então o Koala avança, pega aqui o sai, o base que fica vendido no meio do mapa. E aí depois a equipe da 2 Game, cara, eles pensaram demais, né? Na hora que rola a movimentação, que eles veem o cara pro meio do mapa, alguém tinha desconfiado, guys. Eles quebraram o meio, o FRZ não joga. Ali o FRZ não tinha que ter jogado não, cara. Ele fecha a mira base, espera, deixa o plant rolar e fé, porque ele já tava atrasado. Então o 2 Game se antecipa na play Yang e toma a Isso é bem mais ou menos. Que a gente comenta sobre Mas é que eu não sei se você acompanha ele no VCB, mas no VCB ele tava jogando demais, velho. Só que hoje realmente tá aparecendo outro jogador completamente diferente. Então tem que tomar essas decisões em conjunto. Aí, vamos ver a FURIA agora melhor armado, Koala encostado na parede de Jade, vai pra cima. Ele tá nervoso? Pode ser. Estão entregando agora esse armamento. Melhor pra 2 Game, né? O QCK tá miado, o Gobeira entra sozinho pelo mercado. Até hoje eu não entendo isso, velho. Quando eu desconecto o meu teclado, o meu mouse para de funcionar. Spike. É isso, não é ganhar round pra 2 Game aqui, é plantar Spike. Bala do chá em cima do QCK, hein? Aí, cara, deixando o round ainda mais tranquilo, a Spike foi plantada, era o que a 2 Game queria, e agora o Xenon, se tivesse de Jade ainda, talvez levasse Brinks tem 200 anos de FPS, não existe a possibilidade de ele estar nervoso. Não, eu nem acho, é nervosismo, mano, mas às vezes ele tá sendo punido, tá ligado? Não sei, na real. Que era importante, né? Até se eles quisessem fazer um forçado, que agora já não vale mais a pena. Cadê o Molenga? Não é pra você não, Guizão, é pro rapaz aí que me dilacerou no chat aí, ó. E aí a gente viu, né, o Koala se precipitou um pouco, mas de qualquer forma o round ficou tranquilo. A gente vai vendo aí o reflexo do Shai. Oi, Eli, valeu pelo 66. E aí, tamo junto. No slow motion, o Basic comemorando
E a FURIA garantindo esse 6º ponto agora, round bônus da 2Game. E se a FURIA vencer esse round, será gigante, hein, XR? Uma ideia aí, tentativa de batida, a FURIA talvez, tem que ganhar esse round aqui pra voltar bem no jogo. Ficaria um pouco mais difícil. E a FURIA, então, desiste, mas coloca o Art e o Basic pra farmarem aquela orb ali. O Basic deve pegar aquela orb pra trabalhar um pouco melhor, tentar chegar no seu ultimate mais cedo. Parece que a ideia da 2Game... Vocês escutam esse barulho desconectando e conectando coisa ou não? Briga ali no mercado ou não? Só pra saber se isso tá incomodando. Tava por ali, mas a 2Game já Tô tentando arrumar meu mouse. Agora é a FURIA quem tenta ganhar informação, né? Gasta espreitador, o não? Mas então não acha ninguém pelo meio. E aí, será que vai rolar essa briga meio? Parece que não, né? Eles estão desconfiando muito de uma agressividade da FURIA nessa região da A, né? Na região da rua, do viaduto. Mas por enquanto não é o que acontece. Ninguém avança a garagem pra quebrar a câmera. Preciso descobrir o que tá acontecendo. Tá Sexta-noite, qual a boa, pai? Tá esperando a 2Game. Cadê, galera de São Paulo? Qual a boa? Mas hoje vai terminar muito tarde aqui. Mas eu queria ir pra algum canto hoje. Olha a passagem, hein? Gastou paranoia, gastou smoke na A, mas a entrada é pra B. E o Koala mais uma vez na mesma posição. Pode brilhar o Koala Noob. Vamos ver. Estão chamando a atenção pra ele, estão beitando demais, mas a 2Game não entra. Só que olha o tempo, cara. Menos de 30 segundos vão ter que entrar. E o Koala tá impedidos. Segura o dedo, tá no spec, faz o stun. E o fica cego, Basic. Me berrizaram, galera. Me berrizaram aqui. Vai trazendo essa vantagem mais uma vez. Xenon e FRZ. Olha o tempo, hein? Augusta hoje? Agora. Vamos. Artezinho ainda tem paranoia. Vai tentar o plant, o Shai. Não vai deixar. O Xenon ainda consegue levar ele, mas agora sozinho contra 2. Artezinho chega pulando. E a FURIA Augusta tem o Supra no placar. Cara, eu não sei tem o outro que a 2Game lá? quis fazer, mas o que eu ia era aqui de Pinheiros, da Madalena. Bizarra, bizonha possível. O de lá eu nunca fui. Então assim, eu não coloco nenhum jogador, entendo que a câmera do Brinks garagem talvez dava a segurança que eles queriam de falar não tem ninguém avançado, mas cara, eles acabaram no round anterior de matar um Koala avançado encostadinho. Mesma posição. E aí você tem um Oman e um Sova parado no meio do mapa. A confiança Supra, o carro, entrar no Spike mano, site livre era gigantesca. Supra é um restaurante, um bar, uma balada, assim, enfim. Que os caras vendem um copo, um copinho de vodka, vodka com energético de 1 litro por R$50. Completamente badernado esse primeiro armado. Ele tava de Spectre, então quando ele pega a primeira kill, ele entende, cara. Já que ele tem um recurso importante pra zonear ali, dá essa trava um pouco mais a progressão dos jogadores pra quem tá com ele conseguir pegar as kills. Às vezes faz muito sentido, né? Usando as habilidades do Valorant, você é só ajudar. Não necessariamente você vai pegar abaixo toda hora. Faz isso muito bem, mas uma 2Game que tá pensando demais, cara. É muito grande. Muito pensar isso, porque tipo assim, a gente teve pelo menos eu tive a mesma sensação ontem. Vai ficar estranho, mas quando eu pego esse copo, eu não consigo segurar ele com uma mão, tem que ser com as duas. Trabalhar o mapa em algumas situações. Não conseguiu fazer absolutamente nada É disso quase ontem. um balde o bagulho, velho. Game, que na minha visão aqui dos times do Challenge do eu acho que é mais que 1 litro, eu acho que é 1,5 litro aquilo ainda. Também tá pensando demais. Mano, eu não sei pra onde o Tixinha foi não, galera, quem tá perguntando aí. Que acabam atrapalhando eles, principalmente nessa progressão. Até porque, concordo, precisava ter um jogador na garagem. Os outros jogadores que ficaram... Ele foi pegar comida? Ele não desceu na portaria agorinha? Eu achei que ele tinha ido pegar já. E a FURIA aproveita da informação e da rotação rápida da Neon. Aí, cara, a FURIA com 3 rounds... Miau hoje? Nesse lado de defesa. Aí, galera, eu não queria sair não, mas os caras do chat ficam atiçando aí minha vontade de sair de casa, velho. E o Basic já buscou mais uma orbezinha, tem ultimate aqui pra esse round. Cara, o Gobeira tá no meio do mapa ali, não sei qual que é a ideia. Pegaram aí, vão quebrar ele aí? O Gobeira chamou bastante atenção. Mas a entrada da 2Game vai ser pra A, cara. Vai ser pra cima do Artezinho. Ai, voltei. Já tomou dano, tá com 63 Oi, Tixa. Como estão as coisas aí? 8-7? Também, a FURIA tá voltando. Tava 8-4 esse jogo. Fizeram bônus agora. Mais organizado. O problema é o armamento. Voltaram pro jogo com esse bônus. Tava 8-4. Então tira algum jogador. Tem ult. Já foi na tia da pinga? Não sei se eles vão pegar essa orb. Seria muito megamente, né? O Brinks entrar nessa A no barulho da 2Game aí, depois o Xenon pegar a orb e ultar pra B com a Spike seria, né? Mas não tem nem orb pra pegar a XR. Vai ser pra B, hein? Onde tá apenas o Shai com câmera e recurso. Tá bem. Olha o Shai! Acertou, deu muito dano! Passa muito miado o QCK, mas ele já vai curando. Vamos ver. Koala Noob agora com essa última. A compra da 2Game. No mercado.
Shai vence o duelo pra cima do Xenon. E aí o Basic faz a bang, atropela. Tá voltado. Spaca tá chapando? O que ele tá falando, Spaca? Vai vir um pause daqui a pouco da 2Game. Tá esquisito esse jogo deles. É, estava 8x4, agora tá 8x8. 8 dos males, digamos assim. A 2Game tirou 2 ultimates, né? Tira o ultimate do Basic e também tira o ultimate do Koala. Mas é uma Fúria mais atenta, é uma Fúria mais esperta, é uma Fúria que o Shai tem essa tranquilidade, vamos guivar essa região, joga mais forte mercado, né? E um vacilo também da 2Game de abrir essa mira sem recursos, sem smoke. Importantes aí pra Fúria agora é crescer no jogo, é tentar fechar esse segundo mapa. Koala vem crescendo na partida e a 2Game começa a se sentir pressionada. Pois é, cara, o jogo tava bom pra eles, agora complicou. E vem uma batida ali pela garagem, apenas o Koala com uma paranoia que o Artezinho fez pra ele. Mas a 2Game tá avançando pra A. E normalmente nessa call fizeram batida na B, acelerar A. Só que você pediu o que pra adiantar aí, Tisha? A Isa pediu cabana, mano. É cabana? Isso, é hambúrguer? É um hambúrguer de Wagyu que tem lá no cabana. O bomb, mas o Shai vai avançar, é o Basic quem garante aqui o top. Basic jogando demais. E aí o Gobeira tentando a troca, mas já ficou um pouco mais complicado, perderam já o primeiro duelo. Vai acampar. E agora Cabana tá que é a cópia do Shake Shack, né, Já velho? tem toda a informação do outro lado também. Spike site da Copiaram de cabo a rabo o Shake Shack, que é uma hamburgueria muito boa lá de fora. Que eu só comi uma vez na minha vida e, mano, eu fiquei puto. Porque foi ruim? Fiquei puto, pedi um dos maiores hambúrgueres e o bagulho era minúsculo. É, geralmente Shake Shack é mais smashzão assim. E a 2Game vai sofrendo demais nesse lado de ataque. A Fúria não deixa ninguém. Caralho, não virou 8x4, velho? Virou 8x4. Vai vir pausa da 2Game, tem que vir. Cadê o Nitizinho? Nitizinho tava certo, mano. Mais de volta do que nunca. Falou da defesa aí, ó. Essa sunset é boa da Fúria, velho. Como não dá oportunidade pra 2Game agora nessa segunda metade, vem fazendo a mesma coisa. Entenderam muito rápido. Calma, que CK não tilta. Já pausou os dois já? Então é pica, Tisha. É pica? Já era. Não funciona pra eles, estão tomando muita bala na cara, não conseguem progredir no mapa como time Spacão e fica cada vez mais difícil deles conseguirem fechar. Cara, tanto a 2Game quanto a Fúria no ataque, eles não estão fazendo uma parada que muitos times bons desse mapa fazem, que é explitar mapa, cara. Explicar meio. Os caras de time ruim. E Phoenix, os dois times estão jogando muito focado em ponta de mapa e não incomodando o meio. Então assim, se você tá sofrendo pressão A, que tem um cara viaduto e um cara rua, você explica o meio, cara. Né? A 2Game agora vem por mais uma vez, ó, por uma tática. Olha o meio da Fúria como fica, cara. Em várias situações, não só da Fúria, da 2Game também ficou assim. E ó, o Brinks tentou somar sozinho pela smoke, o percebeu, deu muito dano. E aí gastou o time de QCK, faz a bang, vai tentar buscar pelo menos um abate. Artezinho cresceu no jogo. Mano, Artezinho entrou pro jogo, GG. Mano, pior que eu acho que GG. 2Game acabou o combustível. Tá na cara dele, GG. 2x1. E a Fúria vai mostrando. O game vai ter acabado com o combustível. Meus amigos, o mental da Fúria tá muito melhor do que a equipe da 2Game, que fez um 8x4 e praticamente de ataque não consegue pontuar. Toma decisões equivocadas, sente essa pressão, né, de ter começado à frente no jogo e agora tá derretendo, enquanto a Fúria XR tem todo o mérito do mundo na mão, principalmente do Basic aí, o grande jogador dessa equipe, pegando muitos abates, muito atento no que tá acontecendo. Agora vamos pra mais um armário da 2Game. Vou ficar mais em silêncio aí, guys. O Coreia vai mandar na live. Mas a gente vê os frags, tá todo mundo matando bastante nesse mapa, né? Então já não passa mais aquela impressão que o Basic tá carregando sozinho, né? O time inteiro tá bem. E mais um round perfeito, né? Mais um round sem perder ninguém. A economia da Fúria vai se consolidando cada vez mais. E a 2Game vai se complicando. Se perder esse round, quebra de novo. Mas agora tem 3 ultimates. Esse é o ponto, né, cara? Vai combar essas ults. Mais uma vez, é um round de split. Ele tá mais 26 a série. A 2Game tentou pouco. E o Shaw colocou ele de Brit na rede. O Con vai pegar essa informação, tá ele e o Koala naquela região. Não que ele seja ruim de Brit, porque ele não é. O prefire, vai voltando, o XR. O Koala tá atento com essa entrada, hein? Muito preocupado, né? Mira cruzada e o Xenon garantindo aqui em cima do Shai. Mas olha o QCK chega de costas. Vacilo da 2Game, QCK não imaginou, mas o Brinks abre meio, já tá na cara do Koala. Cavalo. E agora vai gastando o ultimate. O Artezinho Spaca, ele também. a 2Game voltou, hein? É vantagem pra 2Game tentar se recuperar. E olha o Artezinho enfileirando. Meu Deus, Tisha. Meu Deus, Tisha.
Meu Deus! Acabou. Ah, mano, Acabou. pelo amor de Deus, tio Mano, o que você acha? Tiltaram? Tiltaram. Tiltaram, né? A 2Game voltar pra esse jogo. Quantos polegadas no monitor que eu uso? Decisões 27, que eles Diogo. estão fazendo. Cara, o maluco ultou meio, pegou a info que tinha um cara quebrando o meio e um cara mercado. E a 2Game enfileirou. Enfileirou todo mundo. Ó, beleza, pegou a kill. Vamos ver como fica, até quantos segundos fica a situação. Cara, tinha 30 segundos, irmão. Dava pra 2Game Não, fazer tinha bastante tempo. Você não tava sendo fiscal de paranoia agora? É, o Artezinho jogou a para nós, Pacão. Cara, bem jogado. E você falou do Artezinho, cara, o Artezinho cresce no momento fiscal de paranoia. Ele ficou reclamando que o Brinks não jogava paranoia, lembra? O jogo todo, pô. A vantagem suficiente. Ah não, o Gabichi tem mais um pause, ó. Quem falou que já tinha pedido os dois? É, o Hagaluk aqui. Tá certo, cara. Foi no 8-7. Aí, Hagaluk, seu burro. É, ó, aí, o Hagaluk. Hagaluk. De tempo aqui, a FURIA tá muito melhor nesse lado de defesa. Tô com medo do Tchau na seleção. O cara deixou o base quase um ano no banco e ele demorou pra uma cota pra usar o meta. Ah, irmão, na seleção ele tem o Saci, velho. Se o Saci falar, não, nós vamos jogar. Se o Shao falar, não, nós vamos jogar aqui de Chamber e 3 iniciadores, você vai falar, sai fora, Shao. O meta é Cypher que o Joy. Nesse momento onde o jogo começa a ficar um pouco mais apertado, mais decisivo. Fala, Magrinho, valeu pelos 19 meses. Que faziam parte do core desse time, desses fundamentos da progressão. A FURIA, olha, pra mim, isso, a FURIA aproveita, os favoritos a passar desse play-in é Sentinel G2, MBR e a quarta vaga é Guerra. Que até muda no round anterior, tenta trabalhar meio, mas o problema não tá sendo o começo. A quarta vaga é Guerra. Pois é, cara, estão se complicando e se atrapalhando, né, nos momentos decisivos os jogadores da 2Game. Agora gasta o time de Xenon na base, mas cancela. Mano, a 2Game precisa... Agora, guys, é o momento do ponto, Coreia. Que a 2Game precisa de um round milagroso de algum player. Aquela jogada individual, sabe que é uma jogada pica, absurda? Aquela, aí eles voltam pro jogo. A 2Game aqui tem que pro nada, colocou o Spike no chão 5v5. O problema é que a FLZ tá meio longe de faltar, hein? Quem vai jogar o próximo jogo? Fluxo e Cloud9, jogão. Esse cara levou dele. O Bala responde pra cima do Xenon, FRZ na ult, pega olha pras costas e levou. É 4 contra 1. Tem Ruego. Numa compra difícil, Full Stinger. Vai se encontrando no lado de ataque. QCK! Leva 3. Tem rego, Tisha. Tem rego. Tem rego. Ainda tá viva no jogo. Quem diria, cara, que no round quebrado, no round forçado, aí. a Ou game um econômico, aí, né? Sim, uma decisão boa, aí vale a pena. Que é, já que o FRZ volta à rua, eu acelero a base, né? Muito bem jogado. Tiram o Shai, o FRZ ainda tira o Artezinho. A TVWC que vai ter o Saci no time? Não, é a ENC, né, no caso. E vai ser em novembro esse campeonato aí. Que não consegue e a 2Game começa... Você tem as datas de novembro, Tique, que vai ser? 8 a 15 de novembro. Ponto nesse lado de ataque, olha a sequência, né? Foram o quê? 7 seguidos da FURIA, cara. E agora... a 2Game ganha um pouco mais de confiança, talvez. O jogo ficou bom, tá? Foi um jogo legal esse finalzinho. Dele, o QCK também. Do outro lado, o Basic. É, mano, é que a 2Game trollou demais isso aqui, velho. Era pra ser deles esse jogo. 7 dias só? Sim, vai ter muito jogo simultâneo. E vai ser tudo MD1, né? A fase de grupos. O Artezinho colado na parede. É uma kill que pode mudar muito o rumo desse round. Tu viu que teve um cara lá da Índia que fez sua play em um camp? Sério? Tava um pouco mais com medo de um split, né? Tanto colocaram os jogadores pra trabalhar. Sim, foi o indiano, não o coreano. Mas a 2Game tá indo pra lá, cara. Vai fazer a passagem, o Con tá pronto pra fazer chiclete, é isso mesmo? Nunca vi rolando essa em camp, eu queria ver. O Con vai ter que gastar recurso agora. E o tempo tá passando, em 50 segundos no relógio. Vamos ver qual que vai ser a decisão da 2Game. Ganha esse espaço meio, mas pelo jeito vão recuar. Olha o Koala e o Basic de mãozinha dada buscando jogadores. Pois é, cara, os dois duelistas da FURIA botando a mira no meio, agora 35 segundos, o Artezinho recua na A e o Con vai se juntar com ele. É o momento decisivo, é a tentativa de execução agora da 2Game, o Brinks vai tentar lurkear pelo meio, 25 segundos, será que alguém tá de olho no meio? Olha o Gobeira, vai acelerar, sobe parede. Mas entrou sozinho, cadê o resto? É vantagem inicial pra FURIA. Qual que é a minha play? Brinks, mas a TP na porta da Sunset aí. Foi 3 contra 2, ixi, na moral você morreu, Tica. E o Basic gasta o ultimate pra ganhar tempo. A FURIA pontua e chega no 12. É isso, meus amigos. É, aqui a 2Game tá com a bunda apontada game, digamos assim, e a FURIA tá vindo pra botar. Demais, né, nesse mapa.
tentando jogar num time do Brinks meio de mapa que já não tinha, não gasta os recursos da melhor maneira. XR, Guys, a NC são 4 grupos de 8. E todos jogam contra todos no grupo em MD1. Então o Brasil vai jogar 7 MD1s contra 7 países diferentes. Essa é a realidade. Aí passam 4 de cada grupo e aí playoff em MD3. Single elimination. Vale lembrar, né? O Artezinho quase ficou de fora do jogo, não tava tão bem, mas se recompôs também, né? E tá aí, cara, fazendo a diferença. Agora sem o peso de ser capitão, de ter que ficar passando tanta cal, deixa essa bronca aí pro Cole. E vai se destacando. O Artezinho não tá sendo EGL, né? A Fúria a 1 ponto de garantir essa vitória, a primeira deles nesse Stage 2 aqui do VCT Américas. Bizarro, né, cara? Demorou, mas tá chegando o XRM. O torcedor da Fúria pode ficar um pouquinho mais aliviado. Com certeza, cara. O time jogando bem melhor agora com o Basic, com esse Fênix. O PCK gastou ultimate, mas já foi eliminado. Vai voltar pro round ainda, um 5 contra 5. Quem gasta ultimate também é o Gobeira. A True Game ainda acredita. E o Xenon vai botando essa spike no chão. O round começa Caramba, é muito cedo, não? Não tinha retake, nada acontecendo. O retake da equipe da Fúria. É, a ult é pro mercado, né? O PCK foi pego por ali, mas tem muito jogador pelo bombe que ainda tá bem. E agora? Vai subir parede, com a Lanube passa acelerando, vai ter bang do Basic, vamos ver, a Fúria somando pela base, a vantagem por enquanto era da True Game, mas a Fúria... Meu Deus, Fogão! Apenas FRZ, se esconde no mercado, não tem recurso, vai ter que ser na mira, acabou. Foi visto. Acabou? O Artezinho tem TP, vai ter smoke do Artezinho? Não. Fogão pinou muito numa play nesse mapa aqui. Ah, não, foi na split. Já tinha que ter saído, Fogão. Parou! Esfaqueou! O quê? E o Artezinho fez metade, será que deu? Deu. Não deu, ele perdeu o coreano! Nossa, era só ele direto, não? Sim, era só ele direto! Meu Deus. Clutch no detalhes, Pacão. É, meus amigos, o Artezinho trolladinha. No finalzinho, faltando um tiquinho pra Spike ser desarmada. Mano, faltava muito pouco. Faltava muito pouco, mano. Puxou a faca. Você vê que ele tava de faca na mão, agora, ó. Aí, meu amigo... Mano, ele esfaqueou o vento. Olha a cara dele. Um round que já tava decidido, digamos assim, pra equipe da Fúria. Olha o Shao. Mano, o Shao tem um infarto. Prende, manicômio. Camisa de força. Ah, cara, o Con tinha que ter dado cover, né? Ele tentou. Ali então, mas aí o Artezinho, quando fez metade... Não, Spacão, para. Não foi culpa do Con, para. Vai até o final, né? Era o Artezinho ali, finalizado. Um round duro, mas ainda é a Fúria que tem a vantagem de fechar essa série. Né? São 2 rounds, mas tem ultimate, cara, na mão do Koala agora, XR. Então, assim... São apenas 2 rounds, a True Game volta a sonhar. E o Artezinho, né, ainda assim é o melhor jogador da Fúria nesse mapa e vai mostrando por quê. Bota a mira, leva o dele do outro lado, o Basic abre junto também. Veio Paranoia, recurso do Arte. Agora acabou. A mira do Basic. E agora sim, é pra acabar. Ai, que abalo pra True Game. Eles entregaram esse mapa, tava 8-4 pra eles. E sobra apenas o Brinks. Pra tentar fazer um milagre que não parece possível. 40 segundos e a Spike tá no chão, em posse da Fúria. A Fúria que não venceu nenhum jogo na fase de grupos do VCT Américas Stage 2. Vai trazendo a sua primeira vitória agora no play-in. Pra cima da Tio Game, o Basic 13-10. leva 3. E a Fúria... Primeira vitória do Basic, né? Com a camisa da Fúria. 2-1, Yang. Acabando com o jejum de 5 jogos seguidos foi? na fase de grupos do Acho que foi a primeira vitória do Basic. A sigla do Fluxo é FX, né? No momento que mais precisava. Abrir os palpites do próximo jogo aqui já. Carinhosamente aqui, quase como um LCQ para as equipes do VCT Fluxo Américas. contra CLOUD9. Quem diria, né, mano? Um jogo de orgs que a gente nunca esperaria que fossem se enfrentar no Valorant. Eles também estavam sentindo o peso. Deixa eu fazer o pagamento, peraí. Essa vitória veio, Spacão. Uma vitória sofrida, doída. Que pra Tio Game ainda, apesar da derrota, mostra que bateram de frente contra um time 13, do VCT Américas. 11. Mas com muitos erros dos dois lados. Cara, eu acho que assim, pra Fúria... Que pergunta eu faço, galera? Pra série de Fluxo e CLOUD9. Palpites abertos, guys. FX para palpitar no Fluxo, C9 para palpitar na CLOUD9. Que me parece que o DNA do Basic vou voltar a comer aqui. Né, é o Phoenix, porque o que ele fez essa série, irmão, é bizarrice.
né? Ele deve Queria ter botar uma se tornado, pergunta talvez, o longa, melhor velho. jogador do campeonato, ou tá ali, com certeza tá no top 3. Então, assim, pra FURIA é um alívio, cara, de, pô, finalmente, talvez, na cabeça do Shao, encontramos a comp que eu queria jogar antes, por alguns problemas não Vamos só rodava, ver não aqui como é que tá funcionava, o... E agora funcionou. tabela Do aqui Match por Game, eu tô enquanto. contigo, cara, o Match Game que, se a gente pegar pra imaginar os 3 mapas, a Tio Game fez um bom primeiro mapa, uma Ascent interessante, jogou bem a primeira e a segunda metade, e agora somando os 2 mapas restantes, cara, jogou bem uma metade. Você tirou aquele ranking que tava aqui, ô Igor? Tava bonitinho aquele do top 1, 2 e 3. Ele deve ter mudado pro bagulho de não dar pra ver o desempate lá, lembra? Eu achei que até que você tinha que passar do feedback pra ele. Não, eu tinha falado na live. Não estamos mais no VCB, os jogadores sabem Mas disso. tava bonitão. Os times se adaptam, independente da FURIA pode estar ou não no mau momento. A FURIA treina e joga Tava numa mesmo. liga. Bom, 3 caras empatados aqui em E primeiro. a FURIA, e principalmente o Artzinho nesse finalzinho de segunda metade, cresceu demais. Cara. Mas aqui tem 2 critérios de desempate, Pra FURIA é um hein? alívio. Pra Tio Game, cara, é encontrar Como tem agora 2 pouco de força, exatos porque e a tá com caminhada menos deles, pontos. que é sempre muito Ah, deve difícil, ter errado agora um fica ainda palpite, né? mais. Tio Game ainda tá vivo no campeonato, vai pra Lower, mas você de casa aproveita pra votar com a gente também. Eu paguei Tem a errado? sua opinião. É o nosso radiante Ah, eu dessa paguei série. 13,11? Basic, o Peraí. Shai ou Eu arrumo, o calma. Artzinho, que brilhou muito agora também nesse último mapa. Quantos jogos já Mas eu foram? tô com o Spacão, Foram 3 na minha mapas visão. até agora. A FURIA tava tentando se encontrar ao longo de todos esses últimos 5 jogos, Spaca. E até nas Pronto. entrevistas que a gente vê... Pontos o recalculados. Arthur fala bastante, a gente viu a entrevista do Shao, a entrevista Desculpa, do chat, Koala. que eu tô comendo, Eles mano. estavam mudando Com a mão toda todas as zoada. composições, tentando encontrar o seu estilo de jogo e muitas das vezes iludidos ainda com aquele meta da Deadlock que funcionou na primeira semana contra o Leviathan. Ganhar de 13-1 ali... Alguma parece pergunta iludido interessante deles. Parecia que eles pra tinham se fazer durante encontrado, mas, na Fluxo verdade, talvez e Cloud9? Sim, o Mazinho vai picar KO. Cara, aqui não deu nem pra gente chamar de meta Deadlock. porque ele Mas já aí tá tem no que mapa colocar, da o Mazinho vai Deadlock, picar KO em todos os mapas da É, série. alguma coisa. Não, em mais de 2, em 2 ou mais. Que é mais da Tá. metade. Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Cara. Faz um tempo que a O gente fala, Mazinho mas, mais uma vai vez, a FURIA ficar tem os próprios motivos, KO. os Pera, caras tem que sabiam ser que ele ia ou funcionar. alguém do time dele? Não, ele, né, mano? Será o O Mazinho vai suficiente picar pra gente KO falar que essa em FURIA 2 tem ou fôlego mais pra passar pra mapas playoff? da série? Eu ainda não sei. Eu acho que foi um jogo inicial contra um time que nitidamente Sim e acabou não. jogando bastante. Eu vou deixar bastante tempo pra vocês responderem, que ainda falta muito tempo pra começar. Eu vou botar 500 segundos. A entrevista aqui, a entrevista de lá. Vencer, muitas vezes, é o melhor remédio pro time. Para os jogadores fazerem as pazes, pro clima ficar um pouco mais leve. Tudo bem que o play-in é mais Mazinho é pegado, o homem tem KO, né, tempo de velho? respiro, mas uma vitória era importante para a equipe da FURIA para dar um pouco mais de sobrevida e acreditar em quem sabe assim de, ó, encontrando Tá o que a gente todo mundo queria. votando Agora é sim, velho. aperfeiçoar isso da melhor maneira possível. Tiveram uma semaninha pra tentar colocar essa composição pra jogo e até me surpreendeu. Caralho, mas é meio burrice pegar KO nas composições hoje em dia. Não sei não se eles vão picar. Não sei também não, mano. E funciona. Jogam os 3 mapas, apesar de ter perdido na Ascent, ainda assim conseguiram jogar muito O bem. Fluxo vai jogar com a Cloud9 é boa? Ou O World. O Fluxo é o atual melhor time do Brasil no Brasil. O atual campeão brasileiro. Tem um nome pra gente falar dessa Tio Game hoje. É um bom time, mano. Principalmente quando é um bom time. O Operator era um time e um Gobeira completamente diferente. A primeira metade vem completamente na mão do Gobeira, cara. A quantidade de kills de Operator que ele pegou, eu acho que foi extremamente significativa. E mais um mapa, né? Que a Tio Game perde pegando o primeiro abate. E aí a gente pode simbolizar 2 coisas, né? A Tio Game não soube trabalhar os rounds na vantagem, ou a FURIA tá com uma trade muito boa. Que eu KO Summit Breeze. Mano, o Ítalo, eu acho que vai ter. Eu acho que a FURIA tava com uma trade melhor. Porque, diferente de algumas situações, pelo menos na minha Quais são opinião, os próximos? Agora é Fluxo contra Cloud9. Eu já vou mudar o título, aguenta aí, chat, que eu tô com a mão toda engordurada. Principalmente pra poder fechar round, né? Eu acho que foi trades um pouco mais pontuais, mas assim como foi a split, Nini, a Tio Game não pode deixar passar tantos pontos assim depois de pegar o primeiro abate, né? Acho que a principal coisa pra Tio Game aqui é entender que às vezes eles Tixa, tá quase 50-50 aqui. Dificultando um pouquinho mais. Se o Mazinho vai ficar aqui ou não. E as vantagens que eles, mano, eles não podiam perder. Metade dizendo sim, metade dizendo não. Tem que ver o que eles mudaram, né? Depois de ser campeões do VCB, pra esse tempo que eles tiveram até agora. Ele entra na própria Smoke lá, ou na Cage e toma abaixo. Então, assim, tem alguns aprendizados interessantes pra Tio Game aqui, cara. E pra FURIA é um pouco de respiro. Aproveitar, Niang, que mínimo que seja isso, de tempo. Eu tô gostando de fazer esse sistema de perguntas aqui. Eu não sei se você chegou a usar essa ficha. Eu não usei. Mas eu tô fazendo porque, tipo, meio que dá pra você passar as pessoas, ou ser até um critério de desempate também, tá ligado? Que rola bem menos empate. Mas talvez seja também pelo tempo dessa dinâmica, né? Muito do que os jogadores falavam é que eles precisavam de tempo. Rafa, tem pacotinha, que eu só não vou abrir agora, que eu tô com a mão engordurada.
rapaziada. Mandar uns 5 min que nós abre. Mas esse tempinho do play-in agora, antes de você chegar no playoff, pode ser o necessário para essa Fúria, que hoje realmente joga melhor, joga com uma identidade, joga com uma composição do meta e joga. Vai vir entrevista aí com a galera da Fúria, depois de tanto tempo sem ganhar. Quebrar quando tava nos momentos onde o desempenho individual precisava aparecer. Porra, essa série vai ser da hora. Eu tô mais hypado agora pra essa do que a outra. Tô curioso pra ver esses caras voltando pra franquia. Diretamente de Los Angeles. Artzin e Basic. Então segue daí, ô Melão. O Basic ganhou, cara. Até que enfim. Até que enfim. Até que enfim. Artzin, fala pra ele, era só puxar o Phoenix. Só faltou o Mesma coisa que o Lesla. Você tomou o bronca agora do... Conta aí a bronca que você tomou do Shao aqui subindo pra cá. A culpa é minha, galera. Pois é, não queria nem jogar de Fênix, imagina não se queria. quisesse. Imagina mano, se você é quisesse. muito bom, mano. Mas é que eu tive que aprender, né? Ah, pô, aqui que aprender de Phoenix, cara. É o boneco mais fácil que tem no jogo. Pô, você. Mas eu sou Não é ruim, como se fosse muito complexo, né, já de Faz Fênix. aqui. Parabéns, mano. Como é que foi essa semana? Quem te convenceu finalmente Basic mandou bem pra caralho, pô. a jogar com o Phoenix? Ó, pra ser bem honesto, o Shaw e o Art. Entendi. Como é que foi convencer ele, Art? Ah, acho que foi suave, que nem eu falei pra ele, tipo, era o que a gente precisava, tá ligado? A gente precisava, não dava pra gente ficar jogando com os bonecos que ele jogava muito antigo, porque tava atrapalhando muito o nosso desempenho como time. Então, tipo, mano, foi um desafio que ele aceitou topar aí e graças a Deus tá dando fruto, o moleque é bom demais mesmo. Brilhou, mano, brilhou, mas vamos falar um pouco mais dessa série, assim. Primeiro mapa, ele tá puxando a responsa dos caras, foi muito pegado, eles conseguiram a viradinha no final ali. Era um mapa que vocês estavam confortáveis com essa nova composição? Como é que foi? É um mapa muito bom nosso, sim. Eu acredito que a nossa derrota ali nesse mapa foi mais questão de estar hesitando muito nos planos. A gente estava muito afobado para finalizar o mapa e aí a gente acabou perdendo. Mas a gente estava muito confiante que a gente ia conseguir voltar. Pô, e essa split também, cara, que amasso, hein? Tá, já era um mapa que vocês estavam falando, né? De fazer as mudanças também, já tava encaixadinho? Já era um mapa que a gente tá... Acho que é o mapa que a gente mais treinou desde que a gente montou essa lineup aí. E a gente não conseguiu jogar muito no group stage porque os times baniam o split contra a gente. Mas a gente tá muito confiante nessa split desde sempre. E cara, antes de começar, você falou e você deu uma corrigida do nosso amigo Nini. Que saiu notícia, né? Que você tinha aberto mão aí da posição de GL, dado pro Com, agora voltou. Que história é essa? Ah, é uma bagunça, mas é uma bagunça que funciona, tá ligado? Tipo, depois do jogo que o Com foi GL, eles pediram pra eu voltar, porque... Cara, é muito difícil, eu me coloquei no lugar do Com, principalmente também. Acho que é muito difícil ele chegar e pegar uma responsabilidade tão grande dessa, ainda mais na situação que o nosso time tava. Tadinho, né? Então... Daqui a pouco só vai pra você, fica de boa, hein? Não, então, eu não. tipo, mano, realmente voltei e é isso, tá ligado? Irado. E, mano, esse terceiro mapa, vocês começaram muito atrás, né? Eles chegaram a abrir 6-3, virou 8-4 e... Foi alguma conversa ou vocês estavam confiantes com o lado de defesa de vocês? Artzin voltou pro GL, tá escutando? Eu acho, na minha visão, ele pode falar melhor, eu acho que senti que a gente tava muito afobado. Muito afobado pra fazer os rounds, a gente não tava pensando muito, tava fazendo um monte de erro. Aí o Art puxou a orelha de todo mundo e a gente começou a ganhar. O Con ia puxar a orelha de vocês? Não, não não, que ele é muito bonzinho. Ele é bonzinho, né? Ele é bonzinho. Mano, agora vocês voltam domingão pra jogar aqui contra G2. Que acho que dos times que estão ali esperando, é o time que veio com menos gás. Mas ainda é um time muito perigoso, um time que, né, nem precisa falar. Os caras são os reis do Américas. Como é que vocês estão esperando essa partida aí? Na primeira. Acho que vai ser um jogo difícil, com certeza. Mas acho que vai ser difícil principalmente por causa da map pool deles. Acho que a map pool deles é muito vasta hoje em dia. Por mais que eles não tenham vindo de bons resultados, ainda é um time difícil de jogar, tá ligado? Não tem como. Os caras são campeões da Américas, os caras estão juntos há muito tempo, então realmente é a gente treinar e o time que tiver melhor no servidor no dia vai ganhar. Perfeito, vai ter feito. E eu tô ansioso pra jogar contra eles, né? Primeira vez? É a primeira vez? É a primeira vez, né? Primeira vez, não teve... No camp, né? No camp. E nos treinos, tá amassando, botando o Baby bem no bolso? É lógico. É lógico. Parabéns, moleque. Se ganhar domingo, volta aqui, tá? Tá bom. E sempre que você ganhar, você volta aqui. Bom. Pra ser uma motivação, Niang, pra ele perder, porque ele odeia vir aqui. Não é verdade? Não é verdade? Quero ganhar, na verdade. Mas vai ganhar. Não odeio vir aqui, não. Até mais, ó. E agora, ó, o Artzin, antes de começar aqui, ó, tava gritando lá, vai fluxo, vai não sei o quê.
Vai dar nós? Vou até ficar aqui pra assistir o jogo hoje da FURIA. Não vou embora. Os caras vão ganhar. Então é isso, segue o fluxo, Niang. É isso aí, Melão, valeu demais. Parabéns, Basic, parabéns, Artezinho, nosso capita mais uma vez de volta agora. Imagina que merda os times pedirem pro cara deixar de ZGL e um jogo depois pedindo pra voltar. Se o cara tem ego, ele fala, não volto não. Eu acho que como um jogador profissional, você tem que reconhecer que, velho, no momento que a sua equipe tá na merda, vai tentar de tudo, pô. E aí vai mudar a IGL. Se continuar na merda, eles vão falar, pô, não era isso, vamos voltar atrás e tentar mudar outra coisa. E foi exatamente o que eles fizeram, voltaram atrás e mudaram a composição. E deu bom. Então botaram o Basic de Phoenix, né, fizeram a composição mais meta aí. ACS alto, tudo muito bom. Então acho que depende muito do pro player, eu acho que você tem que ser um pro player bem cabeça pra aceitar isso bem. O Art parece ter um pro player bem cabeça mesmo, nesse sentido. Valeu, João. Entender Era a que... equipe do Grêmio, ele tava com o Tiese. Quem queria saber do pacotinho? Tem Heróis e Celsius ainda e tem Mega Evolução. Mega Evolução que tem mais porque é Booster Box, né? Que bom que agora tá tendo a possibilidade de mostrar esse Fênix que podia ter mudado. Quero ver o fluxo, é agora! É agora! Faz o F! Vamos ver a entrada do fluxo no cenário de Valorant. Na volta tem mais. Finalmente uma org nova. Shortzinho é um dos jogadores mais profissionais que tem. O gigante fluxo. Cara, ele tem bastante experiência, né? Joga há muito tempo já passou por muitos times, muitas orgs também. E nossos gacha, mano, ô Nox, tô precisando, né, velho, de um gacha novo, velho. Bom, aproveitem pra responder a pergunta, tem mais alguns segundos e palpitar aí também. Os palpites estão abertos, hein, Coreia lembrou. Para pontuarem. Quem perguntou sobre a pontuação? Você saiu daqui no pra falar merda na Twitch. Na Kik tem a tabelinha lá. Heróis e Celsius, próximo jogo é que horas? Ele fala mal do Aspas. Cara, daqui uns 10, 15 minutos. 15 minutos, eu diria. É agora. Pra começar. Ó, bom demais, outro. Nunca comi pizza de estrogonofe, mas deve ser bom. Estrogonofe é bom. Mas assim, eu não escolheria essa pizza também. Mas se é o que tem... Mano, é impossível te darem uma escolha pra você fazer de sabor de pizza e não ser portuguesa, meio 4 queijos. Valorant Champions Shanghai. So, FLUXO, I know 2Es is on the team. O Xenon leva ele, temos apenas o Twist contra 4 jogadores. Deixa eu subir minha câmera de novo. O Blitz vai aparecendo! 2Es was on loud by the time I Tá played com a him. moral, He was Twist, an incredible player when he was playing in the league, so don't really know what to expect now. He's still probably really Caramba, good. olha o Oxy, velho. He was on MIBR. It's been a while, but it'll be fun to play against him again. I think they have a really good individual players. Oxy is a good example. I faced him already once and he played super good. It was really hard to stop him. So we have to be super aware in his game and Cloud9 game. I think they have a good game style. They are a good team together. So it's gonna be a hard match. Mano, será que é genuíno eles falando um do outro? Ou tipo assim, tem um direcional. Ah, fala aí o que tu acha do Oxy, tá ligado? Mano, tem um direcional. Pra ficar meio que um falando pro outro, tá ligado? Primeira série, mas até aí a gente já sabia, né? Só tem um direcional, com certeza, mano. Uma equipe da 2Game que tenta fazer a sua graça, começa... E às vezes eles, tipo, 4, 5 perguntas diferentes, aí os caras vê qual foi o melhor jeito de resposta, sabe? Encaixa no vídeo hype, não coloca tudo. Dando a lógica. Magia da televisão, né? Tô acendendo a churrasqueira vendo a live. Nice, irmão. Caralho, churrasqueira essa hora? Ah, é 9 da noite, sextou, né? É, tá certo. Definitivamente, meu amigo. E se tem um dia pra alguém chorar, é hoje que seja a torcida Luiz muito calvo, dessa é nada. equipe da Cloud9, viu, seu TCK, com todo o respeito, porque esta equipe do é o V7 no jogo da Cloud9. TC cronômetro, galera, TC cronômetro. TC cronômetro na tela. Eu poderia fazer uma pergunta aí, né, no bug da live. Quantas vezes ele vai falar do TCK? Eu vou fazer. Vou colocar essa extra, galera. Última pergunta de hoje. Comprei 2 garrafas de Absolute. Nice. Cadê os gin? Os gin não, os energéticos. V7. Júnior mandou R$5. Salve, Júnior. No pause técnico, STK não ficar bebendo água não, né? Tixa. Pô, você lembra disso ainda, Júnior? Caralho, vou colocar aqui, alternativa 1. 0. Você lembra disso aí? 0 a 2. Alternativa 2. Qual coleção tem ainda, Tisha? Temos Mega Evolução, é 30 no Pix. Ou Heróis e Celsius também é 30 no Pix.
são os times infelizmente, que acabaram perdendo logo de início. a Agora a gente Prismáticos, vai ver se a Cloud9 também consegue evolução firmar prismática sua já foi vitória de e mandar ralo. os 4 times dos Challengers para a parte inferior da tabela. Logo de cara, ainda tem MBR Cruz, Sentinels, Pronto, galera. G2 e FURIA, né, definido hoje. Calma aí, deixa eu arrumar as perguntas. Pra mim o Fluxo é muito melhor que o Game. Eu também acho o Fluxo melhor. Mas eu acho que a Cloud9 é melhor que a FURIA, entendeu? Então o gap é um pouco... Eu acho o Fluxo bem melhor que a 2Game. Bem melhor não, mas melhor. Já foi uma, tá, guys? Só contando já foi uma vez. Mas a Cloud9 é bem melhor que a FURIA, né? Então... E vamos lembrar que o top 4 desta brincadeira toda vai chegar pra jogar aqui no Churrei com a gente em São Paulo. E eu estou de novo, né? Na expectativa que a gente tenha bastante times brasileiros. E se a gente fala em brasileiro, a gente tem que falar nesse Fluxo. A Antiga Lamazia chega aqui como Fluxo. Se existe churrasco do horário, você tá certo. Você tá certo. Olha o Fluxo aí, ó. Meio mais ou menos. Ficou ali em terceiro. Porém, do play-in pra frente, rapaziada, não perde mais. Pois é, né? Tiveram que jogar o play-in, só que é uma equipe que encontrou a sua identidade, se é assim que a gente pode dizer, né? O Pala chegando no time. Fluxo é o Real Madrid, não. Primário ali da equipe. O Fluxo era a Lamazia, o Barcelona. Fazer aquele flex entre ser o iniciador do time e também ser esse... Bora, já tô com o manto. Hoje é dia de torcer pro Brasil. Hoje é dia de torcer pro Fluxo. Vamos torcer por uma boa estreia dos meninos aí, mano. Uma boa estreia da organização no Valorant. Sejam bem-vindos, Fluxo, para o Valorant. MBR amanhã? Amanhã na estreia, MBR cru amanhã. Sabe, Tisha, como vai ganhar a vaguinha dessa guild do Anime Idol? Mano, tem que dar uma... Brincadeira. Dá uma play lá, velho. Eu vou quicar uma galera e aí... Interessante, de novo, o crescimento desde o Stage 1 do Challenger. E aí você eles perderam nos plays e depois conseguem vencer da o que o Pala vai fazer com esses pôs da Cloud9 não tá escrito. É um absurdo. Brinquei no Revelando Área, né? Falei, pô, é um time que tem essa raça que o Qual é a guild? A guild é... Bota no Tisha, bota. Antes da série melhor de 5, sabe? O Zanatsu saiu pra comprar banana pros caras poderem comer entre uma piloto. Então, tipo assim, rapaziada, é raiz, não tem jeito, né? Chegaram como Fluxo agora, então acho que podem ter essa vontade também diferenciada. E o que você falou, né, Té? O Zanatsu realmente vem sendo esse grande nome, né? Esse moleque que tá entregando muito pro servidor, é o único desse time que ainda não pisou no palco do VCT Américas, então acho que tem também esse gostinho a mais. E o Fluxo comprou a Lamazia? Comprou. Não Fluxo comprou a Lamazia e entrou no cenário de Valorant. Melhorou e falou que tá preparado. Agora o Fluxo está no Vavá. Comentando no Revelando Área que ele disse que viu os pixels, recursos bonitinhos pra fazer um sova melhor. Porque se for tratar de kill, ele vai matar com qualquer agente que colocar na mão dele. Mas quando se trata dessa performance, a gente vê que o time coletivamente anda melhorando muito. Mano, muito legal ver o Zanatsu aí, hein? Sobre tempo. Eles tiveram um tempo ali depois. Falta só um cara... Gente, é possível esse Fluxo ganhar dessa Cloud9? Mano, eu posso estar sendo lunático. Então eu sinto que mas pra mim é muito possível, velho. Mas a questão pra mim é... Mas você palpitou Cloud9? Esse estilo de jogo agressivo que eles têm. Porque não tem como você ganhar desse jeito. Lá no Challengers, quebrando todo mundo, conseguindo... Mas, mano, vou te falar, uma só, Dorito. Vir aqui achando que tem que ser diferente. Porque eu acho nada nessa Cloud9 me convence, mano. Você tem que continuar com ela melhorou com a entrada do Fireball Ops, tá ligado? É verdade. Mas nada me convence ainda. Esquecia como é que jogava. Então, como eu tava falando, muito legal de ver o Zanatsu na liga, tá ligado? E agora pra mim só falta uma pessoa. Falta não, tem vários, mas tem uma pessoa que eu gostaria de ver sentada nessa cadeira que nós não vimos ainda, que é o RVN. Passa muito pela mão dele, essa é a realidade dessa equipe do Fluxo. E honestamente, rapaziada, será que vai ser o Fluxo a primeira equipe no Américas a ganhar de um time que já Ô, Júnior, você fez o palpite errado, tá? Você deu exclamação palpite e você 9-8-13. O time Tier 2 ganhou até agora, né? Não dá pra saber em quem você palpitou aí, Júnior. Você palpitou no Fluxo, no caso, com esse seu palpite aí. Chega num bom momento, né? De 2 vitórias, 2-0 contra a Cru, 2-0 contra a 100 Thieves, poderosa 100 Thieves, um time que se acertou, mudou de composição em praticamente todos os mapas, acho que Lotus não acredito que isso aconteceu, mudou, a Split também acabou não mudando, mas já segue jogando com a mesma ideia, então é um time que tá muito renovado, numa identidade muito diferente. E é justamente por isso que a gente fala, né? Que o Fluxo precisa se manter merecia uma nova chance de tomar que se agressivo, prove, é. Qual a chance do Fluxo? Mano, eu vou colocar... complicada, rapaziada. Torcida do Fluxo tá chegando aí, que não conhece Valorant. Eu vou colocar... Vai começar. 30% pro Fluxo hoje. Mas é ganhável. Vai começar. Bora. Hoje é um time T2 venceu no EMEA. EMEA. Bora, Fluxo! 6 times que eram do Tier 1 já foram eliminados pros times do Tier 2. Tá todo mundo tomando pau lá no EMEA. Fnatic foi eliminada, Heretics foi eliminada. Nave, Giant X, Gentlemates e Pacific.
Olha aí. Mano, eu acho que esse time tem potencial pra ganhar dessa Cloud9. Tem que ver o quão organizado eles vão vir hoje. Vai ser aquele pala que, mano, dá uma carinha a mais na Smoke? Mano, eu não sei porquê, mas essa música pra mim é a cara do Oxy, velho. Coreia, de 0 a 10, eu dou 10 que o V7 vai falar da música. 10? 10, fica em silêncio. Primeira coisa quando ele falar, essa música é boa demais. É, eu sempre falo, mas eu vou ter que repetir. Essa música é muito boa. Vambora, rapaziada! Segunda série dessa noite aqui nos play-ins, nosso segundo de play-in. Você que tá em casa já vem chegando com a gente. E aí já vou lançar um desafio pra galera dos artistas aí, né? Tudo bem, tem um musicão de entrada. Olá! O Fluxo veio ali, mano, num lo-fi, numa beat. Fala do musicão! Do Fluxo. E enquanto isso, no desafio, temos aí Lotus Breeze e Split vão ser os mapas dessa série. Minha querida amiga Thay. Gostei, tá? Apesar de achar esquisito, Caralho, né? Esse pique pela Pelé Lotus. muito ele, velho. Mano, tem uma leitura muito boa, irmão. E não a Split. Eu achava que eles iriam picar Tá, essa Split Lotus, Breeze e Split. Mas indiquei na Breeze, mas indiquei na Lotus. Fudeu, velho. Coreano se fudeu. E aí, galera? Não, tem a pergunta aí. Teve uma derrota contra Sentinels nesse mesmo mapa. E aí depois a gente vem com uma Breeze, rapaziada, que ambos os times gostam Não, você palpitou errado, hein? Só que a questão é que a Cloud9 vence a 100 Thieves naquela ocasião, que era um dos melhores mapas da 100 Thieves. Se precisar, a gente tem a Split. E aí sim, Tonelo, como eu comentei, é o melhor mapa da Flux. V7 é um livro. Mas também é o melhor mapa da Cloud9. Vamos ver, o TC cronômetro tá em 1 até agora, galera. Eu acho que vai começar a série e vai ir pra 2, tá? Tô sentindo. São mapas onde os dois gostam de jogar. Tirando a Cloud9 na Lotus. Mas é aquilo que eu comentei, né? Estavam jogando de frente. Outro foi o jogo da FURIA, eles ganharam de 2-1 da Tio Game. Esse Viper Vice, seguindo a ideia de um duelista só, né? Que tá sendo o mais atual pra Cloud9. Vão mudar de composição. Tiveram tempo também pra treinar. Segue o essa fluxo Lotus que não aparece W7M. pra eles já faz bastante tempo, algumas semanas. Pô, Então, assim, a identidade visual da W7M foi toda engolida, né? Quando eles fundiram a org, ficou tipo só a identidade do fluxo. Já ficou só o nome deles ali, né? Eles gostam desse mapa, então acredito que mas normalmente é isso mesmo, né? Sim. Tipo, eles aproveitam de uma, ao invés de fazer uma nova, assim, completamente nova, né? A Los Grandes com a T1 foi isso, né? A Los incorporou a T1 e ficou tudo Los, assim. O estilo de jogo se adaptaram muito, até na primeira vitória contra a Cru. Eu vou dizer pra vocês que tava meio cético ainda com relação a essa equipe, porque a Cru também não vinha numa jornada muito boa. Mas, cara, a vitória em cima da 100 Thieves, ela convence, né? E eu acho que é uma das maiores coisas que o Fluxo vai ter que tomar cuidado, é que essa Cloud9 Bora! Mazinho de fade! Legal, legal! Não foi de KO, galera. Não mudou nada, né? Continuam com a mesma composição que jogaram contra a Team Solid. Team Solid? Que a gente tava comentando. Quem que é Team Solid, tá? Eles gostam desses dois duelistas. Meu Deus! Eu não vi esse jogo! Eu acho que a Thay nunca viu o Valorant, velho. O Yoru? Então é isso, cara. O Veer, eu não sei se foi uma ideia do Veer, eu não sei se foi uma ideia do time, qual que é o rolê, mas eles têm essa coisa de abraçar uma própria identidade, um próprio meta. Eles têm Essa muito comp dessa da coisa de Cloud9 ter é uma horrorosa, postura tá? Bastante diferente também, né? Com o Yoru E o solo, Yoru mano. acaba falando bastante a respeito disso ainda, tá? Não foi Eu prefiro o touro da W7M, mano. A identidade visual da W7M era bonita, eu gostava. Por exemplo, a EG usando Yoru durante a fase regular, etc, né? A própria Envy também usando esse Yoru, mas é algo fora da curva que pode surpreender bastante para a equipe da Cloud9, que sabe colocando esse Yoru para buscar esse primeiro contato e travando também. O Oxy tem fetiche em jogar contra ruim, mas ele não tá contra ruim, ele tá contra o fluxo, porra! Segue o fluxo, caralho, vamos! Tá na cara desses ruins, porra. O dia que a gente tiver medo de Cloud9, a gente tem que parar de jogar Valorant, pô. Os caras da Cloud9 são horrorosos. Envy, tudo, não tem que ter medo desses caras não, pô. Ficou parecendo um dedo. E aí, Ó, troquem os palpites, hein? Últimos momentos. Sabe essa árvore aí? Essa árvore foi a árvore que o Rafik levantou o Simba. Rapaziada, calma. É que ele ainda não assumiu o espírito Saci e Spaca, tá tudo bem. Ele ainda não aceitou. Ele ainda não aceitou. Verdade, tá tudo bem, rapaziada. Vambora, você Eu tem te casa. entendo, Twiz, eu te É hora do entendo. confronto, é hora do duelo. Esse cara só fala da
careca dele. Aqui tentando chamar essa atenção. Vai falar das smokes dele, ninguém fala, né? Já faz esse TP pra dentro do portal e vem bala agora sim pra cima dele. 56 de vida já. Olha o bomb dele, pega esse ruim. Aqui é pra deixar retake. Beleza, Pala, porra! À frente, já conseguindo buscar essa eliminação. Pala ainda aproveita Olha pra o que pegar tem aí, galera. aquela ghostzinha. E já vem pra dentro do ponto pra poder fazer o plant. Essa equipe do Fluxo. Ué, o Twist perdeu vida pra quê? Pra poder fazer o recuo. Mas já vai ficando bem mais na frente os Zanatos esperando. E são 3 Esse jogadores time é vindo pra cima dele. Ele ainda tem stun, hein, pra ganhar um pouco mais de tempo, mas acho que ele vai recuar aqui. Jogou aquele stunzinho, vai comprando, sabe que tem jogadores pelo fundo. Ah, não. Você não tem essa mira, Zelsi. O Zelsi já acerta uma balaça na testa dele. A equipe da Cloud9 tem ainda recurso na mãos pra poder trabalhar. Pra fora, tá bom, velho, tá bom. O spot volta, tentando achar algum jogador do outro lado. Que? Teve essa paredinha, metade tá indo, mas trolando, né, Jack? Já buscou o problema que o Zelsi devolvendo Pala. Fudeu, vez novo. Tem a checada do Twist. Tá defusando. Já consegue buscar. Matar. Já a CZ vem na eliminação, mas é tarde demais. E a Cloud9 bom, galera, mudem os palpites. Quem vai querer mudar, quem não vai mudar, mantém. Essa parede dos Zelsos é literalmente pra Últimos segundos pra mudar o palpite, hein? Aproveitem. Últimas chances. E quando vem essa some, o Pala pega essa primeira kill. No momento dessa parede, a gente vê o Zanatsu jogando pra frente ali na base, mas ele vai sozinho. Então, no momento de volta, todo mundo tava mirando ele, ele acaba tomando esse abate. A melhor coisa aqui, em decisão, seria ou joga pra trás todo mundo, espera essa parede abrir, depois a gente tenta trocar esse tiro, ou de fato a gente ganha um pouco mais desse espaço de mapa. E a Cloud9 tá jogando muito bem até então. Torcer demais dá ruim? Não, tem que torcer. Podemos fechar? Podemos fechar? Vamos fechar, vou fechar. Tchau. Acaba se cobrando bastante. 3, 2, 1. Ainda é legal trazer uma informação que depois que teve as 2 vitórias, a Cloud9 veio pra terceira. Mano, aqui tá 56% Cloud9, 44 Fluxo com 140 palpites. Todas as 2 últimas vitórias, né? Aqui tá 36% pro Fluxo. Tá um pouco menos que o seu. Ops. Exatamente. Essa é a verdade. Esse tá justamente meu mano Bola de Fogo aí. Meu mano, Bola de Fogo, ele veio pra jogar, pena que ele é um cone e o Fluxo vai amassar. Ele não é um cone não, esse Fireballs é bom, fi. Como é que os Elsos matou? Olha o bala de Ghost, fi. E aqui no round quebrado, o Fluxo não tá nem aí, rapaziada. É um eco do E agora Fluxo. sim, olha que estrutura Plantou pra fora de novo. fazer essa entrada, ganha espaço. Eles têm smoke de novo, Tutu. Dominar a questão da cachoeira e vamos ver se a equipe da Cloud9 Recuperaram uma Judge, encosta ali no bomb com essa Judge. Esse 4v3, Twist pegou já a Judge do chão. Nossa, verdade. Coreia, olha lá em cima na HUD. Tá escrito Game Changers Brasil, etapa final, dia 2. Nossa, esqueceram de mudar, velho. Caralho, quem prestou atenção nisso, velho? Foi o cara do chat aqui. Foi o Wiki Guides. Ganhamos eco, porra! Como aí torcer demais dá errado, chupa, haters! E aqui os palpites estão mais pra Cloud9 do que pra Fluxo. E eu digo mais, Coreia. O Fluxo nunca perdeu um pós-pistol no Valorant. Nunca? Nunca. Na história da org no Valorant. Mas nunca ganhou um pistol também, né? Também não. Aí é outra estatística. Não tem coisa melhor. Porque a gente estava falando sobre a equipe do Fluxo que não poderia perder essa agressividade quando chegasse agora nessa fase dos play-ins. É exatamente isso que acontece. Olha quando eles jogam pra frente, trocando esse Esqueci tiro. de palpitar. A diferença né? que faz surpreende a equipe da Cloud9. Fluxo perdeu o pistol, mudou o palpite pra Cloud9. Fluxo ganhou o palpite. Esqueci de palpitar. É, filha da mãe, velho. Cabeça do maluco que tá jogando mais pra trás no Spike Side. E o Fluxo muito atento ainda, né? Fazendo o lobo ali na caixinha da maldade, que você gosta de falar, V7. Então, não deixando essa 12 funcionar no setup meio de bait da Cloud9, né? Um Fluxo que, de novo, vacilou no primeiro round, mas permanece bastante atento e agressivo. É isso, rapaziada. Vamos embora por enquanto. O Fluxo faz essa chegada na direção do Spike Site A. Já buscando um pouquinho de barulho, ele tá no stack. Esse é o problema. Olha o Zanatos já buscando o Vic. Olhou pro lado, tinha esse totem esperando por ele. Abriu na mira, o Polo e o Twist. Pra poder fazer a boa. Zanatos vai correndo essa Cloud9 vai ruir. Mano, fazer o atropelo em cima eu tô do Jack. falando, esses caras não são nada demais, velho. Cada hora chegou o Cloud9. Os caras ganharam um jogo da 100 Thieves, tá todo mundo falando, nossa, Cloud9, nossa. Mas foi um jogão. Independente do Ainda tem Jack, Zeus, esses caras são muito ruins, para.
a gente tem que tentar construir aquela economia. O game FURIA foi 2-1 pra FURIA. Morrer pra Spike de repente. Salve, Matias. Como funciona a minha lojinha? A minha lojinha da Kik, ela funciona da seguinte maneira. A cada 1 minuto que você me assiste, você ganha 1 ponto. Se você for um subscriber, você ganha 2 pontos a cada 1 minuto. Juntando pontos o suficiente, você troca por itens que estão na loja. Na loja tem mouse, teclado, mousepad, headset, tem Pix, tem subscriber, tem várias coisas que você pode escolher lá, ver a pontuação e trocar. Só que hoje, como é sexta-feira, hoje todo mundo ganha o dobro. Então um viewer ganha 2 pontos por minuto e um subscriber ganha 4 pontos por minuto. Pro campeonato e não tinha org, né? Você está maluca. Aí eles foram e contrataram os caras. Que é esses malucos aí que estão no time deles agora. Eles jogavam com a tag antes de Lamazia. E mesmo assim o Fluxo consegue. Mas não era uma org, era só a tag deles lá. Todo mundo. Lamazia? Agora. A gente espera, quando eu tava comentando, era bom pro Pala conseguir pegar aquela orb pra poder ter a ultimate. E agora nesse round tem essa Ainda não, Ferro. Tem um jeito de arrumar o bug do sub de Pix da Kik. Você precisa mudar o seu DNS pro do Google ou da Cloudflare. Aí ele desbuga o sub por Pix na Kik. Mas deu tudo certo. E agora a equipe do Fluxo vem pra poder jogar esse round. É round armado também da Cloud9. Quanto foi o jogo da... Ah, eu já te respondi, Aranha. Foi 2-1 pra FURIA. Pra poder botar todo mundo dançando lentinho dentro do ponto. O problema VCT é que pela demora pra conseguir fazer esse Zek, né? Não sabia se tinha parede ali da Vice. Eu ia falar que era ter 3 jogadores pra ser, só que daí o Ox problema do fez Ox é que ele nunca enfrentou os Zanatos. E aí ele libera toda a entrada do Spike Site B, já faz a rotação pra lá também o Fire, não, desculpa, o Jack. Acho que a Loud perdeu muito patrocínios grandes por má desempenho. Tem essa paranoia. E vamos ver o que eles vão fazer, porque eles podem acabar fazendo uma rotação inteira pro outro lado do mapa, na real. Tixi, então você tá me dizendo que eu posso ganhar dinheiro só de assistir o meu streamer favorito? Parece aqui que eles vão se reunir e finalizar pra saber. A questão é... Eu sou seu streamer favorito, agora fiquei feliz. O Pala é puguizeiro? É. Mas tem que ser mesmo. Tá jogando atrasado também nessa brincadeira toda, o JZZ. Vai já dentro do ponto, o Pala comprando espaço, passagem na sequência também do Zanatsu. O que acaba buscando primeiro, Zanatsu acaba caindo, vem Firebola do outro lado também tirando o Quiz e agora vai ter que ir pra longe, rebolou, chegou, JZZ pelas costas pra poder buscar a eliminação. Vambora, vai pra galera, vai. Vamos garantir esse round. Pala já de cantinho, esperando, pulou todo mundo olhando de costas. Trigger Discipline, vamos Palinha! No colo dele. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Ele é bom, velho. Esse moleque, mano. O Fluxo ou a Fluxo. É o Fluxo. Acho que chamam de o Fluxo. O Fluxo, segue o Fluxo. Porque nessa tentativa de fazer o domínio e ganhar um pouco mais de espaço depois que você consegue fazer essa entrada no bomb site da B, foi o que complicou. Porque primeiro, pega a first kill, mas aí depois os jogadores... Meu único problema é o Vinícius jogar 3 jogos ao mesmo tempo. Pô, Vinícius, vocês estão dando sorte que não tem nenhum gacha que eu tô viciado. Ah, não. Ela fez toda a diferença. Então não, os jogadores conseguiram mesclar e ele conseguiu pegar os jogadores de lado e... O que é isso, galera? O que foi isso? Eu vou embora. Eu Aura, vou cancelar. Eu cancelo a torcida do Fluxo. Cancelei. Aura. E ele quer saber mais, hein? Ele quer saber demais. Já foi buscar os Elsis nessa brincadeira também, já garantindo essa primeira tava eliminação. Entendendo, por isso que eu falei como assim. Na direção do Spike Side C, por enquanto, vai jogando um pouco mais atrasado JZZ pelo B. São 2 jogadores dentro do ponto. Toma aí. Dentro do ponto. Vamos, Palinha. Acaba com esses ruins, Palinha. Vem cachorro pra cima. Acabando já. E agora, Ox? Vai pra onde ele vai buscar o Zanatsu? Aí dá aquela complicada para nós passando o JZZ, tira o Jack de jogo. Gente. Não vamos dar mole. No round quebrado dos caras. Pala vindo Calma. Beleza, nós estamos muito bem, ó. A Fluxo tá muito boa, velho. Pior que tá bom. Tranquilo, V7. A equipe do Fluxo tá jogando aquele jogo mais calmo, né? Calmo não, na verdade, agressivo. Domina C, pega informação, se consegue fazer... Eu vou ser deputado no final do ano. Já me inscrevi, já me afiliei a um partido. Tá? Vote 676767. Vote Tixinha para mogar os betinhas. Essa é a minha... Meu jingle. Pô, Tixinha, se tu conseguisse votos da galera de 10 a, sei lá, 17 anos... Se tu fizer isso de novo, eu vou banir umas 35 pessoas do chat. Isso, chegou a falar lentinho, velho. Nossa, ele veio falar com mel aqui no nosso ouvido. O portal pra ir pro outro lado do mapa, né? Ele só jogou o portal pro fundo do Spike Side, não tem ninguém lá. Fechando, mas já vem a agressividade do Fluxo pra jogar na direção do A. Acabou vindo o Zanatsu. Patina pra cima dele pra poder buscar. 4 jogadores. Mano, tá bonito de ver o Fluxo jogar, tá? Atrasado mais uma vez.
Acabou recebendo stun. E agora Zanatsu pelo meio do mapa vai tentando cleanar a região para eles poderem colocar no chão a Spike. Portal fechado. Vai colocar com tranquilidade. Ele errou! Pune ele! Galera, que isso? Meu Deus, o Oxy não erra esses Mano, tiros. é impressão minha ou tu tá bem demais? Dando o pezinho pro lado de fora o Zanatsu, porque sabe que tem mira cruzada. Eu acho que vão desconfiar dele, né? O padrão do split B ali. Aqui é simplesmente segurar, save, a Spike já tá no chão e a Cloud9 já começa Boxe de a pensar operator. em matar o Essa Fluxo, comp vai da se encaminhando Cloud9 é muito pro ruim, mano. quinto ponto. Oitavo, se Deus quiser, em breve, V7. Vambora. Coré, me tira uma dúvida. É que Essa comp não tem retake nenhum? Teve uma leitura, eu posso estar até Cara, dando crédito demais, mas como rápido de Neon e o Elei. não viram o operator. Não, da Cloud9. Devem ter imaginado que o Oxy não, tá. Tô olhando pro lado errado. Então, ou ele estaria dominando o pátio. Vai fazer o quê? Joga as coisas da Fade, uma bang do Yoru e um TP? É que só o Yoru perde um pouco de ritmo, né? Um espaço muito grande. E o Fluxo muito atento, sem medo nenhum. Se eles não tivessem com essa Viper e tivessem, sei lá, com uma Waylay, com uma Neon, com Phoenix, alguma coisa pra ajudar o Yoru, eu ia achar, caralho, uma Raze. A agressividade que a gente pediu pra eles manterem. Por que tá Game Changer lá em cima? Tá errado, velho. Não tem como parar. E por outro lado, o que é essa Cloud9, né? Começa com o Zelzi sozinho ali, dando a cara no meio. Tudo bem que ele tava tentando pegar essa informação, mas normalmente você fica cravado ali e aí depois você sai se você pega a info. E aí nada tava dando certo, mas a questão é, V7, são 4 ultimates nas mãos da Cloud9. Então, bora, Palinha. Palinha pegou o Operator, vai diminuir o ritmo. Sendo difícil, sendo fácil, tá? Essa é a realidade. Beleza. Times do VCB estão disputando vaga no VCT. É só esse ano, né? Que o formato é diferente. O Alp pode ter rodado até ele rodou. Rodou a menos 80 na escada. Vamos ser. A gente vai terminar o round C, sim. Mano, junta-se vocês, deixa eu ver aqui. Só junta-se vocês aí. Olha, pega essa Você tem que pegar a Viper, Mazinho. Não, já tá ult aqui, se liga, galera, presta atenção. Eu vou fazer um fakezinho no B, vocês entram C, tá? Só pra segurar a rotação aqui. Troca de arma comigo, Twist. Vai aqui, vem cá, troca aqui atrás pra não ver. Vai. 2, 3 e foi. Mano, me dá o time, por favor? Eu preciso de um smoke pra mim, tá, Twist? Tá, só pedir. Você vai smocar o Secret, você vai smocar o Secret. Tá bom, só pedir. Vou ensinar a esquerda. Eu vou ensinar a esquerda, você ensina a esquerda. Não vai tirar isso nenhuma, isso aqui. Tô pronto. Agora, guys. Pode entrar aí. 2, 3 e foi. Esquerda, guys. Céu 1. Céu 1 comigo aqui no B. Vai direito. Tô com você, tô com Fala, você. tamo Tô do seu dando lado. bem demais. Você não pode morrer, Mazinho. Vai. 1, 2, 3. Vai, ZB. Vou plantar aberto. Mano, a Vaz vai querer abrir a porta e lutar pelas costas. Volta pra trás, volta pra trás. Eu ulto ela. Calma, relaxa. Tá bom. Dead Call, Vai Dead Call. CTR também, tá? Tá, vem cá. Eles juntaram. Tá. Eu tô cachoeira pra comer tempo. Tá, vou cravar base do jato, tá? Base do... They're all gonna be bad side. I think you just wait, Cam. Ó, copiaram o EMEA! Copiaram o EMEA! Push it, you're gonna push water. Inverteram comunicação? Sim, sim. You don't now, Cam. One bend, neon bend. I'm holding. Ben dead. I'm holding bound. Yeah, there should be no guns that are deep. What's left in deep? Hopping. Save. Coré, eu acho que eu te falei, no EMEA, eles colocam o time atacando a comunicação, aí quando o time planta Spike, eles botam a comunicação do time que tá defendendo pra dar retake, tá ligado? Da hora. Olha que diferença de comunicação, tá? Copiaram a EMEA, porra, vamos! Nós ganhamos! Cara, o Fluxo tá jogando bonito, velho. Mano, o Pala tá puxando muita responsa nesses entres. E na call, você viu quando ficou o 3x3? Foi ele que deu as calls ali e tal? Sim. Double duelista, seguido com o Palo comunicando da ultimate. Segunda vez que ele já tem ultimate, V7. É, irmão, e perde o pau, Zivir, perde o pau. A comunicação do Fluxo também muito boa, gostei bastante. O Mazinho acalmou a comunicação, eles passaram tudo, foi... Ficou, se eu não me engano, o Jotinha... o Mazinho ele calou bastante coisa ali também, né? Gerou uma confusão ali. A ultimate da Viper, vai abrir porta, costas, vai ultar, joga costas, cuidado da base BR. Daí que veio a informação, o Pala lembrou, acho que ele viu também. Acho que os moleques ficaram calmos. A leitura da equipe do Fluxo foi correta de finalizar pro Spike Side C. Mas o que eu gostei de ver até na comunicação foi a antecipação e, de novo, uma comunicação que não é só, tem um cara aqui, outro cara lá. Eu faço isso, eu tô com você, vamos fazer isso, ó, chama pra mim, vai ser pra cá, beleza? Pode ir, 1, 2, então é uma comunicação proativa. Aquele chaveiro do time tá podendo usar sem ter ganhado? Pode. As contas que os jogadores jogam no campeonato, elas são contas liberadas com todos os itens, chaveiros, skins do jogo. Eles podem usar qualquer um na hora do campeonato. Busca a
Operator e joga um pouco mais... Fernandes, obrigado pelos 17 meses, tamo junto. Tô bem, e você? Primeiro jogo a Fúria ganhou de 2x1. Tá bonito com essa camisa? Salve, Edu. Ficou legal, né? Caiu bem, velho. Caiu bem. Bacana. Time bom ganha anyways. E é isso, cara. O Fluxo leva esse round pra casa, já garante que não perde a primeira metade. Então já vem começando a ficar bem encaminhado. E você que tem casa de novo. Essa camisa do Fluxo, ô Fernandes. Fluxo W7M. Aqui é literalmente a gente batendo de frente com os caras da Cloud9. O time da Cloud9 é gringo, sim. Já fez out nas costas. E o Fluxo aí é BR. Vem na balita, tu já entendeu que tem um jogador por lá. Nossa, o cara tomou paranoia, tomou stun, pune essa Vice. Dois jogadores na direção justamente da cachoeira e o resto vai passando agora da equipe. Tu esmoca a cachoeira. Cerca viva. Acabou recebendo essa bala varada. Passou pedalando dentro do ponto por ali o Zanatsu. Pra fazer da cobertura. Já vem abrindo na mira. Twist consegue fazer a troca em cima do Oxy. FLUXO ainda ficando pela região. 3 jogadores vindo pelo outro lado. Vamos ver? Nós vamos largar a bomba? Fazer não, a né? parte de reposicionar, só que a Spike ainda não desceu. Mas vai colocar uma agora varada o aqui. acabou caindo. Ai. Spike vai descendo. Nossa, tomou HS. Bom, pelo menos não morreu, ainda atira. Sabe que tem um dos jogadores justamente aqui pra cachoeira ainda. FLUXO vai ficando por lá, dá esse strafezinho. 3 jogadores da Cloud9 ficando do outro lado. Vem skill na mão, ele já entende que vem. Zé que ele começa a recuar. Cara, o Fireball jogou bem, tá? Ganhou muito tempo, valorizou. Passando, nada vai conectando. A equipe da Cloud9 vai chegando próximo da Spike. Meu Deus. Tira o Fireball na passagem. E vem o teammate do Mazin. Já vem pra poder buscar. Consegue tirar o twist. 3 jogadores dentro do ponto 2 agora. Jack vai tentar fazer o cerco. NT. Somente o Pala. Ficaram muito encurralados no meio do bombe, mano. Segundo possível, vai conseguir levar o round pra casa. Valeu, cara. Foi um round um pouco bagunçado. E a única coisa que eu mudaria nessa call do Fluxo nesse round era aonde o Twist faria essa smoke. A segunda smoke que ele faz é em cima ali pra fazer uma on-way ali na base CT. Se ele tivesse usado pra fazer exatamente nesse local aí, que é a cachoeira, eles teriam ganhado mais desse espaço. De repente, algum jogador conseguisse jogar um pouco mais perto ali do Twist da base. E aí sim eles fariam. Mas assim, eu acho que foi muito mérito do Fireball, mano. Ele demorou pra errar ali na cachoeira. Conseguiram colocar a Spike no chão. Eu até achei que pela movimentação deles eles iriam recuar. Mas não, ainda assim, um jogador... Quem é o coach do Fluxo? O coach do Fluxo é o STK, que era coach da Loud e tal. Eu já tava a uma hora. Você vai pra ataque ou defesa? É ataque. Talvez ele plantar, pega ult, dá espaço pro pós-plant, né? Aqui acabaram olha o Oxy. Eles continuaram avançando, o Oxy tava de lado nessa isso que não pode. JCC vem pra poder cobrar pelo menos essa eliminação. A vantagem numérica ainda ficando a favor do Cloud9. Tem dinheiro pra jogar esse round o Fluxo, mas... Ih, chamaram o contato, hein? Mazinha coisar. Traz esse round pra casa, vamos Fluxo. Tá entendendo onde tá o Jack, Celsius abrindo na mira, tirando Mazinho. Pala vem pra cima dele pra poder fazer a trade kill. Puxa a responsa, Pala, nesse round. Todo mundo pra poder colocar essa Spike no chão. Spin colocado na base também, pra não deixar ninguém chegar à varanda. Acreditou, cara. O Pala ainda tem dash, dá pra sonhar. O problema desse dash aí que não é igual da Jet, né, Tony? Difícil pra ele ativar. Aí só esperando, teve o teammate no meio do ponto. Oi, desistido, voltou. Beleza, Pala. Tem mais um, escutou? Beleza! Ele chamou, Coreia! O Pala é bom, velho. 4K. Vamos, porra! Se ele tiver mais disciplinado agora, mano, é difícil de parar ele. Que o Pala tem e que round garantido, difícil. Naquele round passado que acaba perdendo, nesse também que parecia que as coisas estavam muito boas pra Cloud9. Olha, mano, ele tomou um HS varado do bola de fogo. Diferenciais do Fluxo. Não só um time ser um time extremamente agressivo, como caralho, o Palinha é muito bom, irmão. Sou eu, porra. Aqui sou eu, porra. Demais. Olha que roundaço e não deixa a Cloud9 dar aquele step up. Eu acho que foi o 6-7 que ele fez, Coreia. Não botaram o áudio do Pala. Será que foi? Mano, sim, ele mogou os betinhas, velho. Aura. Já vem fazendo avanço de novo a equipe do Fluxo na direção do Spike Site. Mano, o Fluxo tá botando ritmo. Já tava esperando a Cloud9, ainda assim o ponto fica na mão do Fluxo. Não, aí emocionamos. Passa o ultimate, a terceira do Pala na primeira metade, hein? Mas o problema é, eles vão fightar na base e olha onde é que tá a Cloud9, tá todo mundo ali também. Vem esse cachorro, paranoia, Zanatsu também, veio bem, ele virou, já fez a troca. Emocionamos. Mais jogadores da equipe do Fluxo. Quem é o próximo? Aí dando uma legal perder esse, hein? Perdemos. Olhando pra cachoeira e com isso a Tá bom. O último tava difícil de ganhar, perdeu o padrão agora.
Mas era eco agora, né, velho? Que mira, né? Era, Quando mas ele tá com aí essa é o ele custo do sempre último faz round, a entendeu? diferença. Tá bom, tá bom. E pra mim, Beleza. o erro desse round do Fluxo foi ter dominado o espaço novamente da base, mas a gente vê que depois eles acabam recuando e deixam apenas os Zanatos por ali. Então não tinha ninguém pra dar essa opção de trocar esse tiro. Então a decisão é, se vai voltar, volta todo mundo e se posiciona esperando a Cloud9 gastar mais recursos. Porque até Cara, então, a leitura do fluxo foi sim. Os caras vêm porta, a gente vai ultar, os caras não vieram porta, a gente come base, mata a base que tá separado. Eles devem ter achado que o cara da base tava sozinho, que era 1 ou 2 sozinho. E aí joga vantagem no bombe. Tanto que eles plantaram pra base. Mas veio todo mundo base. Né, jogando de Yoru, se tivesse de Neon, a Neon talvez pudesse rotacionar, chegar costas, Fala, chegar Tigo. pro lado, Valeu pelos cachoeira 27 rápido, meses. uma Boa sombra de noite. split. Mas jogando de Yoru, possivelmente ele vai dar TP base e o time vai querer se juntar pra brigar base. E a One Way às vezes não é suficiente, realmente não foi. E essa falha de comunicação, essa confusão acaba impactando bastante o time do Fluxo. Cara, eles tinham identificado já pelo meio do caminho aonde tava o Jack segurando o Secret. Tem 2 jogadores pra poder virar pra cá. Isso que eu ia falar, Nossa, cara, pegou ele o Oxy tava voltando da já com esse rebobinada. palito, esperando na entrada do C, e o Fluxo não conseguiu ter essa leitura. Splitado no mapa agora o Zanatsu pra poder ver se puxa essa rotação. E a realidade é que depois que o Yoru some no TP, agora vamos ver como é que vai ser a leitura da equipe do Fluxo pra poder entender onde jogar. Ó, um momento de calma, mais uma vez a gente toma uma first kill, mas ainda Ô, assim, Fernandes, depois eu vou pegar a nota lá e te mando quanto foi, tá? Não lembro agora. A Cloud9, depois de pegar esse abate, olha como eles acabam se posicionando. Só pra você saber, na real. Muito safe pra poder pegar entre, olha, eu vi que já viu um jogador por ali, hein? Aqui a questão do Fluxo que eles vão tentar fazer essa inversão. O mapa tá quase 50-50 de ataque e defesa, né? Muito bem. Ou não sei como é que tá os stats da Lotus. Vamos tentar trazer. Porque, da base pra poder tirar os Zanatsu. Eu vejo Cara, quanto tá, embaçado, peraí. hein? 3 3v3, hein? Contra 3, ele fez a troca de armamento, deixou aquela operator embaixo, tem o Kagebush avançando, mas Sua vez, Mazinho, de fazer o... pra poder vir trazer esse 3K, sobrando do outro lado o JCZ. Aí, o X1. É o Tutu. Vai ser a mão do Tutu contra o Vic. Bora, Twist. Cuidado, Twist. Vamos garantir esse, não, tá destruído, pô. 21 de vida na mão dele, é só esperar. Não, eu sei, mas ele tá puxando tipo a faca. Ah, tá. Vai deixar pro último segundo possível. O Manta é colocado, ele vem no TPzinho. O Twist vai esperando, a metade foi. Pra direita, Tutu. Galera. Tá indo até o fim, a Spike tá pronto. Ah. Meu Deus! Agora aguarda. Correto, tá 51% ataque e 49% defesa. Sofrimento, rapaziada. É por isso que a gente fala que o homem é um dos 50, melhores 50. agentes pra ganhar clutch. E nesse momento quem tinha a Smoke era o Vic. E ele tava mais nessa situação de vantagem, né? E aqui é aquilo. É um Fluxo que conseguiu dominar os espaços, mas o problema pra mim foi o Mazinho. Twist chapeiro, galera. Cadê o emote? Nesse exato momento, todos os jogadores fazendo essa abertura de mira. Tudo bem que o JZZ consegue levar 2, né? Mas a gente viu que o Twist tava muito longe pra conseguir fazer essa... Nós tem que fazer o Saci chapeiro também, velho. Vai ter NC no final do ano. E aquilo, é uma Cloud9. Não, esse cara já querendo desmoralizar a seleção brasileira, né? Ninguém quebrou o spot, velho. Fazer todo mundo lá, pô. Fazer o look show chapeiro? Já tem! Já tem? Então tá bom. Esse Fluxo, né, tomando esses rounds, vai continuar fazendo o jogo rápido que estava trazendo. Zanatsu acaba tomando, esse é o primeiro round, último round da primeira metade. Tem a saturação, acaba não pegando no Vic. E ele ainda fica pela queda. Jogadores da Cloud9 vem pra poder somar. O Kagebushin já foi embora. Vic ainda jogando da queda. 2 jogadores entendendo em cima. Nossa, ele deu HS nos 2. Beleza. Boa, Pala! 8x4 aqui. Vem pra poder buscar o seu, teve espinho destruído, o Jack ainda fica por lá. Mas em JZZ estão com muito pouca vida. O Twist de vida já deixou essa one way pra poder garantir mais. Vão ganhar tempo. Mano, que Spectre é essa do Pala? Aí é aquilo. Já com a mira cruzada, ó. Pegou a informação que não tem ninguém na base, provavelmente vai vir da igreja. É entender justamente Boa, a descida Tutu. da Boa, escada. Tutu. O Twist já consegue ter informação. Vai passando chiclete pra cima dele. O spot Ele colocado tá meio muito torto. miado. Jogadores Meu vão Deus, acaba Mazinho. sendo spotado. Tem a pinça aqui, Mazinho a tá equipe do dormindo. Fluxo. A Spike tá plantada mais aberta. Vambora, Twist. Vai ser na sua mão. Vão tentar virar pra cima dele. Veio no clique. Ninguém abriu. E agora? 3, 2, 1. Na Boa, abertura, Tutu. Twist. Vem pra poder garantir a eliminação. Foi metade? Vem pra poder buscar o seu com Não. 5 de vida. Tem PC, o JZZ. Conta T3 e abre. Boa, irmão. JCC vem pra garantir. E o Fluxo faz o 8 E aí, Léo? da primeira metade. 8x4, velho. Muito agressiva da equipe do Fluxo, já impondo o ritmo de 8x4 é jogo. bom, hein? E que bonito 8x4 que é bom, ver hein? esse time na comunicação. 8x4 de jogando
ataque é bom demais. Individualmente falando, e mesmo que a Cloud9 tenha conseguido fazer alguns rounds... Se for 2x0 aqui eu vou sair, se não for 2x1, 2x0 eu não vou. Vamos ver agora a V7 se nessa segunda metade a equipe do Fluxo vai continuar impondo esse ritmo de jogo. Tá aí, Melão, vambora com o nosso Fluxo. Bora aí pra Portugal, tinha pichar em Lisboa, Porto todo com live do Tichinha. Mas eu não quero pichar Lisboa. Segue eu não sou o pichador. Fluxo V7, que primeira metade incrível. E eu vi aqui e não tem nenhum problema, né, Tisha? Tá? Não, só não faço. Jogo, depois de rolado já os versos, tava ali, não sei o quê. Colei e orelhei uma conversa. Eles sabiam, eu tava do lado deles, tá? Do JZZ e do STK falando sobre essa Lotus. E falando um pouco do que, principalmente do que o JZZ ia fazer de setup, com essa vice dele e tal. É o coach antigo da Loud? Agora ele virou Fluxo. Vendo, ele saiu de um rival e foi pro outro. Da Cloud9 jogar, principalmente a respeito da Raze do Ele tá com os alemão. Então eles estavam ali fazendo tudo plano e tal, falando... O pessoal do Fluxo da Alemanha? É muito fácil de ler, e não foi a Raze. A gente viu agora que eles mudaram o mapa que eles estão... Ele saiu da guilda e foi pro clã. Já testaram 3 composições diferentes não, e tal. Então, ele entrou na guilda. Temos que enaltecer aqui a capacidade de adaptação rápida aí que a equipe do Fluxo teve. Então agora vamos pra essa defesa, vamos ver como que eles vão conseguir segurar esse Yoru. Espero que dê certo. Vai dar certo, vai dar certo. Definitivamente, meu amigo, é isso que a gente quer ver. E agora, rapaziada, pra poder continuar dando certo, hashtag VCT Américas, eu quero ver a torcida, eu quero ver as mensagens de vocês colando aqui na transmissão, entendeu? Porque se não começar a chegar, alô, turma do fundão, a zoeira não vai ser liberada. Sabe de quem é esse chaveiro do Champions? De ninguém. Eles podem usar qualquer skin. Assim como todas estão liberadas. Pra gente ver um Loud conta de torneio. Esse tipo de confronto, tem que torcer aqui, rapaziada. É uma rivalidade histórica que ultrapassa... Cara, bela primeira metade do Fluxo, tá? Gostei do que eu vi. Botou ritmo de ataque, usou bem a composição. Pala puxando muito o jogo. O round que abriu a comunicação foi muito boa a comunicação do Fluxo. Tô gostando do que eu tô vendo, mano, primeiro mapa. Tô gostando muito do que eu tô vendo. E o time do Fluxo, enfim, mas o Fluxo sempre foi pra galera que... Mano, eu tenho certeza que o Rochax uma organização que tem uma história colocou um bot pra falar na Kick, fala frases aleatórias, mano. Não é possível, velho. O W7M tem esse pronome masculino. A palavra fluxo, de fato, é isso. Ó. Imagina, fluxo. É, assim, eu acho que até daria pra dar uma forçada na mensagem. Eu já vou mostrar pra vocês. A equipe do Fluxo. Mas sim. Aí... Certo. É esquisito, fica estranho. Já vou mostrar pra vocês. Deixa acabar. Deixa acabar o round, eu vou mostrar pra vocês. Ó o Pala. Eles estão assumindo o artigo do Fluxo aí. Como é que é? Estão assumindo o artigo do Fluxo. Eu não entendi, não prestei atenção. O que eles falaram? Tudo bem. Se era o Fluxo ou o Fluxo. Ah, tá. Valeu, Prof. Moriarty. Qual foi a média mais alta que eu já gastei em dinheiro nos rolês noturnos de São Paulo? 1.100 no show do Belo. Porque me roubaram. Nunca gastei mais que isso. Ele já tinha dado dano nos Elsis, mas os Elsis abrem no HS. Beleza. 3x2 é nóis. Calma. Não. Só que ele o Vika acerta com 2 balaças. Ai, que pena, V7 usando. Dá pra ir os dois pra base, os dois cachoeira, esperar o Mazin chegar. Mas ainda assim, tem o Mazin, ele tem um spot, o Zeus não está muito... Ele está ralfado, na verdade, então existe esse mundo. Porque não dá mais o back quando dá sub. Dá sim, é porque foi superchat do YouTube. Ele viu o primeiro. Opa! Chameou o Vic. Pra poder levar esse round, Mazinho. Usa a sorbezinha, Mazinho. Pega essa. Ali. Viu os dois. Ele sabe dos dois jogadores. Acabou ficando spot. Tá plantado fechado. Parte de cima tem os dois muito miados. Vai Chat, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Se liga. Se liga. Olha as mensagens do Rocha. Do Rochax. Esse replay ali da mira. Aí, Coreano, isso tinha que acontecer. Geralmente quem é loud é capaz de torcer até isso tinha que acontecer. Vamos. Chat está dividido. Imagina abrir live exatamente agora. Eu simplesmente não tenho palavras. Estamos comprometidos com a ideia. Péssima ideia, pode continuar. Gera incompreendido. Plot twist, kkkk. Agora já foi longe demais. O roteiro dessa live tá muito bom. Não acredito que aconteceu isso. KKK, que situação. O plano era exatamente esse. A cada 3 minutos, ó.
placar a gente tá bem. Não é possível que ele não colocou um bot, esse safado, velho. Esses, né, que acaba que os elfos brilham, caramba, mas teve muita chance, o Fluxo jogou bem. Vai tomar um silence, vai tomar um silencezinho. Né? O primeiro pistol também, que foi no Ninja Defense. Vai tomar um silencezinho. Eu acho esses caras muito da hora, velho. O Twist, o Pala. O spray foi errado. São rounds assim, os outros eu não detalhe, sou tão próximo. onde talvez falte um pouquinho de carinho. Já tinha da hora também, brabo. Sorte, né? Que podem machucar o Fluxo mais pra frente. Dito isso, eu ainda estou aqui intrigado com as balas que os Zeus encaixaram. E o Fluxo nunca ganhou um pistol no Valorant. Continua a estatística, mas, mano, esse era um 3x2, não podia perder, mas tudo bem, né? Teleporte Costa, aberto o Dox, ele tenta vir nessa bala, ele quem acaba apanhando um bom bocado, vai valorizar e já recua. Tira a cara também do ponto aqui o Mazin. O time da Cloud9 tem um espaço para... Imagina o plot twist, ele não é bot. Ele tá digitando assim mesmo. Nossa, ele merece muito. É uma solução pro Fluxo. V7, é chegar ali e esperar algum jogador da Cloud9 querer ser um pouquinho esperto, né? De tentar pegar algum abate, um pouquinho de ousadia e de repente conseguir pegar esse abate pra si. E parece que vai ser nos Elzes, hein? Tá de lado, rapaziada vai chegar somando. Fez essa passagem, bala pra cima dele, consegue fazer a troca. Tinha que ir lá de baixo com mais dois, mas ele devolveu. Tirando o Vic de jogo é ele, o JZZ agora. 3 jogadores já esperando, o Oxy do lado de fora com a luneta na mão. Meu Deus! Ai, olha pro lado, meu Deus do céu! Fireball. Já vem nesse clique, a Spike tá plantada mais fechada, vão ter que abrir. Fireball vem com o Jack pra garantir as eliminações e o 6º ponto da Cloud9. Bambiou, mas foi. Dos males Ganha o menor, pontos por assistir. Levaram 2 jogadores. Foram abatidos. Live ou por comentar, você ganha pontos por assistir, mas se você estiver interagindo, se você não estiver interagindo, ele dá menos pontos. Se você tá interagindo, ele dá os pontos cheios, tá ligado? Ele reconhece quem é... Ele reconhece quem tá em interações reais, ele diz. Reais, né? E assim, o Fluxo acredita... Tier 1 é fake? Não é que o Tier 1 é fake, guys. É que não é porque existe um tier feito pela nossa cabeça ou feito pela Riot que o time é melhor, pô. Não te torna automaticamente melhor, né? Sim. Você tá jogando numa liga que teoricamente é mais difícil. Também é uma maneira de não só tentar As forçar zebras essa acontecem. agressividade, mas deixar o adversário esperto, porque não tem round perdido com o time do Fluxo. Bônus da Cloud9, amado do Fluxo. E vamos ver o que eles conseguem aprontar por aqui. Vambora, Fluxo. Não dá pra perder esse armado pra fazer o dever de casa. Não, Mazinho, tá full aberto, não nada. Esse não pode perder. Nossa, o Pala tá fudido. Tá jogando mais acelerado. Vem Calma, Pala. Sai daí, Pala. Sai com o seu dash, Pala. Dois jogadores abrindo. Ele sabe dos 2 jogadores por aquela direção. Já faz avanço. O Pala vai abrir a porta de novo. Tá todo mundo essa situação pegou! O primeiro foi, ele passou pra beleza? Pô, mas o Jack matou o Zanatsu ainda, cara. O Zanatsu ficou do outro lado da porta aqui o Pala. Os jogadores vão fazer essa chegada pelo meio do mapa. Vambora, Pala. Fazer esse milagre. Já trouxe essa paranoia. Spike é nossa, rapaziada. Vamos com calma. Aí segurando, tem o recuo agora dos jogadores da Cloud9 e tá longe o JZZ. E olha que legal a decisão do Jotinha, né? Ele tava um pouco mais à frente, ele recua entendendo que a Cloud9 poderia ganhar espaço, querer ganhar espaço no Spike. E aí, Dudica, salve, salve, obrigado pelo like, hein? Chamar a atenção do Fluxo e poder pegar Spike. Não foi o que aconteceu, já vai se juntar. Já fizeram ali aquela jogadinha de arma no chão. Olha ele. Não é o Pala se não for o Pala comendo uma smoke, né, mano? Mas valeu. Calma, ele matou e morreu. Sim, foi bom, não foi ruim, não. E aí eles vão conseguir fazer esses 2v2 de uma maneira mais tranquila. O JZZ tem essa bang ainda. Luizinho e JZZ, vambora. O Luiz já pegou o primeiro. Eles sabem mais ou menos aonde tá o segundo. É só passar pra cima. Beleza. Legal. Ótimo round. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Que round gastou a ult da Viper ainda. V7. Tudo bem que a gente perdeu alguns armamentos, mas... E aí, Gabi, meu escalador de paredes favorito. Corre muito cedo. Tá ganhando, velho. O Fluxo tá ganhando. Tá dando aula pra cima desses Bagre9, velho. Quem é esse comentarista? O cara tem uma ótima visão de jogo. É o Tonelo. Comentarista é a Tonela e tá Ru, né? Não sei se você tá falando dela, da Ru ou do Tonelo. O narrador é o V7. Ou você tá falando aqui do Discord comigo? Aí no Discord comigo é o coreano. Não deixar a Cloud9 dominar todos os espaços de mapa. Que rolou com o Notex da Cloud9? Ele foi quicado. Pra equipe do Fluxo em cima dos 9 Cláudios. Vambora, Fluxo, fechar esse mapa. Viper com ult no terceiro round da virada. Demais de jogar, rapaziada. Amor rápido. Farmou muito. O Pistol ele matou 3, né? Plantou Spike. Beleza, Zana.
poder buscar os Elsis. Sobrou o Jack, sobrou o Farbola. Quebramos cara, hein? Aqui já foi, rapaziada. Esse round aqui é bom demais. Que saudade que eu estava do Twiz jogando saudades aqui da nesse minha palco, no VCT Américas. Olha que mirinha saudades da minha ex. Olha que time agressivo que não tem saudade da sua ex que te colocou um chifre? Com ela não tem caô. É isso. Todo dia e toda... Como é que é? Não sei essa parte. parte. Legal? O que é legal? Eu não estou vendo um piano nas costas do Twiz agora, né? Olha, ele não é esse carregador de piano. Caralho, eu tô dando farpou a Loud, tá? Você vai deixar? Que eles venceram aí Cala a boca. Ele acabou de farpar a Loud, velho. Não farpou nada a Loud, não. Farpou sim. Finalmente, ele deu risada, falou, pô, finalmente. É muito bom tá de volta pra essa função de controlador. E ele até comentou que pensou em parar de jogar, pensou em não fazer mais o que ele ama, porque ficou naquela de, pô, será que realmente vou ter uma chance, vou chegar de novo ao topo, né? E tá aí o Twiz, mais uma vez, no palco do Mano, o problema é que eu acho que, Coreia, não vale pros Fluxo caçar, né? Os moleques não tem muita grana. De jogo, e a realidade aqui, rapaziada, que esses 30 segundos é aqueles que são uma eternidade na cabeça da galera. O ponto é que o Fluxo não tem, né, dinheiro suficiente para poder... Pergunta coreano quanto ele recebe essa pra fazer vão jogar no seguro ali, vão segurar esses armamentos. É bom para as equipes para poder trocar aquela ideia agora, bater aquele papo, entendendo. Tixe, outro dia perguntei pro Zepa o que achava do jogo da Cloud9, se achava um 2-0 fácil. Agora eu vi que foi quicado. E o melhor é que eles não param de trocar esse setup na defesa. O Zepa já saiu faz tempo. Mano, o Fluxo tá jogando bem, velho. Tá bonito de ver, de verdade, tá bonito de ver. Depois desse tempo ele pode acabar voltando ali pra ser o jogador. Tá dominando a Cloud9, mano. Vamos aí, vamos aí. Porque com isso, a leitura da Cloud9 fica muito difícil, que a gente sabe que os Ellis é esse GL que gosta de ter essa leitura. Não fode o KNVzada. Vai pra cá e tenta entender um pouco mais, joga um pouco dentro, tenta pegar de kill, e quando isso não dá certo, porque eles e dá risada, Tutu. E chora o Jensen. Leitura, né? E a gente vê o coach, o Vir, nada feliz com isso. E enquanto isso, o Fluxo não tem nada a ver, né? A mãe de alguém tem que chorar pra nossa sorrir. É, mas você vê que... Tixa patrocina meu VIP no Idol. Amanhã eu vou sortear 300 diamantes no Anime Idol. Exclamação anime, pra quem quiser já vai criando conta aí. Dito isso, até o Will... Foi buscar longe, você referiu do Jensen. Mas ele não parece? Ele não lembra o Jensen? Quando começou no LOLzinho lá atrás, mano. Eu gosto de um jogo acelerado, eu gosto desse jogo agressivo que o Fluxo propõe. Fala, tá jogando pra caralho, viado. Mano, tá todo mundo jogando bem no Fluxo, velho. Todo mundo on point. Mas eu gosto desse jogo acelerado pra poder botar um nozinho no cérebro dos outros. É maravilhoso. Quando eu falei sobre mudança sempre na defesa de onde nosso ponto fraco é o B, mas o B tem os anatos pra ganhar tempo. Tem parede, tem deslize. Agora joga pra essa C, então a tentativa... Ai, Zaninha, não, Zaninha, não busca esse jogo não, Zaninha. E com isso, são 58 segundos de round já. Cara, Zé, vocês vai fazer esse avanço, vem paranoia pra cima dele, desceu a parede, mas o Jack acabou achando bala, cai. E todo mundo perdeu as pontas. Morreu o cara na A, morreu o cara na C, morreu o cara na B. Do mapa. E a Cloud9 caiu a casa. Achar um espaço pra jogo que foi muito rápido. Na calma, né? Mas ó, tudo tá por ali, hein? Consegue, ele já viu a flor em cima, sabe? Avançou o primeiro, ele tentou trazer a eliminação. Vem no pulinho, Jack. Consegue trazer o abate, a Cloud9 vai chegar no seu 7º ponto. E quem vai ter... Quem do Fluxo é estreante no palco do VCT? Só os Anatsu, né? O resto já jogou franquia. Tá? Porque a economia do Fluxo tá boa. Oxy de Oru? Essa comp eles usam só ele de duelista e de Oru, né? Tinha uma época que eles estavam jogando... Eles, assim, né? O pessoal tava colocando Yoru solo duelista na Ascent, mesmo depois do nerf. Mas achava meio estranho já. Aí eu acho que não precisava. Se você já parou essa primeira entrada, olha o JZZ, ele morreu, só tinha um gasto ali, a parede dele, ele ainda tinha 2 espinhos, tinha bang ali pra fazer essa abertura de mira, todo mundo poderia estar fazendo essa soma, então são decisões que não deveriam acontecer, e aí é aquilo. Vai ser um 10-7. Pausa STK? Não, calma, muito cedo, guys. Gostar do jogo, porque a gente fala muito tá de boa, pausa só no 10-9 aqui. O Fireball Ops também, que é esse jogador importante da equipe. Então é aquilo, o máximo que você puder jogar da maneira correta de jogo, faça isso. Se a Cloud9 perder aqui é só mais um? Mais um o quê? O Jack acabou não tomando aquela paranoia. E lembrando pra galera, né? Tem gente chegando e perguntando, mas o Fluxo está aqui no VCT? Rapaziada, a gente teve times do nosso Tier 2 chegando pra poder jogar aqui o play-in. O Fluxo foi o ganhador do VCB no Stage 2, garantindo a vaga. E a gente teve mais... Não, tá de boa, não precisa pausar agora não. Esse cara não pode gastar pausa assim, velho. O momento é bom, nós temos economia. Isso, e aí, tá suave, o Mazinho tem a leitura de dentro do jogo. O Pala pegou uma Operator agora, uma boa escolha. Chegar no 10-9 ou no 10-10 aí vale.
Mas até o momento não, tá suave. Não dá pra gastar um pause assim, ó. Tá bom, ó. Beleza, é isso. Pô, os moleques tem que se adaptar dentro do jogo também sem o pause. Agora um split B dos caras pode ser bom. Guarda, Palinha, guarda. Entende que vai só segurar esse pixel, ninguém faz esse avanço. Tem essa rotação. Essa aqui é importantíssima, Mazinho. Importantíssima. Beleza. Ganha tempo, Mazinho. Tem clique do outro lado. Joga o seu chiclete também. Tem cachorro pegar info. Zanatsu. Segurando os jogadores para não deixar ninguém ver. Fluxo adulto pra caralho, tá? Eles não plantaram ainda. V7, do jeito que tá tranquilo. Não precisa se movimentar mais, mano, pegar que fluxo é esse, irmão? Gigante, gigante, vamos. Tentar coletar info ou algum abate. Da maneira que tá, e deixar a equipe da Cloud9 apenas nesse bomb site da B pra tentar conseguir colocar essa spike no chão. Eles vão B, eles vão B. Nós estamos bem, mano. Só juntar boneco agora é 5x3, fazer trade, acabou. Então eles vão estar sanduichados no momento que o Fluxo fizer um retake. Tamo bem, velho. Tamo bem nesse round. Aqui é só não perder esse round, velho. É. 11-7, tudo encaminhado. Ele tem ultimate disponível. Mas ele jogou um cachorro muito recuado, velho. Que medo é esse? Vamos. O spot é arremessado do outro lado, o time do Fluxo inteiro já se reposicionou. Aí jogando um pouco mais atrasado, o Zanatsu por ali. O Pala com essa operator vai poder fazer essa passagem. Ninguém tomou. Já vem a Fúria. Ninguém tomou. Não vai pegar ninguém ultimate. É isso, né? Enquanto isso, o Zanatsu tem que jogar na calma, porque ele é o único jogador que tá sozinho. Quem tem que jogar primeiro é o Fluxo. Que demora é essa, porra? Paranoia logo na sequência. Já vai passando o Mazinho pra poder buscar os elfos. Beleza, alguém clica pra metade. Nossa, o 3K, o Desabe vai passando. E agora é todo mundo correndo atrás do Vic pra poder garantir esse 11º ponto da equipe do Fluxo. Perfeito, porra! 11-7 nessa brincadeira. E a equipe brasileira, minha amiga, tá pra sorrir, tá pra ficar feliz. Cala a boca, Bani. Se você viu, V7, um round perfeitinho agora do Fluxo. Bala pegando essa first kill. O Mazinho com esse abate no Fireball Ops não permite com que a equipe vai da devagar. consiga dominar o espaço do homem, fica um pouco mais tranquilo no afterplant. E como eu tinha falado, pelo posicionamento deles, o Zanatsu fez o correto. Ele não podia jogar primeiro. O time que estava jogando em bloco, 3 jogadores ali naquela região do Link, pausaram, Cloud9 pausou, então, ótimo. Aí o retake começa, e aí depois muito bom, todos mano, muito os jogadores vão jogando. Então, ou seja, o Fluxo tá jogando muito particular também. Eu ia até comentar, na minha mente é uma maravilha o TDAH, que eu lembrei do Fúria da Noite, é o véu da noite. Cara, o Fluxo tá jogando muito bem, velho. Falta tá redondinho, você vê que a comunicação parece estar muito boa, o uso de recursos do Fluxo tá muito bom. É um mapa que eles têm intimidade. É o Diz e o Léxico. Exatamente. O Gon é aqui do outro lado, né? Que é o Tonelo também, que ele não foge muito não. Diga, amigo. Fala do Mazinho. Ele guardou as 7 chaves dessa fade. Nem ele sabia que tinha. Mas é... Aqui eu até era segredo. O número de primeiras tava guardando pra hora certa. A impressão que deu é que o Fluxo pegou muito mais primeiros abates. Sim. E aí, se você for ver, na verdade não, né? Até esse momento o saldo tá de mais 3. Quem eu tô achando melhor, o Fluxo ou a Loud? A Loud. Calma, né, gente? Ela tá no playoff, top 4. 3 em primeiros abates. Mas ainda não tá sendo necessariamente um diferencial insano ter esse Yoru como único duelista, tá? Eu entendo que talvez pela geografia do mapa, na defesa principalmente, você consegue buscar um pick, sair fora rapidão e aí já... Podemos sonhar com 2x0? Com certeza. Mano, é que de novo, é o que o Coreia falou, esse mapa é do Fluxo. O próximo é Breeze, é um pouco mais difícil, mas... As mensagens dos fãs. Agora do jurídico. O Castelo falou que ama o Tutu, rapaziada. Vamos, Palinha. Tamo junto, Castelo. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Mandem mais, rapaziada. Hashtag VCT Américas pra poder participar com a gente e continuar na torcida para as equipes brasileiras aqui no nosso play-in. Como eu faria o top 3 dos campos? VCT Américas top 1, VCT Pacífico top 2, VCT EMEA top 3 e Tixinhadois top 4. Fazendo a boa, já destruído os jogadores da Cloud9 imediatamente já fazem uma inversão de mapa, mas tem aqui, ó, um totemzinho de Twist Fluxo no Valorant. Essa é a primeira partida oficial do Fluxo no Valorant. Não vai fazer nenhum recurso pra redominar? Já tá por ali o Fluxo esperando. Vai, né? Pegou o primeiro. Que beleza. Beleza, Zana, beleza, Zana. Parede do outro, reposiciona, valoriza. A primeira meio Mazinho, só que o Fireball consegue vir trazer essa eliminação em cima dele. Pelo menos um strafezinho, né? Tinha parede. Cara, eles vão pra C, velho. Aqui o JZZ tá numa posição de all-in, morreu. O JZZ tá muito à frente pra essa beleza. Primeiro pra poder pelo menos fazer essa trade e não ser eliminado. Cara, foi uma boa decisão, né? E fica esse 3x3. Já tá dentro do ponto óculos. Dentro do que dava pra fazer. Bela paranoia. Bem jogado, Zana. Na mirinha, acaba tentando buscar bala, não consegue. Beleza! Vamos! Mano.
Tá tudo encaminhado agora. Tudo! O Fluxo não deixa a Cloud9 se organizar no round, rapaziada. Porque depois do Mazin tomar esse abate, teve a ultimate do Ox, então... Olha, eu falei um hot take. Ele precisava fazer essa abertura de mira, então conseguiu que as 4 vagas pro playoff seriam as óbvias, MBR, G2, Sentinels e a quarta seria do Fluxo. Faz. Que beleza, que coisa bonita de se ver. E VCT, estamos próximos a finalizar este mapa. Se o Coreia acertar, mano, bonita, vou ter que apertar o botão dele. Aqui, viu, dona Thay? Ver esse Fluxo fazendo 2-0, porque até agora... Igual o Shao apertou o botão da Fúria. Todos começaram ganhando, somente. Como essa praga ganhou da 100 Teams, Valorant não faz sentido, meu irmão. Sim, a Loud ganhou da G2, velho. Cala a boca, isso aí. Você deu risada. Os jogadores da Cloud9 vão aproveitar o ult agora para poder tentar entrar, removendo o armamento. Tem o véu da noite, quem é que casa? Oxy dentro do ponto. Passa cachorro do outro lado. Devolução, vai boa. Balinha de Odin. É o Koshimaras. É o Odin de Waylay. É. Beleza, vamos ganhar, porra. 1-0. Vamos! 3-7, galera. Caramba, velho. Que jogão, Coreia. Que jogão, velho. Deixa eu atualizar aqui. 13-7, já vou abrir o próximo palpite aqui. Tirando a M80, a Bestia ganhou o primeiro mapa, a 2Game ganhou o primeiro mapa e o Fluxo ganhou o primeiro mapa. Palpites abertos, galera. Quanto foi? 13-7, né? 13-7. Sai daí que a gente volta já. Qual que é o segundo mapa mesmo? Breeze, né? Agora é Breeze, isso. Palpites abertos, chat. Palpites abertos para o segundo mapa. Só palpitar na Kik, exclamação palpite, o nome do time e o placar que você acha que vai ser. Então, se você acha que o Fluxo vai ganhar, exclamação palpite FX e o placar. Se você acha que a Cloud9 vai ganhar, exclamação palpite C9 e o placar. Podia ter esses palpites aqui, eu não gosto da Kik. Ah, mas eu quero bombar a minha Kik, né? É a que paga melhor e tal. Aí eu tô querendo dar uma bombada lá. Oh man, Oxy, Francis, 100%. We do a lot of things together. We hang out, we go to the gym, we go rock climbing together. So it's just like, you know, it's a very dependable person. La verdad es que yo creo que sería Koala, porque es una persona muy hiperactiva, la verdad. JZZ é presença, mano. JZZ é bonitão, velho. Tá louco, velho. Sabe dizer se os próximos mapas são bons do Fluxo? Você quer que eu olhe as estatísticas do Fluxo? Vou olhar pra você. Oh my god. Así que yo creo que sería él. O caralho. Definitely either Jonah or John. I do not 100% would not pick Cortez. Redux is a bit peraí. Jonah or John. Tá. I should say Cortez, but every time I try to text him, I get a notification saying his noties are silent, so I'm gonna go with Ewok. That'd be Trent or Valin. Ó, próximo mapa, Breeze. I think they're both just extremely reliable. O Fluxo dá 4-1 na Breeze. Fluxo ganhou da 2Game, ganhou da Solid, ganhou da Liquid e ganhou do Ego. Só perdeu pra Red Kennedy. A comp do Fluxo era Neon, Sova, Vice e Homem Harbor. Vamos ver se muda, né? Com certeza, acho que é o mais adulto, assim. Ou o Blows também. O Blows eu acho que... Não, o Blows não. O King. Deixa pro King isso aí. O time da Leviathan não tem outra escolha, né? Todas as crianças, né? He's reliable, he's my roommate. He's yeah, I've never met a guy who picks up the phone so fast. Maybe he's on his phone too much, I don't know, but he's Mr. Reliable. Ethan, Adam, or Bonk, I would go for. So, do I have to pick one? Todo mundo? Scuba. Yes. Jesus. I'm gonna go with Adam. I just know I've been through a lot of scenarios with him, and he's always taking care of me, so I'm gonna go with Adam. É, os times do Tier 2 ganharam o primeiro mapa, mas perderam a série. Vamos ver se o Fluxo muda isso, mano. Pô, mas foi um jogo diferente, tá ligado? Foi um jogo legal do Fluxo. Coach, com todo respeito, me desculpa estar falando isso aí pra você agora, mas Veto, nunca mais. Eu quero jogar de Jet, se for possível.
Aí ela falou, não, agora. Aí Did you like his video? That shit was ass, bro. What the fuck? What? What the fuck? No, that shit was insane, bro. Oh, okay. What the fuck? Sinceramente, não achei que ia ser tão fácil assim. Pensei que a Cloud9 vinha com tudo depois da vitória da Runner Chiefs, não faz sentido. Mano, eu vou mijar, galera. Faz sentido, faz sentido. Mano, como ele fez isso? Bora, Luke Show! Vamos! Eu vou fazer uma estátua do Luke Show e vou colocar no meu estúdio. Ó, foi pro mundo 31, hein? Como é que eu faço uma estátua do Luke Show? Ele ganhou o round só com posicionamento. Você acha que a Cloud9 ganha esse mapa? É o mapa da Cloud9, mas é um mapa que o Fluxo sabe jogar, pô. O Fluxo tá 4-1 esse mapa. Não é um mapa ruim do Fluxo, tá ligado? Tem um mundo. Mano, eu tô precisando de um gacha, velho. Não tem nenhum que... Vai lançar o Ion, vai lançar o Animo, mas não é um gacha. Eu preciso de um gacha de verdade, mano. Para me satisfazer, escute o refrão que eu vou dizer. Cadê os gacha? Cadê os gacha? Mano, eu não sei o que é isso. O que significa ganhar, mano? Eu ganhei? Você ganhou, velho. No palco, daqui a pouquinho a gente tá perto de entrar, então, no servidor pra começar a nossa partida. Leviatã. Alguém passou aqui, você viu? Eu vi também. Cara, eu achei que eu tava vendo será? Fantasma. O vulto, será, velho? Camarada. É o fantasma Pablo. Você conhece esse fantasma aí? Conheço esse Ele é um fantasma ardiloso. Mas a brincadeira também pode ser você viu no bar Maria, na bugue Chupi. Na bugue Chupi? Só voltar pra Epic 7? Ah, mano, eu não consigo, Little, jogar jogo... Voltar pra jogo que eu já joguei, que tá parado lá há anos, tá ligado? Eu não consigo, mano. Senão eu botaria pro Honkai Star Rail, mano. Não, aí esquece. Ah, galera. É isso. Meu Deus do céu! Vamos ver! Vai pra cima do Cauês! Ele não Cara, nunca tinha visto isso também, mano. Fala, Joãozinho. Parabéns, Vitinho. Uma máquina! Palpitou certo, Lex? Boa. Dessa vez palpitou certo. Hoje eu vi um vídeo de um canal gringo, como a Lef foi campeã do Masters do ano, o cara cita você, falando que tu deve falar com a mãe do Blows pra convencer ela. Quem? Que cara falou isso, Doff? Breno, obrigado pelos R$2. Tisha, lançou um bom que dá muita grana. Cala a boca. Felicidade, Taihu. Você viu o passinho do Zanatsu, caramba, lá, chegou, estreou. Amassando demais e eu vou ser muito sincero. Ó, o próximo mapa é Breeze. Fluxo jogou bem, jogou muito bem. Pode ser o último mapa do dia. Rochaxis mandou R$5. Realmente era bot cape. MB. Eu deixei na hora do almoço enquanto trab e te escutava de radinho. Ha, ha, ha. Não, do almoço foi há 5 minutos atrás, seu safado. Eu vi suas mensagens há 5 minutos atrás, cara. Que na hora do almoço, só se você tá no Japão agora, pô. Foi 1 hora de timeout, Rocha. Guys, eu sei que muita gente usa autoclick ou uns botzinhos aí, mano, mas por favor, velho. Tenta não usar. Quem eu descobrir, eu vou dar timeout. Nesse fluxo hoje, nesse interage aí de verdade. Tem algum cupom de desconto da BONOXS? Tenho. Cupom Tixinha5. É o único que tem. Ele é só pra primeira compra. Todos os outros jogos? Mas tem uma dica pra você usar esse cupom, tá? Você pode criar uma conta nova e usar ele. Mas é aquilo, era o mapa de escolha deles, a gente tá vendo os melhores momentos. Essa confiança quero ver no segundo mapa também. Exato, eu acho que se fosse algo muito específico da composição, a Cloud9 trouxe uma composição ridícula. Rochaxis mandou R$5. Mas tá desde a hora do almoço cupom, vê todas as mensagens aí, RLX. Ah, você colocou o bot desde a hora do almoço? Ah, então eu vou ter que te dar um timeout de 2 dias.
Não, tô brincando. Daqui a pouco acaba seu timeout. Fica tranquilo. Que a gente fala, uma ideia muito diferente, beleza. Mas me pareceu que o Fluxo foi um time melhor. Filho da mãe, mano. Um coletivo melhor, que é o que você espera de uma equipe com tanta experiência. É o Fluxo, segue o Fluxo, porra. Vamos. Tisha, como eu posso ser bot se eu não sou Laudete pra ser bot? Olha lá, olha o Ítalo. Hater da Loud. Agora, você realmente ramelar em tantos rounds seguidos ou não seguir o básico da... Não, eu que quero R$50, Ruiva. Não foi um jogo perfeito. Rounds onde toma Sneak defuse, né, o Ninja defuse. Preciso beber hoje. Onde toma uma decisão errada, às vezes comer muito pra frente, comer muito pra base. Mas dentro desse jogo imperfeito, coube um fluxo muito sólido, muito sóbrio. E outra, você vê quantas vezes os caras abrindo mira na frente surpreendendo, né? Verdade. Às vezes não dá certo, mas no mesmo round, 3, 4 caras abrindo mira primeiro do que você imagina que eles vão abrir, que é onde você pega uma kill, sai depois, e o fluxo tem habilidade pra isso, né? Com certeza, né? E falando de uso de recurso também, que eu sinto que eles usaram Que do muito cara bem. ex do coreano, velho. Comentando deles não deixarem a Cloud9 Qual a necessidade? jogar um jogo mais afterplant tranquilo. É exatamente isso, não é só a soma de mira que a gente fala da agressividade, mas combando isso tudo com os recursos foi aonde eu fiquei mais feliz em ver. E aí, Tonelo, eu quero ver esse segundo mapa, como eu tava comentando, é um mapa de escolha da equipe da Cloud9, eles venceram uma 100 Teams. Ganhou? A Crew nem jogou hoje, mas o último jogo que eles jogaram, eles ganharam ontem contra a Bestia. Que colocou uma composição ali pra mostrar pro mundo e fez ela muito bem. Só que daí eles venceram esse time. Você espera deles nesse momento? Se vão voltar? Mano, que legal, velho. Acabei de receber uma mensagem bacana. Então, falou que os Elces falou assim... Salve, Tisha, que é 2-0 pro Fluxo. Pala subestimado. Vamos. Bora jogar um Paladins. Não compensa. Não, o Pala já tá jogando. Atenção, né? O P não vou falar que eu gosto Paladins? do seu trabalho. Aí, Pala. Assim, ele pede calma e xinga ao mesmo tempo. É uma passivo, agressivo. Ó, só lembrando, Coreia, que... ditadorzão da Cloud9, né? Mas é aquela ideia, realmente, quando mudam de composição... Obrigado, Tisha, por ter lembrado. É que o Igor mandou mensagem. Não perdem, né? Vencem os dois últimos confrontos contra a Cru e contra a 100 Thieves que acabam tendo, cara. E é uma ideia que vai pra um duelista só, é uma ideia que vem Cypher, Harbor, Neon, Sova e Viper, mas também havia comentado, não é um mapa ruim do Fluxo. É um mapa que tem 4 vitórias, 1 derrota, uma ideia relativamente parecida também, né, com a coisa de Harbor, Omen, Neon, Sova e Viper, né, então, e Vice, perdão. Deixa eu mutar aqui, peraí. Tem uma defesa muito forte, inclusive, também, pensando nessa composição. Eu não tô preocupado, Thay, mas também, tanto de time de Challengers que venceu o primeiro mapa... Parece que eu fiquei curioso o que ele ia falar. Também não tô. Pelo menos a maioria dos jogadores que estão ali tem aquela experiência suficiente de falar, calma, rapaziada, foi só o primeiro mapa. 0x0, vamos ficar tranquilos. Ele é fortão, ô Bela. Manter esse ritmo de jogo. Tem o shape. Tá falando dos Elzas ali, né? Será que ele ia brigar com o time ou não? Deu pra ver ali que pelo menos ele não tava muito feliz, não. Tava meio pá naquele momento. Meio pá, né? Eu acho que essa é a questão. Acho que essa é a definição. Meio pá. Recentemente, os Elces está meio pá. E tem dado certo, na verdade. O que eu tava falando, Coreia? Não sei, você falou só lembrando que... O VCT Américas começa quarta-feira, semana que vem. É super semana de quarta a domingo. Não sei se veio com o Vier, não sei se o Vier pediu pra ele, ou se ele decidiu pegar essa responsabilidade e começar Alguém sabe se o Tisha já jogou Genshin? Já joguei, Victor. Joguei Genshin. Genshin é incrível, inclusive. Eu adoro Genshin. Bora. Isso mostrou a dificuldade, V7, que essa equipe da Cloud9 teve de jogar contra times mais imprevisíveis, que é exatamente o caso do Fluxo. Mazin Rei, campeão do Crossfire. Mazin é pica, mano. Tisha, eu sou de BH e tô em São Paulo. Fala um lugar bom pra beber aí. Mano, Vila Madalena tem um monte de bar, ô Alisson. Pode ser o último mapa. Você quer barzinho pra beber cerveja, Vila Madalena. Lá tem uns bar de drink também. Não sei se tem que dar com uns amigos que toma drink. Tem bar com música, bar sem música. Tem bar que fica até 5, 6 da manhã. Tem bar que fecha às 2, 1. Mas vai na Vila Madalena, lá tem um monte, velho. Jogou o Blue Protocol. Eu era top 1 Brasil do Blue Protocol, VX. Eu fui patrocinado pelo Blue Protocol quando ele lançou. Eu era viciado. Eu tenho mais de 1000 horas de Blue Protocol, pô. Eu parei um pouco depois que lançou a Season 2. Fala, Will. Nossa, minha conta era cheia das skins, era cheia das coisas. Eu era muito cachado, eu cachei muito no Blue Protocol. E a gente tem bons duelistas e a gente tem ótimas pessoas para isso. Exatamente. Então, assim, vocês estavam ali... É só o Pala matar mais que 30. A vontade que eu tinha era arremessar os ursinhos no palco com vocês. Eu quero acreditar no 2x0 e vambora! Bora, vamos acreditar no 2x0. Meu Deus do céu! V7, acabou o piso. Você não fala normalmente nos inícios de mapa
Eu ia, né? Como é que é lá? Caralho. Que os jogos comecem. Como é que você fala? É hora do duelo, né? Isso, então. É a mesma comp. O Fluxo não mudou a comp, que eles jogavam Breeze no VCB, com os Zanatsu de Sova, Twitch e Rago. O próximo, né? Isso, no próximo. Ô, Naper, saudade de você. Era você que faz isso, geralmente. Zanatsu acaba tomando a eliminação logo na sequência, tá aí 1-0. Tixa, sabe o que significa W7M no Fluxo? W7M é uma outra org. O Fluxo e a W7M eram orgs separadas que se fundiram. O Fluxo englobou a W7M. Foi muito rápido. Aí o nome das orgs ficou... Proxaxis mandou R$5,50. Esqueci de desligar o bot, hahaha. Só vi porque um amigo veio perguntar se era eu naquele momento, hahaha. Boa, Rocha. Boa, Rocha. Se eu não me engano. E aí, fica tranquilo. Deu o gatilho do Fluxo querer avançar mais rápido. Vamos comigo aqui. Finge que o primeiro round não existiu. Isso. Então vai, V7. Rapaziada, é hora do confronto. W7M não comprou o Fluxo? Não, foi o Fluxo que comprou o W7M. Chat, vambora, porque as comportas da resenha estão liberadas, você vem com a gente. Não, na real ninguém comprou ninguém, acho que eles se fundiram. Eu posso estar falando merda agora, se tiver alguém do Fluxo aí pra me corrigir. Eu acho que eles só se fundiram. Ó, vou fechar os palpites, hein? Vou fechar os palpites. Passou, patinetou, o Pala veio buscar, abre na mira. O Cara, a Lotus começou assim também, né? O Fluxo perdeu o piso, inclusive ainda não ganhou o piso no Valorant. Ó, palpites fechados. É verdade. Mas ainda assim a gente conseguiu não teve Mazin de KO? Verdade. Já vou fechar essa pergunta também. Tá bom, vambora. Vou travar os palpites, hein? Avanço de novo pelo meio, Twist. Travei. Aí ficando por ali entre as duas pirâmides. Tô esperando mais um, tá 99. Debatiu em cima dele, eu vi que consegue achar o Zanatsu. Não vai vir mais um, vou travar. Onde tá o Sova. Fluxo e W7M igual o BR Luz? Não, Fercote, não. O Fluxo e o W7M se fundiram. Uma org entrou na outra e virou o Gogeta. O BBR e a Luz foram comprados pelo mesmo dono, pelo mesmo investidor. Eles continuam individuais, mas eles não se fundiram. O que ele faz ali no meio do bombe, né? Então naquele momento, quando ele pega aquilo em cima do Ox, ele é abatido. O V7 só disse que ia CK uma vez até agora. Mas tudo bem, rapaziada, já deu pra entender que o Fluxo jogando por esse meio existem alguns gaps. Os Elzes nesse round e aí, já nos tomam um arts? susto, já toma esse primeiro abate, até respira aliviado que o time conseguiu vencer. Então talvez explorar esses espaços de meio pra equipe do Fluxo seja muito bom. Aí tentar fazer um avanço a equipe da Cloud9. Nobru comentou também que em breve vai ser apenas Fluxo. Ah, então eles vão acabar com a W7M, com a marca W7M. Que o Oxy iria seguir em frente, né? Mas aí começou ruim esse mapa, hein? Começou ruim. Esse espaço. A questão é, a Spike tá com os dois jogadores. Tava no YouTube, vem quicar no Tisha, vem quicar na Kika. A inteira já está rodando. Aqui são 4 jogadores da Cloud9 pelo meio do mapa, tem uma certa avança do Fluxo, mas parece que nós estamos muito separados, não, Coreia? Para uma das laterais. Vem essa parede dividindo todo mundo. Cara, JZZ voltar tá aqui. entendendo. O problema é que estão entrando os dois sozinhos e de novo, tá longe o Mazin. Vai tá voltar, longe vai voltar. também o Pala. Exato, eu acho que eles fizeram isso justamente. Mas aí tem que ser faca na mão os Zanatsu, né? Rodar, isso, vai rodar e olha o Mazin. Olha o time. Pegou o primeiro. Boa, sai daí, sai daí. Paranoia no terceiro, valoriza não, eles vão voltar. Deus, tá todo mundo ali, é só voltar. Beleza. Cara, mas dava pra até agora o Pala deve estar lá na árvore. Vem, Aham, gás, tá clear, limpei tudo aqui. Vem. Marotei. Tava o Pala andando no Spike Site A, farmando aura lá sozinho. Era pra rodar mais cedo. Farmando aura ele já sozinho. Tava arrumando a casa esperando o resto da galera, rapaziada. A realidade é essa. Pala já tá bem antecipado aqui. Tenho contato com o coach da Rainbow Six da Fluxo e ele me disse que quem comprou foi a W7M. Mas aí o Easy Methods mandou que foi o Fluxo que comprou, tanto que o Eudinho, que é o CEO da W7M, chama o Serol e o Nobru de patrões. E o Nobru já comentou que vai ser apenas Fluxo. Aí nós temos duas infos diferentes aqui. Tem parede, dá pra valorizar. Zalcis vai ter esse time em costas, ele tentou fazer a patinetária para longe, não conseguiu. Tá na mão do Zanatsu e do JZZ. Já conseguem trazer informações. Meu Deus, ele morreu ainda. Passa pra cima do JZZ. Calma que tem round ainda. Abre o primeiro e o segundo. Fireball fodeu. Bigodou, galera. A Cru ganhou ontem. Ganhar os abates que precisava e esse jogador, Fireball Ops, quando pina ele, é isso que ele faz. Eu confio na tua call, Izzy. Eu confio pra caramba. Esse round é um round
round que quase deu certo pra gente. Mano, que round feio, velho. Fluxo não podia ter perdido, velho. Depois desses 2 abates do Mazin, o JZZ deu uma pinada. Não, o JZZ pinou muito, ele não podia ter pinado, ele nem morreu ainda. Pegando a informação, buscando abate, não tem ninguém ali. Porque depois dos 2 abates do Mazin não valoriza e rotaciona. Bang não, bang não. Era um round praticamente ganho pro Flux. E infelizmente a Cloud9 consegue levar o seu round bônus, então o Flux tem que jogar naquele forçadinho. Fireball E se tem uma coisa que a Cloud9 gosta de fazer Coreanos. desde que o Zelsis começou a ser IGL é defesa com batidas mais fortes. Logo no começo da metade. Toma esse spot. Então, às vezes é de adaptação, às vezes é de iniciozinho. O Fluxo, ele tá tomando cuidado. Meu Deus, ele errou! Nos próximos rounds. Meu Deus, Anatsu, que spot horrível! BONOXS não perdoa ninguém passando, cara. Bom, split, e aí, nosso split é bom? Já indo pro jogo. Não sei se o Zanatsu jogar de duelista é. Os remanescentes da equipe do Fluxo. Sabe do jogador Caralho. ainda pela entrada do ponto, já tem uma sombra da Cloud9 por aqui. Vai ser espotado do outro lado. O JZZ eliminado pelo veneno dos Elsis. Fireball se abrindo mira mais uma vez. Vic chegando costas. É somente o Zanatsu vivo. Conseguindo buscar uma eliminação. O Vic vem pra finalizar. E cara, Cloud9 consegue. Vai ser 2 a 1 Fluxo. 4-0. E já vou falar a verdade aqui, tem que V7. ver como é que vai ser esse split aí. Fireball Ops desse jeito, sem quebrar. Nós temos que arredondar essa Breeze. Vale um pause, tá? Vale um pause da STK. Ele é um jogador que, quando se trata desse mapa da Breeze, ele ganha tempo suficiente pra equipe conseguir fazer uma soma. E não só isso, olha a mira dele, sabe muito bem. 4 rounds que vamos já? Recursos. Ah, mas tá estranho essa Breeze, tá não? estranho, Chat aqui falando mal do nosso farmando aura, mas galera, vocês não viram o Pala farmando aura mais cedo? Foi por isso que a gente falou isso, rapaziada. Calma. Eu tenho dado suficiente pra não concordar com o farmando aura também. Tamo junto. Eu ia falar que o Tonelo acha que é jovem só. Calma, Andradeira. Tem jogo, mas aqui eu tô com o Coreia, mano. Tá com uma postura estranha. Entre todos os casters, eu talvez tenha a maior quantidade de cabelos brancos nascendo na minha cabeça, cara. Então, assim, Será? vamos ficar nessa tranquilidade. Spaca não tem cabelo. André não tem cabelo. O Nyang é novo. Na Aperitai também não tem cabelo branco. Ah, rapaziada! Aqui já consegue vir buscar a primeira eliminação em cima do Zanatsu. A equipe da Cloud9. E o Fluxo não tá conseguindo entender essa batida inicial. Mazin vai ficar de olho, ele teve esse gap. O problema é que ele foi visto, não consegue tirar essa eliminação de volta. Reposiciona, mas com 26 de vida. A Cloud9, inclusive, suspeita, né? E olha os Eldos conseguindo coletar esse abate V7. E ele entendeu muito bem, né? Não é feio guardar, hein? Fala pra um lado, Meu Deus. pro outro, não vai deixar 5 a 0. Mas não tá conseguindo jogar, velho. Não conseguimos entrar no Spike site pra plantar Spike. A Lotus tava muito boa aqui, parece outro time jogando. Não é feio guardar nesse momento e é entender que a Cloud9 está com uma postura É outra comp, né? Uma comp que bota muito menos ritmo. Se no primeiro mapa eles davam muito espaço de mapa, Não tem o double duelista, não tem a waylay do Pala ganhando espaço. Você vê que não tem ninguém ganhando espaço no bom, pô. Na garagem não é a primeira vez, o Twiz ele morreu assim no primeiro armado deles, e aí vem esse avanço mais uma vez. Eles tentam fazer a marotagem do ninho, mas isso já aconteceu, então a Cloud9 já tá entendendo cada coisa que o Fluxo tenta fazer. O STK tem que pausar, mano, urgente. O voltar e O aí, STK tem que pausar e arrumar esse time, velho. Nossa, o JZZ tá meio pinando, velho. Parece que o Fluxo 0/5. não tá conseguindo ser decisivo, né? Anda pelo mapa, se espalha muito, compra espaço, busca talvez até os duelos individuais que eles estavam buscando no primeiro mapa. Nossa, o Mazin errou o TP. Foram uma das qualidades positivas aí desse time do Fluxo. Só que a Cloud9 entendeu. E aí não deixa barato. Então se você entende, ouve, pega uma informação mínima de que não tem ninguém na ponta. Mano, o STK não pausou, velho. O Fluxo vai estar todo espalhado pelo meio do mapa. Tá demorando muito pra pausar não, STK, velho? Antecipa alguma play. Tá segurando, né? Nossa, vai ficar 6 a 0 esse round aqui, vai ser eco. Aí vai pausar no 7 o primeiro pause. Então falta essa decisividade no Fluxo. Vem jogada rápido, o problema é que o Pala já foi abatido, cara. Tem esses fios já dentro do ponto, tentando fazer o spot. JZZ buscou os Elfs, Oxy faz no seu avanço a remoção do JZZ. Jogo Fireball tá jogando atrasado e vai ficar quietinho ali naquela parede. Sim, Avecru. Avecru, se você quiser, eu não compro 100 reais pra você. Se você resgatar 100 reais na BONOXS, eu transfiro 100 reais do seu Pix, se você quiser, ao invés de comprar o VP. Fica tranquilo, aí você usa em outro site pra colocar no console, sei lá. Como você quiser. Essa compra não era pra ser 2 duelistas, mano? Rapaziada, essa DK já coloca aí o pause pra jogo, porque não, a situação é que estão falando da comp aqui no meu chat. O time O foda é que é a comp que o Fluxo jogou
jogou o ano inteiro, pô. Na mesma coisa. Ou é um exec rápido, um split rápido. Que bala do Oxy. É balaça, mano. E enquanto isso que eu estava comentando, eu sinto que é um fluxo que em todos os momentos que eles tomam algum... Como eu vejo a loja de pontos, dá a exclamação loja na Kik. É a loja, tem o link. Porque não para um pouco mais do jogo. Tudo bem que Os tem outros essa dois ultimate, jogos mas que o Tier 2 ganhou no primeiro mapa, ele perdeu os dois. continuar É, foi o que eu falei, Deu. seguindo esse Você tá estilo copiando de o que eu tô jogo falando? até o fim, entendeu? E acho que não só Agora isso, você deu pra mas ser copião? A Cloud9 tá na força do ódio também, né? Você viu Aí, que primeiro Oxy, pause toda- veio. toda Muito brechinha tarde, na do minha opinião. smoke, Mas... eu acho que demorou espaço de bastante também. parede, ele tá abrindo, e é isso mesmo, ele vai abrir firme. Como funcionam as perguntas na Se Kik? possível, vai quebrar. As perguntas você responde ela quando eu abro, e aí você tem tipo 5, 10 minutos pra responder. E tá respondendo E elas valem um ponto só, ao invés de acertar o vencedor que vale 3 e o placar que vale 5. Mas elas servem muito como critério de desempate no final. E também se você acertar todas do dia, você acaba passando a galera que acertou também. Mais pro L, mais pro meio, até mesmo caverna, pegar uma orbe, sair. A STK pausou e não está bebendo água. Mas se espalhar demais e depois acabar avançando. É hora dele trabalhar, né? É que teve aquele meme da Loud, lembra que quando ele pausou e ele ficou o pause inteiro, a câmera ficou nele, ele ficou bebendo água e ele não falou nada? Aí todo mundo da comunidade caiu matando o pau nele, falando que ele não tava falando pause e tal. É o pause pra respirar. É a pausa pra hidratação da Copa do Mundo. Cooling break! Essa que vai ser a grande realidade. Vem justamente ali o Pala tentando aquela deslizada, não achou, são dois jogadores esperandinhos, Pala passando, passa também skins no fundo, parede fechando o ponto, só que o setup ainda tá de pé. Vem pelo meio do mapa. Ele escutou o Mazinho? Um round quebrado da equipe do Fluxo, vem tentando Ele escutou, ele sabe do Mazinho. Nesse mapa da Brisa, entenderam. Já passou a paranoia no spray, o Vic vem pra poder garantir. 7-0. Pelo ponto Zelsis vai tentando ajudar e o Fireballopes vem na mirinha. E bora nós! Pala tá armado, já buscando seu Ai, segundo jogador. Calma. Calma que o Pala tá no jogo ainda. Que é isso, cagão do caralho. Spike ainda não foi no chão, Zanatsu. Aí tentando buscar, mas tem jogador chegando de lado em cima dele, ele entendeu o time e andou pra frente. Aí tem que olhar pra costas. Pega a arma do cara, não! Calma. Essa é sua, irmão. Vieram fazer o delivery de arma pra cima dele. Tem o ping, ele esperou, o Jack conseguiu tirar dano. Vai abrir de novo, vai... O Jack consegue levar a melhor e é 7-0 para Cloud9. Jack teve mais calma, né, e consegue finalizar esse 1v1 de sovas, Eu não consigo ver esse site, mano, fica bugando pra mim. E a verdade é exatamente isso que a gente tava comentando. Era um round mais forçadinho, um round que eles tentam fazer esse split pra... É uma questão que eles constroem. Complicado, mas pô, o Paulo e o Zanatos estão amassando de duelista. Nesse mapa também dá certo. Mano, eu já falei isso o VCB todo. Quem tava acompanhando o VCB comigo com o Coreia. Eu sou um grande crítico das comps do Fluxo / Lamazia, quando era Lamacia, quando eles não jogavam de double duelista. Pra mim, é todo mapa Pala e Zanatos de double duelista. É, ficar fugindo disso é difícil, mano. É muito forte esse time desse jeito. Não tem que inventar moda, mano. E até uma coisa que a gente tava conversando um pouco em off. É nessa comp aqui, você bota o JZZ de sova, mano. Algumas jogadas agressivas da Cloud9, né? Acabou, velho. JZZ era iniciador, cara. Agora já fazem essa adaptação, estão jogando. Você bota o Mazinho de sova, o Twist de Harbor e JZZ de Viper, sei lá, velho. Do Spike Site B, e acho que é o primeiro round que a gente tá vendo a Viper e o Cypher também ali, justamente o Fireball e o Zelsi separados. E o Oxy, cara, Operator na mão, ele segura esse pixel, tira já de jogo. O Paliomazinho acaba caindo muito rápido lá no Spike Site B. E olha que complicado, né, V7, porque a única pessoa que poderia pegar essa informação mais Dedô Coreia tá pintando 13-0, tá? É que era o Zanatos com o drone dele, só que ele decide gastar pro meio. Então, inicialmente... Calma, pelo menos umzinho de honra. Tem que ter essa honra, tem que ter essa honra. Puxou essa Operator de fato e tem a intenção de fazer um exec, tem que cleanar todos os espaços, até porque eles tomaram todas as first kills em jogo. Então isso significa que o domínio não tá bom. Vamos ver agora se eles vão tentar resolver esse problema, mas como eu acho, assim, que a melhor coisa é guardar de fato. Cara, é o que você falou, tá? Literalmente só teve uma first kill das 8 até agora que ficou na mão do Fluxo, né? Pior que o jogo da Bestia foi assim, né? A Bestia ganhou o mapa 1, tomou stomp no mapa 2. O jogo da Tio Game foi assim, a Tio Game ganhou o mapa 1, tomou stomp no mapa 2. E agora o jogo do Fluxo tá sendo igual. Dificultando o que já tá bastante complexo.
Aí vindo briga no fim do round, basicamente. Valeu, Santuário. Bom descanso. O FLUXO consegue tirar 2 armamentos, mas tá cedo pra ir dormir ainda. Vou começar no Anime Idol. Boa, exclamação anime. Então, joga aí. Tá bem legal. Problema para eles, cara. Eu mudei minha comp hoje, dei uma subida nas histórias. Tá bem bacana. O próprio Oxy, quando ele jogou nesse mapa 2 vezes, matou mais de 30 cabeças. Só que, no geral, a gente vê uma Cloud9 que jogou de uma maneira agressiva no início, agora tá jogando um pouco mais na calma, na soma ali, fazendo aquele take, esperando também a equipe do FLUXO jogar, mas é um FLUXO que, como eu falei, a parte inicial de fazer o Vamos, FLUXO, acorda, FLUXO. Vamos, porra. E agora vem aí, talvez, um exec pro bomb site da A. Já vem... Pegamos o time dos Zanatsu? Não, tá um ponto ainda, tem o time dos JZZ. O problema é que o time da Vice aí é meio ruim, né? Time da Vice? Ultimate da Vice. Ah, tá. Ficando de lado, patineta e vai à frente o Pala pra buscar essa eliminação. Esse mapa é muito grande, né, velho? Vou tirar aqui o Joy também não é boa, é tudo a mesma range, né? O tá com muito pouca vida, o Pala. Meu Deus. Ainda vai chegando essa Adapte ou morra. Faz a troca, Oxy agora pode patinetar. Tá de olho pra essa região já o Pala. Abriram na minha, o Oxy vai ser trocado do outro lado. Os Elsis conseguem sair da ultimate Fireball do fundo. De honra, Tisha. Ou é o comeback? Não, é o 8 do comeback, é o 8 do comeback. Zanatsu, tirando o Fireball de jogo. Ele vai ter esse spot lá no fundo. Olha os Elsis, cara. Pala plantando sem vida nenhuma, Elsis. Foi buscar o Operator mais cedo. Mano, 4x. Não, 3x2. Alguém desconfia desse Costas aí, velho? Tá de olho pra calmar, relaxa, imperdível tá com menos vida. Dentro do ponto também o Jack. Mas tá certo, é um fazendo alp. essa movimentação. Já entendendo aonde tá, mas empala, buscou o ótimo abate. Beleza, fala. Meu Deus, ele vai matar os dois. Não vai. Meu Deus do céu. Que perigo. Abre o seu primeiro round no mapa da Prise. É agora que começa o comeback, galera. Ufa. Foi difícil, mas olha a diferença. Vamos, porra. Sai, Zica, vamos. Com informação, fazendo vamos, FLUXO. Pra conseguir fazer essas entradas, combando muito bem essas ultimates no final também. E aí, o que a gente tá falando, independente da situação ter ficado complicada nesse final, né, ter sido um 1v1, pelo menos consegue construir. Bora, Titi, cheguei pra dar sorte, bora, Drox. Aí agora é aquilo, briga de leitura, se vai execar no bom site. 8x4 dá, velho. 8x4 dá. Faz ali, de repente, mais 3 pontinhos seguidos agora, vamos. 8x4 tá bom demais. FLUXO nunca perdeu um mapa no VCT. É verdade. Calma aí. Essa abertura de mira, sobe parede. Fúria do caçador do que acaba buscando Pala. Oxy um pouco mais à frente. Mazinho já esperando, só que são 2 jogadores. Será que ele vai desconfiar? Já busca o ZZ. Olha no avanço, ele buscou o primeiro. Beleza, Mazinho. Vamos, porra. Olha o Comes e Bebes coreano. Começou. Tixou 8x4 e o Pistol. E a equipe do FLUXO com 3 jogadores aqui. 4 e Ao o canto de eu acredito. Eu. I believe. Agora é em Los Angeles, né? Então tem que ser em inglês. Ele não é disso, né, rapaziada? Ele não é nem daquela bala que ela acertou no round passado também. São 2 jogadores brasileiros, Twiz e Zanatsu, dentro do ponto. Bastante preocupação na região ali de entrada da DD. O Twiz vai tentando entender essa saída da garagem. Onde é que tá sozinho? O Twiz já sabe. São 2 jogadores, rapaziada. Vantagem numérica e Spike no chão. Vambora, FLUXO. Não vai dar esse mole. Beleza, Zana, beleza. Zanatsu tem ultimate agora, hein? Dá pra fazer uma playzinha. Pra poder garantir o round. E round perfeitinho, V7, pelo fato de que eles conseguem fazer esse split ali pela região da Double, Pala passando solo, mas... Vai se iniciar, não é ruim? Pior que não, mano. Alguns times do mundo jogavam com uma comp com Vice e tal. Não acho que essa comp seja ruim que o FLUXO joga. Só acho que, mano, tem comps que combinam melhor com o estilo dos players. Mas, mano, o STK treina, os moleques, eles devem saber, né, velho, o que eles fazem. É mais uma questão pessoal minha mesmo. É um gosto. Se eu sou treinador do FLUXO, eu tenho Pala e Zanatsu no time, não tem treino, mano. É 2 duelistas todos os mapas, velho. Acabou. Eu tenho 2 canhão no time, irmão. Eu não vou botar um dos canhão pra jogar de sova, não. Se fizer 4 e o Pistol, mano, tem muito jogo ainda. Agora, se não chegar... Guys, acabou. Inacreditável, na gringa falando que tem a voz do Neymar. Foi a gente, Loss. A gente mandou mensagem pros casters da gringa. Mas olha o Mazinho. Caralho. Tô brincando. Quem falou, Loss? Ele é um monstro, pô. Mano, aí fodeu, né? Abre mira Zanatsu ainda. Aí tentando achar... Ô, o Loss mandou aqui que agora na gringa falaram que ele tem a voz parecida com a do Neymar. Sério? Diferente, mandou no chat aqui. Vamos sonhar?
Vambora. Cara, se a gente ganhar... Ai, Mazinho. Aqui agora. Calma de lado, não vai, o Mazinho. É, os Zanatsu agora sobrando sem Spike, não tem o que fazer. E aí é brincadeira, rapaziada. O Thiago já até chegou ali, o VCT Boca Santa. Pô, Ô, Loss, coma um in and out por mim aí, velho. Né? Aproveite Los Angeles. Pensando no round em si, né? É bom demais. Meu Deus. Zanatsu. São 2 jogadores, um caminhado, ele com 5 de vida, Não dá 5 de vida agora. Saíram, ele pegou aí pra 20 segundos? São 20 segundos de round. O Ox vai jogar no tempo. Longe. Ele ainda tem essa fúria do caçador aqui pro Zanatsu. pra poder tentar fazer alguma coisa, mas com 12 segundos ele teria que entrar no ponto, ele vai ter que ir pra poder buscar essa eliminação se quiser fazer o round. O Ox é só sair correndo, entendeu? Tá de faca na mão. O Ox recuou, não vai dar tempo mais pro Zanatsu fazer nada. Ele matou ainda. Vem pro 4K, a Cloud9 Safado. garante o seu nono round. Ox jogou adulto, velho. Spot ainda, né? Poderia fazer uma play de spot com ult, alguma coisa, mas seria difícil demais. Ainda mais contra a Neon, mas tentou, beleza. Tirou o máximo de armas possível também. Vou falar que... Um comentário rápido. Olha o Neymar aí. Fala, Neymar. Inacreditável. Não, inacreditável. Cara, o Melão chegou pra mim e falou assim: cara, você acredita que o gringo veio falar? Você tem a voz do Neymar? Aí eu falei, não é possível isso. Não é possível isso. Pô, se um gringo reconhecer o tom de voz do Neymar é porque o cara é fã de futebol, hein, velho? O cara sabe de futebol, mas é inacreditável. Mas aí a leitura fica facilitada mesmo. Mano, é assim que você tem, velho. Então... O Ox simplesmente aproveita, arrisca, fica dentro da... Tava dando uma entrevista agora com a camisa da seleção hoje pro Melão, aí o Coreia tava lá. Igualzinho, velho, igualzinho. E travar todo mundo. Vic tá naquele cantinho pra maldade. Já esperando, Mazinho vai acabar caindo tudo. Mano, ô Loss, você devia fazer um vídeo pro TikTok igual aquele cara que não tem nada a ver com o Neymar, mas faz os trejeitos iguaizinhos e parece que ele é o Neymar, tá ligado? Faz a risadinha. Vivo da última vez ele estragou, mas agora fica difícil, tem tanta informação. 10-2 Coreia aqui. Cloud9. E a defesa deles nessa primeira metade vem funcionando muito bem. É somente o Zanatsu pra poder tentar fazer o estrago. Deu tapa, ninguém acreditou. O gatinho olhou pra ele e agora, Zanatsu vai tentar buscar o primeiro. Passaram os Landinhos. Fireball Lopes garante, tá aí. Sem totem. 10-2, galera. Uma primeira metade avassaladora. Ô, nos arts, dá uma play lá que eu tô sempre clicando pessoa e aceitando e tudo mais. Conseguem vencer com muita calma, independente da equipe do fluxo, né? Conseguir vencer alguns rounds ali nesse bom site da reação. Eu achei que ia ser mais jogado, velho. Eu também. Eu também. Do fluxo nessa defesa ser muito boa, V7. Da última vez que eles jogaram, a defesa foi o melhor, hein? Ah, tá, mas tá 10-2 e o Fluxo não ganhou um pistol na série. Eu pedi muito, é mais fácil a gente acreditar que eles vão ganhar na split e vamos pro terceiro mapa. O Fluxo prefere, cara. E não adianta, tem que falar do Ox de novo. 15/6 nessa primeira metade. Aliás, qual para dropar arma? Isso veio do CS. No CS existe uma tática, teoricamente, ou existia, não sei se ainda fazem hoje, que você pode dropar a pistola, porque o modelo da pistola, pequenininho, pode dar a entender que você está fazendo uma pop flashbang, uma granada de flash no CS. E já existiram várias plays do CS que o cara joga a pistola como se fosse uma flash e o inimigo vira, achando que tá vindo uma pop flash, tá ligado? Então essa é uma parada que vem do outro FPS. No Valorant não faz tanto sentido, né? Não, às vezes é pra você tentar tirar um pouco a atenção do cara também, pra ele, tipo, dar prefire e aí tu rasgar ele dando tiro depois. Essa é a realidade, ele vem quebrando tudo e tudo. Fala, Mickey, valeu pelo superchat. Fluxo é guilda, tem que perder esses bostas. Que isso, cara? Não, o superchat aqui, velho. Não, velho. Já tá permitido reclamar do STK colocando os anos de Sova? Cara, mas eles foram campeões do VCB com ele de Sova, né, velho? Afinal, lá ele ganhou de Sova. Mas eu tô contigo, eu sou hater. Um time do Tier 2 ganhou, velho. Pelo MBR, alguns também já passaram ali pela Bom, na minha liga, os times do Tier 2 tá tudo ganhando. Então, quando se trata de pressão, vem pro EMEA você também, velho. Só lá você consegue ver Jamelinho 213, 16 anos. Cose, 16 anos. Cose. Futuro do Valorant europeu. Que não dá
esperava, de repente, jogar aquele jogo mais lento, tentando eliminar os jogadores que estavam tentando fazer esse avanço, né? Punir eles, mas acabou não dando certo, rapaziada. Então é esperar que nessa segunda metade seja melhor. E até aquilo que eu tinha comentado, né, sobre eles jogarem melhor na defesa, é que quando eles jogaram contra a equipe da 2Game, eles perderam de 4-8 ali no ataque naquela ocasião. E aí depois, quando passa pra essa defesa, eles fazem um 9-2 e conseguem fechar o mapa. Então é se esperar V7 que esse segundo mapa dele seja melhor, esse segundo half. Exatamente. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Dito isso, vamos lembrar pra galera algumas coisas, amiga? Lembra aí. Primeiramente, rapaziada, pessoal que quer vir para São Paulo para assistir um Vavá. Legal. O GCC tem ingressos à venda. E eu quero que vocês fiquem ligados, porque no dia 25, 1h da tarde na Eventim, vão abrir os ingressos também para a grande final do Game Changers aqui no estúdio. Eu quero ver todo mundo com a gente. A final é no dia 11 de setembro. Então, assim, quero todo mundo colando com a gente, beleza? E 17, pra quem gosta de VCT Américas também, teremos aqui em São Paulo. É verdade, amiga. E assim, já falei mais cedo e falo de novo, né? Verdade, amiga. Bora, Fluxo. Não ganhou um pistol até agora. Vamos ganhar um pistol. Só um. O Fluxo nunca ganhou um pistol no Valorant. Veio no stun. Foi tentar fazer o roubo da Ghostzinha. Ai, Pala, se enfiou onde não podia, irmão. Pra garantir a vantagem numérica da equipe da Cloud9. Nossa, caralho. Tá desconfiando. Um smoke atrás de outro smoke. Abertas para ele. E já chega para buscar essa eliminação. Spike colocada pro chão. São 3 jogadores do Fluxo dentro do ponto agora. Ai, Zana. Quem consegue levar? JCZ. Devolvendo o abate. Jack tá miado. Beleza. Vai dar pedra. Passa pulando. Você tá confiante nisso aqui ainda? Claro, porra. É mapa defesa. Eu já tava aceitando o destino aqui já. Não, ganhamos o pistol. Vamos. Pra começar com essa virada aqui neste mapa. Falo mesmo. E vamos dar uma olhada em como foi tudo, né? A gente vê que o Pala consegue fazer a troca, consegue levar o abate, todos os jogadores acabam conseguindo fazer essa soma, mas pra mim o principal foi o Zana. Ele consegue ganhar um espaço de mapa, ralfa muito um jogador, pega a informação aonde estava exatamente todos os jogadores da equipe da Cloud9 nesse final. Eita, aquilo, eles não colocaram a STK em velocidade 4x, velho. Pra conseguir construir esse retake. Então eles acabam vencendo na mira, JZZ faz a boa. Ele que não tava muito bem na primeira metade, é o momento agora de crescer. Ele derrubou um o Fluxo fez um pistol. O Valorant não foi nem um pouco gentil com o meu mano JZZ. Bom é forte, né? Mapas da rotação. Um de 4 até agora? Um de 4. Eita. Com razão, porque não estava confortável, mas ainda assim acabou como o 7º melhor sova do Challengers Brasil em impacto geral. E agora vem matando muito. MBR perdeu um 10-2 na Breeze, não foi? Contra a NRG? E já tá muito mais confortável na função de iniciador também. Foi. O time da Cloud9 vem nesse round quebrado. Fluxo fez o dever de casa e conseguiu levar o pistol. Vambora. Não pode perder mais nada, Fluxo. Aqui é pra embalar. Se é pra tentar voltar, é agora. Olha o Mazin. Já buscando eliminação em cima do Vic. Reposicionou, ele sabe do Oxy. Vai vir esse dado de choque. Não fica dando tiro na smoke, Mazin, senão você não vai ter bala. Avançando o Oxy de lado, abrindo junto. Tira a eliminação no Mazin. São 3 jogadores só do Fluxo agora. Pô, vai, come esse smoke. É feminino ou masculino? É o Fluxo, Dark. O drone avançou, o Pala vem vindo devagarinho. O drone já... Te viro, Pala. Vai avançando, abrindo os 3. Nossa. Oxy já busca mais. E aí, Tixia? Tá confiante ainda, velho? Não mais. O round pro Fluxo. Abriu mira, desceu para caralho. do outro lado já tava com a Bulldog roubada. Para garantir a eliminação, cara. E aqui a Cloud9 vem pra poder trazer o seu round quebrado pra casa. Exclamação, mas aí... Rapaz. Mas aí... Que tristeza que foi esse round. E tudo começa do começo, literalmente, né? A gente vê como eles acabam... Tudo começa do começo. Round, vai um jogador, depois vem o Mazin sozinho. Acho que todo mundo jogou mal ali. O Zanato jogou mal, o Mazin jogou mal, depois o Pala tentou resolver, jogou mal. 3v5 ainda tinha. Bom, o destino não quer que eu saia de casa. Tá suave. Nem queria sair também. O Pala vai sozinho, o Luiz toma esse tag ali do drone do Sov e não consegue fazer a trade kill. E aí, aquele mapa... Fluxo já ganhou algum pós-pistol? Mano, eles perderam o primeiro pistol. Quer dizer, o primeiro pistol que eles ganham. Não tem como ter ganhado o pós-pistol, mas... o primeiro mapa eles perderam o pistol e ganharam logo depois. Toda vez colocam a Napper na reta, né? A Bestia amassou pro primeiro mapa, a 2Game ganhou pro primeiro mapa, o Fluxo amassou pro primeiro mapa. A gente falou disso. Para o Tonelo sacrificar a cabeleira.
Beleza. Calma, Gai, não pode desistir, a energia tá muito baixa. Cadê a torcida do Fluxo aí gritando? Segundo mapa do primeiro jogo dos play-in, rapaziada. Aqui no meu chat não tem ninguém. Não tô gostando, Coreia. Cadê então? Torcida do Fluxo no chat do Coreia, bora! Não tem. Valeu, GLM, pelos 27. Não sei. Já vem garantindo essas duas eliminações. Aí, pô, vamos pra cima. Ainda vivos tem rotação. Mas vamos pra cima na split. Melhor, né? Melhor. Pra equipe do Fluxo, lembrando que a Cloud9 acabou. Guarda as energias. O Mazinho foi buscar armamento no chão e vai guardar Bulldog. E além de tudo, o V7 foi um forçadinho do Fluxo, né? Mas a Cloud9, olha como que a galera tá torcendo contra o Fluxo. entrada, sabendo principalmente Mano, é brincadeira, nem tanto de algumas pessoas. Mas é porque Coreia da eles Loud. são, tipo assim, super rivais da Loud. Super rivais. No Free Fire. Mas hoje a cabine... Quem tem mais título no Free Fire, o Fluxo ou a Loud? Tá um bagulho que, a Loud. pelo amor de Deus, Você tá falando isso só porque você é Loud ou você sabe o que você tá falando? Isso, tô falando só porque eu sou Loud. Ah, tá. Não faço ideia. É um time absurdamente embaçado. Tanto que os dois últimas séries deles foram um mapa que eles ganharam bem, inclusive. Exato, eles se encontraram nesse mapa, né? E, rapaziada, tá difícil, a gente sabe disso, mas não é água arrasada, né? A gente torce. Valeu, Pieros. Valeu pelos 53. Agora consiga água arrasada? Água rasgada. Não é terra arrasada? O ditado? Cara, erra todos os ditados possíveis. Dos males, os melhores. É verdade. Pra tentar vir fazer essa abertura primeiro mapa. Bom, água arrasada eu não conheço. Terra arrasada eu conheço. Esse avanço tem espinho no caminho. O Twist também está colado junto do JZZ pra poder tentar trabalhar. Vai jogando bem mais atrasado os Elsis. Já vinha esse drone pra dentro do ponto. Grandona, feia. Não consegue enxergar nenhum dos jogadores. Agora sim é visto. Moça, acendeu alguma coisa aí? Ele passou em branco. Ah, tá. O Zanatsu devolveu, mas o Oxy estava por lá. Cheirão de queimado. Consegue tirar o Oxy de jogo. Já reposiciona a JZZ Cheiro pro fundo de do pneu ponto. queimado. Aqui essa rotação rápida do Mazinho vendo o Spike Site A e tá fechando costas o Pala. Exatamente, tá chegando pelas costas e enquanto isso a Cloud9 sabe que pelo menos tem 2 jogadores dentro A Loud não tem mais título que o Fluxo no Free Fire. O Fluxo tem o Mundial e a Loud não. Algum jogador do Fluxo, e a questão é... A Loud nunca ganhou o Mundial de Free Fire? Acho que não. Não. O único que eu vi foi o de 2019, que o Nobru jogava no Corinthians. E eles foram campeões mundiais. Foi o único jogo de Free Fire que eu vi. Acho que o dia da final, com os lobbies da final, as quedas da final. Eita porra! Achei que a Loud já tinha ganho o Mundial. Beleza. Pra poder trazer o quarto ponto do Fluxo e manter uma pequena esperança neste mapa da Breeze. E é esse tipo de round que eu quero ver mais dessa equipe do Fluxo. Num round no qual, quando se percebe que a Cloud9 tá jogando em bloco, o Pala avança pelas costas, Ô, Fluxo, desiste aí, vai, vamos pro terceiro mapa. Consegue segurar essa primeira entrada, né? Tudo bem que os Zanatsu pegam... Pra galera palpitar aqui, descansar quem precisa descansar. Mas os 2 jogadores que estavam cuidando do bombe da B conseguem... A única modalidade é que a Loud tem mais título que o Fluxo é Ló e Vavá. Como, né? Boa. Fluxo dá um pau na Loud, é isso, Coreia? Hashtag chupa. Rainbow Six também. Rainbow Six, a Loud tem mais título que o Fluxo, mas a W7M não tem 3 mundial. Ah, é verdade, tem a W7M. 4 mundial, sei lá. Mas lá é Fluxo W7M também? Não, era W7M antes de virar Fluxo W7M, então deve ser. Ah, mas aí os caras comeram os títulos. Ah, não importa, irmão, você tem que comer alguma coisa também. Ele tem toda essa agressivada inicial, mas eles não tinham... Fluxo tem mais título no LoL? Não. No LoL e no Valorant a Loud tem mais, foi isso que o Tiki falou. Então acaba surpreendendo. Mas também a Loud... Não, no Fortnite nós tem mais também. O Fluxo tem FNSS Winners. É verdade, o Digueira acabou de ganhar, né? O Fluxo tem line-up de Fortnite? Sei lá. Não sei. Não só isso, o Fireball vai fazer isso agora, que é justamente Nós destacamos B. Destacamos B não, né? Apostamos B. Beleza, Mazinho. Tem a bala, rapaziada. Ele já buscou os Elsis. O Capita foi de Comisibete. A W7M tem? Ah, então aí, tá vendo, tio? Ah, é verdade, a W7M tinha o Pulga Boy, tinha uma galera pica, o Dracons foi da W7M. A W7M era a raiz do Fortnite, pô. Lá de 2018, 2019. Já tá na soma dentro do ponto. Pode crer, velho. A W7M... Os caras comeram todos os títulos da W7M. O Calango foi da W7M na época do Fortnite.
Já colocou a maré pra dentro de jogo. Ó, o VCT EMEA era muito pica, velho. Era uma ordem muito da hora. E o time do Fluxo vai ter que contar com essa rotação do JCC. Já tem esse Meu Deus, por esse ruim. Beleza. Conseguiu colocar calminha. Ficando atrasadinho às vezes, mano. Desculpa, mano, eu vou dar um delay. Não, Mazinho. Bom, GG. JCC tá na sua mão. A Spike vai ticando. Tô com paranoia ainda. Justamente o stun na cara dele. O Jack pelas Tá bom, 13-4. Finaliza o mapa para Cloud9. GG, né? 1-1, tudo igual na série, Melão. Vamos lá. 13-4, lançar resultado. Vamos abrir aqui novo jogo. Fluxo, Cloud9, Fluxo. Palpites abertos para o terceiro mapa de Fluxo e Cloud9. Para palpitar no Fluxo, exclamação palpite FX e o placar. Para palpitar na Cloud9, exclamação palpite C9 e o placar. Lembrando, é com as siglas das equipes, FX ou C9. É o último jogo da noite. Vamos ver quem são os líderes. Vamos ver quem tá ganhando o ranking. Até o momento, Frost com 10 pontos é o líder. Mui com 9. Type com 9. Aqui não sei quem tem que lá com 8. Afonso com 7. Mate com 7. Lembrando, para todo mundo tá conhecendo a minha live agora, todos os dias eu faço palpites no chat da Kik, onde o campeão ganha R$40. É isso mesmo. Você pode, durante a semana, se você for campeão, ganhar 40 conto todo dia só de palpitar na minha live. Então aproveite o ranking. Aproveitem os palpites. Vídeo seguinte, fui comprar, a compra foi autorizada e cancelada pelo cartão depois de alguns segundos.